O programa a seguir é livre para todos os públicos. Um levantamento do governo federal mostra que 1/3 dos municípios brasileiros estão localizados em áreas de risco recorrente para desastres climáticos como inundações, enchentes e deslizamentos de terra. A frequência é cada vez maior de eventos como as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul alerta para a necessidade dos sistemas adequados de monitoramento dos rios e também da implementação de ações preventivas. É sobre esse tema que nós vamos conversar com o professor Fernando Mainardi Fan, que é engenheiro ambiental e mestre em recursos hídricos e saneamento ambiental, professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite e nos ajudar a entender um pouco do que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul. Olá, prazer estar aqui, então, discutindo esse assunto e trazendo um pouco mais de informação na forma de contribuir sobre a compreensão do que aconteceu e como podemos fazer melhor para o futuro. Professor, o senhor mesmo disse, eu li em algumas reportagens e já é sabido que em algumas regiões, nesse episódio aí do Rio Grande do Sul, choveu 60% do esperado para todo ano em apenas uma semana. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, esse tipo de situação, né, dessa chuva excessiva, ela é esperada ciclicamente na natureza ou houve algo imponderável, mudanças climáticas ou outros fenômenos que causaram isso? Em termos de recorrência, que é assim, pode acontecer de novo, sim, isso era esperado. E eu vou dar um exemplo por quê. A gente já teve no Rio Grande do Sul, em 1941, uma grande cheia nessa mesma região que está sendo afetada agora. E essa grande cheia, ela está registrada no nosso registro histórico de 80 anos atrás, né? E era esperado que em algum momento isso fosse acontecer de novo. Tá? Então, só falando em estatísticas, a gente pode dizer que sim, né? Era esperado uma nova grande cheia. Em cima disso, o que a gente pode adicionar também os estudos de mudança climática estão sugerindo que esses eventos serão mais recorrentes. Então, vai ser mais comum ter eventos extremos desse tipo. Inclusive, algumas pesquisas têm sugerido que o próprio evento desse ano de 24 e o evento que aconteceu em 23, no Rio Grande do Sul, que também foi muito severo, são já resultantes da mudança climática. Então, resumindo, né, o que eu falei, sim, a resposta era esperado e agora é esperado com mais frequência ainda no futuro em função de mudanças climáticas e projeções de mudanças climáticas. Quando acontece um fenômeno como esse, de chuva excessiva, de uma chuva intensa, né, e localizada, como foi no Rio Grande do Sul, necessariamente haverá enchentes nas cidades? Ou a natureza é preparada para, em determinadas situações, receber esse quantitativo de chuva sem que necessariamente os rios transbordem? Perfeito. O que gera a cheia é a chuva, especialmente no Brasil, né? Em outros locais do mundo, se tem neve derretendo, pode gerar cheia também. Mas no Brasil a gente não tem assim, acumulados de neve que vão gerar cheia. E quando a chuva é tão intensa assim, né, chuva de 2 meses caindo em um dia só, 60% da chuva de uma semana, de um mês, de um ano caindo em uma semana, os rios vão transbordar. Isso é natural, é muita chuva. Tá? O que não é natural é a gente estar habitando nessas áreas que estão sujeitas à inundação. Então, quando a gente trabalha com risco, a gente diz assim, o risco ele é a soma do perigo, que é o rio inundando, com a vulnerabilidade, que é a população estar vulnerável a esse perigo. Né? E o perigo, sim, é normal, né? Os rios vão transbordar naturalmente.
quando tem grandes volumes de chuva, o que a gente tem que trabalhar, no caso, é a parte da vulnerabilidade, não nos deixarmos vulneráveis a essas inundações. Daqui a pouco eu quero aprofundar com o senhor nesse tema, né, da ocupação urbana, mas antes, a partir da sua fala, me veio uma dúvida aqui. No início do nosso programa, nós trouxemos alguns dados do governo federal, né, sobre o número de municípios em área de risco. 1 em cada 3 municípios do Brasil estão vulneráveis. O que seria uma área de risco? Quer dizer, uma cidade que está localizada próxima ou à margem de um rio, o que caracteriza ser uma área de risco? Bom, temos diferentes tipos de desastres. No exemplo do Rio Grande do Sul, agora, foram 2 que foram os mais causadores de danos. As inundações, que é o nível do rio sobe e ele inunda, então, as cidades e áreas urbanas que são ribeirinhas. E a gente tem os movimentos de massa, também conhecidos como os escorregamentos das encostas. Então, esses são os 2 principais perigos que a gente tem. E as cidades estarem em áreas de risco significa justamente a gente ter população habitando áreas que são suscetíveis à ocorrência desse tipo de fenômeno, tanto a inundação quanto o escorregamento. No caso de Porto Alegre, especificamente, o Brasil todo se habituou a ouvir com o noticiário, né, dessa tragédia, que há um sistema de prevenção de chuva no Rio Guaíba e que esse sistema não funcionou. Eu gostaria que o senhor explicasse para nós, que não estamos aí em Porto Alegre, não conhecemos bem a cidade, como é esse sistema para se evitar inundações no Rio Guaíba. Bom, a história do sistema de prevenção de cheias de Porto Alegre, ela é fascinante, tá? Porque o que aconteceu primeiro, né? Porto Alegre começou a habitar as margens do Guaíba, a gente aterrou muita Porto Alegre em direção ao Guaíba e aí começaram a acontecer as cheias. O que são as cheias? O rio ocupando, né, as áreas que eram naturalmente suas várzeas. Isso aconteceu uma grande cheia em 41, como eu já citei, depois outras aconteceram, mais 60 e poucos. Isso incitou Porto Alegre, na época, a criar um sistema para se proteger contra as inundações. E observe que primeiro a gente avançou em direção ao rio, depois decidiu ser separado do rio através de um sistema que protege a gente contra a inundação do Guaíba. Esse sistema hoje, então, ele é composto por um meio anel que circunda a cidade, que vai de uma porção sul, mais ou menos onde fica o estádio do Beira-Rio, do Internacional, e vai até a região norte, faz uma curva em direção a leste e protege então a cidade das inundações. Ele é formado por vias elevadas, na forma de diques, então são ruas, avenidas, onde passa o carro em cima. É formado por um muro de 2,5 km que separa o centro da cidade do Guaíba. Inclusive teve muita discussão em anos recentes sobre retirar esse muro, já que não estavam ocorrendo as cheias, né? E além disso, como a gente não pode simplesmente isolar a cidade do seu porto, afinal é Porto Alegre a cidade, né? Existem comportas que abrem e fecham quando tem risco de inundação. Ok, então esse é o sistema que protege a cidade. Quando a água da chuva cai dentro da cidade, como tem um sistema que não deixa a água entrar, também não deixa a água sair. E aí a gente tem as nossas casas de bomba, que são posicionadas ao longo desse sistema de proteção, dos diques e dos muros, e essas casas de bomba estão constantemente operando para bombear a água que cai dentro da cidade para fora da cidade. Assim a água não vai acumular e alagar a cidade também. E basicamente isso é um resumo do nosso sistema. Então a gente tem sistema de diques, muro, comportas para proteger a água de entrar e sistemas de bombeamento que bombeiam a água para fora. Esse sistema não funcionou porque choveu demais ou havia problemas com ele, ele foi mal dimensionado, não houve manutenção, o que aconteceu? O sistema, teoricamente, protege a cidade até 6 metros de elevação do Guaíba. Já vou dar uma explicação que é assim, ó, a cota de inundação oficial, pelos dados oficiais, é 3 metros. Pelos dados oficiais que são medidos pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado, com apoio do Serviço Geológico Brasileiro, o valor máximo que a gente alcançou foi em torno de 5,30 metros. Ou seja, não chegamos no topo do que seria a proteção do nosso sistema. Mas mesmo assim, a água entrou dentro da cidade. E eu, como um espectador do que estava acontecendo naquele momento, né, a cheia estava subindo, visualizei pontos que o sistema falhou. Por exemplo, né, as comportas não estavam bem vedadas, aí a água acabou entrando
por esses vãos. O sistema de bombeamento, que era para bombear a água para fora, ele acabou tendo que ser desligado porque ele estava inundando, ou, em alguns casos, a própria casa de bomba serviu como um ponto de refluxo da água através dela, ou seja, a proteção ali do sistema, quando deveria deixar a água retornar, não funcionou. E isso então fez com que a cidade ficasse inundada, ou seja, a gente pode dizer sim que o sistema de proteção contra enchentes de Porto Alegre, ele falhou. Ele funcionou quase como um sistema de retardo da cheia, né? A cheia demorou mais para entrar dentro da cidade graças ao sistema, mas ele não foi capaz de proteger a cidade da inundação. O porquê que ele falhou? Aí, no meu entendimento pessoal, é uma questão de negligência histórica, né? Vejam que eu contei a história e a gente recebeu da geração anterior, né? A nossa geração recebeu da geração anterior esse sistema de proteção contra cheias aqui em Porto Alegre, mas entendo que nós, população porto-alegrense, nos últimos anos, talvez décadas, não demos a devida atenção para ele, cuidado para ele, que acabou levando a essa situação, né, no momento que ele foi exigido, ele acabou não operando da maneira correta e não funcionou. Mesmo aquelas pessoas que não conhecem Porto Alegre e o Rio Grande do Sul estão agora muito familiarizadas com a geografia da cidade, né? E ouvindo falar, por exemplo, da Lagoa dos Patos, que é uma grande lagoa que recebe a água do Guaíba e desce para o mar lá no sul do Rio Grande do Sul. Ou seja, toda a água que desce da serra, passa por Porto Alegre e vai acabar na lagoa. Tem se falado agora na construção de um canal que ligaria um pouco mais acima a lagoa ao mar. O senhor acha que essa ideia é viável ou é uma ideia que não caberia nesse momento como prevenção a enchentes no sul? Essa ideia tem uma história assim, que talvez nós, professores, né, quando a gente explica o sistema, a gente tem um pouquinho de culpa. Tá? Como a gente explica o sistema? O Guaíba e a Lagoa dos Patos, elas recebem água de vários rios e elas acumulam água desses rios que saem por uma saída única. No caso da Lagoa dos Patos, fica lá em Rio Grande, nos Moles. E, para fazer uma analogia, né, para a população em geral entender, a gente explica que é como se fosse um balde com um furo que recebe a água, ou um funil, né, que a água entra pela boca grande do funil e sai pela pequena e isso acumula água. Quando você ouve essa explicação, o que você pensa? Você pensa assim, vou fazer mais um furo para tirar a água sair mais rápido. Só que a verdade é que essa é uma simplificação que permite assim, compreender o fenômeno, mas a água não está armazenada exatamente igual um balde ou um funil, né, nessas lagoas, porque elas têm topografia. E a água não está armazenada dentro da lagoa num volume constante, ela está armazenada, então, pelas várzeas que banham tanto o entorno da Lagoa dos Patos, quanto o Guaíba, quanto dos rios que alimentam o Guaíba. Então, tu fazer um furo lá embaixo para aumentar a vazão de saída, talvez não seja tão eficiente. E aí vou dar um exemplo para vocês, né? Nós temos trabalhado aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul com modelagens desse sistema em caráter emergencial e a gente fez alguns testes que demonstraram que abrir uma saída da Lagoa dos Patos daria um benefício pequeno na diminuição dessa cheia que ocorreu. Seria assim da ordem de centímetros esse benefício para uma cheia que o rio subiu aí 2,30 metros acima da cota de inundação. Então, me parece, nesses resultados preliminares, que essa não é uma boa ideia para diminuir o impacto das inundações. No contraponto, tem a questão dos impactos ambientais, que poderiam ser vários com essa obra. Vou citar alguns. Salinização da lagoa. Se entra sal para dentro da Lagoa dos Patos, aí a gente pode ter problemas de meio biótico afetado, né? Fauna e flora afetada. Turismo afetado na área, pesca afetada na área, irrigação de arroz ia ser proibida, né? Não ia ser possível irrigar arroz. A gente também ia ter problemas da saída da água para o mar relacionados à erosão. A água saindo em alta velocidade poderia causar erosão nas praias ou na própria desembocadura aberta. E tudo isso ia necessitar então de um estudo muito minucioso e um projeto muito minucioso para garantir que esses impactos não fossem ocorrer. E me parece, então, ao final das contas, né, que essa solução posta assim como grande obra que solucionaria os problemas, ela não me traz um benefício tão grande perto dos potenciais impactos do custo que ela teria, né, incluindo o custo de manutenção e tudo mais.
Então, se eu tivesse que elencar formas de solucionar o problema, eu colocaria essa abertura adicional como uma das últimas opções a serem estudadas, dadas outras prioridades e soluções que a gente poderia dar para o problema. Bom, a ocupação desordenada das cidades próximas aos rios é um fato, né? É um fato que já está dado. E quando acontece um fenômeno como esse, um desastre climático como esse, logo surgem ideias de prevenção. O senhor acabou de explicar que Porto Alegre, por exemplo, fez um sistema de proteção já em consequência da cheia de 41. E nós temos visto outras cidades, tanto do Rio Grande do Sul quanto de outros estados do país, apelando para essas soluções, para esses sistemas. O senhor diria que é melhor nós voltarmos a atenção para medidas ambientais que possam evitar isso, em vez de soluções paliativas, como o senhor colocou? Ou, dada a ocupação hoje, medidas de ajuste ambiental não seriam mais suficientes? Para responder essa pergunta, eu vou primeiro explicar um conceito que a gente tem na hidrologia que se chama o dilema do dique. Como é que funciona o dilema do dique? Quando eu faço um dique, construo um dique, a população que fica protegida por esse dique de proteção, né, esse muro, essa barreira de proteção que não permite inundar a cidade, ela pensa assim, bom, agora estamos protegidos. Já que estamos protegidos, podemos investir com muita infraestrutura urbana nessa área. A gente vai colocando prédios residenciais, prédios comerciais, hospitais, etc., dentro dessa área protegida pelo dique. Acontece que o dique, como toda obra hidráulica, ele pode em algum momento ser superado, pode vir, né, uma inundação maior do que o projeto, que de fato aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, nas cidades de Canoas e na cidade de São Leopoldo, ou o dique pode falhar, que foi o que aconteceu em Porto Alegre. Quando acontece isso, aí a gente tem uma inundação que seria muito mais catastrófica em termos de danos do que se originalmente eu não tivesse feito o dique e não tivesse ocupado aquela área, porque se a área inundasse periodicamente, eu não teria ocupado ela. Qual é a consequência, então, que o dilema do dique nos faz entender, né? A gente sofreu com essa questão do dilema do dique agora nas nossas regiões afetadas, né? É que nas áreas que eu não tenho infraestrutura urbana pronta, ou que a infraestrutura urbana foi destruída pelo rio, não vale a pena eu reconstruir, porque se eu reconstruir, eu vou necessitar de um dique que pode me fazer cair no dilema do dique de novo. Tá? Então, idealmente, essa solução que é estrutural, que é assim, construir um sistema de proteção, a gente vai adotar ela em locais que já está tão consolidada a urbanização, que a única solução é essa, eu gastar dinheiro, porque vai ter dinheiro no momento de construir a obra, né, do dique, mas também na sua manutenção, operação de casa de bombas, com energia e tudo mais. Então, assim, cidades como Eldorado, aqui perto do Rio Grande do Sul, perto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, desculpe, elas são cidades que são elegíveis, na minha opinião, para ter um sistema de proteção, porque a cidade já está ali muito consolidada dentro da área que é inundável, né? Não vou transferir a cidade dali. Agora, outros locais em que eu vou ter agora uma etapa de reconstrução e também de avanço, de evolução urbana da cidade, faz muito mais sentido a gente não avançar na direção das várzeas de inundação, das áreas que são inundáveis, e a gente construir ou reconstruir em outras áreas. Com isso, além de economizar muito, né, não ter que construir um dique, fazer sua manutenção e tudo mais, eu tenho uma convivência maior com a natureza. E é isso que a gente chama, então, de solução não estrutural. E a gente sempre dá preferência para a solução não estrutural, que é essa mais relacionada ao planejamento, ao mapeamento, porque além de ser mais barata, ela permite um convívio maior com a natureza, né, respeitando os limites que a natureza nos impõe. Nós temos visto em várias cidades aí do Rio Grande do Sul que foram atingidas pela enchente, quando a água baixa, regiões que foram completamente destruídas, bairros inteiros, e temos visto os administradores locais dizendo, não podemos mais reconstruir esse bairro, essa região aqui, nós vamos ter que transferir essas pessoas para outra região, ou seja, temos já refugiados do clima, né? A minha pergunta é, vai passar a ser cada vez mais comum esse tipo de situação? De áreas inteiras devastadas e as cidades terem que se mover para evitar novos desastres? Sim, eu até nem diria que isso é mais comum, eu diria que essa é a nossa realidade agora, né? E eu vou citar como um exemplo um estudo, a Agência Nacional de Águas fez uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui da qual eu participei, e a gente fez um estudo de qual vai ser o impacto das mudanças climáticas nos eventos extremos de cheias. E a gente identificou que aquele evento que aconteceria, por exemplo, uma vez a cada 1000 anos, na verdade vai acontecer uma vez a cada 100 anos, ele vai ser mais recorrente.
Então, já nessa etapa agora de reconstrução, que a gente está no Rio Grande do Sul, e isso tem que ser repensado para o resto do Brasil, o ideal é a gente adotar os nossos fatores de projeto de engenharia, por exemplo, a altura da ponte ou a área que eu posso ocupar da minha cidade, já considerando essa margem de segurança imposta, né, pela projeção da mudança climática. Então, não vou mais calcular uma área de segurança para uma vez a cada 100 anos, vou usar uma vez a cada 1000 anos, porque essa é a nova... desculpa, não vou usar uma vez a cada 1000 anos, vou usar uma vez a cada 100 anos, porque essa é a nova margem imposta pela mudança climática para nós. Tá? Então, não é só no futuro, é agora, a gente tem que tomar essa decisão de refazer a nossa infraestrutura e as novas infraestruturas serem construídas já considerando essa margem de segurança. Nós temos um sistema de monitoramento dos rios no Brasil adequado? Eu digo, um sistema que antecipe essas cheias, ou os nossos sistemas são falhos? Posso dizer com toda a segurança que os nossos sistemas são, infelizmente, insuficientes. A gente tem uma rede no Brasil que ela transmite dados, a gente está usando ela, inclusive, para fazer previsões aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, nesses dias, mas a gente tem sofrido muito, né? Tem dias que uma estação que é importante, que mede, por exemplo, o Rio Jacuí, em Rio Pardo, ela cai, para de funcionar e simplesmente ficamos sem dados. Então, as estações importantes, elas não têm réplicas, né? Não tem, assim, duas ao mesmo tempo medindo, caso uma falhe, a outra volte a funcionar. Tem locais que a gente não sabe simplesmente qual é a vazão, porque não tem estação com sensor automático transmitindo nesses dados. Vou dar um exemplo, a gente tem um rio chamado Vacacaí aqui, que tem muita chuva prevista para ele. Ele não tem o sensor automático transmitido, a gente está meio cego em relação ao que está acontecendo nele. Chuvas, né? A gente não tem uma informação de chuva bem distribuída, precisa, né? E soluções que me pareceriam simples, por exemplo, cada cidade tem um pluviômetro automático transmitindo a informação de hora em hora da chuva que está caindo, né? E quem é responsável por cuidar ali a segurança do pluviômetro seria a prefeitura ou a polícia, né? Ou um quartel da polícia, algo assim, seria onde ele fica instalado. Me parecem perfeitamente razoáveis, né? Então, a nossa densidade de informação, infelizmente, é muito pequena para a gente poder dar previsões precisas, né? A acurácia das nossas previsões, e aí eu posso me referir a todo o Brasil, né? Ela é limitada pelo pouco número de dados que a gente tem. Para encerrarmos, aquelas cidades que estão à margem de rios e que já sofreram desastre, mas que há muito tempo não sofrem, o senhor acha que seria prudente se antecipar a eles, inclusive adotando algumas dessas medidas que nós falamos de reordenamento do espaço urbano, transferência de algumas regiões, ou é um absurdo pensar nisso, ou já deveríamos antecipar e fazer? Já deveríamos antecipar e fazer, né? A gente tem a nossa Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que diz assim: as áreas de risco devem ser mapeadas, movimento de massa, inundação, outros riscos, e essas áreas não podem ser ocupadas, né? Assim, em termos do planejamento urbano, elas têm que ser ocupadas com equipamentos, infraestrutura urbana, que não sejam as pessoas morando que podem ser atingidas e perder suas vidas, por exemplo, no caso de um evento, né? Então, a gente tem que primeiro consolidar bem esses mapeamentos. E isso exige, né, um certo trabalho de levantamento de dados. Consolidar os levantamentos, próximo passo é nossos planos diretores de desenvolvimento urbano. Eles têm que bloquear o desenvolvimento urbano em direção ao risco. Isso tem que ser proibido. Aí, com essa etapa vencida, aí sim, de repente, a gente pode começar a pensar em eventuais realocações, populações em mais áreas de risco. Esse assunto é bem sensível da realocação, porque ele não depende só assim, tirar a pessoa, né? É a vida toda da pessoa ali. Então, ele é além da engenharia, né, digamos assim, e de fato, primeiro a gente tem que ter muita certeza assim, das áreas que são de risco, de fato, mapear, bloquear o desenvolvimento em direção ao risco e depois a gente começar a tratar esse assunto aí que é um pouquinho mais delicado. Mas o que a gente pode fazer ao mesmo tempo também é adensar a nossa própria rede de monitoramento, que nem eu falei, e vou dar um exemplo para vocês, por que eu às vezes insisto nisso, né? Se tu tem um medidor que fica rio acima da tua cidade, e esse medidor lá começa a dizer: o nível do rio está subindo a uma taxa de 10 centímetros por hora. Tu sabe que a água está subindo o rio acima, daqui a algumas horas essa subida vai chegar na tua cidade. Isso permite também uma antecipação. Então, um agente da Defesa Civil que está olhando ali o dado subindo
e ele sabe que daqui a 6 horas essa mesma subida vai chegar aqui, ele já consegue avisar toda a população e falar, pessoal, vai subir aqui também, vamos sair dessa área, vamos retirar nossas coisas, né? Não vamos ficar aqui. Olha aqui o dado que tá medido no rio acima, né? Realmente a gente tem que se proteger. E isso já é uma medida que diminui muito, né, os impactos causados pelas cheias e inundações. Professor Fernando Mainardi, muito obrigado pela entrevista. À disposição. Agradecemos também a você que nos acompanhou. Esta entrevista e todos os programas produzidos pela TV Senado você encontra lá no nosso site, senado.leg.br/TV, ou no nosso canal do YouTube. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre transporte, assistência social, energia renovável, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre. Aí ele me pediu uma sugestão. Eu digo, por que você não atende essas comunidades com energia solar? Eu achei que ele não ia fazer. Os caras fizeram. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Eu sempre vejo na educação ambiental um papel fundamental e estratégico. Primeiro, ela tem o papel de ser uma forma de educar, não é, bem diferenciada. Quando a gente lida com as crianças, a gente está educando. Quando a gente lida com os adultos, a gente está fazendo um processo de pós-educação. Eu acho que se nós conseguirmos um protagonismo dos tribunais de conta e implementar para valer a educação ambiental, eu acho que daqui a 30 anos nós teremos uma geração e uma sociedade brasileira mais preparada para enfrentar os desafios do século XXI. Estou aqui hoje para dizer em nome do Tribunal de Contas da União que nós estamos trabalhando com a tese da governança. Nós temos que liderar não somente aqui no Brasil, mas no planeta, uma política de desenvolvimento sustentável. Nós temos que avançar em relação à responsabilização, a políticas integradas e a responsabilização. Boas leis, bem construídas, que vão para uma gaveta, cumprir o rito de passagem da elaboração da lei e ela vai para a gaveta, ela não muda dentro da gaveta, ela não muda realidade nenhuma. E eu acredito que as unidades de conservação, elas são um dos melhores lugares para promover essa educação ambiental. Na verdade, as UCs, né, as áreas protegidas, elas têm um papel muito grande de aproximar a sociedade daquilo que estabelece, né, aquilo que são os objetivos da política de educação ambiental, que é chamar a atenção para a importância do meio ambiente, para chamar a atenção da importância dos recursos naturais. Agora é lei. Tem direito ao novo programa Bolsa Família as famílias cuja renda per capita seja igual ou inferior a R$ 218 mensais ou que estejam inscritas no CAD único. A família receberá R$ 142 para cada integrante. A família que tem menores de 7 anos terá direito a mais R$ 150 para cada criança. O Senado votou, agora é lei.
Bom dia, segunda-feira, 10 de junho, o Senado Notícias está no ar. Líderes partidários no Senado demonstraram preocupação com a medida provisória que prevê compensações para a queda de arrecadação causada pela desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia e dos municípios. Os senadores também anunciaram outras prioridades, como a discussão do projeto que regulamenta a inteligência artificial e um esforço concentrado para votar indicações de autoridades e embaixadores. A medida provisória estabelece ações para compensar a manutenção da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e de uma parte dos municípios do país até 2027. A MP limita o uso de créditos tributários com o PIS/COFINS para o financiamento da Seguridade Social. Na prática, aumenta indiretamente a carga tributária sobre setores da economia. Na reunião desta quinta-feira, os líderes pediram ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que busque, junto ao governo, alternativas para bancar a reoneração gradual da folha sem prejudicar outros setores da economia. Rodrigo Pacheco determinou a consultoria do Senado que fizesse um estudo elaborado para que a gente tivesse a exata noção desse impacto e, a partir desse impacto, tomar as medidas necessárias. A gente sabe que o setor produtivo brasileiro está hoje sacrificado. Nós temos hoje um sistema tributário que, inclusive, está sendo reformulado, porque deposita um peso muito forte sobre o ombro de quem produz no Brasil, e quem produz no Brasil não pode ser sacrificado. Você não pode resolver um problema gerando um problema muito maior. Agora, precisa conversar com o governo e eles têm que dar as alternativas, né? Você fazer a reoneração, mas onerar do outro lado com mais de 29 bi, que essa é a conta que o setor tem feito aí nessa primeira fase, é muito ruim. Na reunião, os líderes também definiram pautas prioritárias para as próximas semanas. Na terça-feira, dia 11, por exemplo, está marcada uma sessão temática em plenário para debater inteligência artificial. No dia 19, haverá esforço concentrado para sabatina e votação de autoridades. Entre os projetos que poderão avançar estão o Estatuto da Segurança Privada e o projeto que estabelece o marco legal das eólicas offshore. Nesta semana, a regulamentação da profissão de educação física, o uso da inteligência artificial e a implantação de uma rodovia binacional ligando o Brasil à Bolívia devem ser debatidos em audiências e sessão temática. Confira os destaques na agenda. Logo mais, às 14h está marcada a sessão não deliberativa no plenário do Senado, aquela dedicada a discursos dos senadores. E para as 9h de amanhã, está prevista reunião conjunta das comissões de Infraestrutura e de Relações Exteriores. Será uma audiência pública para debater a implantação da rodovia binacional Brasil-Bolívia. E às 10h desta terça está marcada a sessão de debates temáticos no plenário do Senado. Em foco, a regulamentação do uso da inteligência artificial no Brasil, em especial o projeto de lei que regulamenta o assunto. Às 10h de quarta-feira está prevista reunião na Comissão de Constituição e Justiça. Um dos itens na pauta é a proposta de emenda à Constituição que inclui as guardas municipais e os agentes de trânsito entre os órgãos que compõem a segurança pública. No mesmo horário, a Comissão de Esporte deve realizar audiência pública para discutir o projeto que regulamenta a profissão de educação física e cria os respectivos Conselho Federal e Conselhos Regionais de Educação Física. E às 10h desta quinta-feira está prevista audiência pública para discutir o desenvolvimento de sistemas de informações, transferência de dados e comunicação em rede entre os diversos órgãos envolvidos, principalmente os de segurança pública, e a disponibilização e divulgação na internet, nos diversos meios de comunicação e em outros meios, de informações que contenham dados básicos das pessoas desaparecidas, a fim de contribuir na avaliação, agora em 2024, da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. Será na Comissão de Segurança Pública.
que ainda não teve a oportunidade de viajar pelo Brasil por não ter recursos suficientes para pagar a hospedagem, pode ficar mais perto de fazer aquela tão sonhada viagem. É o que prevê um projeto que deve ser analisado esta semana em caráter de urgência no plenário do Senado. Aprovado na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, o projeto de lei reconhece a modalidade do turismo colaborativo. A proposta permite que hospedagem e alimentação possam ser pagos pelos hóspedes com a prestação de serviços sem vínculo empregatício. Esse modelo deve integrar ao setor milhares de estabelecimentos e, ao mesmo tempo, movimentar a economia local e acrescentar um grande número de novos viajantes pelo país afora. Sabe aquela dúvida sobre o horário de início e encerramento das hospedagens? Atualmente, o hóspede depende da resposta de cada estabelecimento para se organizar. No entanto, atualizações na Lei Geral do Turismo foram aprovadas na semana passada no Senado e vão definir horários e outros pontos importantes para o turismo brasileiro. A atualização da Lei Brasileira sobre Turismo deve mudar várias regras vigentes hoje no setor. Será autorizada, por exemplo, a hospedagem de crianças e adolescentes acompanhados apenas por um dos pais, ou ainda por responsável legal, por detentor da guarda ou parentes como avós, irmãos maiores de idade ou tios, desde que comprovado o parentesco. Também em relação a hospedagens, o projeto muda a duração da diária atual, de 24 horas. O novo horário será regulamentado pelo Ministério do Turismo, levando em consideração o tempo necessário para a higienização e arrumação dos quartos, além de outros procedimentos operacionais. O texto também reduz a quantidade de informações sobre os hóspedes que hotéis e pousadas devem enviar ao Ministério. A determinação é que sejam respeitadas a privacidade e a intimidade dos hóspedes. Um dos pontos considerados mais importantes pelo relator muda as regras de uso do Fundo Nacional de Aviação Civil. Os recursos poderão ser empregados na compra de querosene de aviação em aeroportos da Amazônia Legal. O Fundo Nacional de Aviação Civil, o FENAC, está aqui autorizado a que parte desse fundo seja utilizado para o subsídio da compra do querosene que haver para aquelas rotas que são menos procuradas, portanto inviáveis que sejam colocadas à disposição pelas companhias aéreas. Com isso aqui, abre uma grande possibilidade, um grande rol a todos os estados da Amazônia Legal para que surjam novos voos para conectar melhor essa população. O fundo também servir, presidente, de garantia para a tomada de financiamentos de novas aeronaves que possam ser adquiridas pelas companhias aéreas. O texto também acrescenta na legislação o Mapa Brasileiro do Turismo, que identifica os municípios turísticos do país para a distribuição de recursos. E uma coisa que me agrada muito, para concluir, é que essa legislação desburocratiza a criação de novas áreas especiais de interesse turístico. É uma legislação que existe desde a década de 40 e sequer uma área especial de interesse turístico foi criada no Brasil até hoje. E com a nova redação nós passamos essa possibilidade, essa legitimidade aos estados e municípios que vão poder delimitar aquelas áreas onde haverá um investimento potencial e menos burocratizado para a realização de grandes empreendimentos em seus territórios. Serviços turísticos divulgados na internet terão que ser cadastrados no Ministério do Turismo para evitar golpes. Agências de turismo ficam isentas de responsabilidade solidária em relação a serviços de terceiros, quando a culpa for exclusiva do fornecedor ou no caso de falência dele. O conceito de prestador de serviço turístico será ampliado. Produtores rurais e agricultores familiares poderão ser cadastrados como prestadores e autorizados a comercializar a produção. Tripulantes de cruzeiros em navios com bandeira estrangeira serão geridos pela Convenção de Trabalho Marítimo da OIT, o que dará segurança ao setor para evitar passivos trabalhistas no Brasil. Outra alteração importante será no Código Brasileiro de Aeronáutica. Fica proibida a indenização por danos morais presumidos. Para ser indenizado pelo cancelamento de um voo, o passageiro terá que comprovar os prejuízos causados. Como o texto foi alterado no Senado, terá que voltar para nova análise da Câmara dos Deputados.
De amanhã até quinta-feira, na sede da ONU em Nova York, vai acontecer a 17ª Conferência da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Representante do Senado e com toda uma história no movimento que envolve 194 países, a senadora Mara Gabrilli concorre a uma cadeira de perito independente no Comitê das Nações Unidas. Eles somam milhões de brasileiros. No dia a dia, enfrentam o preconceito e a discriminação. Pouco a pouco, vão ampliando os acessos e conquistando os espaços. A luta pelos direitos das pessoas com deficiência não pode parar. Autora da Lei Brasileira de Inclusão, a senadora Mara Gabrilli introduziu o marco legal no país em conformidade com a regulamentação das Nações Unidas. De 11 a 13 de junho, acontece na sede da ONU a 17ª Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Em 2018, numa conquista inédita para o Brasil, a senadora Mara Gabrilli foi eleita para integrar o Comitê de Peritos das Nações Unidas. Agora, em Nova York, ela disputa novamente uma vaga nesse seleto grupo de especialistas. A conferência desse ano ela vai tratar de temas muito relevantes para o Brasil e para outros tantos países que precisam refletir sobre como aprimorar as políticas de inclusão. E esse ano ainda tem algo muito especial, porque além de estar representando o Senado nessas discussões, eu também participo da eleição como candidata, para o cargo de perito independente do Comitê da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o CRPD. Esse cargo que é voluntário, não é remunerado, sem custo algum para os cofres públicos brasileiros. E é algo que muito me orgulha, porque a causa da inclusão ela não é somente um trabalho, ela é uma missão de trabalho, é uma missão de vida para mim. Arte no Caos é o novo documentário produzido pela TV Senado que conta a trajetória do processo de produção da obra de arte feita pelo artista plástico Vicky Muniz, com destroços do atentado de 8 de janeiro no Senado Federal. A pré-estreia foi na quinta-feira em um cinema aqui em Brasília. Pedaços de vidro quebrado, restos de carpete danificado, cartuchos de bala usada. Os rastros da destruição causados pelo atentado de 8 de janeiro de 2023 nas sedes dos poderes da República foram ressignificados por meio da arte. O responsável pela transformação, o artista plástico brasileiro, consagrado internacionalmente, Vicky Muniz. Eu lembro, talvez com um pouco de nostalgia, de um tempo que a gente acreditava no futuro, É interessante isso, a nossa concepção, nossa ideia de futuro também tem mudado com o passar do tempo. E aquela paisagem sólida, aquelas construções futuristas que o Niemeyer imaginou, aquilo para mim, eu não consigo pensar em outra coisa. Eu optei por uma imagem que fosse uma coisa pacífica, familiar, conciliatória, que as pessoas pudessem ver aquele cartão postal. A obra de Vicky, batizada como 8 de janeiro, reconstrói a imagem do Congresso Nacional cercado por nuvens. Como matéria-prima, os próprios destroços da invasão ao Senado Federal. Depois de montado, o mosaico foi fotografado e, em seguida, desfeito. Uma marca registrada do artista. Mas todo o processo de produção foi filmado. O recolhimento dos cacos no parlamento, o envio do material para o ateliê do artista no Rio de Janeiro, a impressão final do painel em São Paulo. O resultado desses registros foi o lançamento do documentário Arte no Caos, da TV Senado. A pré-estreia aconteceu no Cine Brasília, sob o olhar atento do público e, em especial, de quem testemunhou o evento. Em 24 anos de profissão, eu nunca vi nada igual, entendeu? Aquilo dali. Eu acho que é uma coisa, quem viveu aquilo dali. O filme é, inclusive, muito didático. Excelente. Achei ótimo. Eles conseguiram passar a ideia, realmente, de como é que foi estar lá. Mas, mais do que isso, eles conseguiram mostrar para todo mundo, assim, pelo menos eu consegui absorver dessa forma, que foi muito mais grave do que pareceu. Com direção e edição de Jimmy Figueiredo,
O documentário foi produzido para que a história possa ser revisitada, ampliando as reflexões sobre o momento sombrio de tentativa de ataque às instituições que representam a própria democracia. A gente documenta o processo mesmo de criação, né? Porque eu acho que é até uma coisa muito difícil para o artista, porque, enfim, ok, vou fazer uma obra com os destroços, mas o que fazer, como fazer, né? Então é legal a gente ver como ele trabalhou o vidro, que é um elemento cortante, é um elemento que fere as pessoas, inclusive as pessoas que estão trabalhando na obra também, né? E que tem a ver com o acontecimento em si, né? Com os atos antidemocráticos, né? Com o vandalismo. Então, eu acho que o filme faz uma ponte entre o processo de construção da obra e o processo de construção e reconstrução democrática também. A obra doada pelo artista, fixada no Salão Azul do Senado, bem próximo à entrada do plenário, expõe e preserva as marcas, as cicatrizes da destruição e ecoa o potencial de reconstrução, de fortalecimento do Estado Democrático de Direito. A ideia é superar, mas nunca esquecer. A gente vê a importância de informar bem, com credibilidade, porque além da história que é contada aqui, que traz a trajetória, né, do 8 de janeiro de 2023, a gente tem a estreia na TV Senado no Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. E a gente sabe que boa parte dos ataques que aconteceram no dia 8 de janeiro vieram por conta da desinformação. Então a gente precisa levar a informação de todas as formas, para todas as pessoas, para que elas possam tirar conclusões com base na verdade e com pluralidade de informação. A imprensa é uma forma de levar e o filme também é. Fazer do entretenimento uma informação é fazer com que as pessoas tenham mais formas de refletir sobre aquele momento. Voltamos a falar agora sobre a regulamentação da inteligência artificial. O repórter Tiago Tibúcio tem novidades. Bom dia, Tiago. Bom dia, André. É isso mesmo. Há uma grande expectativa de que esse projeto de lei 2338 de 2023 possa ser até mesmo analisado esta semana aqui no plenário do Senado. Mas antes, ele precisa ser analisado pelos senadores. E na sexta-feira, o relator do projeto, senador Eduardo Gomes, apresentou um novo parecer ao texto. Só lembrando, o texto inicial foi protocolado aqui no Senado pelo senador, presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco, e foi elaborado por uma comissão de juristas especialistas no assunto que, então, entregou ao Senado esse anteprojeto. O senador Rodrigo Pacheco, então, protocolou e, desde então, Eduardo Gomes, que é o relator dessa matéria, tem escutado senadores, recolhido aí opiniões, impressões e, na última sexta-feira, então, ele realmente ofereceu seu parecer final para essa matéria. Ele aproveitou e incorporou outros 9 projetos de lei que tinham sido apresentados aqui no Senado, também tratando de temas correlatos à inteligência artificial, e ofereceu um substitutivo, isto é, um novo texto. Mas, nas linhas gerais, ele mantém o trabalho feito pela Comissão de Juristas, ou seja, a regulamentação da inteligência artificial no Brasil vai ter uma abordagem baseada em direitos e também cuidado com os riscos que essa tecnologia pode oferecer à sociedade. Por exemplo, estão vedados aí a implantação de sistemas de inteligência artificial generativa que possam trazer aí problemas para a população no que tange o instigamento, por exemplo, ao suicídio, à automutilação, aos riscos à saúde, ao meio ambiente. Sabemos que essas tecnologias, quando possuem um viés, podem gerar certas influências nas pessoas. O relator também está preocupado com as chamadas notícias falsas, os algoritmos que na internet acabam também reduzindo o acesso das pessoas à pluralidade das informações. Há também uma vedação a um dispositivo que trata sobre a avaliação do endividamento para saber se as pessoas podem ou não contrair dívidas. Há uma vedação nesse sentido e também em relação à identificação biométrica, sobretudo nos casos aí do dia a dia, onde as pessoas passam pelas ruas e vão sendo identificadas. O relatório diz que isso não será possível, apenas em casos
autorizados pela Justiça para a instrução de inquéritos policiais, para investigações, enfim, apenas na seara policial. Estão vedadas também inteligências artificiais que possam criar armas autônomas, enfim, uma série de sugestões que estão dispostas nesse novo parecer do senador Eduardo Gomes e que, com certeza, vão ser analisadas na sessão de debates temáticos marcada para amanhã, a partir das 10 horas da manhã aqui no plenário do Senado. E depois, então, os senadores vão decidir aí, junto com as lideranças, qual é o momento propício para a votação deste texto, que, reforço, no momento ele está na comissão temporária criada pelo Senado para discutir a inteligência artificial, mas agora sim já com um parecer, e há 2 semanas havia uma perspectiva de que no dia 12, isto é, na próxima quarta-feira, ele pudesse ser votado, inclusive, na pauta do plenário do Senado. Ainda não há essa informação, nem essa inscrição do projeto para votação na pauta oficial do Senado, se consultar nesse momento, mas sim, esta semana esse vai ser um assunto bastante tratado aqui no Senado. Sendo aprovado aqui no Senado, o projeto então é encaminhado à Câmara dos Deputados. André, essas são as atualizações sobre a regulamentação da inteligência artificial no Brasil, tema importante do Senado desta semana. Volto com você. Obrigado, Tiago. Valeu. O repórter Tiago Tiburcio falando ao vivo do Salão Azul, tendo ao fundo o quadro do artista plástico Vicky Muniz, de que falamos há pouco. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre transporte, assistência social, energia renovável, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre. Aí ele me pediu uma sugestão. Eu digo, por que você não atende essas comunidades com energia solar? Eu achei que ele não ia fazer. Os caras fizeram. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite. Aqui, na TV Senado. A história do setor saneamento no Brasil, que é lastimável, ela é absolutamente visível nos rios. Não é o Rio Carioca especial, não. Qualquer um é igualzinho. Porque ele conta a mesma história que qualquer outro rio. Pega o Rio Iguaçu, mesma coisa. Abasteceu a cidade. Aí virou uma cloaca. Ah, não dá mais para tratar. Então, vamos pegar água lá longe. Agora pegamos no Guandu. Está todo poluído. Qualquer dia não pegar água no Amazonas. O ator principal dessa novela é esgoto, que é que mata os rios. Metade dos lares brasileiros não tem rede. Aí vem, mas tem fossa. A fossa não entope. Quando enche, ela cai na água pluvial. E a água pluvial cai no Rio Carioca. E todos os rios. Por isso que o Rio Carioca morreu logo. Agora é lei. Mulheres com implante mamário colocado em razão de tratamento de câncer têm direito à troca em hospitais privados ou pelo SUS sempre que houver complicações ou efeitos adversos. A mulher que sofre mutilação total ou parcial de mama em razão do tratamento de câncer também tem direito a acompanhamento psicológico e multidisciplinar. O Senado votou, agora é lei. Eu sempre vejo na educação ambiental um papel fundamental e estratégico. Primeiro, ela tem o papel de ser uma forma de educar, não é? Bem diferenciada. Quando a gente lida com as crianças, a gente está educando. Quando a gente lida com os adultos, a gente está fazendo um processo de pós-educação. Eu acho que se nós conseguirmos um protagonismo dos tribunais de conta e implementar para valer a educação ambiental, acho que daqui a 30 anos nós teremos uma geração e uma sociedade brasileira
mais preparada para enfrentar os desafios do século XXI. Estou aqui hoje para dizer, em nome do Tribunal de Contas da União, que nós estamos trabalhando com a tese da governança. Nós temos que liderar, não somente aqui no Brasil, mas no planeta, uma política de desenvolvimento sustentável. Nós temos que avançar em relação à responsabilização, a políticas integradas e a responsabilização. Boas leis, bem construídas, que vão para uma gaveta, cumprir o rito de passagem da elaboração da lei e ela vai para a gaveta, ela não muda dentro da gaveta, ela não muda realidade nenhuma. E eu acredito que as unidades de conservação, elas são um dos melhores lugares para promover essa educação ambiental. Na verdade, as UCs, as áreas protegidas, elas têm um papel muito grande de aproximar a sociedade daquilo que estabelece, aquilo que são os objetivos da política de educação ambiental, que é chamar a atenção para a importância do meio ambiente, para chamar a atenção da importância dos recursos naturais. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. O Senado brasileiro foi criado pela Constituição de 1824, mas havia um problema. Em que lugar os senadores iriam se reunir? Pensando nisso, Dom Pedro I decide comprar o Palácio Conde dos Arcos e reformá-lo para abrigar o poder legislativo. Só 2 anos depois, em 1826, aconteceria a primeira sessão oficial do Senado. Depois de quase 100 anos, os senadores ganhariam uma nova casa, o Palácio Monroe. Construído originalmente para a Exposição Universal de 1904 nos Estados Unidos, o prédio, todo feito em estrutura metálica desmontável, foi transferido num navio para o Rio de Janeiro e remontado no local mais nobre da cidade. O Monroe acabou se tornando um cartão postal do Rio e uma referência histórica de um período político bastante conturbado. Em 1960, com a inauguração de Brasília, o Senado passou a ter um novo endereço. A cúpula côncava de Oscar Niemeyer trouxe ousadia e modernidade à tradição democrática, sugerindo ponderação e equilíbrio em suas formas. Mas nem tudo são flores. Se o Palácio Conde dos Arcos hoje é a Faculdade Nacional de Direito, o Palácio Monroe foi quase apagado da nossa memória quando o ex-presidente Ernesto Geisel mandou demolir o prédio para construir um chafariz e um estacionamento subterrâneo. Objetos históricos foram perdidos ou vendidos pela empresa demolidora, mas a memória ainda permanece nos resquícios preservados pelo Senado.
Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presente sessão de debates temáticos foi convocada em atendimento ao requerimento número 305 de 2024, de autoria desta presidência e de outros senadores, e aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a receber os seguintes convidados, a fim de debater as oportunidades para o Brasil na presidência do G20, com foco em bioeconomia, na transformação ecológica. Os convidados presentes, a senhora ministra Marina Silva, ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudanças do Clima. O senhor Rafael Dubê, secretário executivo adjunto do Ministério da Fazenda. O senhor embaixador Maurílio, secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores. O senhor embaixador André Corrêa do Lago, secretário do Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores. E o senhor João Paulo Capobianco, secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima. A presidência informa ao plenário que serão adotados os seguintes procedimentos para o andamento dessa sessão. Será inicialmente dada a palavra aos convidados por 10 minutos. Após, será aberta a fase de interpelação dos senadores inscritos, dispondo para cada senador 5 minutos para suas perguntas. Antes de iniciarmos os debates, a presidência dessa sessão informa que nesta sexta-feira, 7 de junho, Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, a TV Senado estreia o documentário Arte no Caos. A produção acompanha a trajetória dos destroços do ataque às sedes dos 3 poderes em Brasília em 2023, até tomar forma na obra idealizada pelo artista plástico Vicky Muniz, e que hoje está exposta na entrada deste plenário. Assim como faz a imprensa ao defender a liberdade de expressão em defesa da democracia, o documentário reforça a mensagem que precisamos superar, claro, mas nunca esquecer. Dirigido e editado por Jimmy Figueiredo, servidor do Senado Federal, todo o processo de criação da obra foi documentado, desde o recolhimento dos cacos em Brasília, passando pelo envio ao ateliê do artista no Rio de Janeiro, pela impressão da foto em São Paulo, até a instalação e inauguração no Salão Azul. Vicky Muniz expõe e preserva as cicatrizes do atentado, dando novo significado ao que foi destruído. O filme ecoa esse propósito, ampliando o alcance das nossas reflexões. Convido agora as senhoras e os senhores presentes e os nossos espectadores da TV Senado a assistirem o trailer o trailer do documentário Arte no Caos. Esse lugar, ele existe para diálogo. Esse é um lugar de discussão. Quando você destrói um lugar desse, é tão simbólico, é você dizer que você não quer mais discutir, você não quer mais conversar. Cicatriz é bom. Eu optei por uma imagem que fosse uma coisa pacífica, familiar, conciliatória, que as pessoas pudessem ver aquele cartão postal. E dos resquícios e dos resíduos de atos antidemocráticos, uma belíssima obra de arte estará aqui nesse prédio, eternizada como um símbolo de resistência democrática. A história está escrita, a gente simplesmente tem que cuidar para que essa história possa ser revisitada e a gente possa aprender com ela.
Parabenizar o artista Vicky Muniz e o nosso servidor aqui, o Jimmy Figueiredo, pelo documentário. E cabe ainda ressaltar que a trajetória da obra 8 de janeiro de 2023 também está registrada num catálogo produzido pela Agência Senado e intitulado Cicatrizes. Eu vou mostrar aqui para todos vocês, né, para todos que nos acompanham. A publicação reúne mais de 100 fotos, além de textos sobre as diversas etapas da criação do painel, trechos de entrevistas com Vicky Muniz e uma biografia do artista. Parabéns a todos os envolvidos. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e todos que nos acompanham pelos canais de comunicação do Senado Federal, a realização dessa sessão temática na Semana do Meio Ambiente, que por sinal foi ontem, né, ministra? 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, no início do Junho Verde, no Senado Federal, é motivo de satisfação para a Comissão de Meio Ambiente desta Casa. Debater as oportunidades para o Brasil na presidência dos G20, com foco especial nas questões ambientais, é uma iniciativa oportuna e sintonizada com a realidade que vivemos. A cessão do Brasil à presidência dos G20 é um marco significativo, não apenas para o nosso país, mas também para toda a América Latina. Como uma das maiores economias do mundo e uma potência regional, o Brasil assume um papel de liderança em um dos fóruns mais importantes para a cooperação econômica global. Trata-se de liderar um grupo formado por 19 países dos 5 continentes, mais a recém-admitida União Africana e a União Europeia, que juntos correspondem a cerca de 85% do PIB mundial e 75% do comércio internacional. Como presidente do G20, o Brasil enfrenta uma série de desafios e oportunidades. Em um momento em que o mundo enfrenta crises econômicas, sociais e ambientais, o país tem a chance de promover políticas que incentivem o crescimento sustentável, a inclusão social e a estabilidade financeira no mundo. Nesse contexto, celebro de forma enfática os temas elencados pelo governo brasileiro como prioritários para a sua presidência do bloco: combate à fome, à pobreza e à desigualdade, desenvolvimento sustentável e reforma da governança global. Todos assuntos de suma importância para o futuro da humanidade. Reformar a governança global é um imperativo na busca por um mundo mais equilibrado que reflita a conjuntura geopolítica atual e não mais aquela pós-Segunda Guerra. É impensável que regiões como a América do Sul e a África sejam tão subrepresentadas no plano decisório mundial. Combater a fome, a pobreza e as desigualdades no mundo, por sua vez, é uma missão humanitária, um dever ético e moral que, em pleno século XXI, não pode ser mais negligenciado. Promover o desenvolvimento sustentável é atentar para o futuro do planeta e da própria humanidade e garantir a continuidade das gerações futuras. O G20, eu peço até desculpa para todos vocês. Eu estou com dificuldade de respirar, acho que todos notaram que eu estou um pouco resfriada, já pedindo desculpas, e vou tentar aqui respirar e ler, que eu estou meio que me embolando um pouquinho. O G20 conta com 15 grupos de trabalho, 2 forças-tarefas e uma iniciativa além da trilha de próprias finanças. As pautas ambientais permeiam de forma transversal os trabalhos do G20 sob a presidência do país, mais especialmente no Grupo de Trabalho de Sustentabilidade Ambiental e Climática, na Força-Tarefa de Mobilização Global contra a Mudança do Clima e na Iniciativa de Bioeconomia, além de outras, como o Grupo de Trabalho de Finanças Sustentáveis e o Grupo de Redução de Riscos de Desastres. Na presidência do G20, o Brasil tem a possibilidade de aproveitar esses processos e explorá-lo como oportunidade para promover o país e suas potencialidades,
sendo um grande provedor de serviços ecossistêmicos ao mundo e acelerar um processo de transformação para a economia de baixo carbono, gerando renda e investimentos, em especial para as populações locais mais vulneráveis. Hoje vivemos um momento crítico no estado do Rio Grande do Sul. O povo gaúcho está há mais de 30 dias vivendo um verdadeiro cenário de guerra, sem previsão para voltar à normalidade. Esse cenário de emergência climática evidencia a urgência de ações concretas e efetivas para garantir a segurança climática da nossa população. Hoje, são as irmãs e os irmãos do Sul que precisam da nossa ajuda. Mas tivemos situações gravíssimas em outras localidades, como em São Sebastião, como o sul da Bahia e como a região norte. E agora também nós estamos vendo as queimadas, né, no Mato Grosso, que insistem desde domingo agora, um incêndio de grandes proporções. E também que sofre, né, a região norte com as secas e as cheias. A cada dia que passa, mais vidas são colocadas em risco, reforçando a necessidade de uma resposta robusta e principalmente coordenada. Nesse cenário, queridos colegas, o papel do parlamento é essencial quando tratamos da construção de um arcabouço legislativo que assegure a proteção e resiliência de nosso país diante das mudanças climáticas. A aprovação de normas que visem a mitigação e adaptação aos impactos climáticos é vital para a segurança do nosso povo. Precisamos de políticas públicas que não apenas respondam às emergências atuais, mas que também previnam futuras crises climáticas, assegurando uma transição justa e sustentável para uma economia de baixo carbono. No cenário internacional, o Brasil tem desempenhado um papel de liderança na pauta ambiental e climática global. Sob nossa presidência no G20, temos a oportunidade de influenciar positivamente as maiores economias do mundo. Nossa liderança deve ser um exemplo de como aliar crescimento econômico com sustentabilidade ambiental. A sessão temática requerida hoje tem o objetivo de promover esse debate crucial entre os poderes executivo e legislativo e de apresentar à sociedade as oportunidades que o Brasil tem ao conduzir esse processo. Juntos, podemos consolidar o papel do nosso país como um grande provedor de soluções ambientais e climáticas, impulsionando um futuro mais sustentável e resiliente para todos. Que façamos mais e melhor pelo presente e pelo futuro do nosso povo, dos que estão aqui e daqueles que ainda estão por vir. Muito obrigada. Vou citar a presença de algumas autoridades, a senhora secretária adjunta do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável da Presidência da República, Raimunda Monteiro, o senhor presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais, o IBAMA, o senhor deputado Rodrigo Agostinho, o senhor presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, Mauro Pires, a senhora conselheira da Embaixada da Alemanha, Friederike Seibel, o senhor adido do Meio Ambiente, da Ciência e Tecnologia e Saúde da Embaixada dos Estados Unidos, Andrew Rose, e a senhora assessora do Meio Ambiente da Embaixada dos Estados Unidos, Daniela Mota. Senhora coordenadora de Assuntos Estratégicos da Fundação Amazônia Sustentável, Juliane Menezes, a senhora secretária nacional de Bioeconomia do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, Karina Pimenta. E, por fim, o senhor diretor executivo de Tecnologia em Soluções Ambientais Zero CO2, Luiz Paraíso. Sejam todos muito bem-vindos. Eu concedo nesse momento a palavra aos convidados e vou passar para a nossa primeira expositora, a ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, a senhora ministra Marina Silva, por 10 minutos. Seja bem-vinda, ministra. Bom dia a todos, a todas. Primeiro, eu quero dizer da minha alegria de retornar a essa casa, onde ontem tivemos aqui uma sessão solene, que foi também por iniciativa da senadora Leila
juntamente com o senador Flávio Arnes, e ali estávamos tratando da questão dos 25 anos da educação ambiental. Na oportunidade, foi dito que, de fato, a senhora estava com esse grave problema aí de talvez um resfriado, mas dizer, senadora, que estou muito feliz com essa iniciativa de fazer esse debate sobre a presidência do Brasil à frente do G20, das contribuições que nós podemos trazer a partir daí em benefício do nosso país e da agenda multilateral global. Então, eu a cumprimento, agradeço e quero cumprimentar de um modo especial também o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, meu companheiro de jornada, João Paulo Capobianco, o senhor secretário executivo adjunto do Ministério da Fazenda, Rafael Dubé. Nós abrasileiramos aqui o sobrenome complexo do Dubé, enfim, e eu brincava ainda há pouco, né, que aqui nós conseguimos uma conformação rochosa de A, B e C. Rafael Dubé, né, o João Paulo Capobianco e o André Corrêa do Lago, então fica A, B e C. Cumprimentando já também o parceiro de jornada também do governo, mas do Ministério de Relações Exteriores, André Corrêa do Lago, que assume no Ministério de Relações Exteriores a Secretaria de Clima, Energia, Meio Ambiente do Ministério, e o senhor secretário de Assuntos Econômicos Financeiros do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Maurício Carvalho Lira, que está com essa incumbência de nos ajudar a colocar esse G20 nos melhores trilhos possíveis. Eu queria falar algumas questões. Acho que essa é uma oportunidade muito grande para que nessa casa, né, da sociedade brasileira, que representa aqui a polifonia democrática e tudo aquilo que o parlamento deve representar, poder fazer a discussão sobre questões tão relevantes que o Brasil decidiu, né, colocar como temas, a maior parte deles transversais, à frente do G20. Estou muito feliz de ter aqui a participação do Mauro Pires, do ICMBio, do meu companheiro também do IBAMA, Rodrigo Agostinho, da secretária de Bioeconomia, Karina Pimenta, toda a equipe do Ministério que se faz presente aqui. Ontem foi o Dia do Meio Ambiente, tivemos ali vários atos, como disse a senadora Leila, 2 deles muito significativos, senadora, que foi a criação de 2 unidades de conservação, né? Uma que protege o patrimônio espeleológico do Brasil, mas no estado da Bahia, as cavernas de São Desidério, e a outra unidade de conservação no estado do Amazônia, no município de Itacoatiara, que protege o sauim de coleira, uma espécie ameaçada de extinção e que agora terá, de forma definitiva, cerca de 15 mil hectares de floresta para proteger. Se fosse 15 milhões, hein? 15 milhões é o estado do Acre inteiro, sabe? Também está aqui da Assessoria Internacional, Rafael, do Ministério do Meio Ambiente. Acho que uma coisa importante para a gente tratar aqui é que a presidência do Brasil à frente do G20 é uma grande oportunidade para que o país possa exercer o seu protagonismo global e reverter esse protagonismo e liderança em benefício da população brasileira, dos nossos interesses econômicos, mas, sobretudo, a oportunidade de alavancar alguns temas e aterrissar alguns temas na agenda das 20 maiores economias do mundo. Essa oportunidade tem sido trabalhada de forma ali muito próxima entre o Ministério do Meio Ambiente, né, nós que ficamos ali no suporte mais direto, Ministério de Relações Exteriores, Ministério da Fazenda, mas é ali um verdadeiro
enfim, compêndio de ministérios trabalhando e temos feito um esforço muito grande de fazer com que o tema da sustentabilidade, senadora, ele esteja colocado de forma transversal. E não só em relação a temas ligados à sustentabilidade, mas talvez o grande armagedom de todos nós é a questão da mudança climática. Por isso que colocar o tema ambiental na agenda do G20 já se constitui uma grande inovação. Outra inovação dessa liderança brasileira do presidente Lula é o tema social, a questão do combate à desigualdade social como um tema transversal, inclusive possibilitando um debate muito oportuno colocado pelo ministro Fernando Haddad em relação à tributação dos super ricos, para combater desigualdade e para fazer com que a gente faça o enfrentamento da mudança do clima. Esse debate ganhou digamos assim, uma qualidade muito grande, porque até então a gente debatia como taxar as grandes fortunas. E essa taxação era feita país a país, uns faziam, outros não faziam, de sorte que os donos de grandes fortunas sempre podiam migrar para outras praças. Agora, a arquitetura que está sendo proposta e debatida no G20 trata-se de uma taxação global. Portanto, usando aqui uma linguagem bem nordestina e do norte, você não terá para onde espirrar e vai ter que fazer o financiamento do que é necessário e estratégico, sobretudo porque nós passamos os últimos 4 a 3 séculos transformando, senadora, natureza em dinheiro, natureza em roupa, natureza em energia, natureza em remédio, natureza em tantas coisas. E isso tem sido muito bom. O problema é que para fazer tantas coisas nós precisamos de muita energia. E nós encontramos uma fonte muito fácil de energia, carvão, petróleo e gás. E isso consegue dar suprimento de energia para produzir alimento e tudo mais para quase 10 bilhões de seres humanos. Agora, temos aí um efeito secundário, que já virou um efeito primário, direto, que é a emissão de CO2 levou à mudança do clima. E ela traz problemas para tudo que criamos. Está prejudicando nossos sistemas de geração de energia, está prejudicando nossos sistemas de produção de alimento, está prejudicando nossos sistemas sociais, econômicos e até pode ser, com certeza, uma ameaça à nossa paz. Porque se tivermos uma crise de alimento, isso leva à inflação. Se tivermos uma crise de inflação, isso leva a desequilíbrios econômicos globais e também pode levar a convulsões sociais. Eu não gostaria de estar falando isso na Semana do Meio Ambiente. Deveríamos estar aqui celebrando, mas o que eu quero dizer é que nós vamos ter que usar parte desse dinheiro para restaurar o que nós destruímos da natureza, usar parte desse dinheiro para fazer com que o que ainda existe seja preservado e que a gente possa também preservar e respeitar a natureza humana, combatendo as desigualdades sociais. Uma outra coisa importante que eu gostaria de destacar aqui é o fato de que o Ministério do Meio Ambiente, ele lidera o grupo de trabalho sobre sustentabilidade em colaboração e colabora com a força-tarefa sobre a questão da mudança do clima. O tema que eu falei que é transversal. A mudança climática é um grande desafio, como estava falando anteriormente. Só para se ter uma ideia, nós tivemos um prejuízo anual, nós temos algo em torno de 10 bilhões de prejuízo em função dos eventos climáticos extremos, mas
em que pese tudo isso, é também uma oportunidade, sobretudo a oportunidade de criarmos um novo ciclo de prosperidade. A humanidade tem essa capacidade, né? Eu sempre repito as palavras da Hannah Arendt, que ela diz que o homem, ainda que morra, não nasceu para morrer, nasceu para começar. E é sempre possível a gente começar, mesmo em situação muito adversa. Então, a mudança do clima é também a grande oportunidade de criarmos um novo ciclo de prosperidade. Um novo ciclo de prosperidade que possa ser capaz de um modelo sustentável de desenvolvimento. E a sustentabilidade está no DNA do Brasil. Nós temos a maior floresta tropical do mundo, nós temos uma quantidade de recursos hídricos, temos diversidade cultural, nós temos florestas que prestam serviços ecossistêmicos, mas também podem ser a base do nosso desenvolvimento sustentável a partir de manejo florestal. Nós temos uma grande quantidade, né, de fibras, de oleaginosas, nós temos uma grande quantidade de produtos engenheirados pela natureza que pode ser grandes soluções, né? Inclusive temos um termo que fala de soluções baseadas na natureza. Ainda temos oportunidades econômicas em relação a melhorar, né, a partir dessas vantagens comparativas que temos, por sermos uma potência ambiental ou por sermos gigantes pela própria natureza, né, Capobianco, que é biólogo, né, nós temos uma grande oportunidade, porque isso é uma vantagem para o Brasil em termos da sua imagem, é uma vantagem para o Brasil em termos das suas possibilidades, porque é um país que pode associar seus produtos à biodiversidade, pode associar seus produtos à preservação da natureza, ele tem uma vantagem comparativa nesse mundo em que cada vez mais a gente vai precisar, mais do que produtos com valor nutricional, mais do que produtos com apresentação estética, vamos precisar de produtos que tenham valor ético, valor social, cultural e ambiental. Nós podemos já constatar que isso é uma oportunidade para novos mercados, inclusive quando a gente faz uma associação com o mercado de crédito de carbono, né, ele movimenta algo em torno já, né, de 500 bilhões de reais. E isso é uma vantagem que nós estamos trabalhando, inclusive aqui nesse Senado. Quero parabenizar a nossa senadora Leila pelo trabalho que tem feito à frente da relatoria da lei do PL, né, que faz a regulação do mercado de carbono. Temos contribuído, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Fazenda, todos nós trabalhando juntos, e eu espero que a gente possa dar uma grande contribuição para que essa seja mais uma oportunidade de geração de emprego, de renda e de receita. Ontem mesmo nós fizemos uma mudança na lei de concessão de florestas públicas para permitir que os créditos de carbono possam ser também transacionados quando se faz a concessão, seja para manejo, seja, sobretudo, para restauração. Então, estamos avançando muito nessa agenda. Queria colocar ainda que nós temos a liderança, o Ministério do Meio Ambiente, na agenda de bioeconomia. Nossa secretária Karina, juntamente com o Ministério de Relações Exteriores, com o MEDIC, tem feito um esforço muito grande. Ontem, inclusive, nós já tivemos ali o decreto para a política de bioeconomia, para pensar no programa de bioeconomia, trabalhando conceitos de bioeconomia que possibilitem, né, o uso sustentável da biodiversidade, com valorização das comunidades tradicionais, com soluções baseadas na natureza e tantas outras coisas. E ainda estamos participando de grupos de trabalho que tratam de questões de adaptação, sobretudo no contexto do que está acontecendo no Brasil. Isso é fundamental, né? E eu queria só dizer que a agenda de adaptação, diferentemente da agenda de mitigação, é praticamente uma agenda solitária, porque todos estão interessados em se ajudar, ainda que
de forma não suficiente na agenda de mitigação, porque reduzir a emissão de CO2 é bom para todo mundo em função dos problemas que já temos. Mas as consequências da mudança do clima, os eventos climáticos extremos, eles não contam com a mesma solidariedade. Então, quando acontece o que acontece no Rio Grande do Sul, somos nós tentando fazer o socorro humanitário imediato e a reconstrução, porque essa agenda de adaptação não conta com a necessária colaboração e vamos precisar cada vez mais. Indo para o Rio Grande do Sul, vendo tudo o que está acontecendo lá, eu fiquei pensando naquela frase famosa do sociólogo alemão, pensar global e agir local, que ficou popularizada na Rio 92, e eu pensei, nós estamos vivendo uma inversão perversa. Como a gente não fez o dever de casa há 30 anos atrás, de criar os meios para fazermos localmente as mudanças que precisavam ser feitas, nós agora estamos tendo que nacionalizar o problema local. E se ele não for nacionalizado, não tem como ser resolvido. Os municípios do Rio Grande do Sul não têm como resolver o seu próprio problema. Santa Maria, o município lá de Faxinal, eu não preciso nem citar aqui, não é? De Eldorado do Sul, lá de vários que foram afetados por essa tragédia. E mais ainda, nós estamos fazendo uma outra inversão, que se antes era pensar global e agir local, agora a gente tem quase não, já em 3 dimensões, sofrer localmente e assistir globalmente. Porque como nós ficamos assistindo os anos passarem, sem reduzir a emissão de CO2, sem fazer o dever de casa, agora o mundo fica assistindo o que acontece em Bangladesh, o mundo fica assistindo o que acontece com os idosos e as crianças morrendo com ondas de calor e fica assistindo o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, nós vamos ter que imediatamente fazer o que estamos fazendo aqui, debatendo, criando regras, mas também criando indicadores do nosso esforço. Qual é o indicador do esforço? Primeiro é assumir que temos que ter NDCs robustas, que temos que transitar para um modelo de sustentável de desenvolvimento. E, nesse caso, o plano de transformação ecológica é essa base. Pensar em soluções de economia circular, de bioeconomia, de infraestrutura resiliente, esse é o esforço que precisa ser feito. Ainda quero concluir dizendo, que, pela primeira vez, o G20 está tratando de temas que não era costumeiro tratar, inclusive pagamento por serviços ambientais, que eu chamo também de pagamento por serviços ecossistêmicos. O Brasil é um provedor de serviços ecossistêmicos e, nesse sentido, o presidente Lula tem uma iniciativa que é de criar um fundo global para a proteção de florestas tropicais. Os 80 países detentores de florestas tropicais têm que proteger suas florestas, mas, ao mesmo tempo, têm que proteger o seu povo, têm que criar oportunidade. E nós dizemos, uma floresta em pé vale mais do que ela derrubada. Ela vale em termos econômicos, mas vale também pelos serviços ecossistemas que presta. Então, nós pensamos esse fundo e esperamos que possamos viabilizá-lo para chegarmos na COP30, já com o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, para que a gente possa ajudar não só a proteger as nossas, mas também da República Democrática do Congo Brazzaville, da Indonésia, da Malásia, de todos os lugares. E quero agradecer imensamente por essa oportunidade. Eu sei que os temas vão ser debatidos tecnicamente aqui pelo Rafael Dubé, pelo Capobianco, pelo André Corrêa do Lago, por todos que estão nessa mesa, mas eu peço até desculpa, senadora, porque eu me estendi. Eu fui senadora por 16 anos e acho que o inconsciente começou a falar aqui, e então, muito obrigada, data venha para o meu enfim, a minha empolgação.
Imagina, ministra, nós estávamos falando aqui, não, deixa a ministra falar, porque é uma figura que a gente sempre gosta de ouvir muito, né, as suas posições com relação às questões ambientais, essas mudanças climáticas e o quanto já está nos afetando drasticamente. Então, parabéns pela sua fala. E é uma colega, né, uma senadora também, então é sempre um prazer tê-la aqui conosco. Cumprimento também aos que estão aqui acompanhando a nossa sessão plenária. Sejam bem-vindas à casa. Bem-vindos, aliás, todos à casa. Concedo a palavra agora ao senhor Rafael Dubê, que é o secretário executivo adjunto do Ministério da Fazenda. Pois não, fique à vontade. Bom dia a todos, bom dia, senadora Leila, que preside essa sessão, grande parceira nesse esforço de descarbonização e desenvolvimento econômico sustentável para a economia brasileira. Queria saudar a ministra Marina Silva, que nos brindou, como sempre, com um discurso profundo e entusiasmante sobre os desafios que a gente precisa enfrentar e as possibilidades que estão colocadas. Queria saudar os demais membros da mesa, o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Capobianco. Queria saudar os embaixadores André Corrêa do Lago e o embaixador Maurício Carvalho Lírio. A gente está aqui diante desse desafio global que o Brasil, de certa maneira, tem tentado encampar e criar soluções à frente do G20 para o desafio não só do desenvolvimento econômico do planeta, mas para o desafio que a gente enfrenta emergencial da mudança do clima. A própria criação do G20 é resultado das mudanças pelas quais o mundo passou ao longo dos últimos anos, a necessidade de a gente ter uma governança que superasse o modelo anterior, em que, no fundo, um grupo diminuto de países aspirava a liderar a agenda econômica internacional, e a gente, com a criação do G20, a gente passou a ter uma representatividade maior desse grupo, com a presença de países em desenvolvimento, inclusive o Brasil, e agora com o Brasil presidindo o G20 e tendo a possibilidade de pautar assuntos que são centrais para a agenda global de superação da pobreza, como o presidente Lula tem sempre destacado, e também de enfrentamento da mudança do clima. Quando a gente olha o modelo de desenvolvimento econômico do mundo e do Brasil também, foi um modelo historicamente marcado por uma exploração predatória da natureza, por um modelo nos países em desenvolvimento, pelo menos com baixíssima intensidade tecnológica e de incorporação de ciência, tecnologia e inovação, e um modelo muito marcado em todo o mundo por desigualdades obscenas. É esse modelo que a gente precisa superar. É a gente trabalhar com um modelo em que, quando a gente olha o nosso histórico aqui no Brasil, foi um modelo de ocupação de território com destruição da Mata Atlântica, baseado no trabalho escravo e com baixíssima produtividade. Esse é o desenho novo que a gente precisa construir, e por isso que o presidente Lula vem pautando essa agenda que a gente tem chamado de agenda da transformação ecológica, para que a gente tenha, em vez da destruição da Mata Atlântica, ou mais recentemente do Cerrado e da Amazônia, um modelo em que a gente consiga crescer a partir de uma relação amigável, integrada, respeitosa com a natureza. Um modelo que, em vez do trabalho escravo, do trabalho degradante, a gente tem a formação de mão de obra qualificada, a gente tem investimento em ciência, tecnologia e inovação. Em vez de crescer com baixa produtividade e apenas com exploração de recursos naturais, a gente possa crescer desenvolvendo soluções tecnológicas que contribuam para o aumento da produtividade, para o aumento da renda e para a redução do impacto ambiental. Esse é o desafio que está colocado e, por isso, justamente, a gente tem chamado de transformação ecológica, dada a urgência e a profundidade da mudança do modelo econômico que precisa ser feita. Quando a gente olha os indicadores de clima do planeta, são absolutamente preocupantes. O espaço de emissões, o orçamento de carbono é cada vez menor e, portanto, a urgência para a gente transitar para um modelo
de crescimento econômico com baixa emissão de carbono é absolutamente enorme. Nos últimos 12 meses, a gente tem, mês a mês, batido recorde de temperatura de toda a história recente, de toda a história dos últimos milênios, não só das últimas décadas, mas dos últimos milênios. Né? Saiu agora há pouco, semana passada, o dado de que maio, mais uma vez, batemos o recorde de temperatura, como tínhamos batido em abril, como tínhamos batido em março, como tínhamos batido em fevereiro. A gente já passou, nessa medição dos últimos 12 meses, 1,5 grau, que seria a aspiração do Acordo de Paris. Estamos em 1,6 graus de aumento de temperatura. Além da mudança do clima, influenciou algo que é mais temporário, que é o El Niño, mas o fato é que a gente está numa trajetória que é insustentável e a necessidade de reorientar esse modelo é urgente. Para viabilizar esse modelo, a gente precisa de uma expansão muito grande da produção de energias renováveis. E apesar da meta de triplicar a produção de energias renováveis até o final dessa década, o mundo ainda está distante de atingir esse desafio. E aí, nesse contexto, o Brasil tem um potencial enorme de produção de renováveis. No ano passado, 93% da eletricidade gerada no Brasil foi proveniente de fontes renováveis. Essa é a meta de muitos dos países ricos para o final da próxima década, e já é uma realidade no Brasil. A gente precisa, de alguma maneira, utilizar isso como uma forma de atrair novos investimentos para o Brasil, que pelo simples fato de saírem de uma matriz de produção suja para uma matriz de produção renovável, se instalando aqui no Brasil, já descarbonizam uma parte relevante do processo produtivo. Então, esse potencial que alguns têm chamado de power shoring, né, de realocação dos investimentos produtivos, a partir do grau de renovação da matriz elétrica do país, é um potencial enorme do Brasil para a gente não apenas expandir a economia brasileira, mas contribuir com o esforço global de descarbonização. E, para isso, uma série de medidas vem sendo tomadas no âmbito desse plano de transformação ecológica, com a construção conjunta no Ministério da Fazenda, do Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Minas e Energia e várias outras pastas do governo, para que a gente tenha essa agenda que possibilite investimentos nesse esforço de transição, de transformação ecológica e de transição energética. Eu destacaria aqui a emissão de títulos soberanos sustentáveis, que passaram a irrigar o Fundo Clima e dar outra dimensão para o Fundo Clima, e o Fundo Clima passou a poder ofertar empréstimos a taxas de juros competitivas para empreendimentos relacionados à transformação ecológica. Nos últimos 5 anos, o volume de recursos desembolsado pelo Fundo Clima ficou em torno de 0,2 bilhão por ano. A gente vai passar de 0,2 para algo em torno de 10 bilhões de reais por ano. Então, ele está sendo multiplicado aí em muitas vezes, muda a ordem de grandeza do papel do Fundo Clima na economia brasileira. Outra medida importante é a criação do programa que a gente tem chamado de Eco Invest Brasil, um programa de hedge cambial para proteger justamente esses investimentos de longo prazo que podem fazer uso da matriz renovável do Brasil para criar um modelo, atrair novos investimentos e ampliar a produção de baixo carbono no Brasil, superando um dos obstáculos para investimentos, que é justamente o risco de volatilidade cambial nos países em desenvolvimento. Com esse programa, uma inovação no mundo, criado em parceria com o BID e com o Banco Mundial, a gente está possibilitando proteger da volatilidade do câmbio investimentos, desde que associados à pauta da transformação ecológica. Reorientar uma economia tão grande quanto a brasileira não é trivial, não se faz da noite para o dia, mas uma série de ferramentas já estão sendo implementadas, já estão disponíveis para a gente fazer essa migração. Eu mencionei a emissão dos títulos soberanos sustentáveis, o Fundo Clima, o Eco Invest, mas as agendas são muito grandes em várias outras áreas. A ampliação do uso de biocombustíveis, a integração de elementos sustentáveis no Plano Safra, o redirecionamento dos recursos de ciência, tecnologia e inovação para atividades de descarbonização, entre outras medidas, são centrais para a gente avançar. E a gente tem feito isso em muito diálogo
com a sociedade civil e muito diálogo com o parlamento. E eu acho que a gente pode, estando aqui no Senado Federal, realçar a importância de a gente seguir avançando nas agendas cuja tramitação se iniciou no ano passado e que podem dar passos importantes para a gente solidificar essa agenda aqui no Brasil. Eu acho que o exemplo mais forte disso é o projeto de lei do mercado de carbono, relatado pela senadora Leila, aprovado aqui no Senado Federal, na comissão, de maneira unânime, mostrando a coesão do país em torno da pauta e a importância de a gente agora ter mais uma votação sobre esse projeto para que ele realmente entre em vigor. A gente tem também o projeto de lei do combustível do futuro. Ontem foi aprovado o projeto do MOVER, do Programa de Sustentabilidade na área automobilística. E a gente tem também o projeto do hidrogênio de baixo carbono, que é outra área muito importante para a gente promover esse redirecionamento da economia brasileira para um modelo de baixo carbono, expandindo a produção de renováveis e possibilitando a redução, a diminuição da demanda por combustíveis fósseis aqui no Brasil. Então, essa é uma agenda desafiadora e o presidente Lula tem pautado isso internacionalmente no âmbito do G20, trazendo à tona a necessidade de a gente reorientar os incentivos existentes no mundo com a nova governança global, com a taxação dos super ricos para possibilitar a superação da pobreza e o enfrentamento dos desafios climáticos globais. Então, queria saudar a todos, agradecer por essa oportunidade, parabenizar o Senado e a senadora Leila por promover esse debate aqui no Brasil e nos colocar também à disposição no Ministério da Fazenda para a gente seguir construindo e avançando juntos essa agenda para um novo modelo econômico mais sustentável. Muito obrigado. Nós que agradecemos sua participação e a presença aqui, Rafael Dubê. Vou conceder a palavra agora ao embaixador Maurício Carvalho Lírio, que é secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores. Seja bem-vindo, embaixador. Senhora presidente desta sessão, senadora Leila Barros, a senhora ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, a senhor secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, senhor secretário executivo adjunto do Ministério da Fazenda, Rafael Dubê, senhor secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores, querido colega, embaixador André Correia do Lago. Em nome do Ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira, gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao Senado Federal o convite para participar desta sessão temática sobre as oportunidades do Brasil na presidência do G20. Para mim, é uma honra representar o ministro Mauro Vieira, que não pôde comparecer a esta sessão em razão de viagem de trabalho ao exterior. E transmito à senadora os cumprimentos do ministro Mauro Vieira. Como sabem, Vossas Excelências, o Ministério das Relações Exteriores coordena a trilha Sherpa do G20, composta por 15 grupos de trabalho, e desempenha as funções de coordenador nacional do planejamento e da execução das medidas de organização e logística da presidência brasileira do grupo, iniciada em 1º de dezembro de 2023. A outra trilha do G20 de Finanças é coordenada pelo Ministério da Fazenda e pelo Banco Central, como já apresentado pelo secretário Rafael Dubê. O G20 consolidou-se como um dos principais grupos de governança global na esteira da crise financeira que abalou a economia mundial em 2008. Na época, a atuação conjunta das 20 maiores economias do mundo, entre as quais o Brasil, permitiu superar aquele momento crítico. Desde então, o G20 só fez crescer em importância, mas os desafios globais que temos diante de nós se tornaram ainda mais agudos. Enfrentamos atualmente várias crises que se agravam mutuamente e cuja solução requer mais cooperação internacional, não menos. Fome, pobreza e desigualdade, conflitos armados com consequências humanitárias catastróficas, retrocessos nos padrões de vida em muitas regiões do mundo, inflação alta nos países ricos e dívida pública elevada nos países pobres,
alta volatilidade nos preços de alimentos e energia e uma crise climática que já não é uma ameaça distante, mas sim uma realidade presente e sombria. Todos esses desafios foram agravados por tensões geopolíticas antigas e novas. Embora afetem a todos, essas crises não nos afetam igualmente. Os países em desenvolvimento são os que mais sofrem e, mesmo dentro dos países, são os mais pobres que sempre sofrem mais. Desde 2020, vimos um aumento da desigualdade global pela primeira vez em décadas, com um incremento de 0,7% do índice Gini global. Como afirmou o senhor presidente da República ao assumir a presidência do G20, se o G20 quiser fazer a diferença, terá de colocar a redução das desigualdades no centro de sua agenda e da agenda internacional. E quando falo de desigualdade, falo em todas as suas formas, de renda, de acesso à saúde, educação e alimentação, de gênero e de raça, e também a enorme desigualdade entre os países. Com esta tarefa em mente, a presidência brasileira do G20 definiu as seguintes prioridades, como já elencadas pela senadora Leila, para a condução dos trabalhos neste ano. 1. A inclusão social e o combate à fome e à pobreza. 2. As transições energéticas e o desenvolvimento sustentável em suas dimensões econômica, social e ambiental. E a reforma das instituições de governança global. Em primeiro lugar, precisamos redobrar os esforços internacionais para acabar com a fome no mundo. Um dos principais resultados da presidência brasileira do G20 será o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, cerca de 735 milhões de pessoas atualmente enfrentam a fome e 2,4 bilhões a insegurança alimentar moderada ou severa. Hoje temos no mundo, para que as senhoras e senhores tenham uma noção, cerca de 150 milhões de crianças até 5 anos que enfrentam a fome. Esse número, se fosse um país, representaria o 9º país em termos populacionais do mundo. Nós temos 194 nações nas Nações Unidas, somente 9 seriam maiores do que seria um país hoje das crianças que passam fome no mundo até 5 anos. Para tentar ajudar a reverter esse processo, o Brasil criou uma força-tarefa do G20 para lançar a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, reunindo as trilhas Sherpa e financeira do G20. A aliança será aberta a todos os países e tomará medidas concretas para integrar um conjunto de instrumentos de política pública que provaram ser bem-sucedidos em países em desenvolvimento, incluindo transferências de renda direcionadas, programas de alimentação escolar, apoio à agricultura familiar, sistemas de cadastro único para pessoas e famílias de baixa renda e mecanismos de seguridade social. Pela primeira vez, temos a oportunidade de universalizar programas sociais que permitiram a países do sul global, como o Brasil, ampliar de maneira significativa o número de pessoas com acesso regular a alimentos e aos meios básicos de sobrevivência. A experiência brasileira, recordo que conseguimos sair do mapa da fome da FAO em 2014, mostra que essas políticas exercem papel de reforço mútuo com o crescimento econômico, outro componente-chave para tirar as pessoas da pobreza. Em segundo lugar, precisamos agir, e é a segunda prioridade do Brasil no G20, como já mencionado aqui, agir para promover o desenvolvimento sustentável em suas 3 dimensões, fomentar a transição energética e combater a mudança do clima. O desenvolvimento sustentável só será uma realidade se a preservação do meio ambiente e o combate à mudança do clima vierem acompanhados do crescimento econômico e avanços sociais, que são de interesse de todos os países, como já mencionados pela ministra Marina Silva. Temos de reconhecer que a humanidade enfrenta atualmente uma verdadeira emergência climática, com consequências catastróficas para todos, como vimos, aliás, nas recentes e trágicas enchentes no estado do Rio Grande do Sul. A ministra Marina Silva já apresentou, com a maestria de sempre, as posições do Brasil sobre o tema no âmbito do G20. Meu colega aqui presente, embaixador André Corrêa do Lago, também irá discorrer sobre o assunto. Como terceira prioridade do Brasil no G20, é necessário revigorar as instituições de governança global, a fim de vivermos em um mundo de paz e desenvolvimento.
As organizações internacionais precisam refletir a realidade do mundo atual e melhor enfrentar os desafios do século XXI, sobretudo os flagelos da guerra, da pobreza e da fome. Há um consenso crescente entre os países, ricos ou pobres, de que as organizações internacionais principais, como o FMI, o Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio e as Nações Unidas, precisam de uma reforma profunda. O atual contexto de polarização e desconfiança, exacerbado pelos conflitos na Ucrânia e em Gaza, enfraquece as instituições que foram criadas para manter a paz e promover a prosperidade global. No centro da governança global, a Organização das Nações Unidas precisa de uma reforma urgente e abrangente. A ONU foi criada para evitar as guerras e manter a paz. Hoje temos guerras, não há paz. E sem paz não há desenvolvimento. Segundo o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos de Londres, tivemos no ano passado, no mundo todo, um número recorde de conflitos entre e dentro dos Estados. 183 guerras. Esse é o maior número em 3 décadas, ou seja, retornamos aos padrões de conflitos do período da Guerra Fria. Na reunião de ministros das Relações Exteriores do G20, realizada em fevereiro no Rio de Janeiro, o G20 endossou a proposta brasileira de convocar uma reunião de chanceleres do G20 em Nova York e, pela primeira vez na sua história, o G20 se reunirá na sede com todos os membros das Nações Unidas. Será a oportunidade para o grupo se unir a outros membros da ONU em defesa de um chamado à ação pela reforma das instituições de governança global com as Nações Unidas ao seu centro. Recordo que em reunião recente com o senhor presidente da República e também a presença da ministra Marina, nós falamos que, por exemplo, a Carta da ONU, que é a Constituição da ONU, redigida nos anos 1940, não tem a expressão meio ambiente, por exemplo. Então, isso mostra a necessidade de atualização de uma organização como a ONU. Excelentíssima senhora presidente, senadores e senadoras, estamos satisfeitos com os primeiros 6 meses de nossa presidência de turno no G20. As prioridades do Brasil foram muito bem recebidas por todos os países, especialmente a ênfase no combate à fome e à pobreza extrema, na promoção do desenvolvimento sustentável e na redução das desigualdades. Já realizamos até o momento 64 reuniões de um total de 130 reuniões previstas, das quais 24 serão de alto nível, 23 ministeriais e a cúpula de líderes no Rio de Janeiro. O Brasil atua de forma construtiva e pragmática, lastreado por uma experiência de 1,5 séculos de paz em seu entorno. Não temos inimigos e nos relacionamos bem com todos os países, sem alianças automáticas e sem fomentar rivalidades. Isso joga a nosso favor, uma vez que todos querem ver uma presidência brasileira bem-sucedida. Neste ano, com a presidência do G20, o mundo vem ao Brasil. Mas não é apenas isso. Na presidência do grupo, a sociedade civil também vem ao G20. Uma de nossas principais inovações tem sido proporcionar maior grau de abertura aos chamados grupos de engajamento, que são instâncias de diálogo entre as trilhas governamentais e a sociedade. Entre os 12 grupos de engajamento existentes está o P20, reunindo o parlamento de todos os países do G20. Nesse contexto, gostaria de enaltecer o trabalho realizado pelas presidências do Senado Federal e da Câmara dos Deputados na organização do P20 este ano. Nos dias 1º e 2 de julho, ocorrerá em Maceió, Alagoas, a primeira reunião de parlamentares mulheres do P20. Já o evento principal do grupo está previsto para 5 e 7 de novembro, em Brasília. O Itamaraty tem mantido boa coordenação com as equipes encarregadas do P20 e seguirá à disposição desta Casa e da Câmara dos Deputados, confiante de que a iniciativa terá amplo êxito. O apoio do Parlamento brasileiro é crucial para que nossa presidência do G20 reforce a importância e o papel do Brasil no mundo. Muito obrigado. Grata pela participação, senhor embaixador Maurício Carvalho Lírio. Agora eu vou conceder a palavra ao senhor embaixador André Correia do Lago, secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores. Muitíssimo obrigado, senhora presidente dessa sessão, senadora Leila Barros.
É uma alegria muito grande estar aqui compondo essa mesa com pessoas realmente extraordinárias. Cumprimentar a ministra Marina Silva, que tem nos liderado, o nosso secretário executivo Capobianco, um companheiro de tantos anos, o Rafael Dubeux, que é um companheiro mais recente, mais apreciadíssimo, meu querido colega Maurício Lírio. Queria também cumprimentar aqui companheiros importantíssimos aí nesses esforços aí do G20, a secretária Karina, a secretária Natone, também o presidente do IBAMA, que está se escondendo ali, mas também o presidente da CMBio, entre outros queridos companheiros. Eu acho esse dia muito especial, fiquei muito até emocionado com esse vídeo sobre o Senado ter pedido ao Vic Muniz preparar essas obras de arte e lembrar também que, afinal, é a grande obra da arquitetura brasileira, do Oscar Niemeyer, que simboliza o talento do Brasil reconhecido no mundo inteiro, e acho fantástico que tenham feito essa exposição que agora eu estou louco para ver depois da sessão. Então, eu acho que o G20 tem um papel especial. Não preciso me estender muito, porque todos os que falaram antes, eu acho que foram muito claros na importância do G20, mas eu queria acentuar o contexto, né, do G20, que são esses 2 anos em que o mundo espera muito do Brasil, né, que é a sequência do G20, da presidência dos BRICS e a presidência da COP30. Então, de certa forma, o G20 antecipa e permite que o Brasil já aborde alguns temas que vão estar presentes em todas essas presidências. E essa expectativa com relação ao Brasil está muito relacionada à sociedade brasileira, né? O Maurício mencionou aqui a questão da sociedade civil, mas eu acho que o mundo olha para o Brasil como um país justamente democrático, com o setor privado extraordinário, uma sociedade civil muito dinâmica e, portanto, a contribuição do Brasil nesse G20 e nas demais presidências está criando uma expectativa que, de certa forma, aumenta a nossa responsabilidade de maneira significativa. E é particularmente bom discutir isso aqui, nesta casa, porque tudo que o Brasil vai levar no G20, evidentemente, é para favorecer o nosso país, para favorecer o desenvolvimento sustentável do nosso país e a população brasileira. E essa discussão tem que acontecer aqui. Eu acho que há vários debates que ainda têm que se desenvolver ao longo de 2024 para fortalecer a posição brasileira na COP30. Então, essa liderança do Brasil depende, sobretudo, da sociedade brasileira estar acompanhando o governo para que o governo possa desempenhar essas funções da melhor maneira possível. Então, muito rapidamente, eu vou mencionar as áreas do G20 que estão justamente tocando na questão de clima, de energia e de meio ambiente. Como disse o embaixador Maurício Lírio, o Brasil inovou propondo não só uma força-tarefa sobre pobreza, que ele explicou muito bem, mas também uma força-tarefa sobre mobilização global contra a mudança do clima. Porque algumas pessoas se perguntam, mas nós já temos a Convenção do Clima, nós já temos vários contextos nos quais nós discutimos isso, mas eu acho que é muito importante lembrar que o G20, além de ser 80% do PIB mundial, também é 80% das emissões mundiais. Então, há uma responsabilidade dos países que pertencem ao G20 de pensar o combate à mudança do clima fora do contexto da Convenção. Dentro da Convenção do Clima e do Acordo de Paris, nós temos vários processos extremamente importantes, e por isso a COP30 vai ser tão importante, mas eles estão todos dentro de regras muito específicas. E, como todos sabem, nas Nações Unidas, todas essas convenções criam regras para que a discussão possa acontecer de uma maneira organizada e que, no caso da mudança do clima,
mostre muito claramente a questão das desigualdades que existem, tanto na responsabilidade pela mudança do clima, como na responsabilidade também de combater a mudança do clima. E no G20, eu acredito que existe um espaço especial, inclusive muito ligado a nossas experiências internas, inclusive como, naturalmente, o Plano de Transformação Ecológica do Ministério da Fazenda é uma linha de trabalho que agora incorpora a mudança do clima no desenvolvimento dos países, mas que países como os Estados Unidos, países como a União Europeia, países como a China, têm outras condições de financiamento do que os demais países em desenvolvimento dentro do G20. Então, eu acho que esse debate vai ser muito importante e tem avançado, como disse o Maurício, de maneira muito satisfatória e com muito entusiasmo por parte dos demais países. Inclusive, essa discussão da força-tarefa deve se encerrar dentro do contexto das reuniões do Banco Mundial e do FMI em Washington em outubro, e isso demonstra o quanto nós estamos indo muito além do que se discute de financiamento dentro da Convenção do Clima. Nós estamos indo justamente para todas as oportunidades que ainda existem para financiar o desenvolvimento, sobretudo dos principais países em desenvolvimento, que são aqueles que compõem o G20 e que podem receber investimentos internacionais porque têm economias extremamente interessantes e economias com um potencial imenso. Rapidamente também mencionar que nós temos o grupo de trabalho de transições energéticas, que já existia no G20, mas que nós temos trabalhado com o Ministério de Minas e Energia, o Itamaraty, o Ministério de Minas e Energia, para justamente avançar em vários dos temas que já foram lançados e que todos os países concordaram na COP28 sobre a questão da transição energética e também da dimensão social dessa transição energética e a diminuição da dependência dos combustíveis fósseis, como foi decidido em Dubai. Tudo isso num contexto, sobretudo, da noção de urgência da mudança do clima, ou seja, se nós hoje já temos muito mais ciência do que quando o Acordo de Paris foi assinado e, portanto, nós temos uma consciência muito maior do quanto nós temos que acelerar esse processo e o quanto nós temos que usar tecnologias, como, por exemplo, os biocombustíveis, que o Brasil tem defendido muito nesse contexto, porque são tecnologias já existentes e comprovadas, e o que nós fizermos nos próximos anos será o essencial para que nós evitemos o aumento da temperatura acima de 1,5. Então, temos que pensar no curto, no médio e no longo prazo, e há soluções muito inteligentes para os três. Queria mencionar também rapidamente o fato do Brasil ter proposto uma iniciativa de bioeconomia, que também foi extremamente bem recebida. É um novo paradigma, de certa forma, um novo paradigma econômico, de desenvolvimento econômico, e o Brasil tem um potencial extraordinário para aproveitar isso. E nós estamos, ao mesmo tempo, acentuando a dimensão de ciência, tecnologia e inovação, mas também aliando isso aos conhecimentos tradicionais. E o Brasil tem não só instituições extraordinárias na área de tecnologia, na área acadêmica, mas nós também temos, como já tão bem mencionado pela ministra, circunstâncias extraordinárias com nossas florestas e as nossas riquezas naturais. Por último, temos também o grupo de trabalho que está acompanhando as questões de sustentabilidade ambiental e climática, e nessa área eu devo dizer, como eu não sou do Ministério de Minas, não sou do Ministério de Meio Ambiente, eu posso acentuar o quanto a ministra Marina Silva insistiu que um dos temas principais desse grupo fosse a discussão de adaptação. E o que nós vimos no Rio Grande do Sul, a tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, eu acho que mostrou para todos nós brasileiros o quanto a questão de adaptação é absolutamente central e é uma das prioridades que o Brasil apresentou para esse grupo, além de outras também importantes. Mas eu queria, sobretudo, terminar comentando que eu estou absolutamente convencido que essa agenda de mudança do clima e de transição, essa agenda de acentuar
o desenvolvimento sustentável do mundo, é uma agenda que favorece o Brasil de maneira extraordinária. O Brasil já tem o caminho muito bem traçado nessa direção. O que falta ao Brasil são coisas que nós identificamos e para as quais nós estamos trabalhando todos juntos nesse governo, os ministérios, dezenas de ministérios juntos trabalhando nesse G20, e tem sido uma experiência extremamente positiva nós vermos que estamos unidos nesse governo para conseguir fazer desse G20 algo que realmente não só seja muito positivo para o Brasil, mas construa também as próximas etapas das presidências brasileiras. Muito obrigado, senador. Nós que agradecemos a fala, a participação, senhor embaixador André Corrêa do Lago, e dizer que o que nos deixa mais felizes ouvir a fala de todos aqui que representam o governo, é que está sendo uma ação coletiva muito forte, o governo, né? Porque não adianta cada ministério viver em suas ilhas, né, ministra? Assim, o importante é essa ação coletiva para que possamos fazer o melhor evento, o melhor G20, né, estando na presidência, para o mundo, apresentar para o mundo, né, o quanto que o Brasil está comprometido né, e com senso de responsabilidade na missão. Então, é muito positiva e nos enche de esperança, né, porque nós temos grandes desafios, como o Rafael falou. Um deles é o mercado de carbono. Já gostaria até de comentar aqui como relator e membro desse Senado Federal. Nós estamos trabalhando para aprovação ainda nesse mês de junho, que é o mês que comemora o meio ambiente. Digamos que é uma resposta não só para os brasileiros, aqueles que estão sofrendo muito com as mudanças climáticas, todos nós, mas para o mundo. Acho que o Brasil vai entrar, né, Ana Antônia? Ana Antônia, que está aqui conosco e é uma grande parceira. O Brasil já vai entrar no G20 com uma proposta, de fato, importante na redução das emissões de gás efeito estufa para o mundo. Então, quero agradecer a todos, porque está sendo um trabalho muito coletivo, não só assessoria, Senado, Câmara, mas o governo também e os atores interessados. Eu quero agradecer. Quero aproveitar aqui e registrar a presença dos alunos do curso de Direito da FANS, que é a Faculdade de Nova Serrana, campus Nova Serrana, Minas Gerais. Sejam bem-vindos. E aos visitantes que também estão aqui acompanhando a nossa sessão plenária. Também registrar a presença da assessoria parlamentar do Comando Militar do Planalto, o coronel Luiz Fernando Medeiros Nóbrega, e a senhora secretária nacional de Mudanças do Clima do Ministério do Meio Ambiente, a querida Ana Antônia. Sejam bem-vindos. Eu vou conceder a palavra agora ao senhor João Paulo Capobianco, que é o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima. Bom dia ainda, bom dia a todos e todas. Senadora Leila, eu queria agradecer muito o convite, parabenizar a iniciativa e parabenizar o seu mandato, porque em inúmeras ocasiões a senhora tem liderado uma ação muito positiva nos vários temas prioritários da agenda socioambiental brasileira. Então é uma grande honra e um prazer colaborar com a sua iniciativa. Querida ministra Marina Silva, que dispensa elogios, né? Nossa líder máxima aqui, nosso secretário executivo adjunto, Rafael Dubé, com quem temos feito inúmeras ações altamente integradas. Ninguém nem acredita que um Ministério do Meio Ambiente um dia estaria tão integrado ao Ministério da Fazenda. Sempre foram ministérios que disputaram um pouco negativamente a agenda, agora estamos totalmente integrados, graças à relação muito profícua de toda a equipe, mas liderada pelo ministro Fernando Haddad. Querido colega também de muitas lutas e histórias desde a Rio 92, querido André Corrêa do Lago, que um parceiro histórico lá da área ambiental, e o nosso secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores, Maurício Lírio, que lidera toda essa questão do Sherpa no G20, dando uma demonstração de capacidade de coordenação extremamente importante e tem permitido que a gente possa desenvolver essa agenda de forma muito positiva e proativa. A ministra já cumprimentou toda a nossa equipe, portanto, sintam-se todos cumprimentados. Eu
assino embaixo dos cumprimentos dela. Eu só queria acrescentar a Ana Antônia, que chegou depois. Não é uma bronca, ao contrário, é só uma referência. E também queria fazer uma referência especial ao André Aquino, que é o nosso coordenador técnico do grupo de trabalho do Ministério do Ambiente no âmbito do G20, tem feito um trabalho excepcional, juntamente com o Guilherme Checo, da Secretaria Executiva, que vem trabalhando nesse tema de forma muito positiva. A desvantagem de falar por último, depois de uma mesa tão importante quanto essa, de pessoas tão relevantes, é que primeiro a gente tem que ficar mudando a fala o tempo todo, né? Você tem uma fala, você tem que riscar o papel, fazer outro papel, fazer outro papel. Ainda bem que tem um bloquinho oferecido pelo Senado. Mas, por outro lado, me permite concentrar em alguns pontos que eu considero muito importantes, na medida em que o conjunto já foi muito bem aqui explicitado. Eu queria destacar 2 pontos, considerando exatamente o tema, as oportunidades para o Brasil na presidência do G20. A primeira oportunidade que eu vejo é o Brasil apresentar de forma estruturada as suas prioridades, a sua agenda prioritária no âmbito de um grupo que reúne 80% do PIB mundial e 80% dos problemas ambientais também. Então, esse é um ponto muito importante. E, nesse sentido, eu entendo que o Brasil foi muito feliz ao incluir vários temas que nunca estiveram na agenda internacional. A iniciativa de bioeconomia, por exemplo. Para nós, bioeconomia é extremamente estratégico, é fundamental para nós. E esse tema nunca foi debatido no âmbito internacional com a densidade que está sendo debatido agora. O segundo tema fundamental para nós, para um país que é uma potência ambiental, são os serviços ecossistêmicos. Nós precisamos criar uma realidade internacional de reconhecimento pelos serviços ecossistêmicos providos pela natureza. E o Brasil, detentor da maior floresta tropical do planeta, detentor da maior biodiversidade do planeta, detentor do maior percentual de recursos hídricos do planeta, precisa ser entendido dessa maneira e, mais do que isso, nós precisamos incluir nas negociações internacionais este reconhecimento. Então, nesse sentido, nós estamos tendo um espaço de trabalho com reuniões técnicas, são dezenas de reuniões muito bem organizadas. O Itamaraty realmente tem uma enorme capacidade de fazer isso, de coordenar isso, junto com o conjunto de ministérios, é uma parceria, né? Mas essas reuniões muito bem estruturadas e organizadas estão permitindo, senadora Leila e todos aqui participantes, que o Brasil coloque de forma muito proativa as propostas, levando propostas objetivas, que vão, ao fim e ao cabo, contribuir para que nós possamos implementar nossa agenda estratégica no plano internacional. Por exemplo, biodiversidade. A nossa supersecretária Carina Pimenta, ela que trabalha esse tema de forma muito intensa, ela me apresentou um estudo recente da Associação Brasileira de Bioinovação, recentemente publicado, que mostra que o Brasil tem um potencial de evoluir para uma geração de 392 bilhões ano no uso da sua biodiversidade, a partir de uma ação forte de bioinovação. Segundo os cálculos feitos pela BDI, se o Brasil investir 45 bilhões para criar essa estrutura, ele passa a ter um resultado na faixa de 392 bilhões ano. Imagina o que é isso com base na nossa riqueza natural. O que está incluído ali? Toda a parte de bioquímicos, cosméticos, alimentos, toda essa cadeia de produtos oferecidos pela nossa biodiversidade, mas também o nosso biocombustível. Nós estamos falando aqui numa potencialidade de produção de 8,2 milhões de toneladas de bioquímicos e fármacos cosméticos e mais 159 bilhões de litros de biocombustíveis. E nós temos a oportunidade no G20, né, André? O André é um entusiasta dessa agenda, de mostrar que o nosso biocombustível não é um biocombustível que degrada a Amazônia, ao contrário, ele é um biocombustível, a nossa produção recupera áreas. Nós temos a oportunidade de mostrar que o nosso biocombustível é uma solução para a produção de combustíveis com baixa emissão,
uma alternativa internacional, ou seja, nós colocamos o Brasil na linha de frente, né? E conseguimos com isso, inclusive nesse debate tão importante e tão qualificado, quebrar mitos, quebrar tentativas de impor à nossa produção de biocombustíveis fatos que não são reais, como, por exemplo, degradam, utilizam terras agrícolas, não produzem alimento, e nós podemos mostrar que isso não é realidade. Também, no campo dos serviços ecossistêmicos, a ministra já adiantou, nós tivemos a oportunidade de apresentar uma ideia que surgiu lá na Cúpula da Amazônia inicialmente, né, André, o ano passado, que, aliás, foi uma outra ação internacional fundamental do Brasil, lá em Belém. Nós iniciamos a discussão sobre esse Fundo Nacional de Florestas Tropicais para sempre, Fundo Mundial Florestas Tropicais para Sempre, que é uma estratégia que vai permitir que os países que detêm florestas tropicais, que são países em desenvolvimento ou países pobres, tenham recursos para manter essas florestas e muito mais do que isso, recursos para remunerar quem mantém essas florestas, que são os povos indígenas, as comunidades tradicionais, e que estão espalhadas por esses países e, notadamente, no Brasil. Então, ali nós temos a oportunidade de trabalhar esse tema e recuperar, finalmente, a nossa credibilidade. Eu diria que o Brasil está num momento extremamente rico, porque esses espaços internacionais que ele lidera com competência, isso restaura a credibilidade. Isso cria confiança. Ora, o presidente Macron acabou de visitar o presidente Lula e anunciou 1 bilhão de euros para investimentos em bioeconomia na Amazônia e na Guiana Francesa. Que presidente faria isso com um país que não tem credibilidade, né? Nós acabamos de aprovar, graças a uma articulação com a Fazenda, como foi dito pelo Dubê, a questão de 10 bilhões de reais para o Fundo Clima, para investir em ações ligadas à transformação ecológica, né? 10 bilhões de reais é um volume extremamente importante e vamos dobrar isso na sequência, porque os investidores veem no Brasil um ambiente extremamente positivo para isso e querem continuar aportando com os nossos títulos soberanos. Nós conseguimos recuperar a credibilidade do Fundo Amazônia. Nós temos 3,1 bi de reais, já incorporamos 720 milhões, ou 770 milhões, não sei bem o número, mas temos mais um volume de recursos anunciados, comprometidos. Isso é credibilidade. Credibilidade essa obtida na relação internacional, na cooperação. Conseguimos levantar mais de 200 milhões de reais do GEF, que é o Global Environmental Facility, um outro valor fundamental. Conseguimos, com a filantropia internacional, um compromisso de 1 bilhão de reais para investimentos no Brasil. Então, eu diria que o G20, associado a uma série de espaços internacionais que o Brasil está liderando e vai liderar, BRICS no ano que vem, COP30, Cúpula da Amazônia que já liderou, Mercosul, ou seja, todos esses espaços em que o Brasil lidera, mas lidera com competência, com responsabilidade, com uma agenda proativa, abre oportunidades para o Brasil, não só para a melhoria da nossa qualidade socioambiental, geração de emprego e renda, combate à pobreza, mas também abre perspectivas de que a nossa agenda seja, de fato, ouvida e seja valorizada no plano internacional. Eu queria encerrar dizendo, senadora Leila, que o projeto de lei que a senhora relatou de crédito de carbono é vital para nós. Fiquei muito feliz da senhora dizer agora que a sua expectativa é que ele seja aprovado ainda esse mês. Seria excepcional, porque ele abre uma outra janela de oportunidades de captação de recursos realmente enorme. Mas eu também queria aproveitar a senhora aqui, a sua liderança, para pedir o apoio para a aprovação do projeto de lei de manejo integrado do fogo. Ele está no Senado, nós estamos assistindo uma situação terrível hoje no Brasil. O Pantanal já está queimando, muito antes do período. Nós estamos com um problema seríssimo. Está aqui o nosso presidente do ICMBio, Mauro Pires, o presidente do IBAMA, o Rodrigo Agostinho, que não dormem porque não conseguem combater, precisam do apoio legislativo, precisam de recursos também, né, ministra? Estamos trabalhando para isso, mas esse projeto é vital e eu faço votos que a senhora
com a sua liderança, aliás, eu faço um apelo para que a senhora, com a sua liderança, também lidere nesse projeto para que a gente possa aprovar o mais rápido possível. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Grata pela fala e a participação, Capobianco. Com relação ao mercado de carbono, quando eu falo da aprovação é porque vejo o ambiente e a vontade dos líderes da casa e principalmente do nosso presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Então, entendo muito bem a nossa missão, ela é séria, ela é importante e assim nós a faremos aqui na casa, pode ter certeza. E nós vamos tratar depois desse tema que você trouxe para nós. Mas eu quero agradecer a participação de todos. Mais uma vez, ministra Marina, sempre muito solícita à casa, como o Capobianco e todos que estão aqui presentes, né? E também cumprimentar os alunos do curso de Direito da Unievangélica de Senador Canedo, né? Campus Canedo, Goiás. Sejam bem-vindos à casa. Agradecer e dizer que certamente essa será a primeira de algumas sessões temáticas que faremos sobre o G20 aqui nessa casa. É muito importante ouvi-los e ver que realmente nós temos perspectivas muito positivas para o Brasil liderando G20, os BRICS o ano que vem, COP30, quer dizer, a responsabilidade é muito grande e em conjunto nós conseguiremos com certeza fazer o melhor e apresentar o melhor para a sociedade em termos de trabalho. Senadora Elisiane também presente, seja bem-vinda, senadora. Bom, estamos finalizando mais uma sessão temática e agradecer a participação de todos que estiveram aqui e também que nos acompanharam pelos canais de comunicação do Senado Federal e cumprindo a finalidade dessa sessão de debates temáticos, a presidência declara encerrada a presente sessão. Muito obrigada a todos. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre transporte, assistência social, energia renovável, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre. Aí ele me pediu uma sugestão. Eu digo, por que você não atende essas comunidades com energia solar? Eu achei que ele não ia fazer. Os caras fizeram. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente junta as espécies e esse juntar das espécies não é algo aleatório, né? A gente respeita a estratificação, respeita a sucessão, como a sucessão aqui que a gente está vendo. A gente vê a mandioca, está criando uma proteção para o café, mas ela vai ser colhida e depois fica o café, né? E aí também plantas que ficam em altura diferente, o abacate que fica em altura diferente do café. Então isso faz dar um conforto maior para as plantas, elas se sentem melhor, ficam mais saudáveis, não precisa estar controlando praga, doenças, porque elas estão com saúde no sistema. Isso também vai fazer dar uma produtividade maior, porque na agrofloresta a gente tem uma produtividade por metro cúbico e não só por metro quadrado. No mesmo hectare que a gente tem cajá, tem abacate, tem laranja, tem café, então com isso a gente consegue ter uma produtividade maior. Então a gente está falando aqui de processos ambientais que vão acontecer, mas isso atrelado à geração de renda, à produção de alimento, né, à fixação das pessoas no campo. Agora é lei. Foi sancionada a lei que garante ecocardiograma e ultrassonografias para gestante na rede pública de saúde. A lei inclui o ecocardiograma fetal no pré-natal e exige exames de ultrassonografia transvaginal nos primeiros 4 meses de gestação. Em caso de risco à gestação, o médico deverá encaminhar a gestante para tratamento adequado. O Senado votou. Agora é lei. O trabalhador brasileiro
possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. Declaro aberta a sessão sobre a proteção de Deus e iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento número 321 de 2024, de autoria da senadora Leila Barros, do senador Flávio Arnes e de outros senadores, e aprovado no plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a celebrar os 25 anos da Política Nacional de Educação Ambiental, a Lei 9.795 de 1999. Convido para compor a mesa dessa sessão especial os seguintes convidados: o excelentíssimo senhor ministro Augusto Nardes, ministro do Tribunal de Contas da União. O senhor deputado Fábio Feldman, deputado federal pelo Estado de São Paulo, no período de 1987 a 1999, autor do projeto que resultou na Política Nacional de Educação Ambiental. O senhor Mauro Pires, presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, ICMBio. A senhora Zara Figueiredo, secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação. A senhora Verônica Sanches da Cruz Rios, diretora-presidente da Agência Nacional de Águas, ANA. Estão ainda conosco os convidados, o senhor Marcos Sorrentino, diretor de Educação Ambiental e Cidadania do Ministério do Meio Ambiente e Mudança de Clima. O senhor Bruno Potiguara, diretor de Gestão Ambiental, Territorial e Promoção do Bem Viver Indígena do Ministério dos Povos Indígenas. O senhor Jair Schmidt, diretor de Proteção Ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional. Vai
gigante pela própria natureza, das velhas morte pálido glorioso, e o teu futuro espreguiçado entre outras vidas do Brasil, pátria amada, dos filhos deste sol, das mães, gente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras obras e o florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garida, meus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos laços têm mais vida, nossa vida no cruzeiro mais amor. Pátria amada, tua capa salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro dessa cor, mas no futuro e glória do passado, mas ergues a justiça nova forte, terás no filho teu uma voz à lua, brilhantemente agora entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol, das mães, gente, pátria amada, Brasil. Convido para compor a mesa a excelentíssima senhora ministra Marina Silva, ministra do Estado do Meio Ambiente e Mudança de Clima. Com muita alegria, eu assumo a presidência dessa sessão solene, que foi solicitada por alguns senadores, mas de maneira especial, senadora Leila Barros e senador Flávio Arnes, respectivamente presidentes da Comissão de Meio Ambiente e Comissão de Educação. Por questão fortuita, ambos estão com um problema de saúde que os impede de estar aqui presidindo esta sessão. Eu sou vice-presidente da Comissão de Educação e assumo essa presidência representando os meus colegas senadores. Sou da área da educação, então tenho a certeza, né, do quão acertada a Política Nacional de Educação Ambiental, da mesma forma o quanto ainda temos um grande caminho pela frente e de fortalecimento. É com grande honra que me dirijo a todos nessa sessão especial destinada a celebrar os 25 anos da Política Nacional de Educação Ambiental. Nesse momento de celebração, gostaria de destacar a presença do senhor Fábio Feldman, autor do projeto de lei que resultou no Plano na Política Nacional de Educação Ambiental. Sua visão e dedicação foram fundamentais para a criação desse marco legal,
que tem norteado os esforços de educação ambiental em nosso país ao longo das últimas 2 décadas e meia. A Política Nacional de Educação Ambiental, instituída pela Lei 9.795, em 27 de abril de 1999, representa um divisor de águas na história da educação ambiental no Brasil. Ela estabeleceu princípios, objetivos, estratégias claras para a promoção da educação ambiental em todos os níveis, modalidades de ensino, assim como as ações e práticas sociais. Ao longo desses 25 anos, a Política Nacional de Educação Ambiental tem sido um instrumento fundamental para a formação de cidadãos conscientes e engajados na construção de um futuro sustentável. Ela tem contribuído para a incorporação da dimensão ambiental nos currículos escolares, para a capacitação de educadores e para a sensibilização da sociedade sobre a importância da preservação do meio ambiente. No entanto, apesar dos avanços alcançados, ainda temos um longo caminho a percorrer. A efetiva implementação da Política Nacional de Educação Ambiental em todo o território nacional ainda enfrenta desafios significativos. A falta de recursos financeiros e humanos, a fragmentação e descontinuidade de ações e a baixa articulação entre os diferentes setores da sociedade. Para superar esses desafios, é fundamental que renovemos nosso compromisso com a educação ambiental e que trabalhemos de forma coordenada e integrada. O poder público, em todas as suas esferas, deve criar e implementar políticas que promovam a educação ambiental em todos os ambientes de ensino, destinando recursos adequados e capacitando os educadores. As instituições educativas, por sua vez, devem integrar a educação ambiental em seus currículos de forma transversal, interdisciplinar, investindo na formação de seus professores, na produção de materiais didáticos de qualidade. Os órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente devem incluir ações de educação ambiental em seus programas de conservação e gestão ambiental, promovendo a participação cidadã na defesa do meio ambiente. As empresas e instituições devem assumir a sua responsabilidade socioambiental, investir na capacitação de seus funcionários sobre questões relacionadas ao meio ambiente, adotando práticas sustentáveis e apoiando projetos de preservação. Já os meios de comunicação têm papel crucial na divulgação de informações ambientais e na formação de consciência ecológica da população. Eles devem utilizar ao seu alcance e influência para promover campanhas educativas, dar visibilidade às iniciativas de preservação ambiental. E cada um de nós, como cidadãos, deve se engajar na promoção de valores que contribuam para a preservação do meio ambiente, disseminando conhecimento, participando de iniciativas de conservação e cobrando dos governantes e empresas a adoção de políticas e práticas sustentáveis. Somente por meio desse esforço conjunto e coordenado, com cada ator assumindo suas responsabilidades e trabalhando de forma integrada, seremos capazes de transformar a educação ambiental em uma ferramenta poderosa para a construção de uma sociedade mais justa, equilibrada e sustentável. Nesse momento de celebração dos 25 anos da Política Nacional de Educação Ambiental, renovemos nosso compromisso com a educação ambiental e com a preservação do meio ambiente. Que possamos juntos construir um futuro em que as presentes e futuras gerações possam desfrutar de um planeta saudável e equilibrado. Que a Política Nacional de Educação Ambiental continue sendo um farol a nos guiar nessa jornada, iluminando o caminho para uma sociedade mais consciente, engajada na defesa da vida e da natureza. Eu agradeço a atenção de todos e agradeço esta oportunidade. Eu sou de Goiás, mas sou senadora pelo estado do Tocantins. E meu estado é um estado em que os desafios são enormes. Nós temos população quilombola, populações indígenas, bastante água, Rio Araguaia, Rio Tocantins,
e outras bacias que compõem o nosso estado. Foi o primeiro estado a assinar um acordo na área de carbono e, ao mesmo tempo, o enorme desafio nosso entre o equilíbrio e o desenvolvimento da agricultura, da pecuária, que o nosso estado tem crescido a cada ano, a mineração e os processos de educação ambiental, de regulação, de fiscalização e acompanhamento. E nós acreditamos muito no papel da educação. Fui secretária de Educação do meu estado quase 10 anos e presidente do Conselho Nacional de Secretários. E, ministra Marina, quando nós queríamos que algum programa, alguma ação desse certo, a gente procurava a escola, a educação, pela presença da população, pela capacidade da educação em sua capilaridade, mas, acima de tudo, pela capacidade de mudar a cabeça, a formação, a cultura das pessoas. É nessa mudança que nós acreditamos. Por isso, talvez ainda pouco entendida e compreendida e até valorizada economicamente, a educação ambiental é, de longe, o instrumento mais poderoso para mudar a sociedade. Para mostrar que, quando nós falamos em educação ambiental, em respeito ao meio ambiente, nós não estamos falando de não desenvolvimento, de não riqueza, ao contrário. Nós queremos uma riqueza sustentável, equilibrada e que o meio ambiente seja respeitado. Então, é uma honra presidir essa sessão e acreditando que juntos nós somos fortes, mais fortes na construção de um mundo melhor para todos. Muito obrigada. Eu divido essa minha fala com os senadores Flávio Arnes e Leila Barros. Muito obrigada. Aqui tem uma lista de presença. Você vai querer se referenciar agora? Tem os da mesa e tem outros que chegaram. Agradeço às autoridades aqui presentes e que estão conosco na mesa, os que são convidados, que também terão fala nessa sessão. Quero cumprimentar os senhores e senhoras embaixadoras encarregados de negócios e representantes diplomáticos dos seguintes países: do Iraque, da França, Moçambique, Síria. Agradeço a presença do magnífico reitor do Instituto da Associação Nacional dos Municípios e Meio Ambiente, Marcelo Marcondes, da senhora chefe do Núcleo de Programas de Educação Ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, a senhora Matilde Mello, a assessora de Políticas Públicas da União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, Vivian Melcop. Neste momento, eu convido para a poeta amapaense Carla Nobre, servidora da Secretaria de Educação do Amapá e representante das comissões interinstitucionais da educação ambiental no Comitê Assessor do órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, para realizar a declamação da poesia A Árvore Gigante. Eu sou a árvore gigante. Eu moro no coração do Tumucumaque. Eu sou o angelim vermelho. Minha existência é o meu contra-ataque. Da minha alta copa, eu dou boas-vindas ao mundo. Conheço o segredo profundo da terra. Eu escuto cada ser vivo. Ouço de longe o cientista dizer feliz: essa árvore gigante, e ele mede e me olha espantado.
Nasceu nessas bandas por volta de 1300, mais ou menos 200 anos antes dos portugueses gritarem terra à vista. Eu nasci antes de todos. Eu conheço a origem do mundo. Desde o início do mundo, as árvores gigantes comandam os ventos, conversam com as luas. Muita gente já cortou muito a floresta. Eu enxergo muito bem a humanidade. Tenho 82 metros de altura. Eu vejo igarapés, pássaros, onças, abelhas. Eu vejo gente catando castanha. Eu vejo gente na cachoeira. Eu vejo peixe. Eu vejo os uaiampi, os tirióis, os caripunas. O angelim vermelho não nasceu para ser o assoalho da sua casa. Eu sou o anfitrião do parque. Da minha copa verde alta, eu enxergo muito bem a ignorância humana. Enxergo o desmatamento, o fogo que se espalha em outras árvores. O meu grito é de lamento. Eu sou a árvore gigante, o nascimento de todo o rio, o semblante do universo. Não queime com a sua ganância a árvore que guarda a verdadeira história do Brasil. Muito obrigada pela oportunidade e agradecer imensamente o fato de eu estar aqui ao comitê assessor do órgão gestor da nossa PNEA, Rita e Sorrentino. Gratidão. Gratidão à existência das nossas comissões interinstitucionais de educação ambiental. Nesse momento, concedo a palavra ao excelentíssimo senhor ministro Augusto Nardes, ministro do Tribunal de Contas da União. Certamente esse momento é especial para o Brasil. 25 anos em que a educação ambiental começa a ter uma transformação com a conscientização e uma política ambiental bem consistente no país. Mas ainda é insuficiente. Ainda é insuficiente. Eu, há 11 anos atrás, lancei um projeto no tribunal, quando presidi o tribunal, de implantar políticas de governança na nação. Governança e sustentabilidade são fundamentais para um país. Então, presidente Dorinha, a senhora que vem do Tocantins, pode ser que aconteça a mesma coisa, pode ser que não. Mas se não tivermos obras como não tivemos lá no Rio Grande do Sul, e não tivermos regras de governança, a sua cidade lá, capital, Palmas, também poderá ser invadida. Ou qualquer cidade beira-mar poderá ser invadida, como aconteceu agora em Porto Alegre. Ou como aconteceu eu estive lá o fim de semana, é uma tragédia total. As pessoas perderam tudo, a casa, perderam os móveis, perderam a dignidade e perderam o emprego. Temos 600 mil gaúchos hoje numa situação dramática. Portanto, política ambiental tem que ter uma visão de governança no conjunto. São vários tipos de governança que a nação precisa. Semana passada eu falei sobre esse tema. E por isso que, um tempo atrás, eu criei a Rede de Governança Brasil, que a Renata, minha esposa, que aqui está presente, que trabalha aqui com sustentabilidade, é responsável pela a implantação da AP3 aqui, ministra do Meio Ambiente. O Senado já recebeu o selo, graças a esse empenho, e a Renata tem sido um destaque nesse sentido, que nós estamos trabalhando para implantar a tese da governança na nação brasileira. Agora estamos criando uma rede, que é a primeira de governança mais ampla, ou seja, uma rede climática de sustentabilidade. É a primeira que estamos fundando com a Renata para o Brasil e dando sequência
a 650 integrantes que trabalham já na Rede Governança Brasil, que eu fundei há 5 anos atrás. Por isso, eu estou aqui hoje para dizer, em nome do Tribunal de Contas da União, que nós estamos trabalhando com a tese da governança. E eu estou muito feliz por encontrar algumas figuras que são importantes nessa trajetória toda. Ou seja, o ex-deputado Feldman, que está presente. Também estão aqui, além da senadora Marina, a Zara Figueiredo, que representa aqui o Ministério, além dela o Mauro, e também outras lideranças que estão, nesse momento, sendo representados de diversos ministérios. Nós temos que liderar, não somente aqui no Brasil, mas no planeta, uma política de desenvolvimento sustentável. Eu fiz um mestrado nos anos 80, quando morei em Genebra, e conheço esse tema. E quando assumi a presidência do tribunal, a primeira coisa que eu fiz foi criar uma secretaria específica ambiental dentro do Tribunal de Contas da União, para avaliarmos a política ambiental. E, baseado nisso, nós temos hoje uma conquista fantástica, que poucos brasileiros sabem, mas eu vou revelar aqui, ministra Marina, a senhora já sabe, porque o ano passado a senhora esteve no nosso Fórum Nacional do Controle, lhe convidei, onde nós revelamos que estamos fazendo uma auditoria, já fizemos em 2014, o Júlio participou, que está aqui, do TCE, lá do estado do Amazonas, uma auditoria coordenada nos 9 estados da Amazônia, depois fizemos em todo o Brasil, em toda a América do Sul, em toda a América Latina, e agora estamos fazendo em nível mundial. Por incrível que pareça, pouca gente sabe, o Tribunal de Contas hoje preside a INTOSAI, o Sistema Mundial do Controle. Por isso, conseguimos articular com todos os países, certamente os países que estão aqui presentes, participam dessa auditoria, mais de 70 países. Há um mês atrás, estive juntamente com o presidente Bruno Dantas, lá nas Nações Unidas, em Nova York, e 70 países aderiram à nossa auditoria, presidente Dorinha. Então, veja só, o Brasil está liderando uma auditoria mundial de clima, se chama Climate Scanner. Pela primeira vez, o Brasil assume uma liderança mundial de forma muito clara, organizada e com regras de governança. Estamos percorrendo 5 continentes, treinando como fazer uma auditoria coordenada, que foi a ideia que eu tive quando presidi o tribunal, de criar auditorias coordenadas, de nós fazer cooperação, de fazermos da solidariedade uma forma de trabalhar em conjunto para preservar o futuro do planeta. Hoje à tarde farei uma palestra, que aí eu terei tempo de expor toda a ideia. Agora estou fazendo somente uma comunicação, porque tenho sessão agora do tribunal, tenho que me deslocar, mas hoje à tarde, no plenário 15, na ala Alexandre Costa, eu vou fazer uma exposição para os senadores que estão acompanhando a situação do Rio Grande do Sul. E aí eu farei uma exposição de como estão montando essa auditoria. Já está em andamento, então ela está sendo articulada pela INTOSAI, que nós presidimos. Quando eu presidi os países da América Latina, do controle, articulei para nós presidirmos, e hoje é o Bruno Dantas, o atual presidente do Sistema Mundial do Controle. E o ano que vem estaremos apresentando os resultados já desses indicadores. Então, senadora Dorinha, pela primeira vez, o Brasil lidera um movimento mundial de desenvolvimento sustentável comandado pelo Tribunal de Contas da União, e que não é feito pelo ministro Augusto Nardes, nem pelo ministro Bruno Dantas, são 1.500 auditores especializados dentro de uma secretaria de meio ambiente que conhece o tema e hoje mostra como a gente pode trabalhar de mãos dadas para estabelecer uma política de solidariedade e desenvolvimento sustentável. Então, os 25 anos que nós celebramos hoje do PNEA é muito importante. Nós temos um processo lento, mas de conscientização. E a tragédia do Rio Grande do Sul poderia ter sido evitada se tivéssemos políticas preventivas. E que não é de um governo,
são de todos os governos. E se nós tivermos política de Estado permanente, não políticas de um governo, mas políticas permanentes, com regras de governança, de direcionar, avaliar e utilizar as ferramentas de governança, que é a avaliação de risco, é um dos temas. Integridade é outro tema. Ética, moral, transparência. Eu escrevi 2 livros sobre o tema, me especializei e estou dedicando a minha vida para implantar a governança, para poder termos perspectiva de uma nação líder nessa área, já que nós temos a maior reserva do planeta em termos de capacidade de produzir e mostrar riqueza com a nossa biodiversidade que é imensa. Eu estive lá, visitei. Há poucos dias estive em Santarém fazendo uma palestra para implantarmos em toda a região amazônica, como já estamos implantando. Hoje o Brasil fala de governança, agora vai falar também de governança climática. Estamos criando a primeira rede climática de sustentabilidade junto com a Renata e com tantos brasileiros que seguem a linha de fazermos uma política de desenvolvimento sustentável. Lamento não poder ficar aqui mais tempo para poder ouvir as demais lideranças, mas tenho que participar e presidir uma sessão agora no Tribunal de Contas. Mas deixo aqui a minha convicção de que não podemos perder a fé. Apesar da tragédia do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul tem um povo extremamente valente no sentido de recuperação, vai se recuperar, mas temos que evitar isso. E para fazer isso temos que ter governança preventiva em todos os setores da vida pública. Muito obrigado. Eu convido o senhor Jair Schmidt, diretor de Proteção Ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, para compor a mesa conosco. Eu concedo a palavra à excelentíssima senhora ministra Marina Silva, ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Bom dia a todos, a todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui. Quero cumprimentar de um modo especial a senadora que preside essa sessão solene, senadora professora Dorinha. Muito obrigada pela oportunidade que essa casa nos dá para essa data de celebração e esse momento de reflexão. Quero também cumprimentar o representante aqui, representando o Ministério da Educação, a senhora secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, Zara Figueiredo, nossa parceira em vários processos, sobretudo na Conferência Infanto-Juvenil, o senhor ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, que já fez aqui a sua fala e, por razões de trabalho, teve que se ausentar. Dizer que é muito bom verificar que hoje os temas ambientais estão sendo discutidos em todos os espaços e o Tribunal de Contas tem sido um grande parceiro em colocar os ativos ambientais também na sua linha de acompanhamento, como constituindo a sua não proteção uma forma de uso perdulário das nossas riquezas naturais. Quero cumprimentar também a senhora diretora-presidente da Agência Nacional de Água, Verônica Cruz Rios. É muito bom saber que temos uma mulher presidindo a Agência Nacional de Águas, a primeira mulher.
o senhor presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Mauro Pires, a quem carinhosamente chamamos de Maurinho, nosso deputado, querido amigo Fábio Feldman, autor do projeto que estabelece a educação ambiental. É uma alegria te reencontrar, Fábio, nesse espaço em que você deu uma grande contribuição como deputado federal constituinte, ajudando a inscrever o artigo 225 da nossa Constituição Federal. E quero cumprimentar também o professor Marcos Sorrentino, que é o nosso diretor do Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. Parabéns por todo o trabalho que, juntamente com sua equipe, vem fazendo no Ministério. Quero cumprimentar a todos aqui do plenário, nas pessoas, né, da professora e amiga Raquel Trasber, que foi uma grande parceira à frente do Ministério, quando lá estive. O Jair Smith, aqui nesse ato representando o presidente do IBAMA. Quero agradecer também à senadora Leila e o senador Flávio Arnes por terem apresentado o requerimento para essa sessão, e cumprimento todos os servidores e servidoras do Ministério do Meio Ambiente e do Sistema Federal, né, de Educação, na pessoa da Matilde do IBAMA. Bem, nós estamos aqui nesse ato 25 anos, né, depois, e é uma sessão solene. Eu sempre digo que a gente pode celebrar, a gente pode comemorar e a gente pode rememorar. E imagino, quando a lei foi formulada, o desafio que foi para a aprovação dessa lei há 25 anos atrás. Até porque a compreensão que temos hoje do tema e a necessidade de que ele se constitua também em um processo sustentável de educação informativo, talvez não fosse tão evidente como se coloca hoje em função dos acontecimentos. De alguma forma, eu também estive envolvida nesse processo como senadora. Aqui no Senado, quem fez a relatoria dessa matéria foi nada mais, nada menos do que o senador Darcy Ribeiro, uma pessoa por quem nutrimos todos nós, com certeza, não é? Além de grande admiração por sua capacidade intelectual, seu compromisso com os povos indígenas, mas alguém capaz de formular para além da sua própria área de ação, que já é muito abrangente, que é a antropologia. Esse envolvimento nessa Casa Legislativa, né, tem a ver, inclusive, com um debate intenso que fizemos aqui, de que se a educação ambiental seria uma matéria, uma disciplina específica no currículo, ou se seria estabelecida de forma transversal. E não foi fácil, porque existiam dois grupos que se posicionavam na defesa das duas posições e, aparentemente, o senador Darcy Ribeiro parecia estar do lado de ser uma disciplina específica. E eu, por alguma razão, quis Deus, como diz lá no norte, pobre de mim, né, de ter que apresentar um voto em separado, né, defendendo que fosse transversal. E como, bem no estilo Darcy Ribeiro, né, foi surpreendente na comissão do Senado, quando o debate estava bastante acentuado, cada grupo fazendo os aplausos e a defesa da sua posição, e eu li timidamente o meu voto em separado naquela época, né, ainda muito jovem, e tendo que discordar do mestre, que era aparentemente discordar do mestre, que era o Darcy Ribeiro. E aí o debate foi intenso, e num determinado momento, quando a gente pensava que ia para a votação, eu disse, vamos perder aqui de lavada. Aí o Darcy Ribeiro pega a palavra, bate na mesa e diz, Marina Nega, eu não concordo com nada disso que tu está dizendo. Eu acho isso uma grande bobagem. Desse jeito assim. E olhou para mim e disse, aprovado o teu voto em separado. E eu fiquei perplexa, e as outras pessoas também,
e foi assim que aprovou o voto, né? A emenda, o voto em separado, nem lembro direito mais como era, e ficou transversal. E depois, quando ele estava internado, ali no hospital da UNB, ele contou uma história para mim e o Suplicy, à época, quando fomos visitar, que eu fui entender a estratégia da Ribeiro, que foi o seguinte: ele disse que quando foi para criar, acho que era o Parque do Xingu, algo muito relevante, ele e um grupo famoso de antropólogos, isso foi o que ele nos contou. Foram lá com os generais da época, né? E para argumentar, e chegou um momento que parecia que não iam conseguir convencer. E aí ele começou a colocar uma quantidade enorme de números, de estatística, de coisas, e as pessoas foram ficando impressionadas. E aí resolveram concordar, segundo ele. E os colegas antropólogos, quando saíram da reunião, disseram: mas, Darcy, tu é muito egoísta mesmo. Isso ele contando. Tu tinha todas essas informações, todos esses dados, tu nunca compartilhou com a gente, e tu falou agora tudo isso, assim, realmente tu... Aí disse um palavrão lá, né, que aqui não vou pedir para suprimir dessa casa, portanto não vou falar. Aí ele disse assim, que olhou para os colegas e disse: eu não tinha dado nenhum, eu inventei. Porque esse povo adora número, estatística, mas não entende nada de antropologia. Quando eu vi que a gente não estava conversando, eu digo: eu vou aqui inventar uns dados, umas estatísticas, e foi assim que conseguiu, segundo ele, fazer um melhor convencimento. Obviamente que são uma história que ele me contou e que eu estou relatando aqui, para dizer que a educação ambiental teve como debate aqui na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, um relator pelo qual todos nós temos grande admiração. Eu quero também dizer aqui que, como professora, né, professora Dorinha, eu sempre vejo na educação ambiental um papel fundamental e estratégico. Primeiro, ela tem o papel de ser uma forma de educar, não é, bem diferenciada. Eu diria que ela ocupa 2 lugares. Quando a gente lida com as crianças, a gente está educando. Quando a gente lida com os adultos, a gente está fazendo um processo de pós-educação. Essa formulação não é minha, é do velho Freud, que ele diz que a gente, na psicanálise, passa por um processo de pós-educação, não é? Que é de você trabalhar ali o seu inconsciente. E nós fomos educados a pensar que a história é sempre progresso e é linear. E a educação ambiental pode ajudar que a história não é sempre progresso e linear. A gente foi ensinado de que os recursos naturais são praticamente infinitos. Nós fomos educados no velho modelo, que ainda é o que está aqui, não é, a nos causar tantos problemas, inclusive o que estamos vivendo no Rio Grande do Sul e tantos outros de desigualdade, não é, a pensar de que a história é sempre progresso, mas às vezes ela também tem retrocessos e elas às vezes têm até verdadeiras regressões. O retrocesso é quando você ia avançando, ganhando, e, de repente, você passa a não avançar tão significativamente. É um retrocesso naquela dinâmica que estava estabelecida. Agora, a regressão é você voltar a um ponto anterior àquilo que já havia avançado. E no Brasil, nós vivemos momentos de regressão em relação à política ambiental. O Jair está aqui representando o IBAMA, o Maurinho está aqui representando o Instituto Chico Mendes, e na política ambiental nós tivemos verdadeira regressão. Na política indígena nós tivemos verdadeira regressão. Nas políticas de saúde, verdadeira regressão. Nós voltamos a um ponto anterior à valorização da vacina. Então, às vezes, a gente tem que pensar a educação ambiental como esse pós-educar, não é? E um pós-educar que é muito divertido, pode ser muito criativo, pode ter um espaço de muita prospecção, mas também pode ser muito dolorido,
muito sofrido. Eu fico imaginando o que o educador ambiental, né, pode estar fazendo, e eu sei que eles estão fazendo, agora no Rio Grande do Sul, lidando com pessoas traumatizadas, com crianças traumatizadas, com situações quase do não dizer, de uma não palavra, de não ter como transformar em palavra o trauma que se está vivendo. Então, a educação ambiental tem vários papéis e eu sei que ele nos ajuda também a pensar diferente em relação ao que queremos como país, como sociedade, como comunidade, como indivíduos. E, nesse momento, eu concluo dizendo, querido Fábio e demais parceiros e parceiras que estão aqui, colegas professores e professoras, né, que nós temos o desafio, olhando para o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que é dramático, mas não só, o que aconteceu no sul da Bahia, o que aconteceu em Pernambuco, o que aconteceu na Amazônia, que está intercalando seca com cheia, o que aconteceu também lá em São Sebastião, em São Paulo, e o que já aconteceu em Petrópolis, o que aconteceu em Niterói, as secas que estão assolando o Nordeste, as ondas de calor, né, a fome que está assolando a África. Tudo isso é uma pedagogia do luto. Tudo isso, às vezes, é uma pedagogia da dor. Mas isso também pode ser trabalhado, porque a gente não quer que essas coisas fiquem se repetindo. E é por isso que o presidente Lula valoriza sobremaneira os esforços que precisamos fazer em relação, né, à política de desmatamento zero, à política de enfrentamento da mudança do clima, do combate às desigualdades, de uma educação que seja capaz de criar igualdade de oportunidade para todas as pessoas, uma educação que nos ajude, não é, a educar de várias formas, porque, não é, quando nós falamos, nem sempre educamos apenas com a intencionalidade que tínhamos. Aquilo que dizemos, aquilo que fazemos, vai além da nossa intenção, e isso também é educação. Muito obrigada. Parabéns. O Ministério do Meio Ambiente vai fazer a Conferência Infanto-Juvenil e é o Departamento de Educação Ambiental que está à frente liderando esse processo. Nós vamos fazer a Conferência Adulto em 2025, vamos sediar o Encontro Internacional dos Países de Língua Portuguesa de Educação Ambiental e estamos trabalhando temas muito relevantes no G20 e vamos trabalhar a COP30 também como um processo de educação ambiental a céu, mentes e coração aberto. Muito obrigada. Em tempo que agradecemos a participação, o exemplo, o trabalho, luta da vida da ministra Marina Silva. Concedo a palavra ao senhor deputado Fábio Feldman, deputado federal pelo Estado de São Paulo, do período de 1987 a 1999, e autor do projeto que resultou na PNEA por... Bom, bom dia a todos. Eu ia falar de lá, senadora, professora Dorinha, mas eu sempre obedeço a Marina. Desde que eu conheço a Marina, eu sou super disciplinado e obediente. Quase sempre, né, Marina? Enfim. Não, primeiro, queria saudar a todos, a senadora, a professora Dorinha, pela oportunidade de estar aqui e dizer para vocês que eu me sinto muito gratificado de estarmos aqui discutindo 25 anos da Política Nacional de Educação Ambiental. Como a Marina relatou, e eu estou vendo aqui amigos antigos, Sorrentino, estou vendo o Nilo, vi o Pedro Ivo, não sei se já saiu, enfim, quer dizer, nós devemos a Política Nacional de Educação Ambiental ao artigo 225 da Constituição, que colocou como obrigação
educação ambiental em todos os níveis de educação. E, Marina, eu devo dizer que um dos que mais me pressionou na Constituinte para isso foi o João Paulo Capobianco, que trabalhava com educação ambiental. Então, é importante registrar, Tereza, que a educação ambiental entrou na Constituição e quando a gente faz o balanço, eu sempre falo com o Júlio dos Tribunais de Conta, que representa os Tribunais de Conta, que quando você discute 25 anos de uma lei, ou mesmo o período da promulgação da Constituição de 88, nós sempre ficamos um pouco na dúvida. Estava dizendo isso para a Rita, quer dizer, criamos um marco legal, no caso a Constituição de 88, que eu insisto, há muita crítica sobre a Constituição de 88, Marina, mas eu acho, Verônica, que a Constituição de 88 foi muito generosa com o país. Se você olhar a área dos índios, 231, o do meio ambiente, 225, enfim, os direitos de consumidor, temas que praticamente não existiam até a Constituição de 88. E depois nós conseguimos, na verdade, algumas legislações importantes e quero dizer, senadora, que eu acho que o Congresso Nacional e o Executivo também é devedor em muitos itens da Constituição de 88. Quer dizer, ela determinou alguns biomas como patrimônio nacional, não conseguimos incluir a Caatinga, o Cerrado e o Pampas, e determinou também que nós teríamos uma legislação por bioma, que eu acho que tem todo o sentido, você ter uma regra de acordo com o bioma. E, aliás, entrou no parágrafo 4º do artigo 225, alguns patrimônios que não eram biomas, como Serra do Mar. E quem acompanhou a Constituinte, viu, Marcelo, foi o processo era um processo de você, em todo o Congresso Nacional, na Constituinte, no Congresso, de você ter uma relação com os outros parlamentares para receber o apoio e dar o apoio, viu, Júlio? E daí entrou Serra do Mar, porque um deputado chamado Márcio Braga, que era mais conhecido por ser presidente do Flamengo do que como constituinte, colocou a Serra do Mar. E eu, naquela época, fiquei muito na dúvida, Nilo, você deve estar lembrando disso, porque Serra do Mar não era um bioma. E hoje eu defendo uma lei nacional para a Serra do Mar pela instabilidade geológica da Serra do Mar, e o episódio de São Sebastião se deve por um fenômeno do aquecimento global, que tem um grande impacto, o Júlio tem falado nisso, a NET também, que é no regime hidrológico, uma chuva muito intensa, não sei se vocês lembram, e a Serra do Mar é uma área com muita instabilidade geológica, a razão pela qual nós teríamos que ter uma legislação específica. A mesma coisa, Marina, em relação ao Pantanal, porque os dois estados, viu, Verônica, legislaram em relação ao Pantanal, e só que grande parte do problema do Pantanal está fora do Pantanal, nas cabeceiras dos rios. E aí, a razão pela qual nós teríamos que ter uma legislação específica sobre isso. Mas voltando, a Marina já falou isso, sobre a política nacional de educação ambiental, eu participei muito, fui um deputado com a agenda ambiental, eu queria registrar que não existe uma lei de um único parlamentar. Quer dizer, quem vivencia a Câmara ou o Senado sabe que o produto de uma lei é o produto de um conjunto de parlamentares. E aí eu queria dizer isso em relação, mais uma vez, à Constituinte. A Assembleia Nacional Constituinte, ela foi muito interessante, porque na Constituinte, quer dizer, havia divisões de posições, a Marina sabe muito bem disso, a Verônica também, mas não houve um deputado, um senador na Constituinte que questionou a democracia em 87, 88. Nenhum. Nem aqueles parlamentares que vinham do regime militar. Não houve esse questionamento. E aí, a surpresa que nós tivemos nos últimos anos, quando a democracia passou a ser questionada novamente. Nós achávamos que estava consolidada a democracia no Brasil, que ninguém iria discutir determinadas questões. E aí a importância do parlamento, senadora. Quer dizer, o parlamento é
um local, um locus de resistência e que nós devemos prezar. E no caso, voltando à educação ambiental, a Marina contou do Darcy, que ele era senador, eu era deputado, mas a divisão sobre educação ambiental existia lá atrás. O Marcos lembra bem disso, o Júlio lembra, né, que fica conversando lembra também, não é isso? Mas o fato que havia essa divisão. E quem foi deputado constituinte comigo foi o Florestan Fernandes. E daí eu fui lá conversar com o Florestan, porque se o Florestan tivesse se manifestado contra o projeto de educação ambiental, teria nem coragem de apresentar um projeto de lei sobre educação ambiental. Até porque um dos grandes desafios, que é o grande desafio que a Marina tem enfrentado como ministra do Meio Ambiente, é que parte das decisões que afetam o meio ambiente não estão na área de meio ambiente. Então, você vai fazer uma política, Rita, sobre educação ambiental, quer dizer, nós temos que ouvir a área de educação ambiental. E o Florestan Fernandes deu um parecer favorável à Política Nacional de Educação Ambiental. Só que ele não se candidatou posteriormente, não chegou a ser aprovado. Então, essa discussão ela foi superada do que deveria ser educação ambiental, uma disciplina única, e a minha geração tinha o trauma da moral e cívicas, que vocês lembram, os mais velhos aqui lembram disso. Eu sou da época, a Raquel lembra disso, a Raquel fica chateada comigo, Marina, que para mim agora ela é mãe da Joana, então ela fica super chateada quando eu falo isso, mas a Raquel lembra, Treiber, que era essa grande discussão. E acho que nós temos um déficit de implementação de maneira geral. E eu estou aqui com o Júlio, que representa os tribunais de conta do Estado, eu não tenho intimidade com a senadora Dorinha, mas eu ia pedir para ele estar na mesa e eu vou explicar por quê. Nós temos um problema de governança ambiental. Quer dizer, o Júlio me convidou para ir, Marina, para Manaus em 2022 e ele me levou numa visita aos igarapés de Manaus. Todos os igarapés de Manaus cobertos de lixo, Marina. Todos eles, não era um, todos eles. Daí ele me levou ao que seriam 2 aterros sanitários, que eram 2 lixões. Chamava-se aterro sanitário controlado, inclusive com um TAC com o Ministério Público, eram 2 lixões. Daí chega o caminhão de lixo, Pedro Ivo, que está lá, e a população disputa com os urubus a comida dos caminhões de lixo. Daí o Júlio me causou uma grande depressão, porque eu disse, nossa geração, Verônica, não deu certo. Nós não passamos na prova dos 9 na área de meio ambiente. Não por nossa responsabilidade, mas pelas dificuldades que nós temos. Quer dizer, eu falo da Política Nacional de Educação Ambiental, que eu fui autor do primeiro projeto em 92. Foi aprovada, a Marina lembra, em 2010, e nós estávamos em 2022, ou seja, passaram-se 30 anos e nós estamos ainda com lixões a céu aberto e com dificuldade de dar final aos lixões. Então, eu acho que nós temos um desafio de governança na área de meio ambiente. E por isso que, senadora, eu tenho defendido muito os tribunais de conta do Estado, além do Tribunal de Contas da União, eu chamo ele de Nardes, porque ele foi deputado comigo, que eu acho que um papel muito importante na governança é dos tribunais de conta, tanto da União quanto os tribunais de conta dos Estados. E no caso, Marina, dos tribunais de conta dos Estados, o Júlio tem trabalhado muito com o Instituto Rui Barbosa, quer dizer, e tem um fator que é muito importante, que se os tribunais de conta do Estado não aprovam contas dos prefeitos, dos governadores, isso tem um impacto, inclusive, de inelegibilidade. Então, o poder que os tribunais de conta dos Estados é muito grande. E vou até dar um exemplo concreto, que existe um macaco chamado saúim de coleira, que está entre os 25 mais ameaçados do planeta, e daí nós tivemos uma reunião lá em Manaus, estava o Mittermeier, que a Marina conhece muito bem, que é um dos maiores primatólogos do mundo, a Karen Strier, que tinha sido presidente da Associação Internacional de Primatologia, e a Helena Nader, que te mandou um abraço, Marina, que atualmente é presidente da Academia Brasileira de Ciências e foi durante anos presidente da SBPC. Daí eu liguei para o Júlio e falei, Júlio,
nós vamos aí, queremos discutir o Sainho de Coleira. Conclusão, o Júlio chamou o prefeito de Itacoatiara e o prefeito rapidamente concordou em criar uma área protegida que espero que seja criada amanhã, Marina. Eu tenho, inclusive, foi graças ao Júlio que conseguiu o apoio do governador do estado, que hoje a gente tem muita resistência em criar unidade de conservação por parte dos governadores, ainda que tenha um artigo da Constituição que diz que terras públicas onde existam ecossistemas importantes são indisponíveis, ou seja, têm uma finalidade de conservação. Então, fazendo um balanço, eu quero dizer para vocês que, como geração, e quero insistir, inclusive, no papel do Zequinha Sarney, que foi relator do projeto na Câmara dos Deputados, que no Brasil a gente só valoriza a autoria, mas às vezes, né, Marina, para quem foi parlamentar, a relatoria é tão ou mais importante que a autoria, porque o relator, viu, já que a Marina te chamou de Maurinho, eu também vou te chamar de Maurinho, né? Eu e a Marina, nós disputamos alguns amigos comuns, ela sabe, eu sou muito ciumento e possessivo e não nego isso e falo de público, né, Marina? Mas eu estou citando isso porque, de fato, no parlamento a gente aprende a conversar com os outros, a ter apoio dos outros, não só na questão de aprovar, mas hoje, que era uma questão que na minha época de deputado não era importante, né, Marina, que era a questão da sanção e o veto. Quando eu fui parlamentar, era raríssimo o parlamento não manter veto. Quer dizer, essa foi uma mudança muito grande, senador, em relação à dinâmica entre o Congresso e o Executivo. O veto era negociado e era raro você derrubar o veto. Então, fazendo um balanço, eu acho que se nós tivéssemos conseguido implementar, Raquel, educação ambiental, quer dizer, quem nasceu em 88, 89, que foi quando foi promulgada a Constituição em 88, teriam 35, 36 anos. Ou seja, nós teríamos uma outra geração de brasileiros, quer dizer, muito mais preparados para conduzir o protagonismo de educação ambiental. Então, nessa fase de vida, eu acho que a gente tem que olhar para os próximos 25 anos, ver onde nós acertamos e onde nós erramos. E na governança, quer dizer, encontrar um pouco mecanismos de criatividade, como colocar os tribunais de contas do Estado nessas questões. O Tribunal de Contas da União criou um painel sobre governança climática, não sei se vocês estão acompanhando. O Júlio está preparando aí, junto com o Instituto Rui Barbosa, que organiza todos os tribunais de conta, uma agenda para engajar os tribunais de conta, Marina, em mudança do clima, biodiversidade, além de educação ambiental. Eu acho que se nós conseguirmos um protagonismo dos tribunais de conta e implementar para valer a educação ambiental, eu acho que daqui a 30 anos nós teremos uma geração e uma sociedade brasileira mais preparada para enfrentar os desafios do século XXI. Obrigado, senadora. Na verdade, quebrando até o protocolo, o que eu imagino na área da educação ambiental, eu entendo que avançamos, temos um caminho ainda grande pela frente, não só na educação ambiental, mas os temas transversais e esses temas que precisam conversar entre si. Mas eu gostaria de aproveitar, lógico, a presença da ministra e a partir da fala do ministro Augusto Nardes, nós temos que avançar em relação à responsabilização, a políticas integradas e a responsabilização. Porque o que eu falo na área da educação, há poucos dias, fizemos sobre o Plano Nacional de Educação, completa 10 anos, de metas que estão na gaveta.
boas leis, bem construídas, que vão para uma gaveta, cumprir o rito de passagem da elaboração da lei e ela vai para a gaveta, ela não muda dentro da gaveta, ela não muda realidade nenhuma. Eu acho que a educação ela tem um papel enorme na formação de valores, de novas formas de pensar, mas nós temos que avançar para os órgãos de controle, para os orçamentos públicos, para a fiscalização. E a nossa luta no âmbito da educação é a Lei de Responsabilidade Educacional. E acho que, de igual forma, eu me coloco à disposição para que nós possamos avançar em relação à questão da responsabilização, do olhar dos tribunais de conta, se existe um plano, se tem meta e tem responsabilidade. Nos incomoda muito quando está vencendo o prazo de uma determinada lei, e aqui em especial várias leis ligadas à área ambiental, e que o prazo é simplesmente ampliado. E sem responsabilização, sem consequência, eu acho que a gente vai avançar, continua avançando pouco. Eu me incomodo muito, eu imagino que é uma realidade de todos, quando eu chego numa aldeia indígena, que a aldeia está repleta de garrafa PET, de saco plástico, espalhado, mas é repleta. E não é um problema do povo indígena, é um problema nosso. Nós temos que encontrar essas alternativas. Mas não é diferente em um assentamento, em uma cidade nossa, pequena cidade do interior do Brasil. Então, acho que a gente precisa dar esse passo adiante. Eu passo a palavra ao senhor Mauro Pires, presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, ICMBio, pelo seu tempo de fala. Bom dia a todos e a todas. Em nome aqui da nossa presidente da sessão, a senadora Dorinha, da nossa ministra Marina Silva, queria cumprimentar a todos, né? Aqui a representante do Ministério da Educação, a professora Zara Figueiredo, que também é secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens, Adultos, Diversidade e Inclusão. Veja que pelo nome da secretaria o desafio da sua atribuição no MEC é extremamente importante. Também cumprimentar o ministro Augusto Nardes, que já saiu, né? Mas, como ele é do Tribunal de Contas, me permita também cumprimentar o Júlio Pinheiro, né, que é do Tribunal de Contas do Estado, aqui várias vezes mencionado pelo deputado Fábio Feldman, a quem também gostaria de cumprimentar. A presidente da ANA, né, a Verônica Sanches, que está aqui nessa cerimônia conosco, e também o presidente substituto do IBAMA, que junto com o ICMBio são órgãos juntos, né, ao Serviço Florestal, compõem a área de meio ambiente do governo federal. Bom, eu, na verdade, tinha organizado uma exposição, mas depois que a ministra Marina fala, depois que o Fábio Feldman fala, fica meio, né, fora de propósito. Então, eu só queria fazer duas pequenas observações. A primeira é que são 25 anos dessa política, mas eu venho de uma geração que observa isso como um grande avanço, né? Eu acho que aqueles que trabalharam para a elaboração dessa política, me lembro especificamente, né, da construção da Rede Nacional de Educação Ambiental, a figura do Nilo, Pedro Ivo, próprio Marcos Sorrentino, ainda lá no antigo Fórum Brasileiro, né, de ONGs e movimentos sociais que estavam se organizando para a realização da chamada Rio 92, começaram então a estabelecer, né, inúmeras propostas e, sem dúvidas, essas propostas culminaram na lei aprovada há 25 anos. Por que eu vejo o avanço? Porque, veja, eu sou do ICMBio, né? O ICMBio, o órgão criado, Instituto Chico Mendes, para fazer a gestão das unidades de conservação federais. Hoje nós temos 338 unidades de conservação. No início de 2023 eram 334. Durante o ano passado o presidente Lula criou novas unidades de conservação, que é uma orientação dada
pelo governo e pela ministra Marina Silva. E no ICMBio, a educação ambiental ela está prevista como uma das suas atribuições. Então, nós somos, por dever, né, nós temos o dever, portanto, de implementar a política da educação ambiental. E eu acredito que as unidades de conservação, elas são um dos melhores lugares para promover essa educação ambiental. Na verdade, as UCs, né, as áreas protegidas, elas têm um papel muito grande de aproximar a sociedade daquilo que estabelece, né, aquilo que são os objetivos da política de educação ambiental, que é chamar a atenção para a importância do meio ambiente, para chamar a atenção da importância dos recursos naturais. E nós temos, né, dentro do sistema brasileiro, diferentes categorias de unidades de conservação, algumas de proteção integral, outras de uso sustentável, mas todas elas, a educação ambiental é uma atividade permanente. Portanto, para o ICMBio fazer parte dessa iniciativa e ver como que isso avançou, eu vejo nas escolas, por exemplo, né, como que foi importante dentro da elaboração dos currículos nacionais de educação a inserção da educação ambiental. Agora, claro que isso não é suficiente para mudar, né, paradigmas, isso não é suficiente para mudar um padrão de desenvolvimento que tem na sua base o uso do recurso natural de uma forma insustentável. Mas, por outro lado, é também um espaço em que a gente pode confrontar essa própria realidade, né, com aquilo que estabelece, aquilo que é o desejo estabelecido na Constituição de 88. Portanto, acredito que comemorar esses 25 anos aqui nessa sessão é um momento muito importante para ver que houve avanço. Nos estados, nos municípios também houve a implementação, várias iniciativas, e creio que os próximos 25 anos trarão bastante benefício para todos nós. Muito obrigado. Concedo a palavra ao senhor Jair Schmidt, diretor de Política Ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Bom dia a todos, senadora professora Dorinha, ministra Marina Silva. Em nome das senhoras, eu gostaria de cumprimentar todas as autoridades da mesa já nominadas, os parlamentares aqui presentes, senadores, senadoras, né, as autoridades também nominadas, e um agradecimento, uma saudação especial a todos os educadores e educadoras ambientais que também estão aqui presentes ou que nos acompanham na transmissão ao vivo. Hoje, nós celebramos um marco importante da história do Brasil, os 25 anos da Política Nacional de Meio Ambiente, de Educação Ambiental, a PNEA, instituída aí pela Lei 9.795, em 2009. A PNEA tem sido um pilar essencial para a construção de uma sociedade mais consciente e sustentável. Este é o momento para refletirmos sobre os avanços conquistados, os desafios enfrentados e as perspectivas futuras da educação ambiental em nosso país. A educação é a base para a transformação social e a promoção de valores sustentáveis. Através da PNEA, temos trabalhado incansavelmente para incutir uma sociedade ecológica, política, cidadã, em todas as camadas da sociedade. A educação ambiental tem se mostrado vital para a formação dos cidadãos e cidadãs responsáveis, que compreendem a importância de estabelecer melhores relações com o ambiente onde vivemos, adotar práticas cotidianas que minimizem os impactos negativos ao meio ambiente, sobretudo aqueles estabelecidos nos últimos 2 séculos. Ao promover a sustentabilidade desde a infância, estamos plantando as sementes para um futuro onde o desenvolvimento humano esteja em harmonia com a natureza. Vivemos uma era marcada pela emergência climática, um dos maiores desafios que a humanidade enfrenta. A educação ambiental tem um papel crucial
na conscientização sobre as causas e consequências do aquecimento global. Muitas dessas causas e consequências aqui já mencionadas pelos eventos desastrosos recentes. Sobretudo, um instrumento para mudar essa realidade. Por meio da PNEA, buscamos capacitar os indivíduos, a comunidade, para adotarem práticas de mitigação e adaptação à mudança do clima, como a redução do consumo de energia e a conservação das florestas. A conscientização é o primeiro passo para essa ação e, ao educar nossa população, estamos preparando a base para ações coletivas mais robustas e eficazes contra a mudança do clima. Como membro e servidor público de um órgão ambiental, uma autarquia que tem entre suas várias missões implementar as políticas ambientais e, inclusive, a Política Nacional de Educação Ambiental, a gestão ambiental pública é outro campo onde a educação ambiental desempenha um papel fundamental. A PNEA incentiva a formação de gestores ambientais, servidores públicos melhor preparados que possam formular e implementar essas políticas públicas, que visem a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais. Além disso, a educação ambiental promove a participação cidadã, garantindo que as políticas sejam inclusivas e refletindo as necessidades e aspirações das comunidades locais. Essa integração fortalece a governança ambiental e contribui para o desenvolvimento sustentável e equilibrado. Um dos princípios centrais da educação ambiental é a transversalidade da educação ambiental nas políticas públicas. A sustentabilidade deve ser o objetivo comum de todos os setores governamentais, desde a saúde até o transporte, a agricultura, a energia. Integrar a educação ambiental em todas as áreas permite a criação de sinergias, soluções integradas para os desafios ambientais que enfrentamos. Esta abordagem holística é essencial para promover um desenvolvimento verdadeiramente sustentável. A transversalidade também se estende às diversas áreas de atuação do IBAMA. A educação permeia o licenciamento ambiental, a prevenção de incêndios florestais, a conservação da biodiversidade, o controle da poluição e também como prática de prevenção de ilícitos ambientais, de danos ambientais que estamos tão acostumados a ver e devemos combater. Ao integrar os princípios da educação ambiental nessas atividades, o IBAMA pode e deve fortalecer as suas ações para que buscamos uma profunda transformação na sociedade, mudando valores, atitudes e comportamentos. Apesar dos avanços significativos, ainda enfrentamos muitos desafios. Manter o interesse e o engajamento contínuo da população, integrar efetivamente a educação nos currículos escolares, transversal, como já bem mencionado, formar educadores capacitados e garantir o apoio político e financeiro são tarefas complexas, mas fundamentais. E aí eu faço uma deferência aqui em especial a toda a equipe do Ministério do Ambiente, do IBAMA, do ICMBio, da ANA, do Serviço Florestal Brasileiro, que tem se esmerado para implementar e para ser agentes de mudança e transformação. Estamos em uma jornada de longo prazo, onde cada passo é crucial para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável. A transformação que buscamos exige esforços contínuos, cooperação e inovação. E está em cada um de nós, sendo educadores ou não. As nossas práticas do dia a dia nos transformam em educadores ambientais. Bom, senhoras e senhores, ao celebrarmos esse marco de 25 anos da Política Nacional de Educação Ambiental, renovamos nosso compromisso com a educação ambiental, que estejamos todos unidos em prol de um futuro onde o desenvolvimento humano e a proteção ambiental caminhem juntos, garantindo um planeta saudável e sustentável para as futuras gerações a partir das presentes gerações. Muito obrigado. Quero registrar a presença do senhor diretor executivo de contratações do Senado Federal, senhor Vanderlei Rabelo da Silva, e o representante diplomático da Embaixada do Congo. A ministra Marina Silva, que precisa se ausentar, ela faz uma solicitação. Nós vamos passar a palavra para a ministra. Bem, eu primeiro quero me desculpar, porque em função da agenda eu vou ter que me ausentar,
mas eu queria antes entregar a todos os membros da mesa, não é, essa coleção de livros que foi preparado com a história da educação, da Conferência Infanto-Juvenil, que foi uma criação durante a minha primeira experiência como ministra do Meio Ambiente, no Ministério do Meio Ambiente, quando tomamos a decisão de criar a Conferência Adulto e, em seguida, eu fui instada pelas minhas filhas, que na época eram crianças, se não ia ter uma conferência para as crianças. E foi aí que eu me senti desafiada e fiz um desafio para minha amiga Raquel, que está ali, e ela me pediu um mês para poder pensar se era possível e voltou com uma proposta que viabilizou o processo das conferências infanto-juvenil, que já mobilizou, ao longo das suas edições, mais de 20 milhões de jovens e adolescentes levando a mensagem da educação ambiental e também trabalhando temas como clima, biodiversidade, recursos hídricos e tantos outros. Não é? A Neuzinha estava aqui ainda há pouco, não é? É uma pessoa que também tem se dedicado a essa agenda, Marcos Sorrentino, estou vendo ali também a Larissa, que é da Conferência Adulta, e vou pedir licença para entregar para cada membro da mesa, não é, essa coleção com um pouco da história da Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, que tem esse título, Uma História em Construção, sobretudo porque, como falei anteriormente, a educação é um processo que vai se reinventando a cada momento. E na nossa visão de educação inclui também outros saberes, inclusive os saberes dos povos tradicionais, das comunidades indígenas, né, dos diferentes segmentos da nossa sociedade. Então, eu vou passar aqui primeiro para a nossa presidente, professora Dorinha, também para o nosso deputado Fábio Feldman, eterno deputado. Me disseram que tem para todo mundo. Eu acreditei, Neuzinha. Para a querida Verônica, da Agência Nacional de Águas. Ah, sim, tem, né? E é isso. Eu peço licença, me desculpo com os colegas que ainda vão falar, mas vocês sabem que amanhã é o Dia do Meio Ambiente e, obviamente, que tem uma série de coisas que eu tenho que continuar encaminhando. Muito obrigada, senadora. Desculpa. Obrigado. Obrigada. Garganta. Olha isso aqui. É chique. Só ela? Vamos fazer uma foto. Vem, Marco, vem, Neuzinha. Só baixar esse microfone aqui. Uma foto. A conferência, vem, Marco. Todo mundo. Eu vou dar.
Concedo a palavra à senhora Zara Figueiredo, secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação. Bom dia a todos e todas. Quero, na pessoa da senadora presidente dessa sessão, professora Dorinha, cumprimentar a todos que compõem essa mesa. Aproveito os últimos minutos da ministra Marina para, na pessoa dela, cumprimentar todos e todas que nos acompanham nesse momento, tanto aqui no Senado, quanto aqueles que seguem pelas redes sociais. E, ao cumprimentá-los e cumprimentá-las, trago a saudação do ministro Camilo Santana, que infelizmente não pôde estar conosco hoje, mas para quem essa pauta é cara, tanto da sua formação quanto da sua defesa pública da pauta. Antes de começar a discutir exatamente esse tema de hoje, eu queria pedir licença para fazer a minha autodescrição. Tem pessoas com deficiência visual que nos acompanham, então, eu sou uma mulher negra, tenho cabelo crespo curto, estou vestindo um vestido preto e um blazer verde-limão, estou com um batom vermelho. Bom, essa cerimônia de hoje, em que a gente celebra esses 50 anos da Política Nacional de Educação Ambiental, acontece em um momento bastante difícil para o país, como já foi dito e reiterado aqui várias vezes, por conta das enchentes do Rio Grande do Sul. E aqui eu quero prestar minha solidariedade a todas as famílias atingidas e dizer que o Ministério da Educação ele tem concentrado todos os esforços para apoiar as pessoas e reconstruir a educação daquele estado após esse desastre. Todavia, esse é um momento que também precisa se transformar em um aprendizado da política, que precisa se transformar em um ato político-pedagógico. E por que eu estou dizendo isso? Eu penso que, nesse momento, nós precisamos não apenas fazer uma análise dos eventos, mas pensar no day after, pensar no passo seguinte, que é ter, de fato, um desenho sólido de políticas públicas aliado e, como parte desse desenho, de arranjos de implementação no âmbito da educação ambiental. Esses eventos extremos que nós temos enfrentado no Brasil exigem de nós respostas, por certo, emergenciais, mas elas também nos impõem um outro desafio, que é pensar e repensar as bases do nosso contrato social na perspectiva da educação ambiental. Sabemos que no Brasil, e já foi dito aqui algumas vezes, e eu não podia deixar também de cumprimentar aqui o deputado, o ex-deputado, Fábio Feldman, autor do projeto de lei. Então, a gente sabe que no Brasil, como o próprio ex-deputado nos disse, ao ordenamento jurídico não corresponde exatamente uma efetiva implementação das políticas, não é? E eu não penso que a Política Nacional de Educação Ambiental seja uma exceção a essa regra, não é? Obviamente que ter isso como marco legal é absolutamente importante, porque significa um instrumento de luta. Nós temos vários outros exemplos, como a própria senadora Dorinha também já nos trouxe, de marco legal sólido, de leis de qualidade, mas que o processo de implementação ainda precisa ser consolidado. Basta a gente pensar na 10.639, basta a gente pensar na 11.645. Mas, de todo modo, as datas, como os 25 anos da Política Nacional de Educação Ambiental, elas importam para que nós façamos um balanço. E que não pode ser um balanço, a meu ver, com um fim em si mesmo. Ele precisa ser um balanço propositivo. No caso específico da educação ambiental, enquanto uma temática
educacional, mas enquanto uma temática educacional de educação formal e, portanto, de política educacional, o que nós temos discutido no MEC, e aqui eu agradeço a diretora Socorro Silva, a coordenadora geral Rita Silvana, o que nós temos discutido no MEC é que nós precisamos dar um passo importante e que me parece que não foi dado, que é inserir a educação ambiental no âmbito da política educacional, como parte, inclusive, do cumprimento do direito à educação, que é público e subjetivo. Veja que nós estamos falando de educação ambiental, mas quando a gente fala de política educacional, o que eu estou dizendo aqui é que a gente precisa assumir a educação ambiental como também uma educação ambiental escolar. Essa é a diferença, porque são movimentos que já foram feitos. Uma coisa é você chamar educação indígena, uma coisa é você dizer educação quilombola. Essas faces da educação, elas acontecem em todos os âmbitos, inclusive na educação não formal. Mas veja o que nós fizemos com a educação quilombola e com a educação indígena. Para adentrar a discussão do direito à educação, nós fizemos um movimento que é educação escolar indígena, educação escolar quilombola. Então, eu acho, a nossa análise é que nós precisamos fazer esse movimento para discutir a educação ambiental na perspectiva da educação ambiental escolar, porque isso parte para um outro campo de disputa, que, como a própria senadora diz, que é a discussão orçamentária, a discussão do planejamento educacional, a discussão do monitoramento e avaliação da educação ambiental na perspectiva escolar, que é o que nós já vivemos com as duas outras modalidades, não é? Bom, se a gente pensar a resolução do CNE 12/2012, ou mesmo, né, a Lei 13.415 da Base Nacional Curricular, o que nós temos visto que elas são insuficientes para adentrar as redes de ensino. E nós temos aqui representantes do Undime nesse momento, que é importante, porque são as redes que fazem esse movimento. E o que os dados nos mostram 25 anos depois? E a ministra Marina dizia aqui dos dados do Darcy Ribeiro, os meus são dados diferentes, não é? Foram conferidos lá dentro de um sistema bem rígido do censo escolar. 25 anos depois, nós temos apenas 0,2% de gestores e professores formados via educação continuada em educação ambiental, com no mínimo 80 horas. Esse é um dado alarmante, não é? Não difere de alguns outros, de outras modalidades, mas isso não deixa de ser alarmante. Apenas 7,5% dos professores também fizeram uma formação de educação continuada sobre o tema específico de educação ambiental, voltado para a gestão da educação formal em sala de aula. 12% apenas das escolas reciclam ou reutilizam os resíduos. Então, esses dados nos apontam para algo que precisa ser repensado nesse balanço, não é? Bom, sabemos que perfeitamente que a criação de componentes curriculares, e a ministra Marina já vem reafirmando isso há muito tempo, a criação de conteúdos curriculares, isso em si não dá conta dos grandes desafios. Mas a gente precisa também pensar agora quais são os instrumentos de política que darão força para que a transversalidade que está posta, ela se torne uma realidade. Porque não é a criação de conteúdos que vai responder a isso. Mas, por outro lado, quais são os instrumentos de política pública educacional que vão tirar a educação ambiental dessa transversalidade tão difusa que tem acontecido dentro das escolas e das redes, não é? Por certas ações de mobilização, de sensibilização via campanhas publicitárias, via eventos, são de extrema importância. Mas elas me parecem insuficientes para adentrar as redes de ensino e, sobretudo, criar aquilo que a gente chama de política educacional, que é um ponto de não retorno. Então, nós precisamos fazer esse movimento. E eu penso, senadora, não é, que a coordenação federativa é absolutamente importante para isso, que processos de indução são muito importantes para isso, porque é isso que as evidências nos mostram, não é? Que as políticas educacionais que se tornaram políticas sólidas, elas tiveram uma forte coordenação federativa e tiveram também processos de indução importantes. Porque
para a gente mudar, alterar o comportamento das instituições, você faz isso com processos de indução. E isso é importante, não é? E aí eu penso que o novo Plano Nacional de Educação, ele tem uma função central nesse debate, não é? Que é assegurar a transição de uma política de educação ambiental para uma política de educação ambiental escolar enquanto política de Estado. E com todos os instrumentos de ação pública e de planejamento que dizem respeito a uma política educacional. Por fim, eu concluo parabenizando na pessoa da senadora, do Marcos Sorrentino, que está ali, da Rita, e todas as pessoas envolvidas, não é, do senador Flávio Arnes, de todos envolvidos nesse evento. E estamos, no MEC, efetivamente comprometidos com uma das principais questões, como a ministra Marina afirmou, que tem estado, né, em toda a fala do presidente Lula, que é fazer desse país um protagonista na questão socioambiental e, eu diria, na educação ambiental, na perspectiva da política educacional. Muito obrigada. Eu concedo a palavra à senhora Verônica Sanches Cruz Rios, diretora-presidente da Agência Nacional de Águas. Ana, pelo seu tempo. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a senadora professora Dorinha, agradecer pela presidência dessa sessão solene, hoje em comemoração aos 25 anos da Política Nacional de Educação Ambiental. Cumprimento também ao ex-deputado Fábio Feldman, ao Mauro Pires, ao Jair, do IBAMA, a secretária Zara também. Gostaria de cumprimentar a todos os presentes. Em nome da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, hoje gostaria de destacar o papel que a agência tem como coordenadora nacional do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e a importância que a educação ambiental tem também para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos como elemento essencial da política ambiental também. A Agência Nacional de Águas, como coordenadora do sistema, tem um papel muito relevante na capacitação dos membros do sistema. Hoje são mais de 37 mil pessoas que fazem parte do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos a nível federal, estadual, municipal e, principalmente, a nível dos comitês de bacias hidrográficas do país. E, por meio dessa capacitação, que é fruto de uma parceria muito forte entre a Agência Nacional de Águas, Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Educação, principalmente através da CAPES e do CNPq, com quem temos parceria já de longa data, nós desenvolvemos uma série de instrumentos de capacitação de todos os níveis. Então, é uma agenda muito robusta de capacitação tanto de jovens, por meio de jogos, como a Cauana, games, né, a gamificação da educação ambiental, como uma das estratégias de educação, principalmente dos mais jovens. Temos também a formação de professores por meio de um mestrado profissional, que é o Proficiamb, é uma capacitação de mestres em ciências ambientais, com o objetivo exatamente de aprimorar a formação dos formadores das nossas crianças. Também temos o mestrado profissional em gestão de recursos hídricos, que é o Profiágua, com o qual nós, a partir do ano passado, nós capacitamos mais de 500 pessoas, mais de 500 mestres foram formados por meio do Profiágua, e neste ano nós ampliamos esse mestrado profissional para 23 estados da federação, incluindo, inclusive, o estado do Tocantins, professora Dorinha, com o qual nós chegamos ao estado também para a formação de mestres em gestão de recursos hídricos e ciências ambientais também. E eu trago isso porque a Agência Nacional de Águas tem um papel muito relevante como coordenadora do sistema, principalmente na formação de pessoas. Então, a agência, além de ser a reguladora pelo uso desse bem público, que é a água, extremamente e intrinsecamente associado a toda a agenda ambiental, nós também temos um papel muito relevante na formação de todos os membros do sistema. E, por isso, nós temos uma área focada nessa capacitação. Nós formamos mais de 30 mil pessoas por ano, numa agenda muito robusta, com mais de
com centenas de iniciativas de formação nos mais diversos níveis, como eu mencionei, e é nesse sentido em que nós podemos atuar de forma simultânea, tanto em formação a nível de mestres, de docentes e também de jovens, que são formados por meio dessa agenda robusta da Agência Nacional de Águas. Gostaria de trazer aqui um dado muito importante, que é a atuação simultânea da agência em eventos extremos que assolam o nosso país. Ao mesmo tempo em que temos uma cheia, que é a maior cheia desde a última registrada em 1941, no Rio Grande do Sul, nós temos eventos de secas acontecendo de forma simultânea também no nosso país. Nós temos uma declaração de escassez hídrica que agora atinge os estados do Mato Grosso do Sul, na região do Pantanal, como foi citado aqui pelo Fábio Feldman. Nós temos uma expectativa de uma seca mais severa do que aqui a última que temos registrada. Ao mesmo tempo, temos registros de uma expectativa de seca também na região norte. Então, isso mostra que devemos todos em conjunto, como foi dito aqui pela ministra Marina e pelos demais representantes que estão aqui na mesa, dos diversos órgãos que estão aqui, devemos ter uma ação conjunta e coordenada para enfrentar as mudanças climáticas que estão assolando o nosso país nas mais diversas facetas, seja por eventos extremos de secas, seja por eventos extremos de cheias, e como podemos ter uma agenda de mitigação e de ação resiliente para lidar com essas mudanças. A Agência Nacional de Águas desenvolve uma série de estudos, dos quais também podemos contar com a formação de jovens e de professores, de mestres e doutores nessa área, mas essa agenda de estudos a respeito das mudanças climáticas e como que isso afeta a segurança hídrica estão disponíveis e tem orientado uma ação coordenada pela agência que envolve todos os governos estaduais. No ano passado, nós assinamos, senadora Dorinha, 27 pactos pela governança da água com cada um dos governadores do país, que envolvem também os tribunais de contas, doutor Júlio. Inclusive, tivemos o segundo estado que assinou o pacto, foi o estado do Amazonas, o primeiro foi o estado do Amapá, exatamente para envolver todos os níveis de gestão, a nível do Executivo Federal, do Executivo Estadual, os tribunais de contas, os municípios, em prol da gestão dos recursos hídricos como elemento essencial do meio ambiente. E essa agenda tem como objetivo não só formar pessoas, formar os gestores públicos, também a sociedade civil, mas ter uma agenda coordenada em prol da segurança hídrica, em prol de uma atuação sinérgica e coordenada pela defesa da Política Nacional dos Recursos Hídricos e dos seus instrumentos. Então, nesse sentido que hoje, em que se comemoram os 25 anos da Política de Educação Ambiental, gostaria de trazer os dados, os resultados e como a Agência Nacional de Águas é um instrumento para a formação de jovens, de educadores e também de profissionais, mestres e doutores na agenda ambiental e de proteção dos recursos hídricos. Então, são essas minhas palavras. Gostaria de agradecer e parabenizar pela sessão solene, senadora. Eu concedo a palavra ao senhor Marcos Sorrentino, diretor de Educação Ambiental e Cidadania do Ministério do Meio Ambiente e Mudança de Clima. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Agradeço a oportunidade da fala e reitero aqui uma pergunta que imagino esteja na cabeça de todos nós. Com tantas iniciativas de educação ambiental ao longo dos últimos, pelo menos, 36 anos, desde a aprovação da Constituição, mas anteriormente a isso, desde os anos 70, movimento ambientalista ativo, trazendo, pautando, desde José Lutzenberg no Rio Grande do Sul, Vasconcelos Sobrinho no Nordeste, diversos educadores e educadoras, ambientalistas de luta, Sim, mais de 50 anos de iniciativas na área, nunca se falou tanto sobre meio ambiente e a questão ambiental na mídia. E por que hoje nós temos um planeta e um país ainda mais degradado do que era há 50 anos atrás? A degradação ambiental, social e humana que a gente vive hoje em todo o planeta é inconteste, Os limites da sobrevivência estão sendo ultrapassados. Então, que educação ambiental nós fizemos nesses anos todos?
Podemos e devemos comemorar 25 anos da lei, mas devemos também olhar onde estão os problemas, onde estão as dificuldades, onde não estamos conseguindo sucesso. É nessa perspectiva que nós estamos fazendo aqui, acolhidos pelo Senado brasileiro, acolhidos por essa casa, acolhidos por cada um de vocês que vieram a esse evento, a essa solenidade, um momento de reflexão. Um momento de 2 dias de trabalho que ocorrerão no Auditório Petrônio Portela, nos quais nós esperamos cavocar nas causas da degradação social, ambiental e humana que vivemos nos dias atuais. Nós precisamos, gostei muito da fala da secretária Zara, trazendo uma análise crítica sobre onde é que nas escolas nós precisamos e podemos melhorar e aprimorar o nosso fazer educador e ambientalista. Assim como a nossa ministra Marina Silva tem apontado que na sociedade como um todo, nós precisamos de uma educação ambiental radical, transformadora, revolucionária. Não dá para dizer mais que é possível ficar trocando 6 por meia dúzia ou enxugando gelo, como dizia meu querido amigo professor Quintas, que durante muitos anos se responsabilizou pela educação ambiental no IBAMA. Enxugar gelo é o que temos feito e é o que queremos continuar a fazer? Parece que não. Nós estamos diante de um momento de continuidade ou não da espécie sapiens na face do planeta Terra. O momento é dos mais delicados que nós já vivemos enquanto espécie nesse planeta. E ele exige respostas radicais. E respostas radicais, revolucionárias, por meio da educação. Ninguém em sã consciência hoje defende golpes de Estado ou revoluções armadas querendo substituir um grupo pelo outro. Se queremos transformações profundas, precisamos fazê-las por meio da educação. Mas não é uma educação prescritiva, uma educação conteudista, mas é uma educação de mudança de valores, de mudança de costumes, de mudanças profundas. Como é que se faz essa educação? Cotidianamente. Precisamos de políticas públicas comprometidas com isso. Não basta termos legislação. Falava para o Fábio, há pouco tempo atrás, que foi muito importante a existência da lei para conter o desmonte da educação ambiental nesse país, que aconteceu de 2019 a 2022. Graças à existência da lei e graças à existência da sociedade brasileira organizada, da rede brasileira de educação ambiental, das diversas redes de educação ambiental, nós conseguimos que fosse protocolado no Supremo Tribunal Federal uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Mas isso segurou o desmonte. Não basta só segurar o desmonte, nós precisamos avançar muito mais do que isso. E aí, para além da legislação, nós precisamos de políticas públicas que destinem recursos para a educação ambiental. O recurso que nós temos, eu nem vou contar para vocês qual é o valor financeiro de recurso econômico que nós temos no Ministério do Meio Ambiente, no Ministério da Educação. Os recursos que nós temos nas emendas parlamentares são pulverizados para diversos projetos pequenos de educação ambiental. Nós precisamos de organicidade. Um dos maiores males do Estado brasileiro hoje é a descontinuidade das políticas públicas de educação ambiental e outras. A fragmentação e a pulverização das políticas públicas, o individualismo e a competição, e um servidor público absolutamente sequestrado pelo receio de não cumprir o que está previsto ali, das normas todas que são colocadas ali para ele cumprir cotidianamente, e ele não tem nem tempo de se dedicar à criatividade. Nós temos um serviço público apoucado, diminuído nos dias atuais. Então, nós precisamos dialogar, e aí é nessa casa que deve se iniciar esse diálogo sobre como é que nós fazemos que as políticas públicas, que a legislação bonita que nós temos para a questão ambiental, se desdobre lá junto à nossa Universidade Zumbi dos Palmares, que é uma alegria termos aqui o reitor, né, José Vicente, da universidade, que está fazendo um trabalho na periferia de São Paulo com jovens educadores
em torno da questão climática. Nós precisamos desdobrar a educação ambiental em cada setor da sociedade brasileira. E, para fazer isso, nós precisamos de recurso financeiro e precisamos de pacto, de acordos entre todos os atores. Para fazer isso, o nosso convite é que, nesses 2 dias, nós pensemos com profundidade, sem nos auto-incensarmos e mostrarmos como é importante o programa de educação ambiental junto ao Preve-Fogo. O manejo integrado de fogo é muito importante. Todo o trabalho que o Ricardo, a equipe do IBAMA faz com a educação ambiental relacionada à formação de brigadistas é muito importante, mas é limitada, ela tem dificuldades para se expandir para todo o país, para ter continuidade, para ter permanência, para envolver a totalidade. Então, desculpem estar falando demais, a minha missão aqui era, em poucos minutos, convidá-los a estar agora, a partir do final dessa sessão, no Auditório Petrônio Portela, onde nós já temos uma atividade mostrando a nossa Amazônia, por meio de óculos de realidade virtual, um trabalho belíssimo feito com as igrejas brasileiras, um trabalho ecumênico que traz pastores, pai de santo, mãe de santo, líderes religiosos de todas as religiosidades para conhecer a Amazônia brasileira por meio da realidade virtual. Então, estão todos convidados a conhecerem esses óculos e depois, a partir das 14h, hoje e amanhã, teremos várias mesas redondas para dialogar sobre essa realidade e sobre como responder à provocação da professora Zara sobre uma educação ambiental que efetivamente perpasse todo o tecido escolar e, mais do que isso, perpasse toda a sociedade brasileira. Nós temos dito, estamos conversando com os companheiros da ANAMA, da Associação Brasileira de Câmaras Municipais, sobre como é que nós chegamos aos 58 mil vereadores, para que cada vereador seja um educador e uma educadora ambiental. Não é admissível que um gestor público, que um representante da sociedade de cada município ignore o que são os ODSs e qual é a responsabilidade dele e dela de legislar em termos de educação ambiental. As escolas só conseguirão educar as crianças se toda a aldeia educar as crianças. Então, nós precisamos ter uma ação coordenada e essa é a grande virtude da lei que o deputado Fábio Feldman trouxe em 99, que é a da criação do órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental. Termos, obrigatoriamente, o MEC e o MMA trabalhando junto na coordenação de políticas públicas, o legislador cumpriu o papel dele. Ele disse, tem que trabalhar junto. Agora, nós, no Executivo, precisamos cumprir essa missão. E temos feito isso. Desde 2003, quando Marina Silva e Cristóvão Buarque criaram o órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, nós temos buscado essa ação coordenada, procurando estimular em cada unidade federativa, e esteve aqui a Carla recitando um belo poema e mostrando em nome das CIEAs, das Comissões Interinstitucionais de Educação Ambiental, em cada unidade federativa, que a legislação e o Programa Nacional de Educação Ambiental apontam para a necessidade de ação coordenada. Então, nós temos hoje, nas 27 unidades federativas, comissões interinstitucionais de educação ambiental. Elas estão em pleno funcionamento, em pleno vigor? Um pouco mais, um pouco menos, com uma dificuldade de compreensão e, muitas vezes, de recurso para se reunir mensalmente e traçar uma política articulada em cada unidade federativa. Mas esse é o horizonte. A legislação já deu a direção, o Programa Nacional de Educação Ambiental já dá a direção, agora nós precisamos dar musculatura a isso. Precisamos ter recursos financeiros, precisamos ter gente e precisamos ter força política. Força política que a senadora Dorinha, a senadora Leila, o senador Flávio Arnes, certamente nos darão para os próximos anos avançarmos mais na educação ambiental. Obrigado pela oportunidade da fala. Muito obrigada. Concedo a palavra ao senhor Bruno Potiguara, diretor de Gestão Ambiental, Territorial e Promoção do Bem Viver Indígena do Ministério dos Povos Indígenas.
Bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer à senadora Dorinha pela oportunidade. A ministra manda os seus cumprimentos. Por questão de agenda, ela não pôde estar aqui, né, mas viemos aqui representar. O padrão de produção e consumo da nossa sociedade tem se apresentado cada vez mais insustentável, tendo em vista a degradação que vão além do ambiental no planeta, e sim também das relações humanas. A Política Nacional de Educação Ambiental, ela tem uma função estratégica para a formação e a transformação da população que habitam este país e ajudar na construção de uma sociedade que viva com mais harmonia junto à natureza, ou podemos dizer, uma sociedade sustentável. Para o contexto indígena, tem sido cada vez mais interessante se aproximar da educação ambiental quanto das suas metodologias de ensino, mesmo que a educação dos povos indígenas se baseie nos saberes acumulados do passado, que eles trouxeram de grande exemplo de vivência em harmonia com os bens naturais da terra, envolvendo um sentido espiritual da vida, adaptando as tecnologias, transformações de paisagem e conservando a biodiversidade. Enfrentamos durante esses longos 524 anos grandes impactos na transformação dos nossos descendentes. As formas de organização dos espaços a nós delimitados e adaptação nesses locais. Em outra instância, ainda com todas as mudanças, nos entranhamos nesse novo padrão de produção e consumo. E é nessa diversidade de realidades que os territórios se encontram. É necessário estar atentos às novas dinâmicas de vidas, pensando, assim, em como fortalecer as formas de empoderamento das tomadas de decisão das comunidades em suas novas formas de absorção do saber sobre a ótica do bem comum. Bem comum que não é só humano, mas sim do ambiente que envolve as vivências dos seres. Entretanto, é preciso que esta educação seja uma iniciativa auto-organizada, ou seja, com a cara de quem está lá no território, porém refletindo o mundo e suas atuais circunstâncias, para que possamos continuar territorializando os espaços com a proximidade da dimensão espiritual, a vida social e cultural e ambiental natural. Os modos de vida tradicionais e os territórios relacionados a eles são muito mais que uma trincheira de justiça social. São postos avançados em projetos de futuro. Nos cabe, como indígenas, nessa ato solene de comemoração dos 25 anos da PNAE, trazer à pauta uma provocação, considerando nossa diversidade cultural, que expressa as relações e formas de transformar e entender o ambiente com muita riqueza, e que existem muitos saberes e fazeres ambientais, que não têm encontrado espaço ambiental nesse ambiente convencional. Precisamos de uma educação etnoambiental, biocultural e culturalmente sensível à diversidade cultural, territorialmente referenciada. Deve, assim como a educação ambiental, permear todas as esferas educativas. Nunca mais um Brasil sem nós. Obrigado. Quero saudar e agradecer a presença do professor José Vicente, magnífico reitor da Universidade de Zumbi dos Palmares. Muito obrigada. Concedo a palavra ao senhor Júlio Pinheiro, conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas e presidente do Comitê de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Instituto Rui Barbosa. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de cumprimentar
a professora Dorinha, que preside essa sessão, brilhantemente presidindo essa sessão. Queria cumprimentar o meu diletíssimo amigo Fábio Feldman, que, aliás, todos nós somos devedores ao Fábio, não só pelo exemplo de deputado que foi, deputado constituinte, mas por toda a contribuição que deu para a sociedade brasileira com relação a leis, a projetos de leis e leis resultantes de seu trabalho, como a Política Nacional de Resíduos Sólidos, recursos hídricos e agora o que estamos tratando, a lei que trata da Política Nacional de Educação Ambiental. Fábio merece todo o nosso respeito, Fábio merece todo o nosso reconhecimento e eu não tenho dúvida que todos assim agimos. E a todos os integrantes da mesa também cumprimento, ao Mauro, à professora Zara, a Verônica, minha diletíssima amiga da Agência Nacional de Águas, onde também estabelecemos parcerias junto com os tribunais de contas através do Instituto Rui Barbosa. Bom, algumas reflexões eu posso fazer aqui, mas depois de ter ouvido essas pessoas a quem eu fiz referência, talvez tivesse pouco a acrescentar. Mas a grande pergunta que eu poderia me autofazer e dirigir essa pergunta aos senhores, o que é que os tribunais de contas têm a ver com tudo isso, professora Dorinha? O que é que os tribunais de contas têm a ver com essa questão ambiental? Então, tudo está exatamente naquilo que a Constituição brasileira, a Constituição Federal, nos garante lá no grande guarda-chuva, que é o artigo 225 da Constituição. Até porque todos nós temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à saúde, à sadia qualidade de vida. Dando a nós a responsabilidade, ao poder público e à coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo perante as presentes e futuras gerações. Então, quando nós estamos aqui reunidos e ouvindo os mais diversificados especialistas, ainda há pouco, ao ouvir os dados trazidos pela professora Zara com relação àquilo que efetivamente nós deveríamos ter em termos de resultado de uma lei que já tem 25 anos, nós podemos considerar que o resultado é muito pequeno daquilo que poderíamos almejar em termos de qualidade. Quando o Fábio faz referência às visitas que fez a Manaus, verificando igarapés completamente poluídos, e quando ele se autoquestiona, dizendo que talvez nós tenhamos falhado nas nossas ações enquanto geração, isso nos faz refletir efetivamente de que essa letargia que foi implementada ao longo desses tempos todos, pela inação de muitos, fez com que nós pudéssemos também, hoje, estar fazendo um meia-culpa. Meia-culpa porque as instituições de controle, as instituições que tratam diretamente com o poder público, através do processo de governança, dito aqui e mencionado pelo ministro Nardes, nós falhamos nessa questão quando não exigimos a aplicação do artigo 70 da Constituição, notadamente aquilo que está estabelecido no princípio da legalidade, ao exigir o cumprimento daquilo que está determinado nas legislações infraconstitucionais e na própria Constituição, porque sequer necessitaríamos delas, das infraconstitucionais, porque a Constituição já é bastante abrangente. E a isso, repito, nós devemos ao grande deputado que, se pudesse ter vitaliciedade nessa condição, nós teremos aqui um deputado vitalício de altíssima qualidade. Mas como o povo resolveu dar essas limitações naturais na época ao eminente deputado Fábio Feldman, nós estamos ainda merecendo o seu retorno, e eu não tenho dúvida que esse retorno poderá advir, porque ainda tem muita força e juventude para contribuir com todos nós. Mas, dizendo isso, eu queria dizer que o Instituto Rui Barbosa tem feito muitas ações
junto aos tribunais de contas. Os tribunais de contas precisam exercer esse papel precautório, efetivamente, papel preventivo, papel de orientação dos seus jurisdicionados. E nós implementamos, lá no Amazonas, há mais de 10 anos, um trabalho relativo à questão da educação ambiental. Inclusive, essa cartilha que eu tenho aqui em mãos foi lançada por nós para que nós pudéssemos ir às escolas, para que nós pudéssemos capacitar professores e para que nós pudéssemos fazer com que as lições básicas daquilo que nós poderemos colher no futuro em termos de resultado, pudessem ser dadas para que as gerações futuras, como diz a Constituição Federal, possam ter melhores dias. Eu não tenho nenhuma dúvida, Fábio, que aquela letargia que, teoricamente, nós estávamos presenciando no passado, talvez hoje nós possamos ter um resultado muito maior e, como disse o Sorrentino aqui, obter resultados nos próximos 25 anos. Os primeiros 25 anos, se não foram tão eficazes, poderão ser muito melhores no futuro, eu não tenho dúvida nenhuma, se todos nós nos unirmos para obtermos esse resultado. Sendo assim, eu agradeço a eminente presidente desta sessão, agradeço a todos a oportunidade de dizer que os tribunais de contas estão aí para contribuir. Conte conosco, porque nós queremos fazer um Brasil melhor, um Brasil onde as leis possam efetivamente ser aplicadas. Muito obrigado. Certamente, senhor Júlio, é importante. Nós, na educação, temos o exemplo da ação da Atricom, César Miola, um grande parceiro nosso na área de construção de políticas públicas, educação infantil, e o que eu falava aqui, aproveitando a fala também do ministro Nader, é o papel dos tribunais de conta como órgãos de controle nessa consolidação de política pública e, principalmente, eu acho a questão orçamentária. Pouco estudo é feito em relação ao orçamento, ao que é comprometido, garantido em lei, programas criados. Falo do Plano Nacional e a educação tem um recurso carimbado. Nós temos recursos definidos na Constituição, tem o Fundeb, que eu tive a oportunidade de, junto com o senador Flávio Arnes, termos construído uma legislação educacional no âmbito do financiamento. E é preciso ter consequência. Se você pretende, tem uma meta a alcançar num determinado governo, coloca isso no papel, se responsabiliza. Na hora de fazer o orçamento ou na hora de conduzir políticas públicas, caminha para um outro lado totalmente diferente, tem que ter responsabilização, tem que ter cobrança. Porque a gente constrói com a sociedade, assume compromissos públicos, mas depois esquece disso como se fosse só uma foto, como eu vi de um ex-ministro da Educação, que não cabe dizer o nome, que o Plano Nacional era um instrumento de gaveta, um plano de ficção e um instrumento de gaveta. E não é isso que nós queremos estar aqui fazendo e tendo o custo para a nação, fazendo leis, construindo programas, ações que depois eles servem para serem esquecidos numa gaveta. Eu agradeço a todos e quero parabenizar mais uma vez a senadora Leila Barros, presidente da Comissão de Meio Ambiente, ao senador Flávio Arnes, presidente da Comissão de Educação, pela iniciativa dessa realização de uma sessão de homenagem solene, mas também de debates, a todas as instituições que estiveram conosco, a todos que estão presentes. E, lógico, que nós temos um acompanhamento pela TV Senado, e isso tudo também está registrado. E coloco o Senado à disposição, e as duas comissões, mas, logicamente, o mandato de cada um de nós. Cumprida a finalidade dessa sessão especial do Senado Federal, agradeço as personalidades que nos honraram com a sua participação. Está encerrada a presente sessão.
No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre transporte, assistência social, energia renovável, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre. Aí ele me pediu uma sugestão. Eu digo, por que você não atende essas comunidades com energia solar? Eu achei que ele não ia fazer. Os caras fizeram. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A história do setor saneamento no Brasil, que é lastimável, ela é absolutamente visível nos rios. Não é o Rio Carioca especial, não. Qualquer um é igualzinho. Porque ele conta a mesma história que qualquer outro rio. Pega o Rio Iguaçu, mesma coisa. Abasteceu a cidade. Aí virou uma cloaca. Ah, não dá mais para tratar. Então, vamos pegar água lá longe. Agora pegamos no Guandu. Tá todo poluído. Qualquer dia vamos pegar água no Amazonas. O ator principal dessa novela é esgoto, que é que mata os rios. Metade dos lares brasileiros não tem rede. Aí vem, mas tem fossa. A fossa não entope. Quando enche, ela cai na água pluvial. E a água pluvial cai no Rio Carioca. E todos os rios. Por isso que o Rio Carioca morreu logo. Agora é lei. Mulheres com implante mamário colocado em razão de tratamento de câncer têm direito à troca em hospitais privados ou pelo SUS sempre que houver complicações ou efeitos adversos. A mulher que sofre mutilação total ou parcial de mama em razão do tratamento de câncer também tem direito a acompanhamento psicológico e multidisciplinar. O Senado votou, agora é lei. Eu sempre vejo na educação ambiental um papel fundamental e estratégico. Primeiro, ela tem o papel de ser uma forma de educar, não é, bem diferenciada. Quando a gente lida com as crianças, a gente está educando. Quando a gente lida com os adultos, a gente está fazendo um processo de pós-educação. Eu acho que se nós conseguirmos um protagonismo dos tribunais de conta e implementar para valer a educação ambiental, eu acho que daqui a 30 anos nós teremos uma geração e uma sociedade brasileira mais preparada para enfrentar os desafios do século XXI. Estou aqui hoje para dizer em nome do Tribunal de Contas da União que nós estamos trabalhando com a tese da governança. Nós temos que liderar não somente aqui no Brasil, mas no planeta, uma política de desenvolvimento sustentável. Nós temos que avançar em relação à responsabilização, a políticas integradas e a responsabilização. Boas leis, bem construídas, que vão para uma gaveta, cumprir o rito de passagem da elaboração da lei e ela vai para a gaveta, ela não muda dentro da gaveta, ela não muda realidade nenhuma. E eu acredito que as unidades de conservação, elas são um dos melhores lugares para promover essa educação ambiental. Na verdade, as UCs, as áreas protegidas, elas têm um papel muito grande de aproximar a sociedade daquilo que estabelece, aquilo que são os objetivos da política de educação ambiental, que é chamar a atenção para a importância do meio ambiente, para chamar a atenção da importância dos recursos naturais. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. Vai à sanção o projeto que criou o Programa Nacional de Vacinação em Escolas Públicas. Para explicar melhor essa proposta, está aqui conosco o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que foi o relator da proposta na Comissão de Assuntos Sociais, né, senador? A proposta que
Foi aprovado em plenário, foi exatamente a proposta da CAIS, né? Obrigada pela sua presença. Sim, é muito importante que esse projeto tenha sido aprovado, porque eu acho que ele será muito eficaz em ajudar o nosso país a retomar a cobertura vacinal que teve em anos anteriores. O nosso Programa Nacional de Vacinação sempre foi considerado um dos melhores do mundo, se não o melhor do mundo. Seja porque oferece todas as vacinas, seja porque tem um calendário que procura cobrir uma parcela muito significativa da população. E ao longo dos últimos anos, com o descaso que o programa teve em governos anteriores ao nosso, seja também por esses movimentos danosos de combate às vacinas, nós tivemos uma cobertura significativa em termos de redução do que tínhamos anteriormente. E agora estamos num esforço muito grande para recuperar essa cobertura, até porque existem muitas doenças que já estão controladas no Brasil e por conta dessa falha na vacinação, elas podem retornar. É o caso da meningite, é o caso do próprio sarampo, é o caso da poliomielite, que é uma doença gravíssima, não é? E também o surgimento de casos da Covid-19. Então, com esse plano de vacinação nas escolas, nós faremos uma busca ativa por aquelas crianças e adolescentes que não se vacinaram, especialmente aí, no caso dos adolescentes, entra a vacina contra o HPV, que é muito importante para a prevenção do câncer de colo de útero. E, portanto, eu creio que estamos criando um mecanismo a mais para, além das campanhas de conscientização, para além do funcionamento das unidades de saúde que fazem vacinação, para que nós possamos ter um processo de aceleração da ampliação da cobertura vacinal, do número de pessoas vacinadas no Brasil. Senador, como é que vai funcionar exatamente? Porque abrange aí educação infantil e ensino fundamental, né? E como é que isso vai funcionar dentro das escolas? Bom, isso haverá um planejamento junto à rede escolar para termos épocas, períodos, dias em que o pessoal que trabalha na unidade de saúde mais próxima ou até com o deslocamento de outros profissionais para que naqueles dias, ofereçam às crianças e aos adolescentes a aplicação das vacinas. Isso tem um componente, inclusive, interessante, porque às vezes o receio que as crianças têm por conta da dor de se vacinar, quando é na escola e ela vê todos os coleguinhas se vacinando e criando aquele estímulo, há uma tendência maior de que elas se vacinem também. Dali nós vamos emitir os cartões de vacinação, isso servirá como um acompanhamento para a unidade de saúde mais próxima, inclusive para nós analisarmos, né, aquelas crianças que não se vacinaram e, com isso, tentar uma abordagem junto aos pais para conscientizá-los da importância dessa vacinação. Isso porque, com a grande difusão de notícias falsas, essa ação perversa dos movimentos anti-vacina, é natural que muitos pais tenham dúvidas, tenham receios de que a vacina possa causar algum dano, de que elas possam ser ineficazes, inseguras. Então, isso vai permitir que se faça um trabalho de esclarecimento mais próximo, mostrando qual a importância que a vacinação tem. Então, acho que é um projeto muito importante. Mas ela não essa vacinação não é obrigatória, né? A família que não quiser pode... Sim, pode não querer. Agora, obviamente que todos aqueles, digamos, condicionantes para acesso aos programas sociais, como Bolsa Família e outros mais, a exigência da vacinação, ela será cumprida, tá certo? Isso é uma política de Estado. Lógico que nós queremos convencer as pessoas a vacinarem seus filhos, mas nós temos que ter mecanismos de indução familiar para que isso aconteça. E a continuidade da cobrança desses condicionantes é algo muito importante para garantir a vacinação. Ampliar a cobertura vacinal é uma questão de saúde pública, senador? Sim,
sim, e uma condição muito séria. Não é? O Brasil é um modelo porque conseguiu, num espaço de tempo curto, mudar o seu quadro epidemiológico. Alguns anos atrás, essas doenças infecciosas eram as principais responsáveis por mortalidade e mortandade no Brasil. E foi a administração de vacinas que fez com que muitas delas deixassem de existir. Além de medidas preventivas, além de medidas sanitárias, mas dificilmente no Brasil nós teríamos conseguido controlar a paralisia infantil, que trouxe tantos problemas graves para o nosso país, ou controlar o sarampo, que é uma doença grave, ou controlar a parotidite, que é a papeira, ou controlar a cachumba, não é? Ou controlar outras doenças muito graves e que correm o risco de voltar agora, pelo fato de que, com a diminuição da vacinação, o vírus passa a circular mais livremente e a encontrar pessoas que estão indefesas e nessas pessoas promover e desenvolver a doença. Então, é fundamental que essa campanha dê certo, eu tenho certeza que ela vai dar e nós vamos ter uma melhoria significativa na cobertura vacinal. O senhor falou do HPV, mas todas as vacinas estão incluídas, né? Todas que estão no calendário de vacinação? Sim, tudo que for vacina para criança e adolescente serão aplicadas nesses jovens, né? Haverá o devido esclarecimento sobre o uso, especialmente de algumas vacinas que têm sido quase que demonizadas, né? Por exemplo, o HPV, a quantidade de mentiras que circulam por aí, que a vacina para o HPV cria na menina um desejo sexual e ela vai se envolver sexualmente com quem quer que seja. Quer dizer, tudo falsidade. Na verdade, o que é que acontece? A vacina do HPV, não só ela vai permitir uma cobertura maior para aquelas jovens que forem desenvolver a sua vida sexual mais para frente, mesmo para quem não tem atividade sexual, como para quem tem. E nós temos que prevenir também para essas pessoas que têm. Se a família não consegue, digamos, garantir que a sua filha ou seu filho já tenham uma atividade precoce, uma atividade sexual precoce, não é? Menos ainda o Estado. Então, o Estado oferecendo essa vacina, ele vai estar protegendo quem tem atividade sexual e quem não tem. E prevenindo contra uma doença gravíssima, que é o câncer de mama, o câncer de colo de útero, que são causados pelo HPV. Senador, aqui em plenário houve um acordo para uma das emendas, um destaque ser rejeitado, para a matéria não ter que voltar à Câmara. Eu queria que o senhor explicasse o que foi que vai sair do texto. Na verdade, havia uma exigência no projeto original de que houvesse uma comunicação imediata e uma busca ativa por parte do sistema de saúde àqueles pais e mães que não tivessem autorizado a vacinação. Então, o objetivo era o agente comunitário ir lá explicar que é importante, que eles poderiam deixar vacinar. E aí um grupo aqui no Senado considera que isso é uma interferência na educação familiar. E como isso também não tem tanta relevância, nós retiramos nas comissões essa emenda. Ela foi recolocada no plenário para que o presidente da República possa vetá-la. E, com isso, não precisaremos passar por outra etapa na Câmara dos Deputados. E como é que estão aí as negociações para a sanção? Vai ter algum outro veto? Deve ser o mais rapidamente possível. Eu acredito que nos próximos dias o presidente deverá sancioná-la para nós começarmos rapidamente com esse programa. Começaria ainda esse ano ou a partir do ano que vem? Acredito que nesse ano é possível fazer. É só uma questão de estruturação do Sistema Único de Saúde. Tá certo, senador. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento.
Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. A gente junta as espécies e esse juntar das espécies não é algo aleatório, né? A gente respeita a estratificação, respeita a sucessão, como a sucessão aqui que a gente está vendo. A gente vê a mandioca, está criando uma proteção para o café, mas ela vai ser colhida e depois fica o café, né? E aí também plantas que ficam em altura diferente, o abacate que fica em altura diferente do café. Então isso faz dar um conforto maior para as plantas, elas se sentem melhor, ficam mais saudáveis, não precisa estar controlando praga, doenças, porque elas estão com saúde no sistema. Isso também vai fazer dar uma produtividade maior, porque na agrofloresta a gente tem uma produtividade por metro cúbico e não só por metro quadrado. No mesmo hectare que a gente tem cajá, tem abacate, tem laranja, tem café, então com isso a gente consegue ter uma produtividade maior. Então a gente está falando aqui de processos ambientais que vão acontecer, mas isso atrelado à geração de renda, à produção de alimento, né, a fixação das pessoas no campo. Minha mãe tem origem lá em Camusim, né, no litoral do Ceará. Conheci o meu pai no Charito, que é de onde meus avós paternos são, de Poeiras. Nasci lá em 74, eu sou a terceira de 5 filhos. Eu estudei sempre na escola pública, né, no fundamental, então fui estudar no Colégio Pio XII, onde fiz meu ensino médio, é uma escola particular, mas fui com bolsa. Fui para Fortaleza aos 19 anos, passei 1 ano e voltei para Crateús. Eu conheci meu esposo, que é engenheiro civil. Nos casamos, eu fui embora para Fortaleza com ele. Bom dia, bom dia. Sou formada em turismo na Unifor. Eu passei numa seleção do órgão do Estado para coordenar toda a política de 13 municípios. E aí eu fui para a minha primeira eleição. Eu fui eleita presidente da SOCIP. Saí de lá, fui para Fortaleza, para a Secretaria de Turismo do Estado do Ceará, quando o Cid Gomes assumiu o governo do Ceará. Então eu fui começar a trabalhar na Secretaria de Desenvolvimento Agrário. E lá, hoje, o ministro Camilo, que era secretário de Desenvolvimento Agrário, e ali começou a minha história. Cadê a nossa pasta? Camilo Santana seria o candidato a governador. Ele me liga e me diz: Janaína, eu vou ser candidato a governador, quero saber se você topa mais esse desafio de fazer uma campanha para governador. Eu teimosa, como diz meu amigo Chagas Vieiras, percorremos quase todo o Ceará e eu ao lado, na parte da coordenação da campanha dele de governador. E em 2015, eu assumo uma função de secretária de Estado. A suplência do nosso senador Camilo são formadas por 2 mulheres, né? A primeira suplente é a senadora Augusta, que está de licença para eu assumir. O presidente Rodrigo Pacheco, que conduziu a minha posse, foi muito receptiva à minha chegada. Aqui a senadora Augusta já fazia parte de algumas comissões e eu participo como titular da CCJ, da CDH, da CAI e da CE. Sugeri à Unesco participar da audiência pública. Nunca imaginei chegar senadora da República, né? E chego aqui no Senado muito bem recebida pelas bancadas femininas. Vamos fazer o bem para a população do Brasil. O que eu acredito é que o que foi feito por mim foi um gesto de reconhecimento do meu trabalho, da minha dedicação, que eu sempre tive pelo Ceará, que eu sempre tive para quem mais precisava no nosso estado. Há 200 anos, o Brasil dava seu primeiro passo na criação do Senado. E começava a pavimentar o caminho para uma democracia representativa. O Senado teve um papel decisivo para a manutenção da estabilidade política da maior parte do período monárquico do Império Brasileiro. O maior desafio do Brasil era a manutenção da integridade territorial do país. Ao longo de 2 séculos, em 3 endereços diferentes, o Senado foi palco de discussões que definiram os rumos do país.
O Senado está presente em todas as decisões que culminam com a aprovação de leis que vão ser decisivas para o andamento da vida brasileira ao longo do século XIX. O Senado participou dos debates e da votação das chamadas leis abolicionistas. E o Senado teve muita importância na resolução de conflitos. Ao longo de toda a República, todas as grandes crises políticas que aconteceram no Brasil foram resolvidas no parlamento. E quando o parlamento não conseguiu resolvê-las, houve a ruptura. Fundamental para a estabilidade política do Brasil, o Senado promoveu o debate, aprovou leis transformadoras, aboliu injustiças, conquistou direitos, atravessou crises, foi calado, fiscalizou, investigou, julgou, reformou, inovou. O conceito de democracia que nós temos hoje não existia no século XIX. Nas últimas décadas, o Senado começa a se transformar, porque ele passa a contar com pessoas que estão mais diretamente ligadas às condições gerais da população brasileira. Ela não deixa de ser representativa, mas vai tentando ser cada vez mais participativa. Quanto mais o tempo avança e se amplia a participação política da sociedade brasileira, mais o Senado se aproxima da real fisionomia da sociedade brasileira. Casa da Pluralidade Política. Espaço de diálogo. Berço de leis que expandiram os horizontes do Brasil. Guardião da democracia. Senado Federal. 200 anos de história. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Um levantamento do governo federal mostra que 1/3 dos municípios brasileiros estão localizados em áreas de risco recorrente para desastres climáticos como inundações, enchentes e deslizamentos de terra. A frequência é cada vez maior de eventos como as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul alerta para a necessidade dos sistemas adequados de monitoramento dos rios e também da implementação de ações preventivas. É sobre esse tema que nós vamos conversar com o professor Fernando Mainardi Fan, que é engenheiro ambiental e mestre em recursos hídricos e saneamento ambiental, professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite e nos ajudar a entender um pouco do que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul. Olá, prazer estar aqui, então, discutindo esse assunto e trazendo um pouco mais de informação na forma de contribuir sobre a compreensão do que aconteceu e como podemos fazer melhor para o futuro.
Professor, o senhor mesmo disse, eu li em algumas reportagens e já é sabido que em algumas regiões, nesse episódio aí do Rio Grande do Sul, choveu 60% do esperado para todo ano em apenas uma semana. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, esse tipo de situação, né, dessa chuva excessiva, ela é esperada ciclicamente na natureza? Ou houve algo imponderável, mudanças climáticas ou outros fenômenos que causaram isso? Em termos de recorrência, que é assim, pode acontecer de novo, sim, isso era esperado. E eu vou dar um exemplo por quê. A gente já teve no Rio Grande do Sul, em 1941, uma grande cheia nessa mesma região que está sendo afetada agora. E essa grande cheia, ela está registrada no nosso registro histórico de 80 anos atrás, né? E era esperado que em algum momento isso fosse acontecer de novo. Tá? Então, só falando em estatísticas, a gente pode dizer que sim, né? Era esperado uma nova grande cheia. Em cima disso, o que a gente pode adicionar também os estudos de mudança climática estão sugerindo que esses eventos serão mais recorrentes. Então, vai ser mais comum ter eventos extremos desse tipo. Inclusive, algumas pesquisas têm sugerido que o próprio evento desse ano de 24 e o evento que aconteceu em 23, no Rio Grande do Sul, que também foi muito severo, são já resultantes da mudança climática. Então, resumindo, né, o que eu falei, sim, a resposta era esperado e agora é esperado com mais frequência ainda no futuro em função de mudanças climáticas e projeções de mudanças climáticas. Quando acontece um fenômeno como esse, de chuva excessiva, de uma chuva intensa, né, e localizada, como foi no Rio Grande do Sul, necessariamente haverá enchentes nas cidades? Ou a natureza é preparada para, em determinadas situações, receber esse quantitativo de chuva sem que necessariamente os rios transbordem? Perfeito. O que gera a cheia é a chuva, especialmente no Brasil, né? Em outros locais do mundo, se tem neve derretendo, pode gerar cheia também. Mas no Brasil a gente não tem assim, acumulados de neve que vão gerar cheia. E quando a chuva é tão intensa assim, né, chuva de 2 meses caindo em um dia só, 60% da chuva de uma semana, de um ano caindo em uma semana, os rios vão transbordar. Isso é natural, é muita chuva. Tá? O que não é natural é a gente estar habitando nessas áreas que estão sujeitas à inundação. Então, quando a gente trabalha com risco, a gente diz assim, o risco ele é a soma do perigo, que é o rio inundando, com a vulnerabilidade, que é a população estar vulnerável a esse perigo. Né? E o perigo, sim, é normal, né? Os rios vão transbordar naturalmente. Quando tem grandes volumes de chuva, o que a gente tem que trabalhar, no caso, é a parte da vulnerabilidade, não nos deixarmos vulneráveis a essas inundações. Daqui a pouco eu quero aprofundar com o senhor nesse tema, né, da ocupação urbana, mas antes, a partir da sua fala, me veio uma dúvida aqui. No início do nosso programa, nós trouxemos alguns dados do governo federal, né, sobre o número de municípios em áreas de risco. 1 em cada 3 municípios do Brasil estão vulneráveis. O que seria uma área de risco? Quer dizer, uma cidade que está localizada próxima ou à margem de um rio, o que caracteriza ser uma área de risco? Bom, temos diferentes tipos de desastres. No exemplo do Rio Grande do Sul, agora, foram 2 que foram os mais causadores de danos. As inundações, que é o nível do rio sobe e ele inunda, então, as cidades e áreas urbanas que são ribeirinhas. E a gente tem os movimentos de massa, também conhecidos como os escorregamentos das encostas. Então, esses são os 2 principais perigos que a gente tem. E as cidades estarem em áreas de risco significa justamente a gente ter população habitando áreas que são suscetíveis à ocorrência desse tipo de fenômeno, tanto a inundação quanto o escorregamento. No caso de Porto Alegre, especificamente, o Brasil todo se habituou a ouvir com o noticiário, né, dessa tragédia, que há um sistema de prevenção de chuva no Rio Guaíba e que esse sistema não funcionou. Eu gostaria que o senhor explicasse para nós, que não estamos aí em Porto Alegre, não conhecemos bem a cidade, como é esse sistema para se evitar inundações no Rio Guaíba.
Bom, a história do sistema de prevenção de cheias em Porto Alegre, ela é fascinante, tá? Porque o que aconteceu primeiro, né? Porto Alegre começou a habitar as margens do Guaíba, a gente aterrou muita Porto Alegre em direção ao Guaíba e aí começaram a acontecer as cheias. O que são as cheias? O rio ocupando, né, as áreas que eram naturalmente suas várzeas. Isso aconteceu uma grande cheia em 41, como eu já citei, depois outras aconteceram, mais 60 e poucos. Isso incitou Porto Alegre, na época, a criar um sistema para se proteger contra as inundações. E observe que primeiro a gente avançou em direção ao rio, depois decidiu ser separado do rio através de um sistema que protege a gente contra a inundação do Guaíba. Esse sistema hoje, então, ele é composto por um meio anel que circunda a cidade, que vai ter uma porção sul, mais ou menos onde fica o estádio do Beira-Rio, do Internacional, e vai até a região norte, faz uma curva em direção a leste e protege então a cidade das inundações. Ele é formado por vias elevadas, na forma de diques, então são ruas, avenidas, onde passa o carro em cima. É formado por um muro de 2,5 km que separa o centro da cidade do Guaíba. Inclusive teve muita discussão em anos recentes sobre retirar esse muro, já que não estavam correndo as cheias, né? E além disso, como a gente não pode simplesmente isolar a cidade do seu porto, afinal é Porto Alegre a cidade, né? Existem comportas que abrem e fecham quando tem risco de inundação. Ok, então esse é o sistema que protege a cidade. Quando a água da chuva cai dentro da cidade, como tem um sistema que não deixa a água entrar, também não deixa a água sair. E aí a gente tem as nossas casas de bomba, que são posicionadas ao longo desse sistema de proteção, dos diques e dos muros, e essas casas de bomba estão constantemente operando para bombear a água que cai dentro da cidade para fora da cidade. Assim a água não vai acumular e alagar a cidade também. E basicamente esse é um resumo do nosso sistema. Então a gente tem sistema de diques, muro, comportas para proteger a água de entrar e uns sistemas de bombeamento que bombeiam a água para fora. Esse sistema não funcionou porque choveu demais ou havia problemas com ele, ele foi mal dimensionado, não houve manutenção, o que aconteceu? O sistema, teoricamente, protege a cidade até 6 metros de elevação do Guaíba. Já vou dar uma explicação que é assim, ó, a cota de inundação oficial, pelos dados oficiais, é 3 metros. Pelos dados oficiais que são medidos pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado, com apoio do Serviço Geológico Brasileiro, o valor máximo que a gente alcançou foi em torno de 5,30 metros. Ou seja, não chegamos no topo do que seria a proteção do nosso sistema. Mas mesmo assim, a água entrou dentro da cidade. E eu, como um espectador do que estava acontecendo naquele momento, né, a cheia estava subindo, visualizei pontos que o sistema falhou. Por exemplo, né, as comportas não estavam bem vedadas, aí a água acabou entrando por esses vãos. O sistema de bombeamento, que era para bombear a água para fora, ele acabou tendo que ser desligado porque ele estava inundando, ou, em alguns casos, a própria casa de bomba serviu como um ponto de refluxo da água através dela, ou seja, a proteção ali do sistema, quando deveria deixar a água retornar, não funcionou. E isso então fez com que a cidade ficasse inundada, ou seja, a gente pode dizer sim que o sistema de proteção contra enchentes de Porto Alegre, ele falhou. Ele funcionou quase como um sistema de retardo da cheia, né? A cheia demorou mais para entrar dentro da cidade graças ao sistema, mas ele não foi capaz de proteger a cidade da inundação. O porquê que ele falhou, né? Aí, no meu entendimento pessoal, é uma questão de negligência histórica, né? Vejam que eu contei a história e a gente recebeu da geração anterior, né? A nossa geração recebeu da geração anterior esse sistema de proteção contra cheias aqui em Porto Alegre, mas entendo que nós, população porto-alegrense, nos últimos anos, talvez décadas, não demos a devida atenção para ele, cuidado para ele, que acabou levando a essa situação, né, no momento que ele foi exigido, ele acabou não operando da maneira correta e não funcionou. Mesmo aquelas pessoas que não conhecem Porto Alegre e o Rio Grande do Sul estão agora muito familiarizadas com a geografia da cidade, né? E ouvindo falar, por exemplo, da Lagoa dos Patos, que é uma grande lagoa que recebe a água do Guaíba e desce para o mar lá no sul do Rio Grande do Sul.
Ou seja, toda a água que desce da serra, passa por Porto Alegre e vai acabar na lagoa. Tem se falado agora na construção de um canal que ligaria um pouco mais acima a lagoa ao mar. O senhor acha que essa ideia é viável ou é uma ideia que não caberia nesse momento como prevenção a enchentes no sul? Essa ideia tem uma história assim, que talvez nós, professores, né, quando a gente explica o sistema, a gente tem um pouquinho de culpa. Tá? Como a gente explica o sistema? O Guaíba e a Lagoa dos Patos, elas recebem água de vários rios e elas acumulam água desses rios que saem por uma saída única. No caso da Lagoa dos Patos, fica lá em Rio Grande, nos moles. E, para fazer uma analogia, né, para a população em geral entender, a gente explica que é como se fosse um balde com um furo que recebe a água, ou um funil, né, que a água entra pela boca grande do funil e sai pela pequena, e isso acumula água. Quando você ouve essa explicação, o que você pensa? Você pensa assim, vou fazer mais um furo para tirar a água sair mais rápido. Só que a verdade é que essa é uma simplificação que permite assim, compreender o fenômeno, mas a água não está armazenada exatamente igual um balde ou um funil, né, nessas lagoas, porque elas têm topografia. E a água não está armazenada dentro da lagoa num volume constante, ela está armazenada, então, pelas várzeas que banham tanto o entorno da Lagoa dos Patos, quanto o Guaíba, quanto dos rios que alimentam o Guaíba. Então, tu fazer um furo lá embaixo para aumentar a vazão de saída, talvez não seja tão eficiente. E aí vou dar um exemplo para vocês, né? Nós temos trabalhado aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul com modelagens desse sistema em caráter emergencial e a gente fez alguns testes que demonstraram que abrir uma saída da Lagoa dos Patos daria um benefício pequeno na diminuição dessa cheia que ocorreu. Seria assim da ordem de centímetros esse benefício, para uma cheia que o rio subiu aí 2,30 metros acima da cota de inundação. Então, me parece, nesses resultados preliminares, que essa não é uma boa ideia para diminuir o impacto das inundações. No contraponto, tem a questão dos impactos ambientais, que poderiam ser vários com essa obra. Vou citar alguns. Salinização da lagoa, se entrar sal para dentro da Lagoa dos Patos, aí a gente pode ter problemas de meio biótico afetado, né? Fauna e flora afetada, turismo afetado na área, pesca afetada na área, irrigação de arroz ia ser proibida, né? Não ia ser possível irrigar arroz. A gente também ia ter problemas da saída da água para o mar relacionados à erosão. A água saindo em alta velocidade poderia causar erosão nas praias ou na própria desembocadura aberta. E tudo isso ia necessitar, então, do estudo muito minucioso e um projeto muito minucioso para garantir que esses impactos não fossem ocorrer. E me parece, então, ao final das contas, né, que essa solução posta assim como grande obra que solucionaria os problemas, ela não me traz um benefício tão grande perto dos potenciais impactos do custo que ela teria, né, incluindo o custo de manutenção e tudo mais. Então, se eu tivesse que elencar formas de solucionar o problema, eu colocaria essa abertura adicional como uma das últimas opções a serem estudadas, dadas outras prioridades e soluções que a gente poderia dar para o problema. Bom, a ocupação desordenada das cidades próximas aos rios é um fato, né? É um fato que já está dado. E quando acontece um fenômeno como esse, um desastre climático como esse, logo surgem ideias de prevenção. O senhor acabou de explicar que Porto Alegre, por exemplo, fez um sistema de proteção já em consequência da cheia de 41. E nós temos visto outras cidades, tanto do Rio Grande do Sul quanto de outros estados do país, apelando para essas soluções, para esses sistemas. O senhor diria que é melhor nós voltarmos a atenção para medidas ambientais que possam evitar isso, em vez de soluções paliativas, como o senhor colocou? Ou, dada a ocupação hoje, medidas de ajuste ambiental não seriam mais suficientes? Para responder essa pergunta, eu vou primeiro explicar um conceito que a gente tem na hidrologia que se chama o dilema do dique. Como é que funciona o dilema do dique? Quando eu faço um dique, construo um dique, a população que fica protegida por esse dique de proteção, né, esse muro, essa barreira de proteção que não permite inundar a cidade, ela pensa assim, bom, agora estamos protegidos. Já que estamos protegidos, podemos investir com muita infraestrutura urbana nessa área. A gente vai colocando prédios residenciais, prédios comerciais, hospitais, etc., dentro dessa área protegida pelo dique. Acontece que o dique, como toda obra hidráulica, ele pode em algum momento ser superado, pode vir, né, uma inundação maior,
do que o projeto que de fato aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, nas cidades de Canoas e na cidade de São Leopoldo, ou o DIC pode falhar, que foi o que aconteceu em Porto Alegre. Quando acontece isso, aí a gente tem uma inundação que seria muito mais catastrófica em termos de danos do que se originalmente eu não tivesse feito o DIC e não tivesse ocupado aquela área. Porque se a área inundasse periodicamente, eu não teria ocupado ela. Qual é a consequência, então, que o dilema do DIC nos faz entender, né? A gente sofreu com essa questão do dilema do DIC agora nas nossas regiões afetadas, né? É que nas áreas que eu não tenho infraestrutura urbana pronta, ou que a infraestrutura urbana foi destruída pelo rio, não vale a pena eu reconstruir, porque se eu reconstruir, eu vou necessitar de um DIC que pode me fazer cair no dilema do DIC de novo. Tá? Então, idealmente, essa solução que é estrutural, que é assim, construir um sistema de proteção, a gente vai adotar ela em locais que já está tão consolidada a urbanização, que a única solução é essa, eu gastar dinheiro, porque vai ter dinheiro no momento de construir a obra, né, do DIC, mas também na sua manutenção, operação de casa de bombas, com energia e tudo mais. Então, assim, em cidades como Eldorado, aqui perto do Rio Grande do Sul, perto de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, desculpe, elas são cidades que são elegíveis, na minha opinião, para ter um sistema de proteção, porque a cidade já está ali muito consolidada dentro da área que é inundável, né? Não vou transferir a cidade dali. Agora, outros locais em que eu vou ter agora uma etapa de reconstrução e também de avanço, de evolução urbana da cidade, faz muito mais sentido a gente não avançar na direção das várzeas de inundação, das áreas que são inundáveis, e a gente construir ou reconstruir em outras áreas. Com isso, além de economizar muito, né, não ter que construir um DIC, fazer sua manutenção e tudo mais, eu tenho uma convivência maior com a natureza. E é isso que a gente chama, então, de solução não estrutural. E a gente sempre dá preferência para a solução não estrutural, que é essa mais relacionada ao planejamento, ao mapeamento, porque além de ser mais barata, ela permite um convívio maior com a natureza, né, respeitando os limites que a natureza nos impõe. Nós temos visto em várias cidades aí do Rio Grande do Sul que foram atingidas pela enchente, quando a água baixa, regiões que foram completamente destruídas, bairros inteiros, e temos visto os administradores locais dizendo, ó, não podemos mais reconstruir esse bairro, essa região aqui, nós vamos ter que transferir essas pessoas para outra região. Ou seja, temos já refugiados do clima, né? A minha pergunta é, vai passar a ser cada vez mais comum esse tipo de situação? De áreas inteiras devastadas e as cidades terem que se mover para evitar novos desastres? Sim, eu até nem diria que isso é mais comum, eu diria que essa é a nossa realidade agora, né? E eu vou citar como um exemplo um estudo, a Agência Nacional de Águas fez uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui da qual eu participei, e a gente fez um estudo de qual vai ser o impacto das mudanças climáticas nos eventos extremos de cheias. E a gente identificou que aquele evento que aconteceria, por exemplo, uma vez a cada 1000 anos, na verdade vai acontecer uma vez a cada 100 anos, ele vai ser mais recorrente. Então, já nessa etapa agora de reconstrução, que a gente está no Rio Grande do Sul, e isso tem que ser repensado para o resto do Brasil, o ideal é a gente adotar os nossos fatores de projeto de engenharia, por exemplo, a altura da ponte ou a área que eu posso ocupar da minha cidade, já considerando essa margem de segurança imposta, né, pela projeção da mudança climática. Então, não vou mais calcular uma área de segurança para uma vez a cada 100 anos, vou usar uma vez a cada 1000 anos, porque essa é a nova... desculpa, não vou usar uma vez a cada 1000 anos, vou usar uma vez a cada 100 anos, porque essa é a nova margem imposta pela mudança climática para nós. Tá? Então, não é só no futuro, é agora, a gente tem que tomar essa decisão de refazer a nossa infraestrutura e as novas infraestruturas serem construídas já considerando essa margem de segurança. Nós temos um sistema de monitoramento dos rios no Brasil adequado? Eu digo, um sistema que antecipe essas cheias ou os nossos sistemas são falhos? Posso dizer com toda a segurança que os nossos sistemas são, infelizmente, insuficientes. A gente tem uma rede no Brasil que ela transmite dados, a gente está usando ela, inclusive, para fazer previsões aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, nesses dias, mas a gente tem sofrido muito, né? Tem dias que uma estação que é importante, que mede, por exemplo, o Rio Jacuí, em Rio Pardo, ela cai, para de funcionar e simplesmente ficamos sem dados. Então, as estações importantes, elas não têm réplicas, né? Não tem, assim, duas ao mesmo tempo medindo, caso uma falhe, a outra volte a funcionar. Tem locais que a gente não sabe simplesmente qual é a vazão, porque não tem estação com sensor automático transmitindo nesses dados.
Vou dar um exemplo, a gente tem um rio chamado Vacacaí aqui, que tem muita chuva prevista para ele. Ele não tem o sensor automático transmitido, a gente está meio cego em relação ao que está acontecendo nele. Chuvas, né? A gente não tem uma informação de chuva bem distribuída, precisa, né? E soluções que me pareceriam simples, por exemplo, cada cidade ter um pluviômetro automático transmitindo a informação de hora em hora da chuva que está caindo, né? E quem é responsável por cuidar ali a segurança do pluviômetro seria a prefeitura ou a polícia, né? Um quartel da polícia, algo assim, seria onde ele fica instalado. Me parecem perfeitamente razoáveis, né? Então, a nossa densidade de informação, infelizmente, é muito pequena para a gente poder dar previsões precisas, né? A acurácia das nossas previsões, e aí eu posso me referir a todo o Brasil, né? Ela é limitada pelo pouco número de dados que a gente tem. Para encerrarmos, aquelas cidades que estão à margem de rios e que já sofreram desastre, mas que há muito tempo não sofrem, o senhor acha que seria prudente se antecipar a eles, inclusive adotando algumas dessas medidas que nós falamos de reordenamento do espaço urbano, transferência de algumas regiões, ou é um absurdo pensar nisso, ou já deveríamos antecipar e fazer? Já deveríamos antecipar e fazer, né? A gente tem a nossa Política Nacional de Proteção e Defesa Civil que diz assim, as áreas de risco devem ser mapeadas, movimentos de massa, inundação, outros riscos, e essas áreas não podem ser ocupadas, né? Assim, em termos do planejamento urbano, elas têm que ser ocupadas com equipamentos, infraestrutura urbana que não sejam as pessoas morando que podem ser atingidas e perder suas vidas, por exemplo, no caso de um evento, né? Então, a gente tem que primeiro consolidar bem esses mapeamentos. E isso exige, né, um certo trabalho de levantamento de dados. Consolidar os levantamentos, próximo passo é nossos planos diretores de desenvolvimento urbano. Eles têm que bloquear o desenvolvimento urbano em direção ao risco. Isso tem que ser proibido. Aí com essa etapa vencida, aí sim, de repente, a gente pode começar a pensar em eventuais realocações, populações em mais áreas de risco. Esse assunto é bem sensível da realocação, porque ele não depende só assim, tirar a pessoa, né? É a vida toda da pessoa ali. Então, ele é além da engenharia, né, digamos assim, e de fato, primeiro a gente tem que ter muita certeza assim, das áreas que são de risco, de fato, mapear, bloquear o desenvolvimento em direção ao risco e depois a gente começar a tratar desse assunto aí que é um pouquinho mais delicado. Mas o que a gente pode fazer ao mesmo tempo também é adensar a nossa própria rede de monitoramento, que nem eu falei, e vou dar um exemplo para vocês, por que eu às vezes insisto nisso, né? Se tu tem um medidor que fica rio acima da tua cidade, e esse medidor lá começa a dizer, o nível do rio está subindo a uma taxa de 10 centímetros por hora. Tu sabe que a água está subindo o rio acima, daqui a algumas horas essa subida vai chegar na tua cidade. Isso permite também uma antecipação. Então, um agente da Defesa Civil que está olhando ali o dado subindo e ele sabe que daqui a 6 horas essa mesma subida vai chegar aqui, ele já consegue avisar toda a população e falar, pessoal, vai subir aqui também, vamos sair dessa área, vamos tirar nossas coisas, né? Não vamos ficar aqui. Olha aqui o dado que tá medido no rio acima, né? Realmente a gente tem que se proteger. E isso já é uma medida que diminui muito, né, os impactos causados pelas cheias e inundações. Professor Fernando Mainardi, muito obrigado pela entrevista. À disposição. Agradecemos também a você que nos acompanhou. Esta entrevista e todos os programas produzidos pela TV Senado você encontra lá no nosso site, senado.leg.br/TV ou no nosso canal do YouTube. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre transporte, assistência social, energia renovável, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre. Aí ele me pediu uma sugestão, eu digo, por que você não atende essas comunidades com energia solar? Eu achei que ele não ia fazer, os caras fizeram. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. As enchentes, elas são históricas, no tempo do Império,
É uma sequência. A enchente vem do Império. A enchente é histórica. O que um amontoado de pinturas ou frases soltas sobre o passado pode nos fazer? Ajudar a revivê-lo? A entendê-lo? A evitá-lo? De vez em quando, até que dá gosto passear no que resta do Rio Rococó. Do Rio que foi canção e foi anedota. E vemos no espelho do passado a caricatura de um tempo que se foi no traço marcante de J. Carlos. O maior cartunista da imprensa carioca no começo da República. Tinha como grandes temas os políticos, os sambistas, as melindrosas e as enchentes. Ah, as enchentes. E por que existem as enchentes? Agora é lei. Mulheres com implante mamário colocado em razão de tratamento de câncer têm direito à troca em hospitais privados ou pelo SUS sempre que houver complicações ou efeitos adversos. A mulher que sofre mutilação total ou parcial de mama em razão do tratamento de câncer também tem direito a acompanhamento psicológico e multidisciplinar. O Senado votou, agora é lei. O Congresso representa o que nós somos. Você não pode tapar o nariz, tem que conversar. O meu maior sonho é que cada sem-teto tenha o seu endereço e a sua moradia digna. O que a gente pediu é só um campo para a gente trabalhar, não pediu mais do que isso. Se é ruim com democracia, é muito pior sem ela. Está aberta a possibilidade de alianças em prol da construção de um outro tipo de sociedade. Se a sociedade não tiver como consumir, não adianta ter o produto. É uma questão de sobrevivência. Senadoc. Todo sábado, 21h, aqui na TV Senado. Tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Mas que nós vamos lutar sempre para que nossos direitos e as nossas vozes sejam ouvidos. Marchamos ao som dos guerreiros para pedir paz e para pedir respeito aos povos indígenas. E a luta pela terra é a mãe de todas as lutas. E por isso nós afirmamos e reafirmamos que nunca mais um Brasil sem nós. Eu acho que a gente tem que entender que aquilo que afeta, os povos indígenas afetará todo mundo. TV Senado. Democracia todo dia. Olá, boa tarde. Em Brasília, 13h30, o Senado Notícias está no ar. O relator da chamada PEC das Praias, que permite a venda de terrenos de marinha aos atuais ocupantes, senador Flávio Bolsonaro, anunciou mudanças na proposta que tem provocado muita discussão. Já aprovada pela Câmara em 2 turnos e em análise no Senado, a chamada PEC das Praias permite a venda de terrenos de marinha a pessoas e empresas que já ocupam as áreas. O texto tem mobilizado defensores do meio ambiente e outros setores da sociedade e provocado muita polêmica. Essa PEC, eu acho que ela vem para, sim, dar uma segurança jurídica a todas essas pessoas que moram nessas regiões e, no meu ponto de vista, o principal é que passa para os municípios esse terreno da União para que eles possam organizar melhor via os seus planos diretores. PEC que quer transferir os terrenos de marinha para a iniciativa privada, para governos municipais, governos estaduais, indiscriminadamente, podendo gerar o desconforto à população que tem a praia, que tem os rios como bem comum.
nós somos contra. Na página do Senado que permite ao cidadão opinar sobre propostas legislativas, mais de 158 mil pessoas já se posicionaram contra a PEC. O relator, senador Flávio Bolsonaro, anunciou mudanças no texto para, segundo ele, deixar claro que a PEC não vai privatizar praias. Ele acrescentou um artigo dizendo que as praias são bens públicos de uso comum, sendo assegurado livre acesso a elas e ao mar, ressalvadas as áreas consideradas de interesse de segurança. Ele também incluiu um parágrafo dizendo que não será permitida a utilização do solo que impeça ou dificulte o acesso da população às praias. Os chamados terrenos de marinha estão localizados numa faixa que começa 33 metros depois do ponto mais alto que a maré atinge. É onde ficam normalmente bares e hotéis. Além de praias, também são considerados terrenos de marinha as áreas ao redor de rios ou de lagos. Segundo a Secretaria de Patrimônio da União, os terrenos de marinha representam 70% das áreas em nome do governo federal. São cerca de 584 mil terrenos, 99,5% deles cedidos a empresas e pessoas que pagam à União uma espécie de aluguel pela ocupação. Em 2023, eles renderam cerca de 1,1 bilhão ao governo. Esse especialista aponta que o maior problema é o dano ambiental. A gente está falando de um processo que vai acabar com as praias por conta do aumento dos processos erosivos. E isso tem um impacto significativo porque as praias prestam um serviço extremamente importante para a humanidade, para as pessoas, né? A gente está falando de fenômenos como, né, de processos como a ciclagem de nutrientes, proteção da linha de costa. A gente está falando como a produção, né, ou a provisão de alimento que acaba sendo pescado nas praias, em outros locais. E quando eu estou falando de praia, tudo isso que eu estou falando serve também para manguezal, porque neles também há a influência das marés e lá também tem terrenos de marinha que tem uma previsão de ocupação. Sabe aquela dúvida sobre o horário de início e encerramento das hospedagens? Atualmente, o hóspede depende da resposta de cada estabelecimento para se organizar. No entanto, atualizações na Lei Geral do Turismo foram aprovadas na semana passada no Senado e vão definir horários e outros pontos importantes para o turismo brasileiro. A atualização da Lei Brasileira sobre Turismo deve mudar várias regras vigentes hoje no setor. Será autorizada, por exemplo, a hospedagem de crianças e adolescentes acompanhados apenas por um dos pais, ou ainda por responsável legal, por detentor da guarda ou parentes como avós, irmãos maiores de idade ou tios, desde que comprovado o parentesco. Também em relação a hospedagens, o projeto muda a duração da diária atual, de 24 horas. O novo horário será regulamentado pelo Ministério do Turismo, levando em consideração o tempo necessário para a higienização e arrumação dos quartos, além de outros procedimentos operacionais. O texto também reduz a quantidade de informações sobre os hóspedes que hotéis e pousadas devem enviar ao Ministério. A determinação é que sejam respeitadas a privacidade e a intimidade dos hóspedes. Um dos pontos considerados mais importantes pelo relator muda as regras de uso do Fundo Nacional de Aviação Civil. Os recursos poderão ser empregados na compra de querosene de aviação em aeroportos da Amazônia Legal. O Fundo Nacional de Aviação Civil, o FENAC, está aqui autorizado a que parte desse fundo seja utilizado para o subsídio da compra do querosene que haver para aquelas rotas que são menos procuradas, portanto inviáveis que sejam colocadas à disposição pelas companhias aéreas. Com isso aqui, abre uma grande possibilidade, um grande rol a todos os estados da Amazônia Legal para que surjam novos voos para conectar melhor essa população. O fundo também servir, presidente, de garantia para a tomada de financiamentos de novas aeronaves que possam ser adquiridas pelas companhias aéreas. O texto também acrescenta na legislação o Mapa Brasileiro do Turismo, que identifica os municípios turísticos do país para a distribuição de recursos.
E uma coisa que me agrada muito, para concluir, é que essa legislação desburocratiza a criação de novas áreas especiais de interesse turístico. É uma legislação que existe desde a década de 40 e sequer uma área especial de interesse turístico foi criada no Brasil até hoje. E com a nova redação nós passamos essa possibilidade, essa legitimidade aos estados e municípios que vão poder delimitar aquelas áreas onde haverá um investimento potencial e menos burocratizado para a realização de grandes empreendimentos em seus territórios. Serviços turísticos divulgados na internet terão que ser cadastrados no Ministério do Turismo para evitar golpes. Agências de turismo ficam isentas de responsabilidade solidária em relação a serviços de terceiros, quando a culpa for exclusiva do fornecedor ou no caso de falência dele. O conceito de prestador de serviço turístico será ampliado. Produtores rurais e agricultores familiares poderão ser cadastrados como prestadores e autorizados a comercializar a produção. Tripulantes de cruzeiros em navios com bandeira estrangeira serão geridos pela Convenção de Trabalho Marítimo da OIT, o que dará segurança ao setor para evitar passivos trabalhistas no Brasil. Outra alteração importante será no Código Brasileiro de Aeronáutica. Fica proibida a indenização por danos morais presumidos. Para ser indenizado pelo cancelamento de um voo, o passageiro terá que comprovar os prejuízos causados. Como o texto foi alterado no Senado, terá que voltar para nova análise da Câmara dos Deputados. Nesta semana, a regulamentação da profissão de educação física, o uso da inteligência artificial e a implantação de uma rodovia binacional ligando o Brasil à Bolívia devem ser debatidos em audiências e sessão temática. Confira os destaques na agenda. Logo mais, às 14h, está marcada a sessão não deliberativa no plenário do Senado, aquela dedicada a discursos dos senadores. E para as 9h de amanhã está prevista a reunião conjunta das comissões de Infraestrutura e de Relações Exteriores. Será uma audiência pública para debater a implantação da rodovia binacional Brasil-Bolívia. E às 10h desta terça está marcada a sessão de debates temáticos no plenário do Senado. Em foco, a regulamentação do uso da inteligência artificial no Brasil. Em especial, o projeto de lei que regulamenta o assunto. Às 10h de quarta-feira está prevista a reunião na Comissão de Constituição e Justiça. Um dos itens na pauta é a proposta de emenda à Constituição, que inclui as guardas municipais e os agentes de trânsito entre os órgãos que compõem a segurança pública. No mesmo horário, a Comissão de Esporte deve realizar audiência pública para discutir o projeto que regulamenta a profissão de educação física e cria os respectivos Conselho Federal e Conselhos Regionais de Educação Física. E às 10h desta quinta-feira está prevista a audiência pública. Na pauta, o desenvolvimento de sistemas de informações, transferência de dados e comunicação em rede entre os diversos órgãos envolvidos, principalmente os de segurança pública, e a disponibilização e divulgação na internet nos diversos meios de comunicação e em outros meios de informações que contenham dados básicos de pessoas desaparecidas. O objetivo é contribuir na avaliação agora, em 2024, da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. A reunião vai acontecer na Comissão de Segurança Pública. Quem ainda não teve a oportunidade de viajar pelo Brasil por não ter recursos suficientes para pagar a hospedagem, pode ficar mais perto de fazer aquela tão sonhada viagem. É o que prevê um projeto que deve ser analisado nesta semana, em caráter de urgência, no plenário do Senado. Aprovado na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, o projeto de lei reconhece a modalidade do turismo colaborativo. A proposta permite que hospedagem e alimentação possam ser pagos pelos hóspedes com a prestação de serviços sem vínculo empregatício. Esse modelo deve integrar ao setor milhares de estabelecimentos e, ao mesmo tempo, movimentar a economia local e acrescentar um grande número de novos viajantes pelo país afora. Arte no Caos é o novo documentário produzido pela TV Senado, que conta a trajetória do processo de produção da obra de arte feita pelo artista plástico Vic Muniz, com destroços do atentado de 8 de janeiro no Senado Federal. A pré-estreia aconteceu na última quinta-feira em um cinema aqui de Brasília. Pedaços de vidro quebrado, restos de carpete danificado, cartuchos de bala usada.
Os rastros da destruição causados pelo atentado de 8 de janeiro de 2023 nas sedes dos poderes da República foram ressignificados por meio da arte. O responsável pela transformação, o artista plástico brasileiro, consagrado internacionalmente, Vicky Muniz. Eu lembro, talvez com um pouco de nostalgia, né, de um tempo que a gente acreditava no futuro, né? É interessante isso, a nossa concepção, nossa ideia de futuro também tem mudado com o passar do tempo. E aquela paisagem sólida, aquelas construções futuristas que o Niemeyer imaginou, aquilo para mim, eu não consigo pensar em outra coisa. Eu optei por uma imagem que fosse uma coisa pacífica, familiar, conciliatória, que as pessoas pudessem ver aquele cartão postal. A obra de Vicky, batizada como 8 de janeiro, reconstrói a imagem do Congresso Nacional cercado por nuvens. Como matéria-prima, os próprios destroços da invasão ao Senado Federal. Depois de montado, o mosaico foi fotografado e, em seguida, desfeito. Uma marca registrada do artista. Mas todo o processo de produção foi filmado. O recolhimento dos cacos no parlamento, o envio do material para o ateliê do artista no Rio de Janeiro, a impressão final do painel em São Paulo. O resultado desses registros foi o lançamento do documentário Arte no Caos, da TV Senado. A pré-estreia aconteceu no Cine Brasília, sob o olhar atento do público e, em especial, de quem testemunhou o evento. Em 24 anos de profissão, eu nunca vi nada igual, entendeu? Aquilo dali. Eu acho que é uma coisa, quem viveu aquilo dali. O filme é, inclusive, muito didático. Excelente. Achei ótimo. Eles conseguiram passar a ideia, realmente, de como é que foi estar lá. Mas mais do que isso, eles conseguiram mostrar para todo mundo, assim, pelo menos eu consegui absorver dessa forma, que foi muito mais grave do que pareceu. Com direção e edição de Jimmy Figueiredo, o documentário foi produzido para que a história possa ser revisitada, ampliando as reflexões sobre o momento sombrio de tentativa de ataque às instituições que representam a própria democracia. A gente documenta o processo mesmo de criação, né? Porque eu acho que é até uma coisa muito difícil para o artista, porque, enfim, ok, vou fazer uma obra com os destroços, mas o que fazer, como fazer, né? Então é legal a gente ver como ele trabalhou o vidro, que é um elemento cortante, é um elemento que fere as pessoas, inclusive as pessoas que estão trabalhando na obra também, né? E que tem a ver com o acontecimento em si, né? Com os atos antidemocráticos, né? Com o vandalismo. Então, eu acho que o filme faz uma ponte entre o processo de construção da obra e o processo de construção e reconstrução democrática também. A obra doada pelo artista, fixada no Salão Azul do Senado, bem próximo à entrada do plenário, expõe e preserva as marcas, as cicatrizes da destruição e ecoa o potencial de reconstrução, de fortalecimento do Estado Democrático de Direito. A ideia é superar, mas nunca esquecer. A gente vê a importância de informar bem, com credibilidade, porque além da história que é contada aqui, que traz a trajetória, né, do 8 de janeiro de 2023, a gente tem a estreia na TV Senado no Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. E a gente sabe que boa parte dos ataques que aconteceram no dia 8 de janeiro vieram por conta da desinformação. Então a gente precisa levar a informação de todas as formas, para todas as pessoas, para que elas possam tirar conclusões com base na verdade e com pluralidade de informação. A imprensa é uma forma de levar e o filme também é. Fazer do entretenimento uma informação é fazer com que as pessoas tenham mais formas de refletir sobre aquele momento. Líderes partidários no Senado demonstraram preocupação com a medida provisória que prevê compensações para a queda de arrecadação causada pela desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia e municípios. Os senadores também anunciaram outras prioridades, como a discussão do projeto que regulamenta a inteligência artificial e um esforço concentrado para votar indicações de autoridades e embaixadores.
A medida provisória estabelece ações para compensar a manutenção da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e de uma parte dos municípios do país até 2027. A MP limita o uso de créditos tributários com o PIS/COFINS para o financiamento da Seguridade Social. Na prática, aumenta indiretamente a carga tributária sobre setores da economia. Na reunião desta quinta-feira, os líderes pediram ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que busque, junto ao governo, alternativas para bancar a reoneração gradual da folha sem prejudicar outros setores da economia. Rodrigo Pacheco determinou a consultoria do Senado que fizesse um estudo elaborado para que a gente tivesse a exata noção desse impacto e, a partir desse impacto, tomar as medidas necessárias. A gente sabe que o setor produtivo brasileiro está hoje sacrificado. Nós temos hoje um sistema tributário que, inclusive, está sendo reformulado, porque deposita um peso muito forte sobre o ombro de quem produz no Brasil, e quem produz no Brasil não pode ser sacrificado. Você não pode resolver um problema gerando um problema muito maior. Agora, precisa conversar com o governo e eles têm que dar as alternativas, né? Você fazer a reoneração, mas onerar do outro lado com mais de 29 bi, que essa é a conta que o setor tem feito aí nessa primeira fase, é muito ruim. Na reunião, os líderes também definiram pautas prioritárias para as próximas semanas. Na terça-feira, dia 11, por exemplo, está marcada uma sessão temática em plenário para debater inteligência artificial. No dia 19, haverá esforço concentrado para sabatina e votação de autoridades. Entre os projetos que poderão avançar estão o Estatuto da Segurança Privada e o projeto que estabelece o marco legal das eólicas offshore. De amanhã até quinta-feira, na sede da ONU em Nova York, vai acontecer a 17ª Conferência da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Representante do Senado e com toda uma história no movimento que envolve 194 países, a senadora Mara Gabrilli concorre a uma cadeira de perito independente no Comitê das Nações Unidas. Eles somam milhões de brasileiros. No dia a dia, enfrentam o preconceito e a discriminação. Pouco a pouco, vão ampliando os acessos e conquistando os espaços. A luta pelos direitos das pessoas com deficiência não pode parar. Autora da Lei Brasileira de Inclusão, a senadora Mara Gabrilli introduziu o marco legal no país em conformidade com a regulamentação das Nações Unidas. De 11 a 13 de junho, acontece na sede da ONU a 17ª Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Em 2018, numa conquista inédita para o Brasil, a senadora Mara Gabrilli foi eleita para integrar o Comitê de Peritos das Nações Unidas. Agora, em Nova York, ela disputa novamente uma vaga nesse seleto grupo de especialistas. A conferência desse ano ela vai tratar de temas muito relevantes para o Brasil e para outros tantos países que precisam refletir sobre como aprimorar as políticas de inclusão. E esse ano ainda tem algo muito especial, porque além de estar representando o Senado nessas discussões, eu também participo da eleição como candidata, para o cargo de perito independente do Comitê da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o CRPD. Esse cargo que é voluntário, não é remunerado, sem custo algum para os cofres públicos brasileiros. E é algo que muito me orgulha, porque a causa da inclusão ela não é somente um trabalho, ela é uma missão de trabalho, é uma missão de vida para mim. Muito bacana, né? E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.
No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre transporte, assistência social, energia renovável, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre. Aí ele me pediu uma sugestão. Eu digo, por que você não atende essas comunidades com energia solar? Eu achei que ele não ia fazer. Os caras fizeram. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Desde que o aço é aço, a economia circular existe. Cada tonelada de aço pós-consumo vira 1 tonelada de novo aço. A gente deixa de extrair 1,5 tonelada de minério de ferro. Aproximadamente 75% de todo o alumínio que já foi produzido na história da humanidade ainda está em circulação. Comparado com outras indústrias, nem 10% de todo o plástico produzido na história foi reciclado sequer uma única vez. Eu estou falando em 10% sendo muito gentil, porque eles não chegam a 5%. É uma diferença muito grande. Então, enquanto a gente conseguir entender que o alumínio tem esse potencial de ser reciclado, não só uma vez, ser reciclado infinitas vezes, e ele voltar com as mesmas características, a gente tem um espaço enorme. No Brasil, não temos nenhum comparativo de uma reconstrução da magnitude que será necessária para o Rio Grande do Sul. Em razão disso, precisamos traçar estratégias inteligentes. Precisamos unir as forças da nossa federação, União, Estados federados, Distrito Federal, municípios. Precisamos dialogar, sobretudo, no âmbito dos poderes constitucionais. Quais são os instrumentos que tem que ter o município para poder evitar desastres? Está aqui os dados, todos. Porque nós estamos vivendo uma tragédia lá no Rio Grande do Sul. Por exemplo, a Carta Geotécnica de Aptidão da Urbanização em Porto Alegre não foi feito isso. Plano Municipal de Redução de Riscos, não tem. Boa parte dos municípios não tem. Lei de Ocupação do Solo que contempla a prevenção e escorregamentos e deslizamentos em encostas, não temos. A tragédia climática no Rio Grande do Sul é um alerta de que precisamos agir com urgência e determinação. Nossa responsabilidade é tomar medidas concretas para proteger nossas comunidades e garantir um futuro sustentável para as próximas gerações. Em nível internacional, senhor presidente, precisamos seguir cobrando os principais culpados por esse cenário em nível global. É urgente que o financiamento climático seja coerente com o tamanho dos estragos que esses eventos vêm causando. Este é o novo normal. E se as nossas cidades não estiverem preparadas, se não estiverem adaptadas, se a resiliência às nossas cidades não for uma prioridade para este país, nas obras de prevenção a desastres, nós iremos ver tragédias como essas cada vez mais frequentes, onde sairá muito mais caro. Alexandre Neri, como podemos reduzir o risco do roubo de dados pessoais na internet? Principalmente, não clique em links desconhecidos que você recebe por aplicativos de mensagem, desconfie de ligações que você recebe de números desconhecidos e não forneça seus dados, por exemplo, CPF, em qualquer situação. Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. É obrigatória a igualdade salarial e remuneratória entre mulheres e homens para a realização de trabalho de igual valor ou no exercício da mesma função. Serão punidas as empresas que discriminarem seus trabalhadores não apenas por gênero, mas também por raça, etnia ou idade. O Senado votou, agora é lei. Em março de 2024, o Senado brasileiro faz 200 anos. Então vale perguntar, afinal, qual é a importância do Senado na história do Brasil e no dia a dia dos brasileiros? Para saber essa resposta, a gente precisa entender o que acontece aqui, dentro dessa famosa abóbada.
trabalho do Senado Federal é um trabalho, antes de mais nada, de representação popular sobre a vontade do povo em relação àquilo que devem ser as leis de um país, como a sociedade se organiza. Aqui você precisa aprender economia, aqui você precisa entender de saúde, entender de educação, entender de meio ambiente. O projeto de lei que aqui é discutido, votado e aprovado na Câmara, no Senado, muitas vezes vai e volta, né? Ele muda a vida do cidadão. Ele pode mudar significativamente. Aqui se decide tudo. O pão que você recebe, a educação que chega para os seus filhos, o transporte, a roupa, a tua casa. Nessas mesas e cadeiras foi analisado e debatido o projeto da Lei Áurea, a pedido da princesa Isabel pelos senadores. Entre os dias 8 e 13 de maio de 1888. O clima era tenso, os debates eram quentes, inclusive tinha uma bancada que era a favor da escravidão. Quando a gente fala muito de escravidão, de exploração, do massacre que eles passaram, a gente também tem que pontuar que houve resistência. A decisão do Senado naquele dia mudou o meu destino, o destino de muitos de nós e o futuro do Brasil. No último censo do IBGE, 112.700.000 brasileiros se autodeclararam pardos ou pretos, ou seja, descendentes de escravizados. 55% da população brasileira. Por aí você já pode imaginar a importância e o impacto que uma lei votada no Senado tem no cotidiano de cada um de nós. Esse trailer é apenas um aperitivo da série Senado, a história que transformou o Brasil. Você vai ver que o destino do país passa por aqui. Coisas fundamentais do seu dia a dia foram debatidas e decididas no Senado. Além do fim da escravidão e inclusão racial, o voto feminino e questões sobre igualdade de direitos entre homens e mulheres, educação obrigatória e acessível a todos. Aposentadoria, por exemplo. Você acha importante? Pois é. O Código de Defesa do Consumidor. A saúde gratuita para todos os brasileiros, que atende hoje mais de 150 milhões de pessoas. A Lei Maria da Penha, que protege mulheres da violência, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e o Bolsa Família. Aguardem! Vem aí a série Senado. A história que transformou o Brasil. As vítimas, elas não tinham muita alternativa. O relatório aponta que Maceió é vítima do maior crime ambiental em área urbana do mundo. Hoje já está comprovado de que a responsabilidade sobre o afundamento é da atuação da Braskem. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A gente junta as espécies. E esse juntar das espécies não é algo aleatório, né? A gente respeita a estratificação, respeita a sucessão, como a sucessão aqui que a gente está vendo. A gente vê a mandioca, está criando uma proteção para o café, mas ela vai ser colhida e depois fica o café, né? E aí também plantas que ficam em altura diferente, o abacate que fica em altura diferente do café. Então isso faz dar um conforto maior para as plantas, elas se sentem melhor, ficam mais saudáveis, não precisa estar controlando praga, doenças, porque elas estão com saúde no sistema. Isso também vai dar uma produtividade maior, porque na agrofloresta a gente tem uma produtividade por metro cúbico e não só por metro quadrado. No mesmo hectare que a gente tem cajá, tem abacate, tem laranja, tem café, então com isso a gente consegue ter uma produtividade maior. Então a gente está falando aqui de processos ambientais que vão acontecer, mas isso atrelado à geração de renda, à produção de alimento, né, à fixação das pessoas no campo. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. No Rio Grande do Sul, milhares de animais vítimas das enchentes continuam em abrigos e precisam de um lar. Aumentam os casos de febre Oropouche no Brasil, doença também transmitida por...
Olá, nós vamos transmitir agora a sessão não deliberativa no plenário do Senado, aquela dedicada a discursos dos senadores. Acompanhe. Boa tarde. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão não deliberativa destina-se a discursos, comunicações e outros assuntos de interesse partidário ou parlamentar. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrito que se encontra sobre a mesa ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. Passamos à lista de oradores que terão até 20 minutos para o uso da palavra. O primeiro inscrito, querido senador Paulo Paim. Senador Guigan, senador Girão, senador Confúcio. A minha fala de hoje é uma fala de agradecimento, gratidão sobre o que eu passei de segunda a esse fim de semana. E vou aqui meio devagar, mas falarei como foi na comissão de reitores que recebi hoje pela manhã. Presidente Irã, entre os dias 29 de maio e 2 de junho, cumpriu uma série de agendas na região metropolitana de Porto Alegre. Fui a São Leopoldo, Canoas, fui ver como é que estava o povo nesse momento tão difícil que os senhores todos estão acompanhando. É um cenário triste, momentos difíceis, muito difíceis para a população, mas vamos em frente na certeza que é possível reconstruir o Estado. O povo gaúcho é bravo e aguerrido, como são todos os brasileiros, né? A solidariedade nacional foi fundamental, como também a internacional. Mas quando voltei no dia 2 de junho, à noite, e foi um domingo, comecei a me sentir com uma série de dores no corpo, fraqueza, ânsia de vômito, e por que não dizer, cheguei até a vomitar. E a partir daí, senhor presidente, eu me socorri aqui do Corpo Médico do Senado, que é da maior qualidade. Por isso, quero agradecer ao doutor Bruno Cristiano de Souza Figueiredo e à equipe aqui do Senado, pelo pronto atendimento quando aqui eu vim segunda de manhã. Eles me encaminharam de imediato, dizendo que eu estava totalmente desentratado. Eu pouco entendo desse campo, né? E por isso que estava tão fraco e com todos os problemas que eu apresentava. Me encaminharam para o Hospital Sírio-Libanês, onde lá fui atendido de pronto, porque eles comunicaram ao doutor Carlos Rassi, que é o médico lá, especialista do coração e outras áreas também, que já tinha me atendido algumas vezes quando eu tive outros problemas, não esse. Mas então agradeço também ao doutor Carlos Rassi e à equipe, toda a equipe do hospital. Fizeram uma série de exames e fui diagnosticado com infecção intestinal e desintratação. Mas tem um nome que me deram lá, que eu só olhando aqui para me lembrar do nome. Mas faço questão para situar quem está nos assistindo, quem me acompanhou nesse período todo. Olhe bem, eu vou ter que ler devagarzinho, e o doutor sabe. Gastroenterocolite aguda. Foi isso que aconteceu. E por isso que eu fiquei afastado e de imediato eu quero agradecer, na figura do senhor, isso aqui no plenário, eu aceitei, a todos os senadores e senadoras que fizeram contato de uma forma ou de outra. Agradeço o carinho do presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que me ligou e se botou inteiramente à disposição se tivesse, assim, necessidade que ele fizesse algum contato. Felizmente, não foi preciso, porque fui atendido como todos os doentes são atendidos naquele hospital que eu estava. Claro que eu não vou dizer que em todos os hospitais são o mesmo tratamento. Agradeço também a deputados e deputadas que fizeram contato,
Não citarei o nome para que não cometa aqui alguma injustiça e esquecer alguém. Então, no nome de vocês, 3, que eu já citei, né? Eu agradeço a todos. Agradeço ao Serviço de Comunicação do Senado, TV, rádio, agência de notícia. Não é que eles foram lá me filmar, não foi isso. Mas ligavam, os funcionários ligavam, perguntando no meu gabinete como é que eu estava. Eu disse, não, estava me recuperando e como estava mesmo, tanto que hoje estou aqui, né? Agradeço também ao sistema dos profissionais do PT e de outros gabinetes que também fizeram esse tipo de contato. Agradeço pelo número de e-mails, telefonemas, mensagem, WhatsApp, demonstrando afeto e solidariedade pelas redes sociais. A palavra que eu teria aqui é dizer gratidão, gratidão, gratidão. O senador Confúcio ali, que me explicou também um pouquinho ali rapidamente, ele em 1 minuto ele me explicou essa palavra complicada que eu falei. Ele disse, tu teve isso, isso, isso e aquilo. Eu digo, exatamente foi isso que os médicos disseram. Mas, enfim, a luta é de todos nós por uma saúde cada vez mais à altura do povo brasileiro. A saúde é o maior bem do ser humano. Sem saúde, nada se faz na vida. Sem a saúde, perdemos a vida, né? Por isso, todos nós devemos prezar para que toda a população tenha acesso universal à saúde de qualidade. Senhor presidente e senadores, eu também informo aqui, quero fazer uma fala rápida, que podem ver que eu estou falando meio devagar, né? Hoje pela manhã, recebi 5 reitores de universidades federais do Rio Grande do Sul, 3 reitores de institutos federais do Estado, além de secretários do MEC, que fizeram um contato para falar e me apresentar um projeto com alcance, no meu entendimento, muito grande para combater a questão do desastre climático, como foi agora no Rio Grande do Sul. Eu expliquei a eles que, por determinação do presidente do Senado Federal, eu assumi a presidência da comissão externa para cuidar das comissões do Rio Grande, mas o senador Rigneu é vice e o senador, eu ia dizer Girão aqui, o senador Mourão, são os 3 gaúchos, o Mourão é o relator. E hoje pela manhã também a diretora-geral Lilana, que me acompanhou nessa reunião com os reitores, ela anunciou que o Senado vai doar às bibliotecas dessas instituições um exemplar de cada obra disponível em catálogo editado pelo Senado Federal, sob 2 selos, Conselho Editorial e Edições Técnicas. A doação totaliza, em média, 400 títulos, são centenas e centenas de livros, né? Incluindo exemplares avulsos e coleções compostas por 2 ou mais tomos. Eles agradeceram muito, porque nesse momento o Rio Grande do Sul precisa, claro, de alimento, de roupa, auxílio, precisa de doação, e está vindo de todas as partes do Brasil e também a nível internacional. Mas eles acharam muito simbólico que ali na Comissão de Direitos Humanos, do qual eu presido, Vossa Excelência faz parte, e também presido a Comissão Externa, fosse entregue, então, foi anunciado os livros, a importância de entregar livros, porque eles perderam muito das suas bibliotecas com a enxurrada. A tragédia das chuvas e enchentes atingiu as universidades e institutos federais no Estado. Claro, não são todos, né? Mas os que foram atingidos serão beneficiados. O ensino superior do Rio Grande do Sul pode levar até 1 ano para voltar à normalidade. Fala-se em cerca de 124 milhões para reconstruir estruturas afetadas pelas enchentes. Mesmo assim, essas instituições estão ajudando em muito aos necessitados, desabrigados, levando carinho e solidariedade. Destaco que, antes do nosso encontro na CDH, os reitores participaram de um evento no Palácio do Planalto com o presidente Lula, onde foram apresentados pelo governo federal algumas medidas para o ensino superior do país, entre elas a criação de vagas, porque aqui nós aprovamos, né, inclusive nas universidades federais, para indígenas, quilombolas, que já tínhamos negros e negras, foi incluído indígenas e quilombolas. O ministro da Educação, Camilo Santana, nesse mesmo evento no Palácio,
confirmou a instalação do campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul. Confirmou a instalação de campus da Universidade Federal em Caxias do Sul. Apesar da dificuldade e dos desafios do presente, temos uma crença inabalável de um futuro melhor. Esse sentimento ressoa profundamente em todos nós, em ação e resiliência. Perseverança e determinação são fundamentais nesse processo de transformar esta triste realidade que está passando o nosso Rio Grande do Sul. E para concluir, presidente, a comissão externa que nós coordenamos, são 8 senadores, nós retornaremos ao Rio Grande do Sul no dia 20 próximo, para ver, agora que as águas já estão baixando e baixaram bastante, para ver de fato o tamanho do estrago, né? Número de mortes, estrago e as doenças que estão vindo a partir dali, né? Então, a intenção nossa é ir para o Vale do Itacoari e fazer visitas, né? Visitas às comunidades que foram mais atingidas, para isso que sirva como norte para nós aqui no Congresso, quando deliberarmos, termos consciência do que significa a situação do Rio Grande do Sul. Eu falei aqui em 124 bilhões, mas a FIEGS, por exemplo, e eu acho que procede, porque os empresários viram suas empresas tomadas totalmente pela chuva. Calculem, o pessoal mostra muito o aeroporto. Claro que o aeroporto foi coberto d'água, digamos, atingindo motores, luz, aviões e tudo. Mas podem, como norte, porque eles não estão vendo as fábricas, olhem as fábricas com água no mínimo de eu diria no mínimo de 1 metro, mas até 2 metros. Então, estourou todas as máquinas, queimou tudo, deu curto-circuito nos fios, enfim, porque não esperávamos desligar correndo. E os mortos já estão quase chegando a 180. E ainda tem aí umas 3, 4 dezenas de desaparecidos, né? O FIEGS fala que se precisaria 100 bi, o setor do comércio também fala em bis, em bilhões, né? O pessoal correto também da agricultura familiar, enfim, todos, e não só da agricultura familiar, porque tinha gente que não era agricultura familiar, mas perdeu tudo também, né? Tinha um potencial lá na agricultura, e uma das regiões que nós vamos visitar, inclusive essa agricultura. Nós vamos ver que pequenos e grandes perderam, então não dá para a gente olhar somente para um lado, temos que olhar para o todo, para recuperar a economia do Rio Grande do Sul. Há quem fale só com números que nós não chega menos de 300 bilhões para reconstruir e voltar à normalidade. Inclusive, eu fui ver construções de casa, fui em Santa Rita, o prefeito lá, a equipe me mostrou como é que eles pretendem fazer. Então, há muita gente se mexendo, pegando experiências internacionais, para que a gente permita que o nosso povo volte a ter a sua casa de volta, né? Para construir a casa, a intenção do governo é assegurar em torno de R$200 mil, para que, dentro do possível, 200 mil, chegar, se for um pouco mais também. Mas, enfim, está todo mundo colaborando. Quero aqui elogiar o trabalho do governador Eduardo Leite, porque eu digo sempre que eu falo o que eu penso e de todos. O governador tem trabalhado muito. Os prefeitos estão trabalhando muito. Como o presidente Lula foi 4 vezes já ao Estado com a sua equipe, né? Vendo, olhando e dando assistência para os que mais precisam, mas tendo um olhar para o todo, né? Eu sou daqueles que diz, se não tiver as fábricas trabalhando, não tem emprego, né? E se não tem emprego, não está produzindo, não está consumindo, e o governo também não está arrecadando via os impostos, né? Por isso que, nesse momento, é solidariedade, gratidão e muita emoção por tudo que a gente vê lá, na nossa volta agora, no dia 20, que voltamos novamente, independente do que aconteceu, de eu pegar esse vírus, eu entendo que é fundamental a gente se proteger, claro, mas estar lá para ver no dia a dia o que está acontecendo e a situação do povo gaúcho. Meus parabéns pelas iniciativas, eu vi do futebol, né? Futebol, que fizeram um belo evento para arrecadar dinheiro. Ontem os artistas também
tudo que foi arrecadado lá, e estava quase lotado, aquele espaço, era um campo de futebol, eu acho, né? E também arrecadando para mandar para lá. Os empresários estão ajudando, pode saber, de outros estados, tem que dar depoimento, como cada um do seu jeito, dentro do possível, está ajudando. Eu vi um depoimento, e foi numa TV, eu vi que foi emocionante, viu? Uma senhora, ela queria visitar no aniversário da filha que mora no exterior. E daí ela conversou com a filha, e a filha disse: ajude os gaúchos, pegue esse dinheiro, compre uma geladeira, compre um fogão, compre alguma coisa para dar para eles, porque eles não têm nada. E ela deu um depoimento emocionante, viu? Não sei o nome, não sei se não citaria, não sei nem qual é o estado, mas eu, quando eu vi aquilo... Tem uma poesia agora no Rio Grande, que eu já falei nela, que ele diz, e resume, eu vou resumir numa frase, aqui eu termino, ele diz: dizem que homem não chora, mas que gaúcho que não chora nesse momento, ele não entendeu nada do que está acontecendo. E me desculpe, o poeta disse: eu vou ali do lado chorar. Obrigado a todos. Obrigado, querido senador Paulo Paim. Nós estamos muito felizes de tê-lo de volta, em recuperação. Cuide da saúde. Tenha cuidado que você vai para uma área endêmica hoje de leptospirose, por exemplo. E você que teve essa gastroenterocolite tem que ter muito cuidado, porque deve estar aí com uma imunidade um pouco baixa. É bom você dar uma recuperada plena. Lá o nosso querido Confúcio está ali atrás nos ouvindo e deve estar de acordo. E vamos ter muito cuidado com você também, porque você é muito importante para defender os interesses daquele nosso querido Rio Grande. E transmita a nossa solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. O nosso estado de Roraima, nosso governador Antônio Denário prontamente encaminhou 15 bombeiros especialistas em eventos adversos, com equipamentos, com barcos, jet ski, enfim, que trabalharam lá durante todo esse período mais agudo dessa crise inominável que vocês estão passando. E nós também, através aqui do nosso Senado, encaminhamos aqui 17 toneladas de bens. E continua remetendo. E continuamos remetendo. O nosso Senado da República tem sido muito solidário. A Liga do Bem tem sido muito solidária com o Rio Grande do Sul. Muita saúde para você e se cuide. Obrigado. Deus lhe abençoe. Obrigado. E o próximo inscrito é o nosso senador Eduardo Girão. Paz e bem, meu querido irmão, senador Dr. Irã, do estado de Roraima. Quero também cumprimentar o senador Confúcio Moura, senador Paim, minha toda solidariedade e felicidade nesse momento de vê-lo recuperado. O senhor deu um susto na gente, não foi pequeno, não. Foi grande na semana passada, mas graças a Deus o senhor está bem, está se recuperando e vai ficar forte e fazer o trabalho digno que o senhor faz aqui nessa casa. O que aconteceu no seu estado do Rio Grande do Sul ainda não caiu a ficha totalmente para o Brasil. Foi um estado, os números aí, se é 200, se é 300 bi. O que mais me preocupa é o estado emocional, psicológico do pós, porque a vida toda, como a gente estava conversando um dia, das pessoas, né? Toda a vida dela, tá os retratos da família, tá os arquivos, né? Então foi varrido. E como eu tenho muita fé, senador Paulo Paim, que nada acontece por acaso, tudo tem uma razão de ser, eu procuro perceber que, mesmo acontecendo um grande mal à vista dos olhos dos homens, decorre um grande bem depois. O que a gente está vendo de solidariedade, não apenas entre gaúchos e gaúchos, mas, sobretudo, entre os brasileiros e até
comunidades internacionais, pessoas brasileiros que moram fora, pessoas que são de outros países também, que não são brasileiros, que se mobilizam. O que a gente está vendo nessa corrente é algo de tocar o coração e acredito que, de uma certa forma, é um resgate dessa humanidade, né? Com relação ao materialismo, com relação, acho que isso aí vem para nos tornar mais fortes e conte sempre conosco. Do nosso próprio gabinete também, conversei com o senhor para 3 municípios, emenda parlamentar, quase R$1 milhão, né? Foi cravado praticamente, e quero lhe dizer que conte sempre comigo aqui para o que daí vier, tá? Eu queria, senador, meu querido irmão, doutor Irã, cumprimentar quem está nos visitando aqui na galeria, né? Pessoas aqui que estão sempre vindo, se aproximando da Casa Revisora da República, conferindo a nossa história, aprendendo, né, com ela. Nós estamos aqui para servir vocês. Esse é o princípio. E eu não sei de que estado vocês são. Pode dizer aí? Rio Grande do Sul, ó, gaúcho, ó, senador Paim. Paim, tem. Senador Paim, do Rio Grande do Sul. Conterrâneo ali, Paim. Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, opa, olha lá, Manaus, Amazonas. Que beleza. Sejam muito bem-vindos aqui, inclusive os brasileiros que estão nos assistindo, nos ouvindo agora, pelo trabalho sempre muito competente da equipe da TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado. Se você quiser fazer como esses brasileiros aqui, exercer a cidadania, se aproximar, isso é muito bom para a nossa democracia, agenda a visita aí, tem o site do Senado, que daqui a pouco o doutor Irã vai dar, porque eu já falei algumas vezes ali, mas não estou lembrado exatamente, mas quando eu terminar de falar, doutor Irã vai fazer esse comunicado para você poder também estar conosco aqui, nos visitando. Mas, presidente, eu vou falar geral, hoje... Quer que eu vou passar logo? Passe, boa. www.congressonacional.leg.br/visite. Serão todos muito bem-vindos. E meu conterrâneo lá do Amazonas é de onde? Manaus. É de Manaus? Eu sou senador por Roraima, estou lá há 42 anos, eu sou médico, mas eu nasci lá em Tefé, lá no Médio Amazonas. Pronto, então dê um abraço a eles lá e no prefeito Nicos, que é meu grande amigo. E meu primo também já foi prefeito lá 2 vezes, Sidônio Gonçalves. Um grande abraço, Deus te abençoe. Amém. Eu vou falar hoje aqui sobre vários assuntos que estão inquietando os brasileiros. Amanhã, porque não vai dar tempo eu falar tudo que está engasgado, mas amanhã eu vou deixar a cereja do bolo, que é sobre os abusos que nós estamos vendo vindo da Corte do Brasil, do Supremo Tribunal Federal, cada vez mais avassaladores, cada vez mais desrespeitosos com a Constituição do Brasil e com os brasileiros, cada vez mais perseguidores. E eu não posso ficar calado, porque senão eu coloco a cabeça no travesseiro e não durmo, vendo os abusos que estão acontecendo dia após dia, vindos especialmente com relação aos inquéritos que não têm fim. Pessoas, brasileiros que não têm o foro no STF, que estão sendo arrolados para lá e que estão sendo absolutamente aí injustiçados, humilhados, intimidados, repito, perseguidos. E isso vai ter que ter um fim. Isso vai ter que ter um fim. Isso passa por aqui. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. São vidas destroçadas pela decisão de um ministro. Claro que os outros
também fazem parte, porque a gente não vê vozes destoantes como deveria ser, como deveria ter, mais clara para a sociedade. É como se referendasse às arbitrariedades vindas do Supremo Tribunal Federal e que tem devastado famílias inteiras nesse momento, porque nós vivemos uma ditadura da toga. E amanhã eu vou falar sobre isso aqui, no Senado Federal, trazer novos dados, novas aberrações de brasileiros presos que não tiveram ainda o processo julgado, definido, estão com recurso. Alguns que fugiram dessa ditadura. Pacificação passa, porque a gente fala em pacificação, mas ela passa por bom senso, por serenidade. E não vai ter outro caminho que não seja a anistia desses abusos que estão acontecendo no Brasil. Mas eu vou falar também, senhor presidente, eu quero começar, porque eu estou chegando agora de Maceió. Fui a Fortaleza no final de semana, mas domingo dei um jeito aí, pegando conexão em Recife, para ir, para voltar, para Maceió, assistir a final da Copa do Nordeste, que é o grande campeonato da nossa região, tradicional, e que os clubes cearenses chegaram a 6 finais consecutivas. Ceará e Fortaleza. E ontem, o Fortaleza foi tricampeão da Copa do Nordeste, num jogo dificílimo, lá no estádio Rei Pelé. Eu estava lá, e o CRB, que foi o clube alagoano, que fez mais pontos durante a competição, teve a final lindíssima, com um espetáculo bem nordestino, uma coisa de arrepiar. Eu quero parabenizar a organização, parabenizar todos que nos receberam lá, um evento totalmente pacífico, na paz. Fomos muito bem recebidos pela torcida do CRB. Quero agradecer os dirigentes também, toda a torcida. E é assim, nós podemos ser adversários dentro do campo. É como na política, temos ideias antagônicas. E o futebol temos paixões diferentes, mas nós jamais seremos inimigos. Jamais. Porque nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus. E o espetáculo ontem transcorreu assim. E o CRB valorizou muito o tricampeonato do Fortaleza. Reconheço que jogou melhor, tanto é que venceu a partida. Fortaleza tinha ganho de 2-0 e o CRB foi lá e fez 2-0 no jogo de volta. O primeiro de ida foi no Castelão. E nos pênaltis o Fortaleza conseguiu a vitória, e o interessante é porque é uma sina que acaba, porque o Fortaleza tinha sido eliminado em decisões importantes, recentes, na sua história, pelos pênaltis, e acabou essa sina. Quero parabenizar o presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, da SAF do Fortaleza, o presidente do Fortaleza, Alex Santiago, da instituição, o técnico Voivoda, o presidente do conselho, Wendel Regadas. Esse trabalho feito com muita responsabilidade, que eu tive a oportunidade de colocar um tijolinho lá em 2017, quando a gente ainda estava na Série C, e durante a nossa gestão, com esse grupo todo ajudando, nós conseguimos passar para a Série B, e de lá, no ano seguinte, já para a Série A, no ano do centenário. E é só alegria, só gratidão a Deus, que ontem foi muito, como sempre é, bom, justo, fiel e misericordioso. Mas, presidente, eu tenho que falar de pautas bombas essa semana. Nós vamos ter aqui amanhã, senador Confúcio,
cigarro eletrônico como prioridade dessa casa. Por favor, por favor. É uma arma química. A gente ouviu os especialistas, uma audiência pública, dezenas de especialistas. E vamos ter também, quarta-feira, outro prenúncio de tragédia social, que tem demonstrado que é jogo de azar, que é jogatina, que é a volta de bingo e de cassino. Já falei aqui algumas vezes, mas eu quero apenas alertar a população que temos essas pautas bomba nessa casa, uma na comissão amanhã, que é o cigarro eletrônico, Comissão de Assuntos Econômicos, e outra na CCJ, que é a questão da volta de bingo e cassino no Brasil, que é uma porta aberta para a corrupção, lavagem de dinheiro, destruição de família. Só aquelas apostas esportivas que nós aprovamos no ano passado, contra meu voto, e eu avisei, só não sabia que ia ser tão rápido a tragédia, já é R$100, são R$100 do Bolsa Família consumidos pelo brasileiro com aposta esportiva. É uma tragédia, é um absurdo o que está acontecendo. A gente não pode aumentar isso, é nosso dever, nossa responsabilidade. E eu espero que esse Senado diga um não para a jogatina ser ampliada na nossa nação. Senhor presidente, eu também gostaria de falar da manifestação que teve ontem em São Paulo. Manifestação bonita, feita pelo Space Liberdade, Kevin, Samantha, alguns parlamentares, desembargador corajoso, Sebastião Coelho, estava lá Marcel Van Hatten, o jornalista Marco Antônio Costa, Adriles, vários outros, que é esse o caminho para o Brasil. Rua, manifestação nas ruas, voltarmos às ruas contra tudo isso que a gente está vendo aí. Essa inversão de valores completa no Brasil, onde pessoas condenadas em corrupção por 3 instâncias estão mandando e desmandando, e o Supremo Tribunal liberando e punindo quem prendeu essas pessoas, quem fez um trabalho correto, respeitando a lei. Nós temos que nos manifestar contra a irresponsabilidade desse governo Lula, perdulário. E eu quero falar aqui sobre um escândalo que está para se desenrolar. Aliás, já houve o escândalo. Falta agora essa casa e a Câmara dos Deputados, que já está se movimentando, ambas as casas, que é a questão do arroz, da compra do arroz, da importação do arroz, que já azedou. Não é porque nós estamos em festa junina, o arroz azedou. E eu vou explicar por quê. É uma operação, senhor presidente, muito suspeita, que pode se tornar um escândalo sem precedentes na história do Brasil. Dessa vez envolvendo um leilão emergencial de arroz. Nós precisamos antes recordar um pouco o currículo do PT e seus aliados nos últimos anos. Em 2005, ainda no primeiro governo de Lula, o ex-deputado federal Robert Jefferson denuncia e mostra as provas de um esquema que passou a ser considerado como mensalão, pois se resumia ao pagamento de uma gorda mesada aos parlamentares que votassem com o governo no Congresso Nacional. Como resultado das ações penais movidas pelo STF, 20 pessoas foram presas, incluindo o principal operador do esquema, Marcos Valério, através de contratos superfaturados de empresa de publicidade. E também o ministro da Casa Civil à época, José Dirceu, condenado a 10 anos de prisão como sendo chefe político da corrupção em nosso país. Mas passados 10 anos, o PT e seus aliados descobriram outra mina de ouro, muito mais lucrativa do que contratos superfaturados do governo com empresa de publicidade. Não bastou. Em 2014, no governo de Dilma, tem início a Operação Lava Jato, o maior legado histórico no enfrentamento à corrupção e impunidade nesta nação. Em 79 fases, durante 7 anos,
promoveu 244 ações penais e condenou à prisão 560 pessoas, incluindo dezenas de políticos e empresários muito poderosos, mas também muito corruptos, com destaque para Lula, que foi condenado a 12 anos de prisão em 3 instâncias do Poder Judiciário. Temos que lembrar isso todo dia. O chamado Petrolão, que, segundo o levantamento do próprio TCU, desviou 29 B de bola aí de índio, bilhões de reais do seu dinheiro brasileiro, fez o mensalão virar fichinha, pois movimentava apenas milhões, entre aspas, claro. Agora é em bilhões. Para termos uma ideia do nível estratosférico da corrupção, o engenheiro Pedro Barusco, gerente do 3º escalão da Petrobras, devolveu 500 milhões de reais em colaboração premiada, roubados do povo brasileiro. 500 milhões. Depois foi dito que ele foi indicado pelo Lula. Foi perguntado. Olha só, a degradação foi tanta que levou a Odebrecht, uma das maiores empresas do Brasil, a ter que implantar um departamento específico para administrar propina. Agora estamos diante de um novo caso, por enquanto muito suspeito, em função da catástrofe que afeta nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que é disparado o maior produtor de arroz do Brasil, atendendo 70% do mercado. O governo federal decidiu promover um leilão emergencial para a aquisição internacional do produto. A princípio, poderia parecer uma medida correta de prevenção para que não faltasse arroz na mesa dos brasileiros. Mas olha só, a tragédia das enchentes não impactou, repito, não impactou a produção, porque mais de 80% da safra já estava colhida e armazenada com segurança, a qual pode totalizar 7 milhões de toneladas. Através das redes sociais, chamou muita atenção um vídeo em que Lula é filmado em meio aos escombros das enchentes com uma direção típica de produção cinematográfica. Isso é ou não é fazer palanque em cima de caixão, em cima da tragédia alheia? Ao juntar esse vídeo com a nomeação de Paulo Pimenta para ser o responsável pela gestão de recursos que virão para a construção do Rio Grande do Sul, temos os elementos suficientes para concluir que o PT e seus aliados estão mais preocupados com o oportunismo eleitoral do que realmente ajudar os gaúchos a superarem os efeitos dessa terrível calamidade. Me encaminhando para o fim, senhor presidente. Isso por si só já seria muito ruim, mas tem mais irregularidades com esse leilão. E são indícios muito graves de um novo esquema de desvio. O governo Lula autorizou a Conab a importar até 1 milhão de toneladas no valor de 7,2 B de bola e de índio, bilhões de reais. Poucas empresas participaram do leilão, dentre elas uma loja de veículos e uma sorveteria, presidente. Um mercado de Macapá, no Amapá, chamado Queijo Minas, arrematou 6 lotes, no total de 147 mil toneladas de arroz, a um custo de 736 milhões de reais. Esse mercado tinha um capital social de apenas 80 mil reais. Se o senhor me der mais 2 minutos, eu prometo encerrar. Mas foi alterado, olha só, capital de 80 mil reais. Olha o pulo do gato aqui. Mas foi alterado na junta comercial no dia 24 de maio desse ano para 5 milhões de reais, 24 de maio. Ou seja, depois da catástrofe. O valor máximo estipulado pelo leilão foi de R$ 5,00 por quilo. Os lotes foram vendidos pelo valor de R$ 4,99. Ou seja, o benefício conseguido para o Estado do Brasil foi de 1 centavo por quilo. Uma pergunta inocente que eu faço.
Ao invés de importar esse arroz sem nenhuma garantia de qualidade, não seria mais fácil subsidiar o arroz brasileiro, que é reconhecido pela sua boa qualidade? Tudo isso, senhor presidente, ao meu ver, está cheirando muito mal, principalmente depois do escandaloso calote da maconha, que foi protagonizado pelo atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, na época governador da Bahia e coordenador do consórcio Nordeste, formado pelos 9 estados. Foi descoberto durante a CPI da pandemia que eu participei, todas as sessões, em 2022, a aquisição de 300 respiradores por 48 milhões de reais de uma empresa especializada em comercializar produtos à base da droga da maconha. Tais respiradores nunca foram entregues, o dinheiro nunca foi devolvido e o processo envolvendo o Rui Costa, para variar, está parado nos tribunais superiores. Os deputados federais do Partido Novo, Marcel Van Hatten e Adriana Ventura, ingressaram com a representação junto ao TCU para que seja investigado tanto a suspeita de fraude como os fortes indícios de formação de cartel nesse leilão absolutamente suspeito. Senhor presidente, nós vamos acompanhar de perto os desdobramentos dessa investigação para que, se for necessário, coletar assinaturas para a instalação de CPI, como a Câmara dos Deputados já teve a iniciativa e já está lá esse pedido rodando entre os parlamentares. Muito obrigado pela sua tolerância. Eu quero encerrar com uma frase para todas as brasileiras e brasileiros que estão nos ouvindo. Frase de Martin Luther King, no momento de sombra dos Estados Unidos. Grande pacifista e humanista. Ele dizia assim: o que me incomoda não é o grito dos violentos, dos corruptos, é o silêncio dos bons. Que Deus abençoe e que tenha muita abundância a consciência dos homens de bem desse Brasil e se posicionem sobre essa tragédia, essas tragédias anunciadas. Muito obrigado. Obrigado, senador Girão. O próximo inscrito, ilustre senador Confúcio Moura, por favor. Bom, quero mais uma vez cumprimentar as senhoras e senhores que nos visitam. São de onde? Salvador. Sejam muito bem-vindos. E eu quero aqui salientar mais uma vez que para visitar o Congresso Nacional basta acessar o nosso site www.congressonacional.lerg.br/visite. A visitação pode ser realizada nos dias úteis, exceto às terças e quartas-feiras, aos finais de semana e feriados, das 9 às 17 horas. Sejam muito bem-vindos. Deus os abençoe. Senador Confúcio, por favor. Senhor presidente, senadores que estão presentes, que estão nos gabinetes, que estão ausentes, é uma satisfação. Cumprimento a todos os servidores do Senado. Senhor presidente, o meu discurso de hoje porque, infelizmente, no dia 5 de junho, eu me inscrevi, mas não deu para falar que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, saltei e vou fazer hoje como se fosse falando no dia 5, né? Então, nesse dia 5 passado, eu fui lá ao Palácio do Planalto, numa solenidade presidida lá pelo nosso presidente Lula, e com a participação de muita gente, inclusive da ministra Marina Silva, que ela que mais falou, e apresentou uma série de alterações, de investimentos nos órgãos ambientais, todos eles. Tanto na contratação de pessoal, abertura de novos concursos, e além disso também foram criadas uma série de decretos, leis importantes ambientais, por fim, foram criadas algumas unidades de conservação no Brasil, dentre elas uma em São Desidério, na Bahia, que é uma região de cavernas que foi considerada área protegida para turistas e para pesquisas e outros itens mais. Então, foi um dia muito memorável e quando se destina um dia para nós comemorarmos e saudarmos o Dia Mundial do Meio Ambiente, é porque é importante.
porque esse dia é um dia importante. Então, foi no dia 5 passado. Eu quero aqui saudar o Dr. Wagner Garcia e Valdemar Camata Júnior, 2 técnicos da área de economia, muito estudiosos na área ambiental também. Eles são economistas ou advogados, mas trabalham muito sobre a política de créditos de carbono. Vieram muitas vezes aqui no Senado, na época que o senador Tasso Gereissati relatava o projeto de crédito de carbono, que passou por uma comissão, depois foi para a senadora Leila, e agora está lá na Câmara dos Deputados. Nós estamos aguardando com muita expectativa a aprovação dessa lei, a nova lei de grande necessidade, que regulamenta no Brasil, de uma maneira muito clara e transparente, a política de crédito de carbono para ser comercializada no mundo. De acordo, senhor presidente, com a Convenção das Nações Unidas para a Mudança do Clima, o mundo vive um quadro de mudanças muito severas, alterações do clima provocados pela atividade humana, causados pela alta emissão de poluentes na Terra, que acabam intensificando os processos como aquecimento global, perda desenfreada da biodiversidade e desastres ambientais no mundo. E agora nós estamos trabalhando, estamos vivendo aqui no Brasil uma dramática situação do Rio Grande do Sul. Anteriormente, há 1 ano, 2 anos atrás, observamos a seca no estado do Amazonas. O rio Amazonas, Solimões, Rio Negro e tantos outros rios ficaram assim quase que intrafegáveis, dificultando o acesso das pessoas ribeirinhas do interior do Amazonas. E esse ano está anunciado uma seca também muito forte no rio Madeira, que passa lá em Porto Velho, lá em Rondônia. É um rio que faz a divisa do Brasil com a Bolívia. Tá? Já tem esse prenúncio, que para nós é ruim. Lá do estado nós temos hidrelétricas, temos outras atividades comerciais, é uma grande hidrovia, que é a hidrovia do Rio Madeira. Então, a política ambiental é uma política que está à flor da pele, à vista de todo mundo. Nós estamos sentindo a situação aqui no Brasil, dramática situação das alterações do clima, aumento da temperatura na Terra. Mas a gente verifica que há um pouco de ideologia na política ambiental. A gente vê, parece que há um choque constante entre os grupos, os desenvolvimentistas, não é? Acham que se aumentar o rigor das leis ambientais pode prejudicar os negócios da produção. E assim vai, esse puxa para aqui, puxa para ali, e vai normalmente dificultando o entendimento e fragilizando as leis ambientais, não é? Então, nós sabemos que é muito importante, ainda mais quem vive na Amazônia, é um país, o Brasil é um país de uma imensa biodiversidade, talvez a maior do mundo, por ter um território de biomas muito ricos, espécies animais e vegetais, a Mata Atlântica, a Amazônia, o Pantanal, o Cerrado, a Caatinga, os Pampas, enfim, tudo. Poucos países têm essa diversidade tão grande que existe, né? Lá em Rondônia a gente experimenta uma transição muito bonita. É visível a transição entre a floresta tropical, o ambiente amazônico com a região dos cerrados. A gente faz essa migração, a gente vai sentindo à medida que desce. No sentido sul do estado de Rondônia, a gente vai observando a vegetação que vai se alterando, não é? Então, em extensão, o Brasil tem a segunda maior floresta do mundo. Só perde para a Rússia, mas nós temos mais diversidade, mais captura de carbono no ano todo, enquanto isso só acontece no verão, enquanto eles lá só acontece no verão. Outro ranking que o Brasil lidera infelizmente, é o ranking do desmatamento.
que ameaça o tesouro nacional, o patrimônio nacional, que é realmente a floresta, né? Então, nós temos que, hoje em dia, pensar o seguinte: nós já temos o estado de Mato Grosso, o estado de Mato Grosso do Sul, o estado de Goiás, Rondônia, né, o estado de Tocantins, que são estados altamente produtores, que não há mais necessidade de derrubar uma árvore para o plantio, porque, normalmente, dá para a gente aproveitar, isso desde o Mangabeira Unger, lá em 2014, quando ele foi ministro aqui do governo, ele já falava isto. Se a gente recuperar e investir nas áreas degradadas de pastagem no Brasil, não há necessidade de desmatar de derrubar mais nenhuma árvore. O que está aí feito é suficiente para aumentar a produtividade, aumentar a produção de comida para o Brasil e para o mundo. Não é? Isso é fundamental. Então, essa série de coisas que eu estou falando aqui é repetitivo, mas eu preciso homenagear o Dia Mundial do Meio Ambiente. Eu estou falando aqui de floresta, estou falando de clima, estou falando de... Não toquei ainda no lixo, nas cidades, na poluição das cidades, que tudo isso é provocado, justamente essa alteração climática, pelos países industrializados que jogam realmente fumaça das suas chaminés, que destrói camadas do céu, camadas de ozônio, que permite justamente essa alteração do clima. Então, senhor presidente, para impedir realmente o aquecimento global de 1,5 graus, precisamos reduzir as emissões de CO2 em 7,6% a cada ano e proteger 30% das áreas de biodiversidade do planeta. Isso parece um discurso chato, parece assim que está batendo contra a produção brasileira. Pelo contrário, uma que eu sou goiano tocantinense e também moro e represento aqui Rondônia, que são estados produtores. Então, mas dá para consorciar. O que eu não posso aceitar é o desmatamento a qualquer preço, a destruição do cerrado a qualquer custo. Agora, você imagina bem, aqui pertinho de Brasília, aqui na Chapada de Veadeiros, né, em Alto Paraíso, é um dos maiores aquíferos. O cerrado é como uma esponja. O cerrado é como uma esponja, cheia de água. Está ali aqueles areiões, e aquela esponja cheia de água. Aqui a Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso, é um aquífero fantástico, com muitas nascentes, muitos rios, muitos igarapés, o que aqui mais chamam, nem igarapé, riachos, que realmente, à medida que você avança no cerrado da Chapada, plantando e destruindo, você ameaça o aquífero, você ameaça a produção de água, você ameaça a produção de água até para a agricultura. Então é fundamental que a gente coloque na cabeça, de uma vez por todas, que a preservar o meio ambiente, preservar as nascentes, preservar as florestas, preservar os aquíferos, nós estamos contribuindo com o desenvolvimento em todos os setores. Então, isso não dá para entender por que nós ficamos brigando. De um lado, quem quer preservar, do outro lado, quem quer produzir. Parece que nós, brasileiros, somos brigando nós, contra o óbvio e o ululante. Nós precisamos, já somos grande produtor de comida para o mundo. Isso não vai diminuir, nós podemos aumentar, inclusive, sem precisar impactar ainda mais o meio ambiente. Promover, por exemplo, a poluição, o aquecimento global, com mais tragédias, como essa agora do Rio Grande do Sul e outras tantas que vêm acontecendo mais recentemente aqui no mundo todo. Então, eu quero aqui, nesse meu discurso óbvio aqui, fazer uma saudação, uma homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente, em que todos nós podemos praticar a preservação
do planeta em nossas próprias casas. Cada um pode fazer o seu dever. E isso tem que ser uma coisa que se ensine na escola, desde o menino pequeno, para que ele possa crescer. E não deixar, gente, nós tem vários partidos políticos, tem o A, tem o B, tem o C, e aqui nós ficamos agora brigando entre partidos políticos, aquele que é a favor de quem desmata e aquele que é a favor de quem preserva. Que negócio é esse? Nós estamos a favor de tudo, de quem produz e de quem preserva, mas a preservação não pode vir na contramão do bem-estar do próprio homem. Então, assim, senhor presidente, feitas essas minhas palavras e os meus agradecimentos, eu quero também agora, para fazer o fechamento, mandar um abraço à família do senhor João Alves Dias, da cidade de Rolim de Moura, em Rondônia, que faleceu ontem. Não é realmente uma situação difícil para os seus familiares. Inclusive, ele é membro do nosso partido e a filha dele é candidata a prefeita pelo nosso partido lá na cidade. Faleceu ontem, infelizmente. Que toda a família sinta-se cumprimentada e os meus pêsames pelo falecimento do seu João Alves Dias. Eu quero, assim, agradecer a presença dos alunos ali, que eu não sei de qual escola, se for aqui de Brasília, sejam cumprimentados. Senador Confúcio, me desculpa lhe interromper, pois não. Mas é só para fazer uma saudação a esses alunos da escola Adenocre de Moraes, da cidade de Costa Rica, do Mato Grosso do Sul. Está certo o nome da escola? Muito bem, sejam muito bem-vindos. E também eu acho que o nosso ilustre senador Confúcio, meu colega médico também quer fazer uma saudação a vocês. Vocês vieram de longe, só o nome me agrada, Costa Rica. Bem bonito. Eu estou falando meu discurso aqui sobre meio ambiente. A Costa Rica, aqui na América Latina, é o país que mais preserva da América. Em 1948, foi feito um plebiscito na Costa Rica, em que, há 76 anos atrás, e ele perguntou ao povo: o que vocês querem do futuro do país Costa Rica? Eles responderam: nós queremos educação e preservação ambiental. E assim foi feito. Vocês sabiam que a Costa Rica não tem exército, não tem marinha, não tem aeronáutica? Não. Eles optaram, todo o dinheiro gasto em segurança e defesa, eles investiram em educação e preservação ambiental. Se vocês puderem um dia visitar a Costa Rica, vocês vão realmente constatar tudo o que eu estou falando. E é um país tão importante que teve um presidente recente que recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Uma das propostas da Costa Rica é de nunca entrar em guerra. Não tem nada a ver com briga de vizinho. Ele não tem exército, não tem marinha, não tem defesa, não tem arma, não tem tanque. Como é que ele vai entrar em guerra? Então, a opção deles é educação, preservação ambiental e a paz. Não é bonito? E turismo de aventura. E turismo de aventura. É um país extremamente interessante. Um abraço, muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador Confúcio. Mais uma vez, um grande abraço para esses ilustres alunos dessa escola Adenocre de Moraes, da cidade de Costa Rica, que nos visitam, que tenham uma excelente e segura viagem de volta para casa. Deus abençoe a todos vocês. E o próximo inscrito é o nosso primeiro vice-presidente, querido amigo, veneziano Vital do Rego. Presidente Irã Gonçalves, recebo os meus cumprimentos, boa tarde, meu agradecimento, inclusive a sua atenção em poder abrir as nossas atividades, tendo em vista que não pude chegar no horário aprazado, regimentalmente, às 14 horas, e Vossa Excelência, de forma muito gentil, prestativa, solícita e comprometida para que não deixássemos de ter as participações dos nossos companheiros, sem que os mesmos não trouxessem os mais variados, diversos assuntos, como o tão bem elencado e dissecado pelo nosso estimado companheiro
ex-governador, senador Confúcio Moura. Quero saudá-lo, saudando a Vossa Excelência, saúdo a todos os senhores e senhoras que integram o nosso parlamento, cumprimento aos nossos companheiros de trabalho, aos que fazem a cobertura das atividades legislativas pela agência Senado. Presidente Irã Gonçalves, faço-me presente a essa tribuna para registrar, no dia de hoje, exatamente pela manhã, uma solenidade de muita importância. Fui delegando-me a essa missão, fui ao Palácio do Planalto participar, em nome do Senado e em nome do presidente Rodrigo Pacheco, de um momento onde o presidente da República, outros ministros, mas conduzido, porque o tema central é o de investimento na educação, conduzido pelo ministro Camilo Santana, a apresentação e anúncio de um conjunto de novos investimentos do Plano de Aceleração do Crescimento na educação. São 5,5 bilhões de reais que o governo federal se predispõe, já somadas às outras cifras que foram encaminhadas durante o primeiro ano do governo do presidente Lula, no ano de 2023, a fazerem-se presentes, a partir desta data, em novos investimentos. Investimentos nas nossas universidades públicas, investimentos nos institutos federais, investimentos nos hospitais universitários, na ampliação, são 10 novos campi em 5 regiões contempladas. E é importante que nós o façamos, é necessário, me dou não apenas ao direito, mas ao dever de fazer e de salientar ações que se traduzem não em meras verbalizações ou meros discursos políticos ou de governos, mas em ações que são contundentes, que se efetivam nesses primeiros 18 meses de administração do governo do presidente Lula. E na educação, não diferentemente. Se nós fizermos, amigos e amigas, os senhores e as senhoras que nos acompanham e devem fazê-lo, até para que juízos de valor possam ser bem elaborados, se nós fizermos comparativos de atuação entre o que nós estamos tendo, repito, no curtíssimo período de tempo de um novo governo que se apresentou anunciando-se como o governo da união e da reconstrução, e comparar também no item, na área de educação, com o governo que nos antecedeu, ficam claras, ficam abissalmente visíveis as distâncias de comportamento, de comprometimento, presidente Irã Gonçalves. Contra dados, contra fatos, contra números, não há como nós elevarmos as nossas vozes querendo desconhecer. Você pode até não desejar concordar, mas você não pode dizer que aquele número, ou que aquelas informações, ou que aqueles dados não são verdadeiros. Pois bem, a realidade atual de um governo que volta a investir na formação superior, presidente Irã Gonçalves, sabe bem, Vossa Excelência, tem formação superior, profissional da medicina, os novos investimentos na ampliação dos institutos federais. Esse ano mesmo foram anunciadas ampliações em 100 novas unidades, entre estas 3 unidades para o estado da Paraíba, que tenho a honra de poder representar na região de Mamanguape, na região de Sapé e na região de Queimadas. Os investimentos nos hospitais universitários, os incrementos para os custeios. Aqui mesmo, antes da sua chegada, senador Irã, muitas foram as oportunidades de debates que nós tivemos, debates em diversas comissões, mas principalmente na Comissão de Educação, retratando e trazendo os clamores, trazendo as agonias de reitoras, reitores, dirigentes, aqueles que fazem a academia, aqueles que fazem os institutos federais, que estavam prestes, muitas destas, a pararem, como em alguns momentos pararam as suas atividades,
por inanição, ou seja, falta de recursos do governo Jair Bolsonaro, que queria isso mesmo. Porque enquanto esse governo, o governo do presidente Lula, que historicamente, nas suas duas anteriores passagens, já mostrava esse compromisso de investir na profissionalização, nos investimentos em ciência e inovação, nos investimentos na academia, nas instituições de formação superior, o governo anterior dizia que universidades eram locais de balbúrdias, eram locais onde os estudantes, onde os professores, ou quem quer que direta ou indiretamente nelas estivessem, estariam para fazer propagandas políticas, para fazer arruaças, para fazer mobilizações, que não atendendo ao propósito central. Era isso que se dizia. Se dizia mais, mas eu não me permito nessa tribuna, sagrada tribuna do Senado Federal, de trazer como era o tratamento dispensado pelo ex-presidente Bolsonaro e muitos daqueles que aqui mesmo no Parlamento Nacional vociferavam e repetiam as suas agressões e as suas provocações. Hoje nós estamos vivendo um novo momento, um momento de recuperação, um momento de recomposição. A partir da recomposição orçamentária, a partir mesmo dos investimentos e a partir mesmo do reconhecimento aos profissionais, professores, técnicos que compõem o quadro funcional destas instituições, louváveis instituições. No ano passado, o presidente Lula se encarregou, já no seu primeiro ano de administração, de garantir 9% de reajustes. Nós garantimos só no ano passado um incremento de superior a 11 bilhões de reais, projetados e garantidos até o final de 2026, senador presidente dessa sessão, Irão Gonçalves, algo em torno de 32 bilhões de reais. São fatos, são dados, são números. Enquanto no governo anterior nós ouvíamos denúncias de tratativas, enquanto nós sabíamos que pessoas, empresários ou maus empresários, tentavam, indo ao encontro de quem conduzia a pasta ministerial, a fazer negociatas, até mesmo a blasfemar, porque usando o nome do Santo Cristo, nós hoje temos uma outra realidade, a realidade de se dizer, para esse governo, investir na criança com as novas creches, investir no pé de meia para que as pessoas, os jovens, permaneçam em sala de aula, investir nas instituições de formação superior, investir nas instituições de formação profissional, de formação científica e tecnológica, é prioridade. Faço justiça e tenho, nessa oportunidade, também que agradecer. Porque como filho de Campina Grande, filho da Paraíba, no rol de instituições que foram contempladas no anúncio dessa manhã pelo presidente Lula, ao lado de outros companheiros que integram pastas ministeriais, o ministro Camilo Santana se reportou a algumas das demandas que interessam ao nosso Estado, interessam às instituições, sejam estas as unidades de formação superior, sejam os nossos hospitais universitários. Mas abro um parêntese para mencionar com a alegria de quem sabe exatamente o que ainda vive a comunidade acadêmica da Universidade Federal de Campina Grande. No período da Covid, meu estimado companheiro, ex-deputado como eu, hoje senador, para a alegria de todos nós, Irã Gonçalves, nós tivemos um episódio que foi o fato da ruína. Simplesmente veio ao chão o ginásio poliesportivo lá da Unidade Federal de Campina Grande. E quando nós chegamos em 2023 a ter o que não tínhamos antes, porque afinal era exatamente o que dizia nas minhas palavras iniciais, você não tinha acesso. Você simplesmente tinha à disposição do governo de fazer políticas públicas para a área da educação. Você tinha bolsistas entregando, deixando as suas atividades, porque não havia mais remunerações para os bolsistas
todos eles, independente das instituições às quais vinculados estivessem. Nós não tínhamos a quem pedir, porque a quem pedir não havia o interesse de ajudar. Passado o ano de 2022, concluído o ano de 2022, nos primeiros meses, me reportei ao ministro Camilo Santana, ao lado de sua magnificência reitor Antônio Fernandes, fui mostrar ao ministro Camilo a importância fundamental, necessária, até para que nós tenhamos, junto a esses estudantes acadêmicos, a condição de sua permanência e a diminuição, por consequente, de evasão escolar, de evasão dos seus cursos. A estrutura poliesportiva permite para que os estudantes permaneçam além das atividades curriculares tradicionais. E nós apresentamos. E o ministro Camilo Santana foi extremamente generoso, afável, compreendeu, sensível à dinâmica que isso propõe e acolheu aquela demanda. A princípio, um valor bem menor. Depois, voltamos à carga, a dizer que o projeto ganhara mais corpo, ganhara mais amplitude. O reitor e a sua equipe técnica, o reitor Antônio Fernandes, fez-nos levar e apresentar pela segunda vez. E a resposta foi assertiva, afirmativa, de que iria incluir, depois de análise, no plano de aceleração do crescimento que foi apresentado no dia de hoje. E, presidente Irã, são 28 milhões de reais que estarão sendo postos para que esse complexo esportivo possa ser erguido e seja o mais breve possível utilizado pelos milhares de acadêmicos de Campina Grande. Para mim, filho de Campina, representante do Estado da Paraíba, vi defender junto ao Ministério da Educação, demandas relacionadas às nossas instituições federais, demandas relacionadas aos hospitais universitários, e são 3 no nosso Estado da Paraíba, demandas apresentadas pelo UFPB e o UFCG, são motivos de alegria, de conforto, porque Deus permitiu-nos aqui estar com o placer e a outorga dos cidadãos paraibanos. Então, as minhas homenagens, sinceras homenagens, porque é fundamental que nós façamos essas diferenciações. É importante que as pessoas possam assistir. É importante que nós tragamos, presidente Irã Gonçalves, ao parlamento oportunidades das boas discussões, dos bons debates, dos debates que possam ser feéricos, fortes, firmes, contundentes, mas jamais sem deixar de ser respeitoso. Na semana passada, senador, mais uma vez nós observamos na Câmara dos Deputados um lamentável episódio, mais um que se soma a outros tantos que vêm se somando ao longo desses últimos anos. Não é possível que nós simplesmente fechemos os olhos, não é possível que nós não queiramos escutar, não é possível que nós entendamos que aquilo é uma normalidade. São parlamentares que pedem o voto, que recebem o voto, que falam em determinados momentos como comprometidos em cumprir a Constituição, em vir ter comportamento digno, senador Irã, ter postura parlamentar. Isso aqui não é um circo, isso não é uma brincadeira. E o que nós estamos vendo por parte de muitos desses parlamentares são pessoas que pegam os seus telefones para lacrar, para ter likes, para ter mais seguidores, e deixam de lado aquilo que é o comportamento devido a cada um de nós, devido de minha parte, devido de sua parte, dos 513 deputados federais e dos 81 senhores e senhoras senadores. São os valentões, os fortões, que agridem, que caluniam, que ameaçam de bater, os machões do parlamento brasileiro. E depois saem e vão ver quantos seguidores que vão estar lá a dizer: você é meu herói, você é fortão, você lacrou, você disse isso e disse aquilo. Eu fiquei assim, mais uma vez, altamente decepcionado, senador Irã Gonçalves. E se nós não tivermos, sinceramente, porque nós vamos passar, os mandatos, eles são limitados pelo tempo. Eu passarei, o senhor passará, o parlamento não passará.
E não é essa a história que nós devemos deixar contada para aqueles que estarão a folhear ou a ver por todos os meios de comunicação que são disponibilizados como acesso que hoje nós temos. Lastimo profundamente as cenas deploráveis, lamentáveis que nós tivemos na semana passada. Ouvi ontem e anteontem que é possível que medidas sejam tomadas. Só espero que sejam tomadas, mas muito mais do que medidas tomadas, que esses senhores possam entender o cargo eletivo que ocupam, a grandeza, dimensionem. Isso aqui não é um palco, isso aqui não é um teatro, isso aqui não é um circo, isso aqui é algo sério. Essa é uma instituição como a Câmara Federal que merecem ser respeitadas por aqueles e por aquelas que se predispõem a pedir o voto a fim de que representem os seus concidadãos. É parlamentar que bota peruca para subir à tribuna, é parlamentar que bota melancia, é parlamentar que faz tudo para querer ser diferente. Virou isso o Parlamento Nacional? É isso que nós queremos? Agora é importante, meus amigos e minhas amigas, que vocês, senhores e senhoras que nos acompanham de todas as idades, não concordem com isso, não achem graça, não pensem que estes ou estas que se apresentam tão fortemente, tão diligentemente, tão feericamente, tão ruidosamente defensores de algumas teses, de algumas opiniões, são isso que vocês imaginam. Nada disso. Tudo único e exclusivamente para alguns momentos, alguns mais, outros menos, de exposição midiática, principalmente nas redes sociais. Eu costumo dizer, presidente Irã Gonçalves, se eu dependesse, meu amigo, eu tenho 30 anos de vida pública, fui vereador por 2 vezes em Campina Grande, fui prefeito por outras 2 vezes, fui deputado federal e tive a honra de ladeá-lo na Câmara de 14 a 18, eleito senador da República, o mais votado. Se eu dependesse, ou se eu depender de voltar ao Senado Federal, me predispondo a submeter-me a esse modismo atual que nós estamos assistindo no Parlamento Nacional e nos parlamentos municipais, muitas das vezes estaduais, eu digo, já dei a minha contribuição. Não passo essa vergonha, não imporia a minha história essa vergonha. Não, eu quero vir à tribuna, falar, debater, convergir, divergir, respeitar aos meus companheiros, ser vencido, ser vencedor nas teses que sustentar, feliz por vitórias como estas que nós anunciamos, de investimentos que chegarão a benefício das comunidades acadêmicas em todos os nossos estados. Mas lastimo profundamente e é com esse desagravo ao Parlamento Nacional que eu encerro as minhas palavras, lamentando profundamente e muito expectante de que esses e essas que se predispuseram a fazer aquele triste conjunto de cenas tétricas, lamentáveis, possam colocar, se tiverem, a mão nas suas consciências. Muito obrigado, senador Irã Gonçalves. Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado, meu querido senador veneziano. Queria que Vossa Excelência assumisse a presidência aqui. Muito gosto. Eu sou o próximo inscrito. Minhas senhoras, meus senhores, agradecendo a atenção, mais uma vez, gentileza do presidente Irã Gonçalves, de ter podido assumir para que nós pudéssemos, tanto eu quanto outros companheiros, fazer uso da tribuna. Assumindo-a nesse instante, passo de imediato a palavra ao senador doutor Irã Gonçalves. Obrigado, presidente veneziano. Uma honra por ter compartilhado essa sessão com Vossa Excelência, que tenho a honra de conviver desde a nossa época de Câmara dos Deputados, onde, aliás, os nossos debates eram muito mais inteligentes e muito mais respeitosos com a opinião pública
do que nós estamos vendo lá agora, para nossa tristeza. E eu subo essa tribuna, presidente, para falar um pouco sobre a situação de penúria, de paralisia administrativa e orçamentária que está vivendo uma instituição que eu tive oportunidade de conduzir há mais de 25 anos atrás, como superintendente regional lá no meu estado de Roraima, mais ou menos durante 10 anos de gestão à frente da FUNASA. Prezados ouvintes, espectadores da rádio, da TV e cidadãos nas redes sociais do Senado, a Fundação Nacional de Saúde, entidade vinculada ao Ministério da Saúde, ela tem uma capilaridade nacional, que sempre prestou assistência, principalmente aos pequenos municípios, aqueles de até 50 mil habitantes, onde a ação da FUNASA é ação constitucional. As comunidades mais longínquas, com ações de política de saúde pública, na área de saneamento e saúde ambiental. Pois bem, caros colegas, não quero aqui repetir as minhas críticas à extinção da FUNASA como um dos primeiros atos desse governo por uma medida provisória que foi publicada no dia 1º de janeiro do ano passado, sem qualquer consulta ou discussão com esse Congresso Nacional. Eu também não quero perder o foco falando sobre a resistência enfrentada pelo Parlamento quando nós aqui, senhor presidente, fizemos um acordo porque, àquela época, ao final da medida provisória, que ela caducou, e nós apresentamos aqui um PDL para reconstruir a FUNASA. E aprovamos a urgência e, nesse interregno, fizemos um acordo e que foi chancelado pelo nosso querido líder Jacques Wagner, de começarmos a reestruturar e modernizar a FUNASA. Pois bem, faz exatamente um ano que fizemos esse acordo aqui nesta casa, que, aliás, é uma casa dos grandes acordos e que eles sempre são respeitados por todos nós. Eu quero aqui nessa tribuna e nesse momento evidenciar, presidente, a inexecução orçamentária de convênios e outros instrumentos, exatamente aqueles que atendem a população e as comunidades de ponta, onde há real necessidade de atendimento de suas necessidades no âmbito da Fundação Nacional de Saúde. No ano de 2023, que foi um ano conturbado orçamentariamente, dada a extinção inicial da FUNASA e seu ressurgimento em meados do ano passado para a reestruturação no decorrer do segundo semestre. Até o presente momento, essa reestruturação, presidente, senhoras e senhores, ela não aconteceu. Eu prefiro, então, falar do presente exercício 2024, um ano que chega à metade, com recursos totais de 3.419 milhões para despesas discricionárias, sendo 591 milhões previstos na LOA, que se somam aos vultosos 2.828 milhões em restos a pagar. Os efetivos pagamentos desse ano, senhoras e senhores, não chegam, senhor presidente veneziano, a 4% do total. Alcançam apenas 129 milhões em execução financeira, o que é absolutamente risível. Essa execução se revela igualmente precária se considerarmos somente as nossas emendas parlamentares, que são impositivas. São apenas 4,3 milhões em emendas individuais destinadas para este ano, o que revela claramente a baixa credibilidade da atual gestão administrativa e orçamentária da FUNASA entre os nossos pares. Por outro lado, reforçando a capilaridade da FUNASA perante as demandas municipais que chegam aos parlamentares do Congresso Nacional, temos 275 milhões em restos a pagar inscritos entre emendas individuais, de bancada e de comissões, onde os efetivos pagamentos alcançam apenas 9,5 milhões. De 275 milhões, senhor presidente, senhoras e senhores, só foram efetivados 9,5 milhões. Somente este recorte
relativo às nossas emendas parlamentares, que buscam atender às reais necessidades regionais e locais, por si só já deveriam sensibilizar amplamente ambas as casas do Congresso. Se considerarmos que as demais dotações discricionárias, além das emendas parlamentares, são outros 12.889 bilhões em recursos da LOA 2024, somados ao resto a pagar inscritos. Essa pífia execução em pagamentos de 91 milhões deveria se reverter numa verdadeira e legítima mobilização dos senhores e senhoras deputados e senadores junto à Casa Civil, à Secretaria de Relações Institucionais, que precisam dialogar conosco para viabilizar essa real reestruturação da FUNASA. A FUNASA clama por autonomia na gestão administrativa orçamentária, sem viés ou interferências políticas. Senhoras e senhores, senhor presidente, a nossa FUNASA, desde janeiro do ano passado, há praticamente um ano, ela funciona com um presidente provisório e funciona sem autonomia orçamentária e financeira nas 27 superintendências no nosso país. Água, telefonia, energia, tudo pago, centralizado aqui na presidência da nossa instituição, o que é absolutamente inaceitável. A FUNASA necessita retornar à sua plena atividade, mais forte, mais estruturada, com gestores regionais autônomos e que atendam com mais firmeza e celeridade os anseios e demandas dos estados, municípios e comunidades onde os cidadãos vivem mais nesse país. Senhor presidente, senhoras e senhores, eu queria aqui também fazer um clamor ao nosso líder, que eu tenho tanto prazer de conviver e respeito tanto, que é o nosso líder Jacques Wagner, que foi o fiador desse acordo, que nós possamos, o mais rápido possível, senhor presidente, reestruturar e fazer com que a Fundação Nacional de Saúde ela volte a ter, não uma atividade que, às vezes, há certas contestações em relação à sua atuação em alguns locais desse país. Mas, nos estados do norte do Brasil e nos estados do nordeste do Brasil, a FUNASA é absolutamente importante, porque lá nós temos muita demanda por melhorias sanitárias, por pequenas obras de saneamento, por perfuração de poços. No nosso estado, presidente, senhoras e senhores, na agricultura familiar do nosso estado, a FUNASA é fundamental, porque, diferentemente do Amazonas, onde nós temos uma floresta densa, no nosso estado, metade do nosso estado são lavrados, são áreas que têm, onde a população tem dificuldade de obter água de qualidade. A FUNASA tem feito um trabalho extremamente profícuo, extremamente efetivo para o desenvolvimento da agricultura familiar. E nós estamos com a FUNASA absolutamente parada, apesar de termos recursos para aplicar, nossos convênios paralisados, nós temos obras com mais de um ano sem receber pagamento, e houve um acordo aqui nessa casa, senhor presidente, senhoras e senhores, deputados, senadores, porque isso foi um acordo que foi feito, inclusive, com uma coordenação feita por mim, pela sua colega Daniela Ribeiro, pelo nosso deputado Danilo Forte, que também foi presidente da FUNASA e sabe da importância dessa instituição. E, apesar de todo o trabalho que nós vamos fazendo aqui, esse acordo não vem sendo cumprido. E quem sofre não somos nós. Quem sofre são aquelas pessoas dos menores municípios desse país que precisam tanto de tratamento de água de qualidade. Enfim, eu espero que nós possamos, senhor presidente, senhoras e senhores, sensibilizar o governo de que precisamos fazer com que a Fundação Nacional de Saúde volte a funcionar. E volte a funcionar de uma maneira mais moderna, de uma maneira mais eficiente, para que a gente possa, ao aplicar os recursos oriundos de nossas emendas da saúde naquela instituição,
nós tenhamos uma resposta rápida para que tudo aquilo que nós imaginamos de projetos que venham ao encontro da necessidade das populações mais vulneráveis, que eles cheguem de maneira mais rápida, o que não está acontecendo agora. E nós, ao não termos essa eficiência na aplicação dos nossos recursos, nós geramos sofrimento, subdesenvolvimento, atraso. Você tem uma ideia, há mais ou menos 4 meses atrás, nós vivemos, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nós tivemos uma seca das mais importantes que nós já vivemos lá no estado de Roraima nos últimos 40 anos. Nós tínhamos mais de 300, 400 poços para serem perfurados em algumas áreas muito atacadas por essa estiagem prolongada, e nós não conseguimos perfurar os poços simplesmente porque a Funasa não estava funcionando. E as pessoas perderam suas lavouras, perderam seus animais, ficaram sem acesso à água potável e nós aqui esperando que o governo cumpra aquele acordo que foi feito aqui nessa casa. Continuamos aqui vigilantes e vamos continuar cobrando que aquele acordo que foi feito aqui no Senado, que ele possa ser cumprido o mais rápido possível para o bem, principalmente das pessoas que moram nos municípios do nosso país de até 50 mil habitantes, onde a Funasa tem a sua atuação constitucional e onde ela é muito importante para mitigar o sofrimento daqueles que mais precisam. Senhor presidente, senhoras e senhores, muito obrigado e que nós tenhamos uma semana muito profícua, muito proveitosa aqui no nosso parlamento e que Deus nos abençoe. Um grande abraço. Obrigado, meu querido senador Irã Gonçalves, subscrevendo nas suas palavras também as mesmas, não apenas impressões, mas eu vivenciei de perto a atuação da Funasa ao tempo em que respondia pela Prefeitura de Campina Grande. E ainda à época havia projetos que poderiam ser desenvolvidos pela Funasa mesmo a cidades de maior porte, como era o caso. E não há dúvidas de que as ações para esgotamento, ações para perfurações de poços, cisternas, uma variedade, né, dentro daquele guarda-chuva de competências da Funasa, se viam sobremaneira. E, em especial, como Vossa Excelência bem salientou, as nossas duas regiões, no caso, sua região nortista e a nossa região do Nordeste. E hoje, há alguns anos, quando a Funasa passou a ter atuação específica territorialmente até 50 mil habitantes, mais ainda, porque nós sabemos as limitações materiais que afetam as administrações públicas em boa parte dos municípios brasileiros. Então, eu quero aqui assinar embaixo as suas preocupações em relação ao tema. Só para a guisa de uma complementação do que nós estamos falando, o senhor imagina, os mais de 1.300 servidores da Funasa, eles foram realocados no Ministério da Saúde e nos Ministérios da Cidade. Até hoje, um ano depois, o quadro da Funasa ainda não foi recomposto. Quer dizer, eu não consigo entender como é que nós fazemos aqui um acordo nessa casa. Nós evitamos de votar o PDL, por muito respeito ao governo, não queríamos... eu acho que isso era um caminho doloroso, era um caminho que não era o caminho mais adequado, até por conta do maior respeito que tenho pelo meu querido amigo, meu paciente, o senador Jacques Wagner, que é uma pessoa que nós respeitamos muito. Eu tenho certeza que, se fosse da vontade do senador Jacques Wagner, esse acordo já teria sido cumprido, porque ele tem tentado sensibilizar o governo para que nós possamos andar mais rápido, porque nós estamos com recursos paralisados, os convênios paralisados, e a gente está fazendo as pessoas sofrerem, as pessoas que mais precisam. E as pessoas que mais precisam, os mais pobres, foram as pessoas que ajudaram esse governo a ser eleito. Quer dizer, isso é uma maldade com aquelas pessoas que acreditaram que o governo do presidente Lula poderia melhorar as suas vidas. Eu acho que uma das maneiras é a gente tentar
reestruturar o mais rápido possível a Funasa para que ela chegue efetivamente lá na ponta, com eficiência, com economicidade e gerando bem-estar daquelas pessoas que moram nesses municípios, que são a maioria dos municípios do nosso país, os municípios de até 50 mil habitantes. Muito obrigado, presidente. Um grande abraço. Obrigado, presidente Irã Gonçalves. Nós não temos mais senhoras ou senhores senadores que, estando inscritos, presentes, estejam em plenário. Portanto, essa presidência, inclusive, quero saudar as presenças de companheiros e estudantes que estiveram aqui nos visitando. São estudantes do curso de Direito, do primeiro semestre do Centro de Ensino Unificado de Brasília e de outros que durante essa tarde participaram conosco dessa sessão. A presidência informa às senhoras senadoras e aos senhores senadores que estão convocadas as seguintes sessões para amanhã, terça-feira. Sessão de debates temáticos a partir das 10 horas da manhã, destinada a debater a regulamentação do uso da inteligência artificial no Brasil e, em especial, o projeto de lei 2.338, que dispõe sobre o uso de inteligência artificial. E sessão deliberativa ordinária, a partir das 14 horas, com pauta divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa. Cumprida a finalidade dessa sessão, a presidência declara o seu encerramento. A todos os nossos cumprimentos, boa tarde. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre transporte, assistência social, energia renovável, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre. Aí ele me pediu uma sugestão. Eu digo, por que você não atende essas comunidades com energia solar? Eu achei que ele não ia fazer. Os caras fizeram. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite. Aqui, na TV Senado. Um dos meus avós era escultor na Itália e eu nasci vendo ele trabalhando, fazendo esculturas. E isso me motivou a eu começar a fazer coisas que não tinham nada a ver com a sociedade de consumo. Puxa vida, nunca comi num restaurante gourmet. E na salada tinha este osso aqui. Aí eu terminei com a salada, peguei o osso, olhei o osso e tal, eu olhei assim e falei, gente, um quadro de bicicleta. E eu falei, puxa vida, posso pegar esse pet que está sendo jogado fora? Que traz mil problemas, e injetar isso, que é a minha experiência, engenharia, injeção de plástico, design, arte, né? E aí tudo se junta nessa hora, né? E aí fiz a primeira bicicleta esquelética. Fomos evoluindo, até chegar numa bicicleta feita de plástico descartado, que ia durar a vida inteira. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. Eu gostaria inicialmente de agradecer
presença de todos e de todas, anunciar aqui a composição da nossa mesa. A senadora Janaína Farias, do PT do Ceará, requerente dessa sessão. A senhora ministra de Estado da Saúde, ministra Nízia Trindade. O senhor Arthur Quioro, ex-ministro da Saúde, presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. O senhor Victor Leonardo Queiroz Arimateia, diretor do SAMU DF. Agradeço aqui também a presença de representantes dos secretários estaduais, dos secretários municipais de saúde. Em seguida vou registrá-los especificamente. Declaro aberta a sessão solene do Congresso Nacional, destinada a comemorar os 20 anos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. A presente sessão foi convocada pelo presidente do Congresso Nacional em atendimento ao requerimento da mesa diretora do Congresso Nacional número 5 de 2024, de minha autoria, da senadora Janaína Farias, do deputado federal Jorge Sola, que por motivo de viagem ao exterior não pôde se fazer presente, será representado aqui pela deputada Érica Cocai, que deve chegar em alguns minutos. Convido todos para, em posição de respeito, entoarmos o hino nacional.
Nesse momento, nós vamos ter a exibição de um vídeo institucional. Convido a todos a assistir a este vídeo, que foi especialmente preparado pelo Ministério da Saúde em homenagem ao SAMU. Antes, quero registrar aqui a presença dos alunos do 9º ano do ensino fundamental do Colégio Vitória Régia de Brasília. Eu sou o SAMU. Mas, se preferir, pode me chamar de Adriano Campos, telefonista da Central de Regulação. Uma das vozes que milhares de pessoas escutam quando precisam de ajuda e discam 192. Também pode me chamar de Jax, médico intervencionista. Raquel, técnica em enfermagem. Ou o Wellington, condutor de veículo de urgência. Fabiane, médica reguladora. Ou operação de frota, Adriana Macedo. Somos mais de 80 mil profissionais que juntos ajudam milhares de pessoas todos os dias por meio do SAMU. São 20 anos de história. 2 décadas cumprindo a missão de proteger a vida dos brasileiros e garantir mais qualidade no atendimento de urgência e emergência no SUS. Mas sempre com a mesma disposição, vontade e brilho nos olhos para atender e cuidar de cada cidadão como se fosse o meu primeiro dia. Não importa onde precisem de ajuda. Eu chegarei lá com ambulâncias, motos, lanchas, helicópteros. Porque superar desafios e levar atendimento de excelência é o que sei fazer de melhor. E é o que continuarei fazendo pelos próximos anos por todo o Brasil. Parabéns e muito obrigado a todos que constroem essa história diariamente. É um orgulho comemorar esses 20 anos ao lado de vocês. De prática. Gostaria de registrar aqui a presença do senhor secretário de Saúde do Estado de Goiás, Razivel dos Reis Santos Júnior, o senhor secretário executivo do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Jurandir Frutuoso, o senhor secretário executivo do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, Mauro Guimarães Junqueira, e o senhor diretor técnico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Fortaleza, Cláudio Roberto Freire de Azevedo. Senhora senadora Janaína Farias, requerente desta sessão, senhora ministra de Estado da Saúde, Nízia Trindade, senhor Arthur Quioro, ex-ministro de Estado da Saúde e presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, senhor Vitor Leonardo Queiroz Arimateia, senhora deputada federal Érica Cocai, senhoras e senhores que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, pelas redes sociais, senhores senadores, senhoras senadoras. É muito difícil para qualquer um de nós imaginarmos hoje um Brasil sem o SAMU. É impossível a qualquer brasileiro e brasileira se deparar com uma situação em que alguém necessite de socorro e não pensar em ligar para o 192 solicitando ajuda. Há pouco mais de 20 anos, no entanto, a nossa realidade era outra. O país não dispunha de algo dessa natureza. Mas, com a determinação do presidente Lula, logo no início do seu primeiro mandato, tive a honra de, como seu ministro da Saúde, começar a testar o serviço ainda em 2003. Inspirado no modelo francês de atendimento de urgência pré-hospitalar, mas buscando adaptá-lo à realidade brasileira. Foi um enorme desafio. Havia dúvidas básicas, como os equipamentos que deveriam constar nas ambulâncias, as medicações que comporiam as mochilas de enfermeiros e de médicos. Enfim, tudo a construir.
Menos de um ano depois, graças a um enorme esforço coletivo da nossa equipe, o presidente Lula assinou, em 27 de abril de 2004, o decreto que universalizava o serviço de atendimento móvel de urgência em todo o Brasil e lhe dava o número 192 para que os brasileiros pudessem a ele recorrer em situação de gravidade. Naquela época, nós tínhamos 3 embriões do que virou posteriormente o SAMU Nacional. Existia um SAMU na cidade de Porto Alegre, um SAMU na cidade de Campinas e o SAMU de Recife, que eu tive a honra de, como secretário municipal de saúde, implantá-lo naquele momento. Mas, passadas 2 décadas, é uma enorme alegria vermos o SAMU chegar a mais de 187 milhões de brasileiros em cerca de 3.900 municípios, o que significa dizer que 92% da nossa população são atualmente atendidos por ele. E com o compromisso do nosso governo, chegaremos em 100% do país até 2026, conforme prevê o novo Programa de Aceleração do Crescimento. Foram quase 10 anos de congelamento, mas aumentamos, sob a administração da nossa querida companheira ministra Nízia Trindade, aumentamos em 30% o custeio do SAMU no ano passado e renovamos a frota em diversos municípios. Só com a primeira etapa do PAC, serão 1.800 novos veículos e 14 novas centrais, o que levará a mais de 90% de cobertura territorial. O SAMU brasileiro é único. Nenhum modelo no mundo, por exemplo, com as motolâncias e ambulâncias, é um neologismo que nós criamos no SAMU, com as motolâncias e as ambulâncias de que dispomos para nos adequarmos às particularidades do território nacional, com a finalidade de melhor atender aqueles que precisam do serviço em hora extrema. Somente em Sergipe, 85% dos atendimentos são feitos por motolâncias, com o tempo de resposta de até 10 minutos, a partir de uma das 40 bases, segundo dados de SAMU do Estado. Já na Amazônia e parte do litoral fluminense, por exemplo, as ambulâncias cumprem papel fundamental no atendimento às comunidades ribeirinhas e costeiras. Apenas em Manaus, 4 lanchas dão suporte a comunidades localizadas a até 100 quilômetros da cidade pelos rios Negro e Amazonas, somadas às 45 ambulâncias e 16 motolâncias, a frota realizou mais de 55 mil atendimentos no ano passado. Na pandemia, durante a tragédia provocada na capital amazonense por um governo genocida e negacionista, foi o SAMU que garantiu expressiva parte das remoções de infectados pela Covid-19 dos hospitais superlotados e com falta de oxigênio para outras partes do Brasil. Quase 250 pacientes foram retirados de lá e levados para cidades como Recife, Goiânia e Uberaba, longe dos experimentos nazistas praticados ali à base de medicamentos ineficazes e tratamentos desumanos. Hoje, o SAMU dispõe de um orçamento federal de 1 bilhão e 940 milhões, distribuído para a manutenção de uma frota de 3.847 carros, 256 motos e 13 lanchas, além de 21 equipes de resgate aeromédico.
É um serviço que integra a política nacional de atenção às urgências do Ministério da Saúde e a rede assistencial pré-hospitalar móvel de atendimento às urgências. Integrado também com as Forças Armadas, com a Polícia Rodoviária Federal, com os corpos de bombeiros dos estados. O seu custeio, dividido entre municípios, estados e a União, é uma operação cara, mas que o posiciona como ponta de lança e excelência dentro do SUS e que jamais seria assumido pela rede privada porque não é um negócio rentável para o setor. O SAMU é tipicamente uma política de Estado. Nem mesmo nos últimos 4 anos, onde o desmonte acelerado do Estado foi a principal política exercida pelo governo, conseguiram desmontar, diminuir, impedir a importância do SAMU no nosso país. E nenhum governo, qualquer que seja ele, conseguirá no Brasil acabar com o SAMU, porque ele é legitimado pela população brasileira. Assim como o SUS está cada dia mais se legitimando, especialmente a partir da pandemia, o SAMU é, sem dúvida, a política de Estado mais exitosa dentro do país, dentro da área da saúde, desde há muito tempo. O SAMU também é fundamental, importantíssimo, na política de transplante de órgãos no Brasil. É o samuzista, como se diz, não é? Que no momento em que faz o atendimento a uma pessoa em via pública ou qualquer outro local, já pode ter como uma das suas referências a possibilidade de que aquela pessoa talvez possa se transformar em um doador em caso de uma morte cerebral. Isso implica em ter um processo de articulação com a rede hospitalar de urgência, com o Serviço Estadual e Nacional de Transplantes, o que é um papel importantíssimo. Outro papel importante, e eu tive a oportunidade de viver muito isso como secretário municipal de saúde em Pernambuco, a ajuda que o SAMU pode e ele dá à política de segurança no trânsito, a política de investimentos em infraestrutura das vias urbanas e até mesmo nas vias intermunicipais, interestaduais e nacionais. Porque o SAMU, com a sua estatística dos acidentes que ali ocorrem, do tipo de acidente que aconteceu e em relação às vítimas, permite àquele que gerencia o trânsito estabelecer, inclusive, mudanças na engenharia do tráfego, mudanças no desenho daquelas vias, portanto, cumpre um papel absolutamente importante. E o SAMU é um conceito de atendimento de urgência extremamente importante, porque ele procura ser resolutivo, diferentemente do modelo de outros países, como, por exemplo, o americano, que é eficiente, mas se baseia basicamente em fazer um mínimo de estabilização do paciente e levar para o hospital. O SAMU, às vezes, uma ambulância de atendimento avançado, ela pode passar no local do atendimento 2, 3 horas, estabilizando as pessoas, dando um primeiro atendimento resolutivo, para depois essas pessoas serem encaminhadas para o ambiente hospitalar. Esse é o chamado modelo francês. Um modelo que se consagrou e foi desenvolvido, aí eu peço que o Arthur me corrija se eu disser alguma bobagem, porque ele foi a pessoa que foi à França conhecer o modelo do SAMU e trazer a proposição para que nós pudéssemos implantar aqui. Esse atendimento se baseia em garantir que se faça algo resolutivo no próprio local onde o acontecimento houve, não é? E isso foi resultado de uma experiência que, durante as guerras das quais a França participou, eles chegaram à conclusão de que aqueles soldados que eram vitimados e tinham algum tipo de atendimento no local, ainda ali no campo de batalha,
ele tinha muito mais chance de sobreviver e muito mais chance de ter sequelas menores. E foi esse modelo que nós escolhemos, porque no Brasil, antes do SAMU, não havia nada. Há poucos dias eu, conversando com a minha neta, que já tem 16 anos, e falando sobre o SAMU, eu digo, você sabe como é que era antes do SAMU? Ele disse, não sei nem o que é que era. Eu digo, eu sei, porque eu vivi muitas vezes. Acontecia um ambiente, um acidente, numa via pública, de imediato paravam táxis, carros, pegavam as pessoas de qualquer jeito, botavam num táxi, levavam para o hospital. Muitas vezes a remoção causava mais danos do que o próprio acidente que vitimou aquela pessoa. O SAMU mudou essa cultura. Hoje, quando alguém sofre um acidente, são duas ações importantes que as pessoas espontaneamente fazem. Uma é dizer, não mexe nele, deixa como está. A melhor coisa que a gente pode fazer é não mexer. Alguém chega com uma sombria, um guarda-chuva, se a pessoa estiver ali no asfalto, no chão quente e tal. E a outra é ligar para o 192. E, portanto, isso é uma cultura que mudou e salvou milhares de vidas no nosso país. É inegável que precisamos aprimorar o SAMU, renová-lo e fortalecê-lo, integrá-lo às novas tecnologias, dar centralidade à saúde digital para que ações necessárias, como o compartilhamento de informações entre diferentes órgãos da saúde pública, nos 3 níveis de governo, bem como de outras esferas, possam, por exemplo, garantir acesso ao histórico dos pacientes e atendimento multidisciplinar nos atendimentos. Precisamos fortalecer um elo com outros serviços de saúde e segurança pública, um sistema de resposta a emergências ainda mais coeso e eficaz. Precisamos de mais treinamento e mais pessoal para valorizar o trabalho dos profissionais que muitas vezes são vítimas de uma rotina de trabalho excessiva e extenuante. São ações que já estamos empreendendo e vamos aprofundar. Um sopro de renovação sobre o SAMU é coroar com ainda mais êxito a política pública, seguramente mais querida pelos brasileiros, um serviço que o nosso povo tem em alta conta. Foi assim que anos atrás apontou uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais, segundo a qual o SAMU era o programa mais bem avaliado pela população. Em São Paulo, onde há 320 mil ocorrências do SAMU por ano, mais de 900 por dia, uma pesquisa revelou que 93% dos moradores da maior cidade do país dão notas de 8 a 10 ao serviço. Em Natal, um levantamento feito por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte trouxe resultado similar ao mostrar que 94,2% dos acometidos por eventos traumáticos manifestaram satisfação com o atendimento e com a estrutura que o SAMU tem. São, então, incontáveis as manifestações de apreço que o nosso povo demonstra pelo SAMU. Prova de que esse serviço que já salvou milhões de vidas e evitou sequelas em tantos outros milhões nesses 20 anos, vai pelo caminho certo. Para finalizar, eu não poderia de registrar aqui da posição de quem, como ministro da Saúde, ajudou a idealizar, criar e transformar o SAMU em uma realidade no país, os nossos agradecimentos mais sinceros aos profissionais que fazem o serviço existir no dia a dia da vida dos brasileiros. Nosso muito obrigado às médicas e aos médicos, aos técnicos de regulação médica, às enfermeiras e aos enfermeiros, às técnicas e aos técnicos de enfermagem, motoristas e todos aqueles que compõem as equipes, gente que dedica a própria vida à população,
muitas vezes em condições extremas, arriscando a si mesmos para salvar outros. Aliás, uma das coisas mais emocionantes para quem tem contato com uma equipe do SAMU no seu trabalho é o orgulho com que esses profissionais desempenham o seu papel. Aquela certeza que eles têm de estarem cumprindo um papel fundamental para salvar vidas e cumprindo uma missão para o Sistema Único de Saúde. Aliás, o SAMU, ao lado de outras políticas, como a política de transplantes de órgãos, de atendimento às doenças de alto custo, enfim, que tem como um dos princípios mais importantes a sua universalidade. Na semana passada eu vivi isso em 2 dias diferentes. Um dia passando pela entrada de uma das favelas mais pobres da minha cidade, lá estava o SAMU para fazer um atendimento. 2 dias depois, na região que tem o metro quadrado mais caro da cidade do Recife, em frente a um edifício na beira-mar, estava lá o SAMU parado fazendo um atendimento. Pobres, ricos, a classe média, todos usam, respeitam e sabem da importância e da efetividade do SAMU. Vocês, profissionais do SAMU, mais do que ninguém, é que transformam o SAMU em uma realidade tão bem acolhida e aprovada pela nossa população. E merecem não só o nosso reconhecimento, mas, sobretudo, o nosso empenho para melhorar e aprimorar essa extraordinária política pública brasileira. Muito obrigado a todos e a todas. Quero registrar a presença também do superintendente do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Ceará, Francisco Nilson Maciel Mendonça Filho. Registrar a presença aqui da nossa querida senadora Zenaide Maia. Concedo agora a palavra à senadora Janaína Farias, requerente da presente sessão. Bom dia a todos e a todas, a toda a família brasileira que nesse momento nos assiste aqui, viu, presidente? Agradecer a todos. Vocês sabem da importância que é o SAMU para o nosso Brasil. Então, queria aqui, primeiramente, pedir uma salva de palmas em homenagem a todos que fazem o SAMU do Brasil. Então, queria aqui, inclusive, vestir um colete do SAMU do meu estado, do Ceará. Eu sei da importância que é o SAMU nesse Brasil. Eu sei, presidente, porque no dia a dia, quando a gente estava no governo do estado do Ceará, a gente sabe a importância. Queria aqui fazer uma homenagem ao doutor Nilson, que é o nosso coordenador do SAMU Ceará, que está aqui, o Cláudio, que está aqui também, que é do SAMU Fortaleza. Então, queria aqui agradecer a todos. Quero cumprimentar aqui nosso presidente, também requerente dessa sessão de 20 anos do SAMU, uma homenagem justa ao SAMU. A nossa senadora Zenaide, queria aqui, médica, sabe dessa importância, sempre fala com muito entusiasmo da importância da saúde pública do Brasil, do SUS, né? Então, aqui, meu cumprimento à nossa querida senadora. Queria cumprimentar aqui nossa ministra, querida ministra Nízia Trindade, que é uma pessoa que o povo brasileiro tem que saber, que é uma pessoa que está onde está por mérito e sabe da importância da saúde pública brasileira, se dedica 24 horas com a sua equipe. Queria aqui pedir uma salva de palmas para toda a equipe do Ministério da Saúde, que a gente sabe que está lá no dia a dia, lutando para melhorar a qualidade da saúde no Brasil. Então, parabéns e meu agradecimento também a vocês. Queria cumprimentar aqui nosso ex-ministro, que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado ano passado, até esse ano com ele, está hoje como presidente da EBSER, mas tive o prazer também de conhecê-lo como ministro da Saúde na época do nosso governador Camilo, fazer parte da equipe no Ceará, então, sempre muito importante nas suas decisões lá para o Ceará, a gente agradece, então, aqui uma salva de palmas ao nosso querido amigo. Queria cumprimentar a nossa deputada federal, Érica Cocai, aqui representando também o outro requerente, que é o nosso deputado Jorge Sola, que não pôde estar aqui presente. Cumprimentar o Vitor Leonardo, que é o diretor móvel da urgência do Distrito Federal, então, quem queria cumprimentar aqui. E tem uma...
todos aqui na mesa. Então, queria cumprimentar aqui a todos, queria cumprimentar aqui o senhor Mauro Guimarães, né, que é o secretário executivo do CONASEMS. Queria cumprimentar também o doutor Resivo de Reis Santos, que é representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Então, queria aqui cumprimentar a todos. Estivemos aqui presentes também os alunos do Colégio Vitória Régio do Distrito Federal, é o futuro do Brasil, então a gente gostaria de cumprimentar e mandar aqui um abraço especial, não está nos ouvindo, mas sabe o nosso reconhecimento do trabalho do nosso querido presidente Lula aqui, a quem gostaria de pedir também uma salva de palmas, que foi o presidente que criou esse grande programa para o Brasil. Então, senhor presidente, aqui nosso amigo Humberto Costa, é uma honra ter uma das requerentes desta sessão tão importante, na qual celebramos 20 anos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o nosso conhecido SAMU. Nesses 20 anos de história, o SAMU revolucionou a saúde pública do Brasil. É um exemplo de política pública bem-sucedida, uma política de Estado, que atravessa gestões, porque seus benefícios são inesgotáveis para a população brasileira. A grandiosidade de seu serviço também é enorme. Não é por acaso que ouvimos frases do tipo: chama o SAMU, liga para o 192. Em momentos de desamparo, as pessoas já recorrem e sabem com quem contar. Essas frases ilustram a importância do serviço de assistência médica gratuita, que vem prestando uma importante contribuição ao SUS, consolidando-se como um patrimônio brasileiro. Muito orgulho, gente, de estar aqui nesse momento. Vocês não sabem a importância de estar como senadora nesse momento desse trabalho, porque a gente vê no dia a dia como eles amam o que fazem dia, noites, madrugadas, a foto, a gente fica feliz por estar aqui hoje. Desde que foi criado, ainda no primeiro mandato do nosso presidente Lula, o SAMU vem se reinventando diante dos desafios que enfrentou em 2 décadas de atuação e segue em evolução. Em 20 anos, o SAMU se consolidou como ferramenta de agilidade na prestação de socorro. Hoje, podemos dizer, com tranquilidade, que se trata de um equipamento eficiente e consolidado para os casos de urgência, sem perder de vista a necessidade de que seja constantemente aprimorado. A nossa confiança no SAMU não veio da noite para o dia e nem corre sem a observância de fundamentos razoáveis. Pelo contrário, presidente, a nossa confiança no SAMU se fortaleceu ao longo desses 20 anos por meio do trabalho sério, de soluções inovadoras e de um esforço diário das equipes de socorro. Essa confiança tem também laço de abrangência do trabalho. De acordo com o Sistema de Informação de Ambulatoriais do SUS, do Ministério da Saúde, só em 2023 foram autorizados cerca de 8 milhões de atendimentos para o SAMU, por um investimento de quase 17 bilhões de reais. Ministra, eu chamo de investimento porque saúde, a gente tem, um governo tem que investir na saúde, então, por isso que me refiro aqui ao investimento. Então, parabéns mais uma vez à nossa ministra Nízia pelo esse trabalho. E quando observamos o complicado de atendimentos prestados pelo SAMU, desde o início de sua série histórica, em julho de 2007, aqui o nosso ex-ministro, né, Humberto, que na época estava à frente da pasta, parabenizá-lo mais uma vez, até fevereiro deste ano, os números são impactantes. Foram liberados quase 93 milhões de atendimentos a um investimento de cerca de 270 bilhões de reais. A família brasileira não imagina o esforço que o governo faz, e muito bem feito para que esses atendimentos cheguem à população brasileira. O SAMU está disponível para quase toda a população brasileira. Como disse o nosso querido senador Humberto, em breve, através do PAC, o Brasil todo estará sendo atendido por esse atendimento. O que corresponde, senhoras e senhores, a 178 milhões de pessoas. Isso em um país com as dimensões continentais que tem o Brasil. Significa uma vitória logística. As realidades do norte e do sul, no interior e das capitais, são bastante diversas em nosso país, com aspectos culturais, climáticos, econômicos, entre outros, tão diversos. Esse cenário, entretanto, não é impeditivo para o SAMU, que, apesar de tantos desafios, tem conseguido oferecer um serviço sólido que vem se estruturando e se fortalecendo pela prática diária nesses 20 anos de existência. Para compreendermos melhor os impactos desse serviço nas 2 últimas décadas, é importante recordarmos o Brasil antes do SAMU. 20 anos atrás existia uma enorme carência por um protocolo de atendimento móvel, ministro Quioro.
Não existiam parâmetros na saúde pública para o transporte de pacientes, o que era um grande problema. Afinal, o tempo que se leva entre os primeiros socorros e a chegada ao hospital, muitas vezes é o que define se uma vida será ou não salva. Senadora Zenaide, o atendimento móvel, no contexto dos atendimentos de urgência, pode determinar o destino de uma vida. É por isso que a implementação desse importante equipamento no atendimento de urgência e emergência foi um divisor de águas na saúde pública brasileira. Seu grande objetivo é permitir que atendimentos com elevado grau de complexidade sejam iniciados dentro do próprio veículo no menor tempo possível, ainda no caminho para o hospital. Esse atendimento, que começa no local em que o paciente é socorrido e segue no trajeto até o hospital, depende de profissionais especialmente treinados e de meios de transporte adaptados para o socorro. Aqui quero chamar a atenção para algumas particularidades do nosso SAMU, porque há muito mais do que as ambulâncias que logo vêm à nossa mente quando pensamos em unidades móveis de urgência. Conforme a circunstância do chamado, também pode ser utilizada uma motocicleta, adaptada à chamada motolância. Em um país como o nosso, em que os rios são os principais vias de acesso em muitas localidades da região norte e centro-oeste, existe ainda a ambulância para os deslocamentos aquáticos de paciente. E para as regiões com tráfego muito intenso, ou quando são necessários deslocamentos mais longos e em menos tempo, existe ainda a opção do atendimento móvel de urgência por via aérea, o chamado aeromédico. Seja qual for o meio de transporte, o objetivo é mesmo atendimento imediato. Então, mais uma vez, uma homenagem aos grandes profissionais. Outra característica importante do SAMU é seu caráter multidimensional. O serviço extrapola o atendimento médico. O SAMU também oferece assistência psicológica e emocional ao paciente ou familiar que recebe as primeiras orientações de primeiros socorros e suporte, desde o contato inicial, ainda por telefone. Trata-se, portanto, presidente, senhoras e senhores, de um serviço completo no que diz respeito ao atendimento móvel, envolvendo ainda diversas especialidades médicas, como a psiquiatria, a pediatria, a traumatologia, a cardiologia, entre muitas outras. O SAMU desempenhou um papel incontestável durante a pandemia da Covid-19. Nos meses mais duros da crise sanitária, o SAMU salvou muitas vidas. Foram vários os relatos de profissionais que trabalharam de modo exaustivo e que fizeram o possível e impossível como recursos que estavam a seu alcance. Infelizmente, perdemos alguns profissionais, né, no período da Covid-19, mas lutando e trabalhando para salvar a vida do povo brasileiro. Estamos falando de um fenômeno inesperado em escala mundial, sobre a qual recai o completo desconhecimento da sociedade. Ainda assim, o SAMU atuou com um sucesso de linha de frente. Conseguiu oferecer assistência pré-hospitalar em ambulâncias e UTI móveis. Deu assistência às pessoas acometidas por comorbidades. Atendeu crianças e idosos. Ofereceu principalmente o acolhimento à população em um momento no qual incertezas e o desespero ocuparam o nosso cotidiano. Nas últimas semanas, também em condições extremas, o SAMU tem cumprido um papel bastante importante no Rio Grande do Sul, com a tragédia climática que transformou a vida das nossas irmãs e irmãos gaúchos. E mesmo diante das dificuldades da comunicação e locomoção impostas pelas inundações do Rio Grande do Sul, as equipes do SAMU têm levado socorro a essas pessoas. Um salve de palma aqui em especial às equipes que estão lá no Rio Grande do Sul, ministra Nízia. Senhoras e senhores, percebemos em todos os momentos mencionados, sejam episódios isolados ou em calamidades públicas, o SAMU conseguiu se consolidar como um equipamento fundamental para o nosso país. Gostaria de reconhecer, nessa ocasião, o brilhante trabalho que o nosso presidente Lula e o Ministro da Saúde, o Ministério da Saúde vem fazendo, tendo a ministra Nízia à frente dessa pasta, efetivando e reestruturando a saúde pública do Brasil, com ampliação de serviços, especialidades e novos programas de forma extremamente técnica e com muita dedicação, eficiência e investimentos. Minha homenagem especial a todos os profissionais que fazem parte das equipes do SAMU no país, os diretores, coordenadores, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, condutores socorristas, telefonistas auxiliares de regulação médica, auxiliares de serviços gerais, farmacêuticos, psicólogos, vigilantes, analistas e auxiliares administrativos. Mais uma vez, muito obrigado e uma homenagem especial a todos vocês. Quero parabenizar...
Quero parabenizar todos sem exceção, demonstrando em nome de todos os brasileiros nossa profunda gratidão. Aproveitar também para agradecer a presença aqui em plenário dos membros da equipe do Ministério da Saúde, que atuam mais diretamente com a organização do SAMU. Mais uma vez, parabéns a vocês. A equipe do SAMU do Distrito Federal, que também tem alguns profissionais aqui presentes, e em especial ao SAMU do meu estado, o doutor Nilson, que coordena lá brilhantemente o trabalho, que veio para essa sessão e que tenho muito orgulho de dizer, ministra Anísia, que o nosso estado do Ceará conta com 100% de cobertura do SAMU. Isso deve-se aos governadores, né, a homenagem aqui ao governador Elmano e ao nosso ex-governador Camilo Santana. A todos os heróis anônimos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, meu muito obrigada. Obrigada por diariamente salvarem vidas tão importantes para quem está do outro lado da linha. Que Deus abençoe suas jornadas nessa corajosa missão de salvar a vida. Viva aos nossos anjos azuis do Brasil. Parabéns a vocês. E eu queria, presidente, aqui, nós pedimos para fazer uma homenagem, tem aqui assinado pelos 3 requerentes, né, o senhor, eu, né, e o nosso deputado federal, Jorge Sola. Eu fiz aqui uma homenagem, eu queria entregar na mão da nossa ministra Anísia, aqui representando o nosso presidente Lula. É uma homenagem singela, mas uma homenagem de coração que a gente faz em reconhecimento a esse grande presidente que faz o trabalho independente das questões políticas, ideológicas. E a gente sabe que o que o presidente faz, ele só tem um objetivo: ajudar a população brasileira e principalmente na saúde pública brasileira. Então, gente, gostaria aqui de pedir a todos que estão nesse momento nos ouvindo, às famílias brasileiras, aos ouvintes que estão nos ouvindo, nessa solenidade de 20 anos do SAMU, parabenizar e homenagear de coração ao nosso grande presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, eu queria aqui passar a mão da nossa... Eu queria só fazer aqui uma referência, eu já tive a oportunidade de citá-lo na nossa fala inicial. O deputado Jorge Sola foi também coautor desse requerimento para a realização dessa sessão. Ele, à época em que nós criamos o SAMU, era o secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, e Arthur era o nosso secretário de Atenção Especializada. Então, Sola também foi um dos importantes criadores do SAMU no nosso país. Eu queria passar a palavra à senhora Anísia Trindade, ministra de Estado da Saúde, para o seu pronunciamento. Eu vou falar.
Queria dar um bom dia, acho que está bem o microfone? Eu queria dar um bom dia muito especial a todas e todos que nos acompanham nessa sessão, em particular aos 80 mil trabalhadores do SAMU, profissionais em todo o Brasil, representados aqui, tanto pelo Dr. Vitor, quanto aqui no nosso plenário, pelo diretor técnico do serviço do SAMU em Fortaleza, Cláudio Azevedo, e por todos os que estão aqui no auditório. Então, eu pediria que vocês levantassem, por favor, todos os samuzeiros, que normalmente é o nome, né, que fala samuzeiros. Muito bem. São os anjos azuis, como falou a senadora Janaína Faria. Então, quebrando um pouco o protocolo, mas acho que todos nós dedicamos essa sessão, senador Humberto, à população brasileira que pode ter, como já foi muito bem colocado aqui pelo senhor, pela senadora Janaína, esse atendimento de qualidade, que é uma política de Estado que não se conseguiu destruir, como também foi muito bem aqui colocado. Então, eu queria agradecer à senadora Janaína Farias pelo requerimento dessa sessão solene, ao deputado Jorge Sola, que tem também ao seu lado e ao lado do ex-ministro e atual diretor-presidente da EBSER, empresa do Ministério da Educação, Arthur Quioro, dados os primeiros passos fundamentais sob a liderança do presidente Lula em seu primeiro mandato, demonstrando esse compromisso com o SUS, com atendimento de qualidade, com atendimento de emergência, que é uma referência, e aqui as palavras ditas pelos senadores já colocaram isso de uma maneira muito, muito forte, muito clara. Quero também cumprimentar o doutor Vitor Queiroz, aqui a meu lado, que é o diretor do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do SAMU no Distrito Federal. Com muita alegria, a deputada Érica Cocai, agradecendo também pela sua presença sempre constante. Cumprimento a senadora Zenaide, que nos dá a alegria de estar aqui na nossa plenária. Agradeço também ao superintendente do SAMU do Ceará, Francisco Nilson Mendonça Filho. O Ceará foi no Ceará que foi feita o primeiro ato, não é, do SAMU, não foi isso? Em 2003, não? Não, acho que foi em São Bernardo, quando nós já fizemos a recepção das primeiras ambulâncias do SAMU. Mas teve um ato lá também, nesse histórico, sim, até porque o ano passado lembramos disso em presença do governador Eumano com o presidente Lula. Então, tem uma simbologia aí do Ceará. Eu ia reforçar aqui a representação da nossa senadora, mas, enfim, é uma história com muitos marcos, com marcos muito importantes. Também representando a força do SUS na sua dimensão federativa, falar da importância nesse processo de reconstrução do SAMU, que apesar da política de Estado ter permanecido, mas as ambulâncias ficaram sem reposição, os estados sem o devido custeio, os municípios sem o custeio, para garantir a qualidade desse atendimento. Então, por isso, é válido falarmos, sim, de uma reconstrução. E, para isso, foi fundamental o trabalho conjunto do Ministério da Saúde com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, representado aqui pelo Razivel dos Reis Júnior, secretário de Saúde de Goiás, e também pelo nosso querido secretário executivo, Jurandir Frutuoso, ao mesmo tempo o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, representado aqui pelo Mauro Junqueira.
Então, eu falo assim dessa recuperação também do espírito republicano, como bem disse a senadora Janaína, como bem disse o senador Humberto, e de fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Estamos juntos aqui para isso. Tem sido um trabalho, e agradeço as palavras da senadora Janaína, do senador Humberto, intenso do Ministério da Saúde, e eu queria agradecer a toda a equipe que faz essa gestão, em nome do secretário de Atenção Especializada, Adriano Massuda. A equipe tem se dedicado desde o ano passado, quando era então secretário Elvésio Magalhães, a esse esforço de reconstrução das políticas de atenção especializada. Muitos números já foram aqui colocados, mas eu queria dizer a vocês que sempre é uma emoção quando eu encontro o senador Humberto, o ex-ministro da Saúde, Arthur Quioro, e o Adriano Massuda, que era o relator adjunto ao lado do ex-ministro José Gomes Temporão, e juntos nós olhávamos toda aquela situação e pensávamos os desafios de um novo período, quando ainda não estava definido quem estaria à frente do Ministério da Saúde. E eu quero falar aqui, em nome também, reforçando o papel do senador Humberto, naquele momento em que discutíamos a transição, a transição, o orçamento necessário, só no SAMU eram cerca de 50% de recursos a menos, em toda a área de atenção especializada, assim como na saúde indígena, teríamos corte de 60%, não fosse o trabalho liderado pelo presidente Lula, antes mesmo de tomar posse, e todo aquele trabalho feito durante a transição, que foi presidido pelo atual presidente da EBSER e ex-ministro Arthur Quioro. Então, é sempre bom lembrar esse grande esforço que vem sendo liderado pelo presidente Lula em seu terceiro mandato. E no Ministério da Saúde, essa reconstrução significa fazer valer essa política de Estado, que, como já foi dito aqui, aparece em muitas pesquisas, inclusive pesquisas nacionais, como aquela política, aquele programa em que a população mais confia. Muitas vezes aparece ao lado do Corpo de Bombeiros, não é? Porque é exatamente essa sensação e essa prática, essa evidência do salvar vidas e dar esse atendimento de qualidade a partir da inspiração do modelo francês, como já foi bem exposto aqui pelo senador Humberto, mas adequando esse modelo à realidade nacional, um território de muitas regiões de difícil acesso, fazendo chegar o SAMU de norte a sul do Brasil, nos territórios indígenas, nos territórios quilombolas, fazendo valer o SUS dentro da linha de emergência. E, na verdade, o que nós encontramos como situação foi um desafio imenso, porque de 2017 a 2022, a expansão da cobertura de SAMU havia parado em 82%, que era até onde tinha chegado. E o nosso empenho será, e isso vai se concretizar, 100% de atendimento do SAMU em 2026. É o que está no nosso programa de aceleração do crescimento, com 14 novas centrais de regulação, com 350 novos veículos, mas só neste ano de 2024, que representa a continuidade da modernização do SAMU, nós vamos entregar 1.780 novos veículos. Então, essa expansão ela é fundamental para fazer frente à política de urgência e emergência, que foi uma também das realizações do presidente Lula, do senador Humberto, à época ministro da Saúde.
E nós ampliamos também o custeio do SAMU, também estava parado, não foi só a renovação da frota, em 30% já em 2023, um incremento nesse custeio. Bom, os números já foram muito bem colocados aqui. O que eu gostaria de dizer é que todos esses profissionais do SUS e do SAMU, eles são uma grande referência pelo conhecimento que acumulam também. Então, nós falamos muito das ambulâncias, celebramos o fato de termos, né, esse número de profissionais envolvidos, mas certamente esses profissionais acumulam e renovam uma experiência e, portanto, um conhecimento que vai além de qualquer formação teórica, muito grande. Por essa razão, e a senadora Janaína lembrou da atuação do SAMU no Rio Grande do Sul, todos veem nas matérias a Força Nacional do SUS, que foi também uma força criada em função de emergências, né, em função de grandes catástrofes, como ocorreu na região serrana do Rio de Janeiro em 2011. Grande parte dos profissionais que atuam na Força Nacional do SUS são voluntários que vêm do SAMU, né, dessa grande experiência que hoje está a serviço, nesse momento tão difícil, da população do estado do Rio Grande do Sul, a quem também quero colocar aqui não só minha referência, homenagem, mas o compromisso. Então, muito que a gente vê a Força Nacional do SUS, sabemos que o SAMU está ali presente nos profissionais, além de estar presente como política e programa tão importante do governo federal. A isso eu associo, né, falamos das motolâncias, das ambulâncias, mas eu queria também associar as unidades aeromédicas da Polícia Rodoviária Federal, que graças ao acordo que firmamos no final do ano passado entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça, hoje também vem se somar a essa política de emergência e de urgência e emergência. Portanto, temos razões, sim, para celebrar uma ação tão importante criada no primeiro governo do presidente Lula e que se firmou como política de Estado, como foi bem colocado aqui pelo senador Humberto. Também celebrar porque o SAMU retoma sua força, retoma sua capacidade, atendendo municípios de norte a sul do Brasil. Muito de aprendizado tem nessa história, muitos aperfeiçoamentos, como já foi bem colocado aqui também, precisam se fazer, colocar no momento em que trabalhamos com o SUS digital, a transição digital, em que esse conhecimento na rede do SUS poderá cada vez ganhar mais potência. Então, nesse dia que celebramos, eu quero saudar a todos que desde o início fizeram e fazem essa história. Aos médicos, enfermeiras, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, a todos os técnicos de regulação, aos motoristas, aos maqueiros, todos os profissionais que fazem esse trabalho no dia a dia. E, por fim, senadora Janaína, ao agradecer ao seu requerimento, quero também agradecer pela honra de ser a mensageira ao nosso presidente Lula, presidente do Brasil, que retoma políticas fundamentais como é o SAMU, essa homenagem. Mais do que o reconhecimento da sua proposta inicial e que teve todos os passos já descritos aqui, é também uma homenagem pela retomada do SUS com força, pela
retomada de um Brasil justo, de um Brasil que deve buscar a equidade em todas as suas regiões e que deve atender da mesma forma digna, como mencionou o senador Humberto Costa, a população de uma favela, de uma periferia, de Recife, do Amazonas, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, enfim, de norte a sul do país, e também ser um símbolo da qualidade do SUS, independentemente de classe social, de posicionamento político de quem esteja à frente das prefeituras, porque é assim que se faz uma política de Estado. Muita felicidade para nós nessa trajetória, que seja uma trajetória de mais saúde para a população brasileira e de fortalecimento do SUS, que é a garantia para que tenhamos cidadania chegando à população através da saúde. Muito obrigada e um bom dia. Obrigado, ministra Nízia. Quero aqui registrar também a presença do senhor diretor técnico do SAMU do Ceará, Luciano Quental. Em seguida, eu convido para fazer uso da palavra o Dr. Arthur Quioro, ex-ministro de Estado da Saúde e presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. Bom dia a todos, bom dia a todas. Senhor presidente, requerente dessa sessão solene, senador Humberto Costa, me sinto muito honrado, muito emocionado por poder participar desse ato singelo de homenagem aos 20 anos do SAMU. Quero saudar a companheira, querida amiga, ministra Nízia Trindade, ministra de Estado da Saúde, a senadora Janaína Farias, né, com quem eu tive o privilégio de trabalhar ao longo desses últimos 15 meses, por volta de 15, 14 meses, no Ministério da Educação, agora cumprindo esse papel fundamental. Aproveitar para saudar o ministro Camilo Santana, que aniversaria hoje, desejar a ele toda a saúde, muita felicidade. Né? Saudar a querida companheira, senadora Zenaide Maia, né, que tem uma dedicação intensa também ao tema da saúde. E são 3 senadores que fazem a diferença aqui no Congresso Nacional. Saudar a nossa deputada federal, Érica Cocai, representando aqui a Câmara dos Deputados, que junto com o deputado Jorge Sola também tem uma atuação em defesa do SUS, né, que é um destaque no âmbito da Câmara dos Deputados. Saudar o diretor do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do UDF, Vitor Leonardo Queiroz, em nome dele, saudar todos os coordenadores estaduais, municipais de urgência e emergência, todos aqueles que coordenam em âmbito dos municípios e dos estados o SAMU 192. Saudar o Mauro Junqueira, e do companheiro que representa aqui o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, e ao mesmo tempo também saudar ao nosso secretário de Saúde de Goiás, Razível dos Reis, e ao querido Jurandir Frutuoso, secretário executivo do CONAS, e destacar que o SAMU é uma iniciativa, sim, do governo federal, do presidente Lula, desde 2003, mas teve na sua construção um papel fundamental de parceria com os estados e os municípios. Sem as secretarias estaduais, sem as secretarias municipais, que efetivamente operacionalizam no cotidiano o SAMU, ele não teria se transformado nesta realidade tangível, concreta, né, na defesa da vida dos brasileiros e brasileiras. Então, assim, é muito importante, né, a presença aqui do CONAS, do CONASENS, né, representando os 26 estados, o Distrito Federal, né, e os nossos 5.570 municípios que objetivamente colocam em pé essa política. Eu não tenho como deixar de saudar também o Adriano Massuda, que atualmente tem a responsabilidade, junto com a ministra Nízia, de dirigir a secretaria que comanda, né, o SAMU em âmbito nacional, e tem uma tarefa muito grande, e uma saudação muito especial aos trabalhadores e trabalhadoras, a esses, eu não sabia muito bem o número, eu sabia que nós já estávamos com algumas dezenas de milhares de trabalhadores. A ministra Nízia aqui trouxe a informação de mais de 80 mil samuzeiros,
né? Gente que hoje se orgulha de pertencer a uma corporação do SUS que tem as suas especificidades, que tem os seus desafios, mas que transformou em 20 anos a realidade, né, de se constituir como um profissional da urgência e emergência de vital importância para a saúde da população brasileira. Eu acho que eu tive a honra, a felicidade, a oportunidade de ter participado da equipe do ministro Humberto Costa, de 2003 a 2005, e sob a coordenação do hoje deputado Jorge Sola, que era o secretário de Atenção, função que hoje Adriano Massuda executa, né, ajudar na construção do SAMU. Cada um de nós se sente um pouco pai, mãe, né? Nós temos vários companheiros e companheiras que eram da rede de urgência e emergência. Eu não tenho aqui como citar nomes, né? Mas poderia materializar isso na figura da Irani, né, de Goiás, que foi uma pessoa que teve um papel muito importante, mas foram dezenas de consultores, de profissionais do Ministério da Saúde, que sob comando do Humberto Costa, meu amigo Humberto Costa, e do meu amigo Jorge Sola, tivemos a responsabilidade de apresentar ao país uma política que encontrava um espaço fundamental. E talvez, Humberto, se me permite, eu vou tentar aqui trazer alguns elementos que são importantes. Até então, a urgência e emergência era executada na prática ou pelas pessoas na ânsia de salvar uma pessoa, de removê-la para um serviço de urgência e emergência, nem sempre procedendo das técnicas mais razoáveis, ou pelo Corpo de Bombeiro. Acontece que o Corpo de Bombeiro, naquela ocasião, estava presente em menos de 30% dos municípios brasileiros. O Corpo de Bombeiros não é uma realidade ainda hoje disponível em todo o território nacional, ainda que executasse um papel fundamental. Mas sem contar com o preparo adequado. Afinal de contas, se tratam de profissionais extremamente competentes para situações onde você tem pessoas presas às ferragens, onde você tem uma situação de incêndio, onde você tem uma situação em que a equipe de saúde se coloca em risco ao tentar prestar o socorro. São os bombeiros que têm a competência, a capacitação de entrar nas cenas onde as situações mais críticas ocorrem. Mas não tem o preparo médico que as equipes do SAMU, os nossos técnicos de enfermagem, os nossos médicos, os nossos enfermeiros, os nossos motoristas, os nossos TARMs, eles têm capacidade de fazer. Então, é muito importante porque até então, o que nós víamos no Brasil era um serviço de reboque-terapia, ambulancioterapia, né? As ambulâncias brancas, como a gente normalmente designa, transitando com as pessoas sem que houvesse, inclusive, uma referência, uma regulação médica. Então, muitas vezes, havia o socorro, mas o local para onde aquele paciente era levado não tinham condições assistenciais de cuidar das pessoas de maneira adequada. Era um politraumatizado que era levado para uma unidade onde você não tinha um serviço capacitado, por exemplo, para atender. Ou uma pessoa que sofria um infarto e que era incapaz de poder ser atendida de maneira adequada num serviço que tivesse as condições assistenciais para isso. Nós tínhamos no Brasil, naquele momento, 15 experiências municipais e uma regional. 15 municípios, 3 com o SAMU mais estruturado, mas outros também tinham o SAMU relativamente sendo colocado em prática, e no caso do estado de São Paulo, no Vale do Ribeira, tinha uma experiência também, fruto da cooperação Brasil-França. E a construção do SAMU se deu a partir da nossa experiência concreta, desses serviços municipais e um serviço regional, e da experiência que nós fomos buscar na França. Eu passei um mês junto com, então, o coordenador de urgência, né, conhecendo as mais diferentes realidades, as mais diferentes técnicas, como é que se estruturava o SAMU, a história do SAMU. E aí pude perceber uma coisa que era fundamental. O SAMU é muito mais do que um serviço de ambulâncias, ou de motolâncias, ou de ambulâncias, ou de transporte aeromédico. O SAMU é uma estratégia de cuidado, é um serviço pré-hospitalar móvel que faz parte de uma rede de urgência e que é decisivo para cuidar das situações de urgência e emergência. Detalhe, em 2003, pela primeira vez, o Ministério da Saúde passou a contar com uma coordenação nacional de urgência e emergência. O tema da urgência e emergência, ministra Anísia, até então não era tratado por absolutamente ninguém dentro do Ministério da Saúde.
Para não dizer que não tinha nada, nós tínhamos um regulamento técnico de urgência e emergência muito bem construído pelos estados e municípios, que tinha sido aprovado em 5 de dezembro de 2002. Eu não sou bom com data, né? Que meu aniversário é 5 de dezembro, e essa talvez seja a única portaria que eu lembro da data, né? Então, assim, essa foi a base com que o SAMU foi construído, a partir dessa experiência concreta, e se transformou no primeiro componente da rede de urgências e emergências, que depois foi constituída numa política nacional de urgência e emergência, que hoje conta com sala de estabilização, ações de urgência e emergência na atenção básica, as UPAs, os prontos socorros hospitalares, as unidades de urgência e emergência, os serviços de reabilitação, atenção domiciliar, ou seja, todo o conjunto que perpassa a construção de uma rede que cuida da urgência e emergência no país. Portanto, é muito mais do que unidade de suporte básico, unidade de suporte avançados, porque ele conta com uma peça fundamental, que é a central de regulação médica de urgência. Quando alguém liga 192, quem atende está preparado para, com um conjunto pequeno de perguntas, fazer uma primeira seleção do que deve fazer. Em seguida, o médico regulador, como autoridade sanitária constituída, inclusive com o poder de decretar vaga zero, se necessário, tem a capacidade, em cima de uma grade pactuada de urgência e emergência, encaminhar o paciente para aquele serviço médico mais adequado para a sua necessidade. Não se trata de transportar com rapidez, como disse o ministro Humberto Costa, mas transportar da maneira mais segura, uma vez feita a estabilização do paciente, para que ele possa ser transferido em situação segura. Da mesma forma, funcionam os serviços de motolância, as ambulâncias, o transporte aeromédico. Agora, vejam, o SAMU é fundamental em situações decisivas, em situações de desastres e acidentes por múltiplas vítimas. E isso requer muito preparo. Isso requer que a gente faça educação permanente e, muitas vezes, formação dos profissionais, uma vez que o aparelho formador ainda não forma os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, com um conjunto de habilidades, competências, capacidades para efetivamente atuar no SAMU. Então, ele é uma escola de formação, mas o SAMU é, acima de tudo, um observatório das situações de urgência e emergência. O SAMU é capaz de, por exemplo, nos dar informações estratégicas sobre a violência nas nossas cidades, nas nossas regiões. Aonde acontecem os acidentes, em que hora, que tipo de gravidade, ou as situações de violência e maus tratos contra mulheres, crianças, adolescentes, população LGBTQIA+, enfim. Ele é um espaço decisivo para a produção de uma política de saúde. E isso se baseia, fundamentalmente, na adoção de 3 estratégias fundamentais. Primeiro, o 192 como número nacional. E em setembro de 2003, naquela solenidade que nós fizemos na Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, o governador já era o Geraldo Alckmin, inclusive hoje nosso vice-presidente. Nós fizemos, o presidente Lula assinou o decreto, né, que constituiu o 192 no número nacional. A segunda questão fundamental é a estruturação de um sistema sob regulação médica. E isso faz toda a diferença. E a terceira é a constituição do SAMU enquanto autoridade sanitária. São 3 elementos decisivos para que a gente tenha, diferente de outros países, muito mais do que um transporte de ambulâncias, mas que a gente tenha, de fato, um sistema de regulação da urgência e emergência, capaz, por exemplo, de intervir nas situações mais importantes, seja as situações que envolvem trauma, as doenças crônico-degenerativas nas situações de agudização, como é o caso do infarto, do AVC, né, que são as doenças que mais matam os brasileiros, nas emergências obstétricas, cirúrgicas, pediátricas e, inclusive, nas emergências psiquiátricas, que era um caso literalmente de polícia, né? Nós hoje não trabalhamos mais com o chamado Código 13. Né? Hoje a gente trabalha efetivamente com equipes capacitadas para intervir, inclusive nas situações de transtornos psiquiátricos graves. Bom, acho que, assim, nós vivemos muitos desafios. Eu me lembro da reunião em julho de 2003 que o Humberto Costa me levou. Foi a primeira reunião que eu tive com o presidente Lula, né, para mostrar para ele como é que ia ser o SAMU, qual era a nossa proposta. E aí nós preparamos toda a reunião, PowerPoint, que era quase que uma novidade na época, se usava pouco, né? E eu tive a feliz ideia, eu acho, né, de destacar 2 coisas. Primeiro, de simular para o presidente Lula como ficaria o SAMU no ABC. E, em segundo lugar, de destacar a quantidade de ambulâncias
a quantidade de equipes médicas, de dispositivos médicos, de equipamentos médicos que seriam adquiridos pelo governo federal e o impacto que o SAMU teria do ponto de vista da política industrial, ou seja, a sua relação com o complexo econômico industrial da saúde e fora do industrial da saúde, do conjunto de necessidades. E aquilo foi decisivo. O presidente Lula muito rapidamente percebeu a amplitude desse programa e aí, Humberto, não faltou apoio, né? E se hoje a nossa senadora Janaína, ela parabeniza os Anjos Azuis, né? Mal sabe ela que a primeira versão do uniforme era totalmente vermelho e que, claro, foi completamente rejeitada pela equipe técnica do Ministério, porque seria impossível, né, para uma equipe de urgência trabalhar com um uniforme completamente vermelho. Mas, na época, a gente teve a possibilidade de conceber as ambulâncias, a logomarca e uma coisa que foi muito importante, a estratégia de implementação. A estratégia de implementação foi construída para e passo com os secretários municipais e estaduais na tripartite. Nós não tínhamos recursos, não era possível construir uma proposta que partisse para a universalização em 2, 3 anos, e nós estamos 20 anos depois mostrando que é possível, ainda que durante os últimos 6 anos, sob vigência do Estado mínimo, né, dessa tentativa de destruir o Estado brasileiro, nós tivemos grandes retrocessos, que agora são retomados sobre a liderança da ministra Anísia, do presidente Lula, no sentido de recompor. Eu quero só dizer para vocês que eu acho que o SAMU é uma daquelas políticas que estão disponíveis para 100% da população brasileira, como é o Programa Nacional de Imunização, independente se a pessoa acha que usa ou não usa o SUS. Mesmo que ela seja transportada inconsciente, ela vai usar e a gente espera que nunca precise usar, mas o SAMU está ali para proteger a vida da gente. E eu tive a certeza de que o SAMU tinha se transformado numa realidade nacional quando eu era secretário de Saúde em São Bernardo do Campo. Nós, em 2009, assumimos lá com o prefeito Luiz Marinho, hoje nosso ministro do Trabalho, e o São Bernardo tinha recebido já há uns 2 anos as ambulâncias do SAMU, a Central de Regulação, mas o prefeito de então, para não colocar a marca do presidente Lula, a placa do presidente Lula, não tinha implantado o SAMU. E nós implantamos em 2009, portanto, com grande atraso em relação a boa parte de outros municípios e de outros estados. E mais ou menos em 2013, um pouco antes de assumir o Ministério da Saúde, na solenidade de 7 de setembro, né, quando passam no desfile cívico-militar, passam as unidades, a gente pôde perceber, quem estava no palanque, que a unidade mais aplaudida pela população não era mais o Corpo de Bombeiros. Eram os trabalhadores da limpeza urbana e, em particular, os trabalhadores do SAMU, né, que passavam no desfile, as ambulâncias, as motos, etc. Isso é um reconhecimento simbólico que é muito importante, porque efetivamente o SAMU faz a diferença. Não é por menos que os samuzeiros têm orgulho de serem samuzeiros, né? Não é por menos porque isso destaca para a gente, e eu quero finalizar com isso, a enorme responsabilidade do governo federal, da ministra Anísia Trindade, do secretário Adriano Massuda, de toda a equipe do Ministério, mas também de cada um dos secretários estaduais e secretários municipais, de protegerem as equipes do SAMU. Não é mais possível ambulâncias circularem com mais de 5 anos sem renovação, sem as condições de segurança. Um trabalhador da saúde não pode morrer por salvar a vida dos seus usuários, dos cidadãos brasileiros. Ele tem que ter a sua vida protegida. Nós temos que compreender que o SAMU funcionando de maneira adequada, nós damos retaguarda aos profissionais dos serviços de urgência e emergência, dos chamados serviços fixos, que dependem do SAMU para poder fazer a remoção para o lugar adequado de tratamento. Mas, fundamentalmente, o SAMU tem que funcionar de forma adequada para poder dar segurança e expectativa de vida para os nossos pacientes, para os usuários do SUS. Hoje, os nossos serviços de urgência ficaram mais complexos, porque pacientes que morriam em vias públicas, que morriam em vias de domicílio, chegam hoje estabilizados e mais graves nos nossos pronto-socorros, nas nossas UPAs. Isso é um bom problema que o SAMU proporcionou para as nossas equipes. Eu espero que o presidente Lula, a ministra Anísia, o secretário Adriano Massuda, toda a equipe do Ministério, das secretarias estaduais, possam contar com o apoio do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, para fortalecer cada vez mais
o SAMU 192, que é um serviço do SUS a serviço e em defesa da vida. Um investimento que vale a pena e que deve ser saudado por todos os brasileiros e brasileiras. Muito obrigado. Obrigado, ex-ministro Arthur Quioro. Eu queria, inclusive, lembrar uma coisa que você chamou a atenção. Eu sou médico psiquiatra e trabalhei durante 10 anos, inclusive em serviços de emergência. E uma das coisas que demorou um pouco para a gente colocar no SAMU, mas sem dúvida foi uma das coisas mais humanizantes que poderia acontecer, era uma pessoa, ao invés de ser levada a um hospital num carro da Rádio Patrulha, ser atendido pelo SAMU. Eu não conto as vezes que atendi alguns pacientes com ideias delirantes de perseguição. Eu ficava pensando, eu imagino uma pessoa que está pensando isso ser levada para um hospital psiquiátrico dentro de um carro da Rádio Patrulha, né? Era a concretização daquelas ideias que a pessoa tinha, e era uma coisa profundamente desumanizante, né? Sem dúvida, isso foi um grande avanço. Eu vou passar a palavra ao senhor Vitor Leonardo Queiroz Arimatea, diretor do SAMU do DF, para falar em nome dos trabalhadores e trabalhadoras do SAMU. Obrigado, senador Roberto Costa. A minha posição aqui, acho que já ligou, a minha posição aqui é uma honra muito grande estar aqui nessa mesa e poder receber e agradecer de fato as falas. Acredito que quem vive o SAMU, nós, seja na ponta, como eu já fui, médico regulador durante muitos anos, médico de viatura, trabalhei quase em todas as bases que nós temos aqui no Distrito Federal, depois como gerente da Central de Regulação, agora como diretor do serviço. Trabalhei alguns anos ainda no serviço de resgate aeromédico, só não tripulei moto. Mas pude colecionar aí uma experiência e enfrentar os desafios face a face. Escuto as falas de todos aqui, do senador Humberto Costa, da ministra Nízia, que eu agradeço a oportunidade, senadora Janaína Farias, o deputado Jorge Sola, a senhora deputada Érica Cocai, aqui presente, o Arthur Quioro, que me deu uma aula aqui agora. Eu adoraria ter a oportunidade de sentar para tomar um café, nem que seja por 10 minutos, só para poder consultar um pouco dessa história. Porque hoje nós fechamos 20 anos de história e, de fato, é perceptível na fala de todos como é um processo de construção. São vários tijolos, cada um no seu lugar de fala, cada um do seu nível de complexidade. E com 20 anos de serviço de atendimento móvel de urgência, hoje, com a oportunidade que eu tive já de conhecer vários servidores, vários profissionais do SAMU Brasil, vários coordenadores de outros serviços também, hoje nós percebemos que 20 anos se passaram e muitos desafios ainda permanecem. No entanto, a figura mudou ao longo desse tempo, porque hoje nós temos consolidado uma experiência de campo. Então, eu digo isso com propriedade, que o SAMU hoje não é o SAMU de 10 anos atrás, não é o SAMU de 15 anos atrás. Nós mudamos muito e diferentes realidades, se adaptando aos seus diferentes desafios. Ano passado, que nós tivemos à frente de uma revisão, grande revisão dentro do Ministério dos protocolos do SAMU Brasil, a gente entende tudo que foi amadurecido desde o último protocolo de 2016. Todas as nossas iniciativas hoje, elas giram em torno de atualizar essa pauta, que ela é muito presente. O SAMU, ele deve ser entendido, aqui na minha humilde opinião, como um serviço de intervenção. Eu faço, de fato, uma diferença. Eu entro numa realidade onde eu faço chegar até a unidade hospitalar, eu faço uma estabilização que traz uma diferença muito grande, um impacto nas políticas públicas, quando você considera que ele é a porta de entrada desse paciente, dessa vítima, frente a todas as linhas de cuidado que nós temos hoje. Então, o paciente do infarto, o paciente do trauma grave, o paciente do AVC, o paciente, enfim, de todos os níveis de gravidade, eles passam primeiro pelas mãos desses profissionais e que hoje, a verdade seja dita, em 20 anos de serviço, uma dos maiores patrimônios que nós temos hoje no SAMU são, de fato, esses profissionais.
porque é na experiência desses profissionais que nós construímos o serviço que nós temos hoje na rua, seja aqui no DF, seja em todo o Brasil. Então, eu digo que se o SAMU fechar as portas hoje, eu mantiver toda a minha estrutura, minha central de regulação, todas as tecnologias, todas as viaturas, e eu colocar servidores profissionais novos, eu vou ter que, de fato, começar do zero. Porque eu estou construindo, como foi construída a política pública, tijolo a tijolo, eu construo também a experiência desse profissional. E em face da chegada de novos profissionais que vêm a somar nos nossos serviços em qualquer realidade do país, nós nos alimentamos da experiência daqueles profissionais que já estão ali. Então, hoje, nos nossos núcleos de educação, e nós temos uma grande discussão para fortalecer essa figura que nós temos no SAMU, e que é de conhecimento amplo de todos os servidores, que é os nossos núcleos de formação, de treinamento, de atualização, de educação continuada, a importância que nós identificamos nisso, para manter a padronização e essa qualidade desse serviço. Eu digo que o SAMU, e agora como diretor eu presencio isso, é um enorme desafio logístico. Eu digo que todos os nossos indicadores, as nossas métricas, elas refletem uma complexidade, desde a gestão de frota, que não é uma coisa simples, renovação de frota, processos de manutenção, abastecimento, aquisição de equipamentos, o controle que eu tenho de manutenção desses equipamentos. Eu tenho que ter todos os servidores, a viatura disponível, ela abastecida, a minha central totalmente capacitada, com a tecnologia presente, o 192, para que uma única viatura rode na rua prestando socorro. Então, a cada vez que qualquer pessoa identifica uma viatura andando na rua, o que você tem que identificar por trás é toda uma complexidade, seja do nível de políticas públicas, o nível organizacional, para que aquela viatura esteja, de fato, rodando. E a gente termina esses 20 anos, e eu encerro assim a minha fala, dizendo que lá atrás nós tínhamos, de fato, muitos sonhos. A gente imaginava como seria um cenário alcançando 100% da população, o que lá atrás parecia de fato um sonho. Nós não tínhamos uma ideia muito clara de como atingi-lo e foi baseado em muitas mãos experientes e é com muito orgulho que eu estou nessa posição, recebendo esses agradecimentos em nome do SAMU, olha só. Mas nós chegamos agora nesse ponto da nossa jornada, transformando o sonho, ou o que era antes simplesmente um sonho, hoje ancorado em métrica, hoje ancorado em projetos, hoje ancorado em passo a passo o que eu sei, o que eu quero, eu sei o que eu preciso e como eu vou atingir. Então, os nossos sonhos hoje, e 20 anos, se transformam em objetivos. E é justamente por isso que a gente sabe que a gente vai alcançá-los. Obrigado. Muito bem. Muito obrigado, senhor Vitor Leonardo, pelas suas palavras muito importantes aqui. E eu concedo a palavra à deputada Érica Cocai. Na verdade, eu venho aqui em nome do deputado Jorge Sola. Deputado Jorge Sola, que tem um mandato e uma vida dedicada a essa concepção de saúde, que é a saúde que não é o contraponto da doença, mas é qualidade de vida e, portanto, a saúde construtora da felicidade. Jorge Sola, que era secretário nacional, já foi lembrado, quando o SAMU se instaurou aqui no nosso país. Em 2004, há 20 anos atrás, nós tínhamos o SAMU por iniciativa do então governo Lula, com o ministro Humberto Costa e Jorge Sola como secretário nacional. Por isso, Jorge Sola gostaria muito de estar aqui para poder estar, neste momento, compartilhando e fazendo esta comunhão de homenagens ao SAMU. Não pôde estar por agendas que não conseguiu superar, mas disse que queria estar aqui através de uma representação da Câmara Federal. Por isso, venho aqui para dizer que Jorge Sola é um dos autores do requerimento desta sessão solene do Congresso Nacional e que tem todo o seu mandato dedicado à própria saúde e ao SAMU como parte integrante e fundamental do próprio SUS. Porque quando nós falamos SAMU, a gente fala de muita coisa. Primeiro, a gente fala da capacidade do povo brasileiro, esse povo desassombrado, de renovar
ou de dar contornos específicos a experiências universais ou experiências de outros países. O SAMU, como aqui já foi dito, que vem da França, mas ele adquire os seus contornos a partir da territorialidade que nós temos no nosso país e da nossa diversidade. Por isso aqui nós temos hoje o SAMU que funciona em motos, a motolância, ou também as ambulâncias, e nós temos também o serviço aéreo, que são as formas de se adaptar, para que nós possamos cumprir o que é uma função e um princípio básico do SUS, que é a condição universal. E o SAMU, ele trabalha de forma absolutamente universal, como o SUS também. E com o entendimento de que, para que nós sejamos realmente universais, nós temos que desenvolver uma equidade e temos que ter contornos que são específicos para segmentos da nossa população. Por isso, tem uma noção exata que o SAMU se transformou em política de Estado a partir do fato da população brasileira se apropriar do SAMU. O SAMU, com todo o processo de não investimento que teve nos últimos anos, no período em que falar de ciência nos ameaçava, falar em democracia também nos ameaçava, o SAMU resistiu, porque a população se apropriou do SAMU. E ninguém tira da população brasileira o que é esta experiência deste serviço de atendimento móvel de urgência. Por isso, nós estamos aqui falando em revigorar, e tem sido revigorado o próprio SAMU. Nós estamos falando da renovação de até 61% de toda a frota. Nós estamos falando do SAMU dentro do novo PAC, com 350 novos veículos. Nós estamos falando deste SAMU que atende todas as pessoas e que tem os seus recortes, como aqui também já foi dito, das mulheres que são vítimas de violência, da população LGBTQIA+, num país que é um país onde mais se mata a população LGBTQIA+, de todo mundo. Ali está o SAMU. Ali está o SAMU. E penso, ministro Quioro, que quando nós temos o SAMU de alguma forma em risco, a população se mobiliza. O senador Humberto Costa falava do SAMU, da saúde mental, da equipe de saúde mental dentro do SAMU. E aqui no Distrito Federal houve uma discussão de que esse serviço não existiria mais. Eu nunca vi de forma tão rápida a população se mobilizar para dizer que precisava do SAMU na saúde mental, porque aí é a saúde cumprindo a sua função e não a lógica da segurança tentando invadir políticas que são precípuas da própria saúde. A população se mobilizou. E ali nós vimos movimentos de pessoas para dizer: não toquem no SAMU que atende à saúde mental. Isso é o sentimento de pertencimento que a gente vai ver nos profissionais e nas profissionais do SAMU. Esse sentimento de pertencimento, porque muitas vezes você não sabe o que vai atender ou onde você vai estar dali a algum tempo, ou no dia seguinte, ou dali a uma hora, mas os profissionais do SAMU estão sempre ali. Por isso, são homenageados no dia de hoje, porque são homenageados, porque são o maior patrimônio que esta política pública tem no nosso país. São os e as profissionais, na sua capacidade de atuação multidisciplinar, mas no compromisso com a vida. E quando se põe esse uniforme, que é o uniforme azul, é como se dissesse: orgulho de ser samuzeiro, orgulho de ser samuzeira. Porque é um orgulho de estar lidando com a vida. E todas as pessoas deste país, de alguma forma, já tiveram experiência com o SAMU. Uma experiência dos profissionais que não desistiram da vida e que ficaram apostando na vida, porque é a vida que dá a última palavra. Com um nível de resolução que não é apenas de estabilização, como aqui já foi falado pelo senador Humberto Costa, mas também de estabilização e de apostar na própria vida. Por isso nós estamos aqui fazendo esta homenagem, e venham aqui
na figura do deputado Jorge Sola, para dizer que esta é uma homenagem que ele ligava e dizia: nós vamos ter que estar lá, nós vamos ter que estar lá, para poder dizer que aqui está também a Câmara e o deputado Jorge Sola na construção desta sessão solene. Por isso eu encerro dizendo que são tantos desafios, mas são desafios que estão sendo superados todos os dias com muita coragem. Como aqui já foi dito também, há 2 décadas atrás era um outro SAMU. Hoje o SAMU tem outro nível de atuação e está sempre se ressignificando e sempre contribuindo para as modificações necessárias para ter um atendimento mais largo e mais humanitário. Porque quem trabalha no SAMU sabe exatamente que não importa como se ama, não importa que cor que se tem, não importa como se vive, mas todas as pessoas têm que ser tratadas como pessoas e por isso é o apostar definitivamente na vida. Por isso concluo com Guimarães Rosa, que diz que o correr da vida, que às vezes embrulha tudo, exige de nós muita coragem. Lutemos como lutam os samuzeiros do nosso país, porque nos ensinam todos os dias que a vida sempre vai dar a última palavra. Concedo a palavra à nossa querida companheira senadora Zenaide Maia. Já é boa tarde a todas e a todos aqui presentes. Quero aqui cumprimentar o presidente e requerente desta sessão solene, o meu colega senador Humberto Costa, esse grande defensor do SUS. Quero aqui cumprimentar a nossa grande ministra de Estado de Saúde, Nízia Trindade. Essa mulher que nos orgulha, nos inspira. E eu costumo dizer, gente, que em todas as sessões que a gente faz, muitas vezes as pessoas dizem assim: Deus quis que eu estivesse aqui. O que eu diria a todos que compõem essa mesa e o SAMU, homens e mulheres, o que é que a gente diz? Todos somos filhos de Deus, com uma diferença. E nunca vamos esquecer, Deus não nos entregou um espírito de escravos, que era para a gente não se reiterar no medo. O que é que faz um grupo salvar vidas, mesmo muitas vezes em restrição à sua vida? Esse espírito de fé e coragem, que faz todos nós aqui, que defendemos a vida, insistir, persistir, Érica, e nunca desistir de lutar pela vida. E digo mais, aqui todos defendem a vida com entusiasmo. Eu sempre digo que o entusiasmo é mais de 70% de êxito daquilo que a gente se propõe. Mas eu quero aqui cumprimentar também minha colega Janaína, essa grande senadora, que se inscreveu também para ter essa sessão, homenageando homens e mulheres, como já foi dito aqui, os maiores elogios e aplausos. Mas eu digo mais, o que a gente fizer de elogios ao SAMU, ao nossa pérola SUS, ainda é pouco diante de tanto esforço em defesa da vida que a gente vê aqui. Eu quero aqui cumprimentar Arthur Quioro, esse grande defensor do SUS também, e que fez a história de vocês, gente. Eu fiz aqui uma fala, mas eu vi que todos já falaram sobre o SAMU, sobre a criação, sobre essa política. Por isso que eu vou dar outro viés a essa reunião também. Quero aqui cumprimentar também a nossa deputada
Érica Cocai, minha colega como deputada, hein, Érica? Chegamos aqui numa hora, quando eu cheguei aqui, gente, eu sou parlamentar desde 2015. E quando eu cheguei, era tudo que vocês pensassem de desmonte. Era impeachment, era terceirização plena, desmonte dos direitos dos trabalhadores, seja público ou privado. Aí eu digo, pô, cara, é isso tudo aqui? Eu disse, não, deputada Zenaide, é só essa legislação. Aí, de repente, cheguei aqui em 2019 e continuou essa questão de desmontar. Então, essa coragem de reconstruir, isso está aqui. Quem tem essa coragem de levantar a voz e de insistir em reconstruir. Porque, como falou Érica, Humberto, todos que aqui falaram, aqui é a defesa da vida. Quando alguém desmerece a vida, eu, como médica da universidade, eu sempre digo, né, Humberto? Quando a gente quis votar aquele orçamento para poder começar um governo, eu digo o seguinte, eu fui num plantão, tinha um olhar, podia ser um câncer numa fase terminal, mas a equipe se reunia e deixava o paciente vivo muitas vezes para se despedir da família. Essa história de desmerecer a vida, isso não pode continuar. Mas, gente, eu queria falar aqui sobre política pública. E quero aqui dizer, não só para os senhores que estão formando essa mesa, Estado mínimo, mãe, pai de família, jovens, Estado mínimo é menos SAMU, Estado mínimo é menos corpo de bombeiro, Estado mínimo é menos professores, menos médicos, menos isso. Então, quando alguém vem defender Estado mínimo, dê uma olhadinha para o SAMU e veja o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Quem está lá? O Estado brasileiro. E quando eu ouço muitas vezes dizer assim, eu não dependo de SUS, doutora Zenaide. Não? E onde o senhor está? Onde a senhora mora que não depende do SUS? E a senhora depende sim, porque o seu plano de saúde, o meu e da minha família, que nos proporciona uma saúde pública de qualidade, com ciência total, o que eu pago, deduzo do meu imposto de renda que ia para o SUS. Então, essa história de dizer que não deve nada ao SUS, deve tudo. 75% da população brasileira, que é onde o SUS está presente, onde o SAMU está presente, apesar de ser universal, precisa sim de recursos. Então, gente, eu queria dizer o seguinte, nós temos aqui esse Congresso Nacional, Humberto, a obrigação de defender no orçamento desse país SUS, para a gente poder fazer justiça com o povo brasileiro em defesa da vida. Então, vocês que estão nos assistindo, não ouçam e nem acreditem nessa história de Estado mínimo, porque pode a energia ser privada, a água ser privada, mas na hora que a coisa não funciona, desanda, quem está lá? O Estado brasileiro, que tem que ser pujante, tem que ser maior, principalmente para gastos básicos e essenciais. Saúde, educação, segurança pública. Então, isso que a gente tem que mostrar, porque essa história, Érica, que está aí com vocês, eu acho que está na Câmara, essa reforma administrativa é Estado mínimo, eu tenho que ouvir isso todo dia. Estado mínimo. Pergunte quem vai socorrer. Não é o privado. Pergunte quantos bancos ou sistema financeiro fez alguma doação considerável para o Rio Grande do Sul. Algo que a gente tem que pensar. Vamos colocar o SAMU, esses anjos azuis,
no orçamento desse país, que é para eles trabalharem com mais garra ainda, adquirirem novas tecnologias. Então, a senadora Zenaide veio mostrar esse lado, porque está muito na moda dizer que o governo está gastando muito e que tem que ter o ajuste fiscal. Eu digo, eu já estou com medo de não me levantar dessa cadeira, porque desde 2019 que quer ajustar a gente. Daqui a pouco nós estamos tão ajustados. Então, vamos brigar por um orçamento onde bote na conta do orçamento a saúde, a educação, a segurança pública, o corpo de bombeiros. É isso que o Congresso Nacional tem que defender. Privatizem, mas os senhores estão vendo que essa gana de privatizar está tão grande que até o parte do sangue humano querem vender. Está aí eu, Humberto, a ministra Nízia, vender. Quem vai vender o plasma se passar aqui no plenário? Quem vai vender? Os pobres. E o Estado tem que ser maior mesmo, é o Estado quem defende a vida animal, humana e o meio ambiente. Sem o Estado, meus amigos, está vendo aqui uma luta da gente agora, né, Humberto? Porque os planos de saúde querem escolher quais patologias eles vão tratar. Desculpe estar mostrando isso, mas eu acho que esse momento, Humberto, além de homenagear esses homens e mulheres que merecem nossos aplausos e que merecem tudo o que a gente puder, nós temos que não ficar só nos aplausos. Vamos colocar o SAMU no orçamento desse país. Parabéns a todos vocês por essa... Tem que mostrar. E outra coisa antes de dizer, eu quero aqui parabenizar os meios de comunicação. Tem ideia da aula que Quioro deu aqui sobre o SAMU? As pessoas, a gente deu visibilidade à importância dessa política, gente, porque tudo é decisão política. E vamos continuar sem medo de dizer que são decisões políticas que decidem salário, quantidade de recursos que vai para os gastos primários, e são decisões políticas que se definem se vai salvar vidas ou não. Muito obrigada. Obrigado, senadora, nossa querida companheira Zenaide Maia. Eu queria dizer que estamos caminhando para a conclusão da sessão, mas, infelizmente, a nossa querida ministra Nízia Trindade tem um compromisso em Juiz de Fora, Minas Gerais, e precisa se dirigir à base aérea para viajar. Eu queria depois pedir ao pessoal do SAMU que está aqui, quando a gente terminasse, que a gente pudesse fazer uma foto com todo mundo aqui junto à mesa. Será um motivo de muita alegria para todos nós. Eu concedo a palavra ao senador Francisco Rodrigues, depois o senhor Mauro Junqueira e, finalmente, ao doutor Razível dos Reis Santos Júnior. Com a palavra, o senador Francisco Rodrigues. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero inicialmente cumprimentar o presidente requerente desta sessão, juntamente com a senadora Janaína Farias e o deputado Jorge Sola. Quero cumprimentar a senhora ministra Nízia Trindade, que por motivo superior teve que se ausentar. O presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e ex-ministro de Estado da Saúde, senhor Arthur Quioro, que, na verdade, de uma forma didática, ele deu uma verdadeira aula de SAMU aqui. Ele e entre outros, e o senador Humberto Costa, eles merecem, na verdade, todo o mérito por terem participado da gênese, da criação do SAMU no Brasil.
Quero cumprimentar também o diretor do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Distrito Federal, o doutor Vitor Leonardo Arimateia Queiroz. Cumprimentar a deputada federal, também outra baluarte na defesa do SAMU, Érica Cocai. E dizer que, em poucas palavras, que o SAMU, na verdade, entre as instituições nacionais, é unanimidade, inquestionavelmente unanimidade. Por quê? Porque o SAMU absorveu e, através dos ensinamentos, dos aprendizados, inclusive com a orientação daqueles que trouxeram de fora, da França especificamente, essa experiência de atendimento médico de urgência, nós verificamos que nos últimos 20 anos, e eu que estou no Senado, já estou no Congresso, na Câmara primeiro, e agora no Senado, nesses últimos 20 anos, a gente acompanha, né, a evolução do SAMU, uma verdadeira evolução com a revolução de atendimento à população brasileira. E de todas as classes sociais. Todas as classes sociais, na hora de uma emergência, são atendidos pelo SAMU. Nós verificamos essa brilhante senadora do Rio Grande do Norte aqui, que conhece quase tudo sobre saúde e é uma das maiores defensoras aqui no Senado, tem que fazer justiça também. Em rápidas palavras, ela mostrou exatamente a questão financeira, a questão de orçamento, a questão de prioridade, tudo isso que para a vida não tem custo, não tem, é tudo investimento, não tem despesa, é tudo investimento. E o SAMU, ele nos 4 pontos do nosso país, de norte a sul, de leste a oeste, o SAMU é presente e tem um significado gigantesco. E quando falta, realmente causa problemas seríssimos. E eu gostaria aqui de citar um case, no caso específico do meu estado de Roraima. Vejam, ministro Arthur Quioro, veja, o meu estado de Roraima especificamente, um estado que está na parte mais setentrional do país, nós fazemos uma franja de fronteira com 2.000 quilômetros com 2 países, Venezuela e Guiana. Nós temos hoje uma situação atípica. Lá na nossa fronteira, localidade de fronteira chamada Pacaraima, por ali já passaram mais de 800 mil venezuelanos. Vou repetir, porque o Brasil às vezes não conhece. Quase 800 mil venezuelanos. E ali tem dia que chegam 500 pessoas, tangidos pela necessidade interna, né, política do país, enfim. Mas o prefeito Juliano Torquato, com quem conversamos permanentemente, e nos cobra a presença de maior aparato para a saúde, para atender. Agora, imagine que tem dias lá que tem 2, 3 mil pessoas dormindo na rua, até que desçam a serra para vir para Boa Vista e de lá irem para o Brasil, para outros lugares da América do Sul. Pois bem, a gente vem, presidente Roberto Costa, já há longo tempo, solicitando que haja uma maior presença do Estado brasileiro naquela localidade, porque, além da população, que são quase 10 mil pessoas que ali residem, brasileiros, mas tem essa leva imensa de pessoas que vêm normalmente com problemas seríssimos de saúde, e problemas gravíssimos. Eu, através de emendas, da minha autoria, coloquei 2 ambulâncias já, tipo A, que vêm atendendo, mas imagine que são 200 quilômetros, exatamente 200 quilômetros, a remoção de
Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, até Boa Vista, capital, onde tem os hospitais né, com mais capacidade de atender emergências. Pois bem, nós, inclusive, eu gostaria até, ia falar com a ministra, mas aqui, entre outras vezes também, vamos falar com a sua assessoria, nós precisamos, sim, de pelo menos 2 unidades do SAMU ali na nossa fronteira, porque são milhares de pessoas. Eu falava com o prefeito há poucos momentos e ele me falava, tem semana de ter mais de 30 emergências com urgências na ambulância tipo A da prefeitura, que nós adquirimos com recursos de emenda, em carros improvisados, enfim. Né? E, por incrível que pareça, doutor Quioro, as pessoas dizem assim, eles não pedem para nós a ambulância, eles dizem, nós queremos o SAMU aqui, olha, nós queremos o SAMU. É como se o SAMU fosse o salvador da pátria, e é mesmo hoje. As pessoas têm confiança, tanto quanto nas Forças Armadas, no Corpo de Bombeiros, etc., porque é uma instituição que foi tão bem criada e é tão bem cuidada, que se consolidou no Brasil. Ao ponto de hoje, nós temos a alegria de ouvir muitos já chamarem, e aí nós nos aliamos a esses que têm essa consciência, os anjos azuis. Os anjos, o anjo porque salva a vida. Não tem dia, não tem hora. Se capacitam, se especializam, se dedicam, fazem daquilo quase um sacerdócio. Eu que conheço praticamente todos aqueles que trabalham no SAMU, meu estado, apesar de ser um estado muito grande territorialmente, mas um estado de apenas 15 municípios, e tem SAMU nos outros 14 municípios, menos em Pacaraima, onde nós, num verdadeiro brado, nós pedimos para que nessa nova leva de 1.800 ambulâncias, eu vi alguma coisa a esse respeito, em termos de aquisição por parte do Ministério, nós possamos atender aquela população que, independente da questão dos venezuelanos, eles são cidadãos, são seres humanos também. E, vejam, o SAMU atende a todos de uma forma indistinta. Imagine, na nossa capital moram mais, desses 800 mil venezuelanos que por ali já passaram, moram mais de 100 mil pessoas. Uma população de 450 mil habitantes na capital, em torno de 100 mil habitantes, 100 mil pessoas são venezuelanos que foram ao longo dos últimos 5 anos com a crise da Venezuela ficando no nosso país. Portanto, estava no meu gabinete, chegando há pouco no meu gabinete e vi o presidente Humberto Costa, o senador Humberto Costa, que é esse outro baluarte na defesa da saúde do Brasil, na história. Aliás, 2 médicos aí que já têm tido essa expressão do empenho, da dedicação, da vontade. Você que, o doutor Quioro, que citou aqui, realmente trabalhou com o senador Humberto, quando ministro da Saúde, na criação, inclusive, do SAMU, sabem que essa demanda, ela é uma demanda que hoje o governo deve urgentissimamente atender, porque o SAMU é a tábua de salvação para milhares de pessoas que, em regime de necessidade de urgência e emergência, sabem que tem nas mãos deles, no coração deles, toda a dedicação para cuidar da população brasileira. Né? Portanto, fica aqui esse registro, mas sem esquecer, e mais importante que tudo, dizer que esses aproximadamente 80 mil funcionários do SAMU são uma referência e um exemplo de amor ao próximo, amor ao Brasil e compromisso e responsabilidade com essa função tão nobre que vocês exercem. Então, nesse dia do aniversário de 20 anos, quero deixar aqui o meu grande abraço e o meu aplauso como cidadão a cada um de vocês no Brasil inteiro. Muito obrigado. Obrigado, senador Francisco Rodrigues. Agora, com a palavra, o senhor Mauro Guimarães Junqueira, secretário executivo do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, o CONASEMES. Boa tarde a todos e a todas. Queria
cumprimentar o senador Humberto Costa, o ex-ministro Quioro, em nome dos dois, cumprimentar todos da mesa, já nominados, em nome do CONASEMES, agradecer e parabenizar a todos os samuzeiros do país, em nome do Dr. Vitor aqui representado, mais de 80 mil que fazem a diferença no Sistema Único de Saúde e que mostram diariamente um dos princípios do Sistema Único de Saúde, que é a universalidade. E aí eu quero pedir licença para contar um caso real, rapidamente. Um cidadão com um carro de milhões de reais, saiu à noite para uma balada num grande centro, retornando da balada já numa situação não muito boa, já alcoolizado, bateu com o carro num poste, sofreu um acidente. O SAMU foi chamado, em alguns minutos veio, fez os procedimentos, estabilizou o paciente, transferiu para o hospital público, o Hospital do SUS. Esse paciente passou por uma série de procedimentos, até cirurgias, ficou ali alguns dias na UTI. E depois de estabilizado, já sem risco de morte, ele foi transferido para o Hospital do Plano de Saúde. Recuperando a consciência, dias depois, o cidadão acordou e onde eu estou, o que aconteceu? Calma, você sofreu um acidente, mas você está aqui no hospital privado do Plano de Saúde. Graças a Deus eu tenho plano de saúde. Mas quem salvou a vida, quem fez todos os procedimentos foi o SAMU e foi o Sistema Único de Saúde. E o SAMU mostra para todos os 220 milhões de brasileiros que o SUS é universal, que o plano de saúde não vai lá fazer o atendimento que o SAMU faz diariamente. O SAMU no nosso país enfrenta um grave problema de saúde pública, que muitas vezes a gente releva e não presta atenção, principalmente nos grandes centros. Nós não conseguimos, Arthur, cumprir a Constituição, no artigo 96, que fala que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Mas esse direito vem garantido mediante duas políticas, a política econômica e a política social. A falta de um transporte coletivo de qualidade, a falta de uma política social que dá o direito ao cidadão de ir e vir, está levando o cidadão brasileiro a comprar um veículo de duas rodas, que é a motocicleta. E a motocicleta está na onde? Está na mão do SAMU, que salva a vida, que estabiliza os pacientes e que enfrenta o trânsito louco das grandes cidades para chegar em tempo hábil nos hospitais para dar prosseguimento ao atendimento. E aí, ainda no nosso país, além de colocar em risco o SAMU, colocar em risco a população por falta de um projeto social de mobilidade urbana, nós ainda damos isenção fiscal para a fabricação de motocicletas no nosso país. E é o SAMU que está se virando nos 30 para poder enfrentar esse problema que deveria ser enfrentado de outra forma. Queria aqui também agradecer à ministra, e aí em nome do nosso secretário Adriano Massuda, pelo reconhecimento dela aqui no Congresso, que não basta criar políticas e transferir responsabilidade. Ela assim o fez, que nesses 20 anos a União transferiu responsabilidade, mas o dinheiro não acompanhou, obrigando estados e municípios a cada vez mais colocar mais recursos, muitas vezes deixando de atuar na mobilidade urbana e saneamento para poder fazer assistência, porque o financiamento federal não acompanha as necessidades da população. Então, fico muito feliz de ouvir da ministra aqui esse reconhecimento que estados e municípios estão fazendo o seu papel, além do mínimo constitucional, e que nós, até 2026, vamos universalizar esse programa que é de fundamental importância e que é, sim, reconhecido por toda a população brasileira como um direito à saúde pública. Parabéns a todos os samuzeiros do país, parabéns ao Humberto Costa, senador, ao nosso deputado Sola, representado pela deputada Érica Cocai, por essa iniciativa, porque aquilo que é bom, aquilo que funciona, a gente tem que mostrar, porque o que não funciona, a mídia mostra. Muito obrigado.
último inscrito é o doutor Razível dos Reis Santos Júnior, secretário de Saúde do Estado de Goiás, representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, a quem eu concedo a palavra nesse momento. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar e agradecer o convite ao nosso senador Humberto Costa, cumprimentar também nosso ex-ministro Chioro, tenho a honra de estar com ele aqui, em nome de ambos, cumprimentar as demais autoridades aqui presentes, cumprimentar também o Adriano Massuda, companheiro aí de muita luta no SAMU, agradecer e parabenizar a todos, a honra de estar aqui, a todo o SAMU. A minha história se confunde de formado, eu me formei em 2001, não porque eu seja tão jovem, porque eu demorei para passar na faculdade, com 23 anos que eu comecei a faculdade, morava na fazenda, então tive que lutar bastante para fazer medicina e tive a honra de começar a minha carreira médica e juntamente com o SAMU fui coordenador de urgência de Betim, depois fui coordenador de urgência do Estado de Minas Gerais, muito embora agora seja secretário do Estado de Goiás. Comecei minha carreira em Minas. E a gente vê, sou da época ainda, senador, que era uma USA para cada 400 mil habitantes e uma USB para cada 100 mil habitantes. E hoje a gente vem avançando muito nessa questão do Kaizen, né, a melhoria contínua, onde a gente começa a discutir tempo-resposta. Então, vai ser uma questão extremamente importante, que é distribuir as ambulâncias em um território para se garantir tempo-resposta, porque as doenças são tempo-dependentes. Se a gente não tiver meta de tempo para atender, a doença resolve sozinha, não é verdade? E não tem como a gente voltar e fazer de novo. A gente precisa organizar o sistema de modo que a gente garanta que os pacientes sejam atendidos. O trauma, por exemplo, na hora de ouro, nos 15 minutos de diamante, a gente tem que fazer uma trombólise no paciente com menos de 90 minutos de atraso, uma angioplastia primária. A gente precisa fazer uma trombólise no paciente com AVC com menos de 4 horas e meia. E a gente precisa fazer antibiótico num paciente com sepse com menos de 1 hora, para que a gente tenha melhores resultados, que a gente deixe de colecionar óbitos e complicações evitáveis. Eu costumo dizer que o SAMU não é surpresa para mim, senador Humberto Costa, que a gente tenha tão bons resultados, porque o SAMU é uma das políticas indutoras de rede, ela induz a rede. Porque quando a gente começa a verificar onde que a gente tem que colocar o paciente, a gente precisa discutir a tipologia hospitalar. E discutir a tipologia hospitalar em um país com as dimensões territoriais igual nós temos, é um grande desafio. Nós fomos beber na fonte, na época que eu estava em Minas, em Maryland, no primeiro Trauma Center, o Shock Trauma Center Adams Cooley, e também em Milão, para a gente discutir como que a gente ia fazer a distribuição ótima dos hospitais também para atender o SAMU. Porque o SAMU está pegando o paciente em tempo adequado e vai levar esse paciente para onde? Onde que ele vai colocar num local adequado, ou seja, levar o paciente certo, no tempo certo, para o lugar certo, para ele receber o cuidado certo e, de preferência, que a gente reduza as variabilidades no cuidado. Então, esse é um grande desafio da rede de urgência e emergência. E o SAMU começou esse trabalho e a gente começou a montar as redes de urgência e emergência. Então, o Estado de Santa Catarina avançou bastante na questão de urgência e emergência, o Estado de Minas Gerais avançou muito na questão das redes de urgência e emergência e agora, por determinação do nosso governador Ronaldo Caiado, nós estamos também regionalizando o SAMU e as redes de urgência e emergência no estado de Goiás. Esse é o grande desafio, eu diria, doutor Chioro, que um desafio é a universalização, mas o outro grande desafio que nós temos para enfrentar com o SAMU é o desafio da fragmentação. Nós temos muitas centrais de regulação ainda municipais, em municípios que não têm vocação e nem condição de ter vocação regional, porque não tem hospitais ali que conseguem atender bem os pacientes e ele precisa da região. Então, a gente fez vários estudos e viu que o SAMU ele precisa ser macro-regional, porque as redes têm que ser macro-regionais, porque eu preciso ter escala para ter qualidade. Esse é um grande desafio que nós temos para enfrentar.
Por exemplo, Minas Gerais, 60% dos municípios têm menos de 20 mil habitantes. Em Goiás, 80% dos municípios têm menos de 20 mil habitantes. Então, esse desafio de universalizar e não manter a fragmentação é um desafio importante. E a gente precisa de uma questão extremamente significativa, que é a governança dessa rede, que é o comitê gestor. O comitê gestor discute, pactua e executa no complexo regulador, que de preferência seja único e que seja macro-regional. Eu tenho discutido isso muito com os municípios, né, Mauro? E para a gente estar fazendo realmente esse trabalho de regionalização para atingir a universalidade, mas não manter a fragmentação, porque onde a gente faz pouco, a gente faz pior e a mortalidade pode ser muito superior aos locais que têm volume para que a gente garanta qualidade. Então, acho que esse é um Kaizen que a gente precisa fazer aí no SAMU, que é a questão da regionalização, trabalhar com redes, trabalhar com macro-regiões, para que a gente tenha esse modelo de cuidado adequado, porque a gente sabe que 70% da carga de doenças do Brasil é dada por condições crônicas e a gente tem um modelo muito voltado para a questão do agudo, muito embora a condição crônica agudize. Uma outra superação que a gente precisa trazer é a questão da superlotação. Ninguém aguenta mais, o SAMU não aguenta mais fazer vaga zero. Eu acho que inicialmente fazer vaga zero é uma questão, mas vaga zero não pode ser um dogma. Vaga zero precisa ser um alerta que a gente precisa superar a questão da demanda e da capacidade. A gente precisa estar verificando qual que é a nossa demanda e qual a nossa capacidade. A gente percebeu muito, quando a gente trabalhou com as redes, que isso que o Chioro colocou é verdade. O paciente que não chegava, ele morria. E agora ele chega e chega grave. E a gente precisa superar essa questão, porque o que causa superlotação não é paciente de baixo risco. O que causa superlotação são os pacientes graves que precisam ser internados, que demandam muito recurso e que a gente não consegue, muitas vezes, girar o leito do hospital. Então, a questão de trabalhar com os 4 P's da alta que eu falo, né? Priorização da alta, programação da alta, pendência, e a gente trabalhar com a questão da previsão de alta é extremamente importante. A alta até às 10 da manhã, a alta no final de semana. Se a gente não conseguir trabalhar bem essa questão na rede, a gente não tem onde colocar o paciente. Paciente que fica no pronto-socorro superlotado, morre o dobro ou fica 4 a 7 dias a mais internado no hospital, e aí vira um ciclo vicioso, onde a gente não consegue superar. A gente precisa quebrar esse ciclo para transformá-lo num virtuoso e puxar os pacientes, antes desses pacientes serem mexidos, principalmente mexidos em lugar que não sabe mexer com um paciente grave, porque ele vai chegar piorado para a gente. Então, acho que essas questões são extremamente importantes para a gente avançar na nossa rede de urgência e emergência. Queria parabenizar mais uma vez os heróis, né, os técnicos auxiliares de regulação médica, o médico regulador, o médico intervencionista, o condutor socorrista, o radiooperador, todos vocês que a gente montou o SAMU e que cada um de vocês tem grande importância. Nenhum de vocês está ali, nenhum de vocês é menos importante do que os outros. Quando a gente foi fazer capacitação em Minas Gerais, eu lembro que a gente fazia capacitação para todos os profissionais juntos. A prova era uma só. Porque muitas vezes o condutor socorrista tem que saber onde está cada uma das medicações, dentro da qual bolsa, porque às vezes o acesso é difícil e precisa chegar e chegar rápido, porque o paciente está aguardando e ele não consegue esperar naquela gravidade. E para finalizar, até provocado aqui pela deputada federal, Érica Cocai, que citou Guimarães Rosa, eu vou finalizar com a homenagem do João Guimarães Rosa, um fragmento do discurso de formatura do João Guimarães Rosa, que eu acho que deputada, a melhor definição de urgência que eu já vi na minha vida. E eu leio muito Guimarães Rosa e leio outros autores também. Mas ele diz, porque ele leva em consideração a questão do tempo, ele leva em consideração a questão da gravidade e ele leva em consideração a humanidade das pessoas. E eu acho que cabe muito aí para o SAMU. Ele diz o seguinte: e nesses minutos séculos, quando alguém oscila um pouco além da vida e um pouco aquém da morte, reduzido a um destroço de matéria, torturar-se sobre um leito, o clínico escutará, no gemido por socorro do moribundo, a voz da espécie, a advertência da sociedade, o ditame da consciência, o mandamento de Deus. Homem, corre ao teu irmão,
que te suplica auxílio. Médico, vem até aqui, onde a doença prepara a recepção da morte. Muito obrigado. Como último orador, concedo a palavra ao senhor Francisco Nilson Maciel Mendonça Filho, superintendente do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Ceará. Quando chega assim no final... Muito boa tarde a todos. É uma satisfação estarmos aqui hoje, nessa data tão importante. Agradecer ao nosso senhor presidente, senador Humberto Costa, a nossa senadora Janaína Farias, até mais componentes da mesa. Para mim é um momento de muita satisfação e alegria. Como o colega Vitor aqui colocou, eu como médico, esse ano completo 10 anos de formado e 10 anos de SAMU. Já consegui passar por todas as demais posições dentro do meu estado, lá no SAMU Ceará. Hoje, atualmente, como superintendente do SAMU Ceará, conseguindo superar grandes desafios, graças ao apoio da nossa secretária de Saúde, doutora Tânia, nosso governador Elmano, juntamente com o apoio da nossa senadora. Então, hoje, nesse momento de 20 anos do SAMU, é um momento extremamente importante, mas aqui a gente tem que valorizar e agradecer principalmente aos profissionais, aqueles que sempre se dedicam, deixam seus familiares em casa para ir salvar vidas da população do Brasil, que hoje, não tenham dúvidas, o SAMU é realmente uma política de Estado, é uma política que salva vidas, ela faz a diferença. Nós, como samuzeiros, como a gente fala, sangue azul, um sentimento indescritível de você conseguir fazer a diferença. Você saber que você está pegando aquele paciente no momento mais crítico da sua vida, no momento mais delicado, e você conseguir fazer a diferença. Você conseguir reverter um caso de um AVC na janela, de um infarto agudo do miocárdio, você reverter uma parada cardíaca, você atender um politrauma. Isso é algo impressionante que em nenhum outro local você vai ver. O amor que o samuzeiro coloca na saída de casa para ir atender um paciente, ou muitas das vezes ele não está nem de plantão, mas ele passa e vê um acidente, ele vai lá e para atender, porque isso é ser samuzeiro. O samuzeiro é aquele que se dedica e se doa diariamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Muito obrigado. Nossa senadora Janaína quer usar ainda um pouco da palavra. Bem rapidinho, presidente. Queria aqui só fazer um registro e agradecer ao nosso presidente, Rodrigo Pacheco, que, quando na nossa solicitação nós fizemos, e de imediato ele já marcou essa data, então queria aqui agradecer. Queria agradecer aqui a equipe do Senado, a equipe do Congresso Nacional, Jaelson, Roberta, e agradecer as nossas equipes, a equipe do seu gabinete, a equipe do meu gabinete, a equipe do gabinete do senador, do deputado Jorge Sola. Então, assim, mais que só um agradecimento a essas equipes que organizaram. E, mais uma vez, parabéns a vocês, samuzeiros, vocês são os heróis do Brasil. Então, um grande abraço, sinta aqui abraçado pelo Senado Federal, pelo Congresso Nacional. Então, obrigado, senhor presidente. Obrigado, senadora Janaína. Queria aqui fazer um rápido registro de que essa sessão, além de ser muito importante, ela reforça fortemente um pleonasmo aí, mas ela reforça muito o nosso compromisso parlamentar, nós senadores, nós que temos
uma relação com a saúde, somos uma bancada do SUS aqui no Senado, de defender os princípios fundamentais do SUS e ter como uma das referências principais a política de urgência e emergência, e muito particularmente nisso que é um patrimônio do povo brasileiro, que é o SAMU. Cumprida a finalidade desta sessão solene do Congresso Nacional, agradeço a todas as personalidades que nos honraram com suas presenças e declaro encerrada a presente sessão. Convido aqui o pessoal do SAMU para a gente tirar uma foto aqui embaixo. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre transporte, assistência social, energia renovável, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre. Aí ele me pediu uma sugestão. Eu digo, por que você não atende essas comunidades com energia solar? Eu achei que ele não ia fazer. Os caras fizeram. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite. Aqui, na TV Senado. A essência da democracia deve ser esta: solucionar disputas e fazer a divergência pacificamente. E que os três poderes, juntos, podem construir e devem construir o que é o pilar da democracia. Democracia é essa que exige convivência pacífica entre todos, mesmo com divergência de ideias. Entendemos que a democracia, mais do que um regime político, é um modo de vida. A democracia é o único regime que pode permitir o convívio das pessoas que discordam. E discordar é saudável. O conteúdo que nos ensina a Constituição é que a democracia deve ser defendida. A democracia é o melhor terreno para plantar e colher direitos. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá! Se você já tentou fazer o orçamento anual da sua família, sabe o quanto é difícil. Agora imagine montar o orçamento do governo inteiro. Além de saber tudo o que tem, o que deve, o que está sendo feito e o que pretende fazer, é preciso estimar quanto vai arrecadar e como vai usar cada real. Para facilitar essa tarefa, o governo prepara antes uma série de regras que vão servir de base para o orçamento. É a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO deve ser votada aqui no Congresso até o fim de julho. Neste Agenda, nós vamos mostrar quais são e como devem ser usados os parâmetros da LDO. Assim você pode começar a entender como é usado o dinheiro dos seus impostos, recolhidos pelo governo federal. Quem vai nos orientar nessa aprendizagem é o consultor de orçamento do Senado Federal, Otávio Gondim. Otávio, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Obrigado pelo convite. Por gentileza, você tem larga experiência, né? Você já me disse que está aqui no Senado já há mais de 20 anos, lidando com orçamento. Como é que são feitas essas estimativas e qual é o nível assim de precisão delas? Bom, eu acho que vale a pena talvez a gente remontar a origem da LDO, né? A LDO ela é um documento, uma lei de interesse do parlamento para fazer parte do processo orçamentário depois do regime de exceção, quando lhe foi alijada a participação e competência, enfim. E daí que as premissas ou as prioridades, as metas que são definidas aqui no parlamento, na lei, elas devem ser detalhadas depois pelo executivo, que tem acesso aos dados sobre a execução dos programas, sobre a capacidade de arrecadação. No momento de elaboração, portanto, a gente tem
alguns casos que são limitações legais e constitucionais, como o teto do gasto, como limite para despesa com pessoal, que consta da Lei de Responsabilidade Fiscal, os limites de despesas discricionárias de cada um dos entes, mas temos um outro conjunto de parâmetros que eles são de comportamento esperado da economia, né? Então, essa primeira grade de parâmetros, né, sobre PIB, sobre expectativa de inflação, de taxa de juros, ela é elaborada pela Secretaria de Política Econômica. A expectativa de arrecadação, naturalmente, tem participação da Receita Federal naquilo que são receitas administradas, né, pela Receita Federal. A acuidade desses dados é muito grande. Para você ter uma noção, Antônia, assim, da acuidade, o mercado ele tinha de expectativa de crescimento do PIB para 2023 em 0,8%. O PIB cresceu 2,9%. Então, houve uma calibragem na expectativa do mercado em relação ao que o governo tem declarado nos relatórios bimestrais de avaliação de receitas e despesas primárias e no que fez constar da LDO, houve uma calibragem, quer dizer, qualitativamente todos observavam o movimento para o mesmo lado, né? Agora, quantitativamente, as discrepâncias são menores, né? Com esse mesmo dado de crescimento, no projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2025, nós temos uma projeção de PIB, para 2025, nós temos uma projeção de PIB de 2024 estimada em 2,22%. O relatório Focus, né, que é do mercado, de 10 de maio de 2024 agora, estima em 2,09. Então, existe uma convergência bastante grande assim nesses parâmetros. Está muito próximo, né? Eu vou pedir para o nosso diretor de gravação colocar aqui na tela exatamente, a gente fez um quadro a partir da nota técnica, né, que é a consultoria do Senado com você e outros consultores e juntamente com a consultoria da Câmara. Vocês todo ano elaboram uma nota técnica que serve de base depois o ano inteiro para a gente mostrar esses parâmetros macroeconômicos. Então, a perspectiva de inflação pelo IPCA para 2025 é 3,1%, né? PIB, 12,4 trilhões de reais, isso tudo é real, obviamente, um crescimento de 2,8%, um salário mínimo de R$ 1.502, uma Selic média, que é o juro, né, Selic, 8,05%, dólar de um câmbio de R$ 4,98 por dólar. Então, isso aí pode ser mudado quando o governo mandar a lei de orçamento, porque a LDO vai servir de base para a lei de orçamento que deve ser encaminhada no segundo semestre, não é isso? Tem algumas dessas variáveis que elas poderão ser alteradas, né? E tem outras variáveis que vão ser alteradas em lei própria. Por exemplo, salário mínimo. Salário mínimo, ele é calculado com base numa valorização real que foi reestabelecida na União por meio da Lei 4.663 do ano passado, né? Que se o resultado do PIB do ano anterior for positivo, esse PIB positivo é incorporado ao salário mínimo. E o resultado de 2023 foi de 3%. Essa variável não altera, porque o PIB já foi medido, né, para 2023 e a gente já teve esse crescimento de 3%. Mas, além disso, nesse cálculo, nessa estimativa do salário mínimo, existe uma projeção da inflação de 12 meses, fechando o período em novembro desse ano. Essa projeção pelo INPC é de 3,35%. Pode ser que haja uma variação. Para a gente ter uma ideia, Porque você falou INPC só para a gente... Porque a inflação medida pelo governo para os cálculos é o IPCA, mas o salário mínimo é registrado pelo INPC. São dois parâmetros diferentes. Isso, o IPCA é considerado o índice de inflação oficial no Brasil, né? Para todos os fins, ou para quase todos, né? O salário mínimo, por exemplo, não, né? Mas, para a gente ter uma ideia como pode ter essa variação, no momento do encaminhamento do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a perspectiva da inflação para 2024, medida pelo IPCA, era de 3,5%. O governo soltou o relatório de avaliação das receitas e despesas primárias relativas ao segundo bimestre e refez essa expectativa de inflação para 3,7%, o que se aproxima mais da expectativa do mercado, que é 3,76%. Então, alguma variação ela vai acontecer. Medida a inflação, não é nem...
na realidade, não é nem só na proposta orçamentária para o ano que vem. É que, medida a inflação efetiva em novembro, aí sim o governo vai poder editar uma medida provisória ou encaminhar um projeto de lei, usualmente é por medida provisória, para que o salário mínimo possa valer a partir de 2025. E é claro que isso tem uma importância grande no orçamento em razão dos benefícios que são calculados com base no salário mínimo, né, de assistência e de previdência social. São benefícios importantes, que é uma conta importante que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é uma das maiores contas. É uma conta bastante elevada. Nessa expectativa de crescer o salário mínimo de 1.412 esse ano para 1.502 no ano que vem, são R$ 90 na diferença do salário mínimo. O que nós temos de impacto direto nas contas do Fundo do Regime Geral de Previdência Social é que a cada real alterado no salário mínimo, a gente tem um impacto de 385 milhões e meio, 385 milhões e 500 mil reais no fundo. Né? Então, é um impacto significativo. No Fundo de Previdência. Claro que assim, não estão sendo avaliados, não tem uma sofisticação nesses modelos para avaliar o efeito que esse ganho de massa da massa salarial tem na economia, que aí vai ter eventualmente arrecadação tributária pelo consumo. Nós estamos falando assim só no impacto direto sobre o regime geral da Previdência. Tá. Né? Aí a outra parte que se faz é esse cálculo do impacto na economia, que pode inclusive gerar uma arrecadação maior para o governo, né? Isso, e aí a gente vai ter uma projeção de receita maior para o ano que vem, né? E é claro que a gente está falando aí desse impacto só das contas do governo federal. Aqui, quando a gente está nessa conversa, não entra o orçamento nem dos estados, cada estado faz o seu próprio orçamento, e nem dos municípios, né? Mas esse conjunto, assim, esses parâmetros, eles servem também para os estados e para os municípios, mais ou menos. Em geral, eles acolhem, porque o conhecimento do governo federal sobre essas variáveis macroeconômicas é muito maior, porque, inclusive, dispõe de instrumentos de política monetária e de política fiscal para interferir, né, na evolução desses parâmetros, né? Mas não é obrigatório. Tá. Eu vou aproveitar que eu falei dessa conversa dos estados e municípios e vou pedir ao nosso diretor para colocar um outro quadro que nós montamos aí, repetindo que esses dados, a fonte desses dados todos é a própria Lei de Diretrizes Orçamentárias, a partir da nota técnica que a Consultoria do Orçamento do Senado monta. Então, essas metas fiscais, e aí eu queria explicar um pouquinho melhor, uma meta fiscal que seria uma proposta, no caso hoje, de déficit zero, ou seja, uma conta neutra, né? O governo não terminaria nem com déficit, nem com superávit, mas pode ter uma variação de 25%, pode estar um pouquinho ou para cima ou para baixo. Dívida líquida da União chegar a 66,04% do PIB, eu queria que você falasse um pouquinho disso depois. Receita primária, ou seja, arrecadação de impostos e previdência, 2,58 trilhões. Despesa primária 2,34 trilhões e resultado da União 29 bilhões de um déficitzinho, mas que não é considerado tecnicamente déficit porque está dentro da variação de 0,25%. É isso mesmo? Mais ou menos isso. Explica um pouquinho melhor para a gente aí, vamos lá. Bom, a meta do governo é de resultado equilibrado. Esse 0,25, ele vem da Lei Complementar número 200, né, que estabelece o regime fiscal sustentável. A rigor, pela própria LRF, era possível adotar uma banda de resultado fiscal, mas, enfim, o governo só adotou com a edição da Lei Complementar 200. A expectativa mesmo do projeto de lei é de superávit do governo central de 10,8 bilhões de reais, excetuados 39,6 bilhões em precatórios. Houve uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, na DPF 7047 e na 7064, que o que a gente chama de subteto de precatório, né, que foi estabelecido na Emenda Constitucional 114, dizia o seguinte, essa emenda constitucional dizia que, mesmo inscrito no período correto, o precatório, né, decisão transitada em julgado, os valores para pagamento desses débitos da União, eles se submeteriam a um limite. Então, a gente teria de obedecer uma determinada ordem. Requisições de pequeno valor, os precatórios de alimentícios de valor menor, depois os de valor maior, até, enfim, pagar todos os credores da União. Por quê? Porque cresceu muito, os precatórios cresceram
cresceram muito na União nos últimos anos, possivelmente por teses administrativas, né, que se observaram danosas, né, para os contribuintes, mas também por celeridade da justiça, né? E cresceu assim da ordem de 40 para 80 bilhões em um ano. E aí teve aquele calote, aquela jogada para frente, isso. Não sei qual é o nome técnico aí, dos precatórios que deveriam ter sido pagos em 2022, 2023 e não foram. Isso. Aí no final do ano passado, no julgamento dessas duas ADPFs, o Supremo disse que o valor que ultrapassa esse limite da emenda constitucional número 114, eles estão autorizados a serem pagos, né? Pode ser aberto um crédito extraordinário ou fazer constar do orçamento agora, né, no nosso caso, mas o ano passado foram abertos créditos no valor de 93,1 bilhões. E esse valor que excede o teto, ele não se submete ao limite das despesas primárias, né? Então, para 2025, a nossa expectativa é que o que vai exceder esse limite da emenda 114 é de 39,6 bilhões. Por isso é que a expectativa de superávit de 10,8 se reverte aí em um déficit de 29,7. Mas esse 29,7, ele não vai ser computado para fins de cumprimento da meta fiscal. Então, nós não estamos falando nem daquele 0,25 ali do PIB. Né? Para a meta fiscal, tirando os 39, é como se a gente tivesse tido um superávit de 10,8 bilhões. Né? Então, e essa comparação, essa questão da dívida líquida, porque a gente ouve falar muito de a dívida líquida, a dívida do governo está muito alta, está no limite insustentável, como é que está? É um número diferente dos números que a gente vê normalmente, né? Porque, na verdade, o governo ele poderia ter avançado um pouco mais no arcabouço fiscal e trabalhado com controle de outras coisas que não só as despesas primárias, na minha forma de entender. O nosso foco continua sendo as despesas primárias. E, na verdade, o que dá a necessidade de financiamento do setor público junto ao terceiro é o resultado nominal. Para, assim, simplificar, ou fazendo um paralelo aqui bem vamos dizer assim, bem rudimentar, a receita e a despesa primária é como se fosse eu receber o meu salário e com ele gastar pagar as minhas despesas ordinárias do mês, né? Então, pagar a escola do filho, pagar o aluguel, comprar comida, etc. Tudo que tiver fora dessa relação normal de manutenção da família, por exemplo, tomei recurso emprestado num banco, vendi um carro para poder ter uma receita a mais, paguei esse banco, paguei um juro de uma dívida que eu contraí, eu recebi um juro de um empréstimo que eu concedi, tudo que esteja fora do meu salário e das minhas despesas de manutenção são consideradas receitas e despesas financeiras e não entram no cálculo primário, mas entram no cálculo do resultado nominal. Os juros que eu pago e os juros que eu recebo, não todas as receitas e despesas primárias, mas os juros que eu pago e recebo, eles entram no cálculo do resultado nominal. E ele é que vai me dizer, de fato, se eu vou endividar ou não, se eu tenho necessidade de financiamento ou não. Como a dívida pública está bastante elevada, né, pegando o outro número ali de 66,4, veja que em 2021, no final do ano, a nossa dívida não chegava a 5 bilhões. Agora, no final do ano passado, ela estava em cerca de 6,6 bilhões. 64% em 2025 vai ser cerca de 8 trilhões, perdão. Vai ser cerca de 8,2 trilhões de reais, né? Porque o resultado nominal ele tem sido negativo, né? Certo. Eu queria passar para um outro aspecto, que é a questão de como esse orçamento, dos limites de despesa dos poderes. Porque nesse orçamento aí, que eu vou pedir o Sérgio para colocar um outro quadro, que é o limite de despesas dos poderes. Porque quando a gente fala desse orçamento, parece que é só o orçamento do governo federal. Mas não, o governo federal arrecada e ele tem o orçamento que ele monta, mas ele também entrega uma quantia de recursos para os outros poderes administrarem também. Que é do Executivo, então, 2,131 trilhões, para o Judiciário, que aí é o segundo maior orçamento, 59 bilhões, Legislativo, 17 bilhões, Ministério Público da União, 9 bilhões e Defensoria Pública da União, 755 bilhões. São bem menores. Não são outros poderes, MPU e Defensoria, mas eles têm um orçamento próprio que é entregue pelo governo e eles administram, é isso?
O chamado teto dos gastos, ele foi introduzido no nosso ordenamento com a emenda constitucional 95 e ele tratava dos valores dispendidos por cada órgão e poder de estatura constitucional em 2017, sua atualização pelo IPCA. Com a revogação da emenda constitucional 95, né, com a emenda 126 e com o novo arcabouço, né, a lei complementar 200, aí passou-se a prever um crescimento real das despesas entre 0,6% e 2,5%, desde que limitada a 70% do crescimento das receitas, no caso do valor acima de 0,6%. Ou seja, se a arrecadação aumentar em 100, a despesas pode aumentar em 70? Em até 70%, desde que não passe 2,5% do crescimento real da despesa. Então, nós temos duas travas, né? Certo. Então, esse crescimento de despesa é para poder garantir o mínimo que nós entendemos que seria razoável para a manutenção das políticas públicas discricionárias, né? Mas ainda tem um teto, portanto, né? Não é porque a emenda constitucional, a emenda do teto, ela foi revogada, que, na verdade, a gente deixou de ter o teto. Agora a gente tem uma atualização desse valor no teto. Mudou o nome um pouquinho. Mudou o nome. Tá. Mudou o nome e mudou o valor, né? Porque agora a gente tem um crescimento real. E isso tem sido discutido agora com expansão de despesas obrigatórias, aí, com medidas tramitando no Congresso. Vamos então passar para o próximo ponto, que é a projeção dos gastos e dos investimentos. E eu vou pedir novamente o Sérgio para mudar a nossa tela, porque aí aqui a gente vê para onde vai, qual é, não é nem a estimativa, né? É como é que o governo pode se mexer, porque são despesas, muitas delas mais ou menos fixas. As despesas previdenciárias, e aqui entra o regime geral da Previdência, entra a Previdência dos servidores públicos federais e entra a Previdência dos militares, que é a parte. 989 bilhões, quase 1 trilhão. Né? Daquele dinheiro que tinha de arrecadação no seu orçamento, de previsão de orçamento, isso aqui já é, assim, bastante, né? É quase a metade, uns 40 e poucos %. Pagamento de juro de dívida, que também não pode deixar, é a segunda maior despesa. As transferências para estados e municípios, 537 bilhões. A despesa de pessoal, aí aqui é pessoal da ativa, é salário, não é isso? E do executivo, do poder executivo no país inteiro, 414 bilhões. Os precatórios, que é aquilo que você falou, que são as decisões da justiça. E as emendas parlamentares também. E a gente ainda tem uma coisa que está assim meio que nem é despesa nem é receita, mas também que são os subsídios ofertados para empresas, para instituições, até para os cidadãos, né, com os abatimentos de imposto de renda, e os investimentos. O que sobra para investir é muito pouquinho, né? Na verdade, a gente tem uma estrutura bastante rígida do orçamento federal. O orçamento federal ele tem cerca de 91% dos recursos alocados, eles são decorrentes de obrigações legais ou constitucionais. Então, são normas que antecedem o período de elaboração do orçamento e que determinam para o Estado uma determinada obrigação. Então, um pagamento de pessoal, né, pagamento de um remédio ou de uma terapia para uma doença coberta por uma determinada lei. Então, a discricionariedade ela fica bem pequena, né? Nesses números, a gente poderia talvez tirar esses 537 das transferências, que é o que faz a diferença lá entre a nossa receita primária e a despesa primária, para chegar à expectativa de resultado primário na tela anterior, né? Por quê? Porque isso não são recursos propriamente da União, às vezes são de arrecadação de tributos da União, mas que a própria Constituição já determina a sua destinação para outros estados, né? Enfim, pertence aos estados a distribuição desse fruto, né? Os subsídios que estão ali, ou as renúncias fiscais, na verdade, elas são normalmente conhecidas como gastos tributários, né? Sim. Mas se a gente for verificar bem, assim, tecnicamente, ele não é uma despesa, ela é uma não receita, né? Eu abro mão de arrecadar em virtude de dar condição a um determinado setor de se desenvolver. Em programas como o governo estava tentando agora não conceder, que era aqueles subsídios para 17 setores específicos que vêm desde a pandemia. A desoneração, também a desoneração da folha. Entra tudo aqui. Entra aí. Então, se não tivesse desonerada, teoricamente, o governo arrecadaria mais ou menos Simples Nacional entra aí, quer dizer, qualquer regime diferenciado que seja não geral,
estando previsto em qualquer norma legislativa, mas seja de caráter não geral, se for redução de imposto geral, ok, é só uma perda de arrecadação. Mas o que a gente considera como renúncia é anistia, isenção não geral, enfim, qualquer benefício que seja para uma determinada parcela de contribuintes, eles entram nesses gastos tributários, por assim dizer. Sobra, então, 74 bilhões, a previsão é que sobre, na verdade, tudo isso é previsão. 74 bilhões para o governo realmente investir no ano que vem. Se a gente pensar nisso aí, o governo, se a gente repetir uma tragédia em algum outro lugar do país, claro que a gente não quer isso, mas vamos pensar que tem uma tragédia no Rio Grande do Sul acontecendo agora, onde o governo, que não era esperado despesa, está botando mais de 50 bilhões já, e deve ter de colocar mais. O que sobra para investimento não daria para cobrir uma necessidade dessa, por exemplo, emergencial. Aí a gente vai ter de ver outros normativos, né? Porque no caso do Rio Grande do Sul, o governo, o presidente pediu e o Congresso decretou estado de calamidade pública, né, pelo decreto legislativo número 36 desse ano, né? O estado de calamidade pública, ele dá uma série de tratamentos fiscais distintos para o seu atendimento, né? Tanto para prevenção quanto para o atendimento ao sinistro, né? Então, não se submete ao limite. Então, esses limites de despesa, eles não se aplicam ao atendimento da calamidade, não se submete às metas fiscais. Então, quando a gente vai calcular o cumprimento da meta, essas despesas com atendimento à calamidade são excetuadas. Existe uma facilidade para contratação, tanto de pessoal temporário, emergencial, quanto de obra e tal, uma série benefícios, vamos dizer assim, uma série de instrumentos que estão previstos ou na Lei de Responsabilidade Fiscal ou na própria Constituição para poder fazer esses atendimentos. Mas, de qualquer forma, no fim das contas, é um gasto que é feito, não dá para qualificar ainda aqui, mas ele é um gasto. Esses investimentos, o que sobra para o governo, então, isso aí é o que ele vai ter para propor na lei orçamentária anual, que vai ser encaminhada ao Congresso em agosto, é o que ele vai ter para propor aí para coisas novas, para programas sociais, para infraestrutura, para o investimento aí é só investimento mesmo. Então, programa social entra em custeio, não entra aí. Então, aí é despesa de capital, né? Aquilo que se incorpora ao patrimônio público um bem de capital. Então, é investimento ou as inversões financeiras, que são transferências para, por exemplo, subsidiar programas de habitação popular, né? Esse 74,3, na verdade, ele é um piso. Pode ser que o orçamento venha com mais, ele não pode vir com menos. Porque esses 74,3 bilhões correspondem a 0,6% do PIB medido. Então, assim, é o que a Lei Complementar 200 estabelece como mínimo para investimento no ano que vem, né? E existe uma outra previsão para investimento que consta da Constituição, foi na Emenda Constitucional 109, que diz que a LDO ela tem que estabelecer um mínimo das despesas discricionárias que vai para a continuidade de investimentos, né? Então, isso tem previsão no artigo 45 da LRF e tal, e a LDO diz que 30,4% desse valor marcado para investimento tem que ser para obras em andamento, né? Então mesmo esse valor, ele não é livre. A gente tem que continuar, quer dizer, tentar mitigar aí esse problema de obras inacabadas no Brasil e, com o restante, se for o caso, empreender novos projetos. Aqui, a gente tem as regras gerais para elaboração do orçamento que vai ser encaminhado em agosto. Isso. E aí o governo lá vai detalhar realmente como é que vai usar cada ponto disso. Como é que o cidadão pode acompanhar? Eu sei que é um assunto um tanto quanto árido, não é fácil de entender, mas como é que o cidadão pode acompanhar um pouco esse dia a dia dessas questões de orçamento, para quem tem interesse, obviamente? Eu gostaria de convidar o cidadão, na verdade, a conhecer o Siga Brasil, que é um data warehouse aqui do Senado, foi desenvolvido pela consultoria junto com o Prodasem, né? Nosso serviço de informática, e ele busca dados de todos os programas estruturantes do governo federal, trabalha com execução de emenda, o que foi que cada parlamentar mandou para qual lugar, trabalha com temas, você escreve de forma livre no site um tema que te interessa, ele mostra assim, a execução, a previsão e o gasto efetivo ao longo dos últimos anos, né? Isso é uma forma bem interessante de acompanhar a execução, né? Qual é o site do Siga Brasil?
Agora você me apertou. Mas no site do Senado tem um link para ele. Você entrando no Senado Federal. tem o site do Siga Brasil, né? E um outro é o TransfereGov, que o TransfereGov, para as transferências voluntárias, ele traz os objetos de cada uma das transferências, com recurso, tanto do recurso do governo, vamos dizer assim, quanto, que também é governamental, mas o recurso das emendas que tem execução obrigatória. Então, isso também traz os objetos precisos, né, que vão ser executados em cada uma das localidades, né, das comunidades. E aí dá para o cidadão perceber, inclusive, aquilo que é mandado para a cidade dele. Isso, perfeitamente. Tá, eu estava tentando entrar aqui no site, no Siga Brasil, que é o site do Senado, né? Só que é o www.12.senado.leg.br/orçamento. E aí, nesse site, entrando no site do Senado, digitando lá Siga Brasil, dá para chegar e ver todos esses dados, né? Tem vários painéis, com gráficos, com quadros, que eles mudam. Quer dizer, se eu abrir um gráfico qualquer para despesas, por exemplo, primárias de um determinado órgão e eu clico em um programa, ele abre os dados do programa, ele é bem intuitivo de mexer, é bem interessante. Otávio, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço o convite. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa pode ser compartilhado no site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Até o próximo Agenda Econômica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Desmatamento, garimpo ilegal, extração ilegal de madeira, queimadas, situações que vêm a ter como consequência alterações climáticas que geram problemas como nós estamos vendo que está ocorrendo no Brasil afora. O senhor está falando especificamente das enchentes no Rio Grande do Sul? As consequências de tudo isso que estão ocorrendo são em função de causas que muitas das vezes têm ligação com problemas na Amazônia. Seja bem-vindo, senador Nelsinho Trade. Muito obrigada pela presença no Salão Nobre. O Parlamento Amazônico ele foi fundado em 1989, mas só começou a funcionar em 2020, quando passou a ser liderado pelo senhor. Mas sem reconhecimento formal da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, a OTCA. A Declaração de Belém, documento final da Cúpula da Amazônia no ano passado, assinado pelos chefes de Estado dos 8 países da região, mudou um pouco essa situação ao reconhecer a instituição. Qual que é a importância do Parlamento Amazônico no cenário atual e como é que está o processo para torná-lo uma instituição sólida, comparável a outros parlamentos internacionais? Meus cumprimentos, Renata. É um prazer estar aqui no programa realizado no Salão Nobre do Senado da República, que também leva esse nome, o próprio programa Salão Nobre. Dizer que o Parlamento Amazônico ele é composto por deputados e senadores dos 8 países que têm território amazônico: Brasil, Equador, Peru, Colômbia, Bolívia, Venezuela, Suriname e Guiana. Cada um desses países foi estimulado a enviar representantes que pudessem fazer
uma interlocução relativas aos problemas de meio ambiente, principalmente da Amazônia. A partir do momento em que a gente foi estimulado por grande maioria dos embaixadores desses países que trabalham aqui no Brasil, a gente entendeu que era interessante fazer com que voltasse a funcionar o PALAMAS, que é o Parlamento Amazônico, que já estava constituído, para que a gente pudesse ter, na expressão desses parlamentares, uma narrativa verdadeira a respeito dos problemas que muitas das vezes são comuns. A Amazônia do Brasil tem o mesmo problema da Amazônia da Guiana, do Suriname, do Peru e assim por diante, e fazer com que a gente pudesse, em conjunto, apresentar as soluções relativas aos problemas que lá existem. Então isso foi estimulado. Para minha surpresa, houve uma adesão significativa, uma composição também significativa do colegiado, e mesmo em instante de pandemia, que a gente não conseguia se reunir presencialmente, a gente fez essas reuniões por via remota e conseguimos avançar até que se pudesse liberar reuniões presenciais e a gente inaugurasse a primeira reunião presencial em Brasília, que ocorreu logo depois que terminou a pandemia, com a presença praticamente de todos os países que têm território amazônico. Dessa reunião nasceram outras, já fomos até Bogotá, capital da Colômbia, e de Bogotá entramos para dentro do interior da Colômbia, para dentro da Amazônia colombiana, fomos numa região chamada Putumayo. Lá a gente viu práticas de desenvolvimento sustentável e com isso nasceu o convite dos parlamentares do Peru. E nós estamos indo em junho, agora, para o Peru, promover também a primeira reunião em campo do Parlamento Amazônico naquele país. Senador, a partir da Declaração de Belém, o que evoluiu na estrutura do Parlamento Amazônico? Sede, orçamento, equipe, pessoal? Pois bem, foi o primeiro passo para a gente atingir esse objetivo. Para você que está assistindo a gente entender, a gente vai fazer uma analogia com o Parlasul, que é o Parlamento dos países do Mercosul. O Parlasul é reconhecido institucionalmente. Nós estamos buscando que o PALAMAS também seja, porque a partir do momento que se tenha esse reconhecimento da instituição PALAMAS, ele passa, sob o ponto de vista legal, jurídico, de fato e de direito, existir. Porque o que tem-se hoje é apenas a instituição formada, a sua composição com o seu colegiado, sem o reconhecimento. Nós tivemos voz na cúpula dos países amazônicos em Belém. Eu falei com a presença de todos os presidentes que lá estavam e fiz a eles esse apelo, que pudessem auxiliar uns aos outros para que o PALAMAS fosse efetivamente reconhecido como uma instituição dos parlamentos desses países. Qual foi a nossa surpresa? Que essa fala ecoou. Ao final, na elaboração da Carta de Belém, teve um item específico para o avanço do reconhecimento da institucionalização do Parlamento Amazônico. E em que pé que está agora? A gente está tabelando e necessitando muito da força, do auxílio e da interlocução da OTCA, Organização dos Tratados de Cooperação da Amazônia, em que, a partir do momento que ela tem essa institucionalização já efetivada, que ela possa tirar as arestas que existem
de incompreensões em alguns países e, de uma vez por todas, pegar a assinatura de todos para que a gente possa fazer essa institucionalização. Houve um avanço pós a ida nossa na cúpula de Belém. Alguns países que estavam resistentes já venceram essa resistência, já estão apoiando a ideia da institucionalização, e nada melhor do que você dialogar, reunir, sentar, conversar para vencer as outras resistências que faltam. Se não me engano, faltam 3 países dos 8 para poder resolver tudo. Mas são decisões legislativas que precisam ser tomadas? São os parlamentos dos países que precisam aderir ou são os executivos dos países? É um conjunto. É um conjunto que passa pela anuência principal do executivo, porque há que se ter uma disposição de contribuir com a instituição, e a aprovação do legislativo. Ora, por que não fazer isso se nós estamos num momento em que uma das pautas mais faladas e discutidas no âmbito mundial é a questão do meio ambiente, as questões das variações climáticas, as questões dos desastres naturais? Tudo isso passa pela Amazônia. E a gente já observou que essa palavra é uma palavra-chave que abre as portas para discussões em diferentes organismos internacionais do mundo afora. Eu já fui convidado para proferir palestra na Itália, já fui convidado para proferir palestra lá no Bahrein, já fui convidado para proferir palestra no âmbito do Mercosul, tudo a respeito do Parlamento Amazônico. Falou em Amazônia, todo mundo abre a porta para querer saber e conhecer um pouco dessa situação. Senador, para além da esfera administrativa e a necessidade de institucionalização, como o senhor imagina que deve ser o funcionamento do Parlamento Amazônico? Que benefícios ele pode trazer para a população e que população é o foco específico também do Parlamento Amazônico? O Parlamento Amazônico, ele está, na sua concepção, um órgão mais consultivo do que executivo. Ou seja, não existe, Renata, hoje, nenhuma instituição que traz uma narrativa tão verdadeira a respeito da Amazônia do que aquela que vem do Parlamento Amazônico. Se você observar as reuniões que já tiveram, os membros, habitualmente, na sua grande maioria, são nativos da Amazônia. São deputados e senadores que se elegeram com voto popular, democrático, oriundos de território amazônico. Pessoas que nasceram lá, viveram lá, cresceram lá e sabem dos problemas que lá existem. Então, quando alguém levanta e fala, no território da Amazônia, de um desses países, Suriname, Peru, Bolívia, está ocorrendo um desmatamento muito forte no lado oriental. Você pode ir lá olhar porque está ocorrendo. E para resolver isso, nós temos que agir da seguinte forma. Apresenta a solução para o problema apresentado. Ora, o que a gente está cansado de ver? Que pelo menos dá notícia. Desmatamento, garimpo ilegal, extração ilegal de madeira, queimadas, situações que vêm a ter como consequência alterações climáticas que geram problemas como nós estamos vendo que está ocorrendo no Brasil afora. Você está falando especificamente das enchentes no Rio Grande do Sul? Você pode observar que a onda que vem para promover a chuva vem lá de cima. Você pode ter certeza que as consequências de tudo isso que estão ocorrendo são em função de causas que muitas das vezes têm ligação com problemas na Amazônia. No meu estado, por exemplo, o Pantanal, todas as vezes que se tem uma queimada excessiva no Pantanal, ela é uma consequência de alguma situação que ocorreu na Amazônia que promoveu no centro-oeste brasileiro o calor extremo, sem chuva, com estiagem. Aí, o que acontece com a vegetação?
que normalmente teria que estar no meio de pântanos, daí Pantanal, alagadas. Ela seca, qualquer situação de calor propaga o incêndio e é uma confusão que não tem mais tamanho. Em 2020, nós tivemos uma das maiores queimadas da história do Pantanal. Graças a Deus, pela resiliência da sua recuperação, recuperou-se tudo naturalmente. Mas a gente não pode ficar sujeito a essas questões. O que a gente observa? Que essa consciência ambiental tem, pelo menos, sido tratada, exercitada entre as grandes lideranças mundo afora. Aqui no Brasil já ecoou, nós temos ações que demonstram que ela está tendo, a sua vez, cada vez mais presente nos parlamentos, com organizações para que situações degradantes não venham a ocorrer mais, e não tem outro caminho a não ser respeitar a natureza, porque ela cobra o seu preço. Quando o senhor fala de situações na Amazônia que estão gerando consequências para o resto do Brasil, o senhor está falando do desmatamento? Perfeitamente. O desmatamento e, principalmente, uma situação. Nós temos que inverter um pouco a lógica dessa história. Ah, mas por que você desmatou? Ah, eu desmatei a minha área porque eu preciso ter uma renda, no sentido de fazer uma plantação, no sentido de permitir que entrassem aqui para tirar as madeiras dali. Eu preciso ter uma renda, porque eu como. Eu não vivo de fotossíntese, como eu vi um depoimento lá de um integrante que mora e vive no território amazônico. Pois bem, e qual a lógica que está sendo invertida? Bom, se você tivesse uma premiação monetária para manter viva e em pé a sua floresta, você assim o faria? Lógico, eu faria. Então, o que os grandes parceiros, mundo afora, que falam, eu vou arrumar tantos milhões de dólares para o fundo da Amazônia, precisa entender, é o seguinte: vamos procurar estimular aquele que mantém a floresta em pé, para que ele continue mantendo a floresta em pé. Remunera esse cara, que eu quero ver se alguém entra lá para poder cortar. Ele não vai deixar. Então, eu falei isso dentro do Parlamento Europeu, para os parlamentares de lá que tinham uma noção diferente a respeito da nossa Amazônia. Eu falei para eles, o que vocês estão alertando a gente para não fazer, foi aquilo que vocês já fizeram. Então, eu faço o seguinte desafio: leve para os executivos dos países de vocês o seguinte: premiem aquele que mora lá na Amazônia para poder manter a sua floresta em pé, viva, verde, que vocês vão ver como que vai cair drasticamente essa questão. Créditos de carbono seriam uma solução, senador? É a moeda verde do momento, seria uma solução. A gente cada vez mais ouve essa pauta nas discussões internacionais. Temos que buscar fazer com que isso possa realmente ser valorizado, essa moeda verde, que não é o dólar, é o verde da vegetação, a fim de que a gente possa procurar estimular a floresta viva, a floresta em pé. Mas quando o senhor fala em remunerar a pessoa que mora na floresta, o senhor está pensando em alguma outra política pública que não seja especificamente créditos de carbono? Estou pensando numa outra política pública mais simples, mais palatável, mais assim, que você consegue palpar. Procura organizar situações em que aquele que preserva a sua mata, que não deixe cortar, que não desmata, possa ser remunerado, que a gente vai ver como que esse jogo vira. Senador, o próximo ano vai ser marcado pela realização da Conferência do Clima, COP30, em Belém. E quais são as expectativas do senhor e do Parlamento Amazônico para essa conferência? São muito positivas. Primeiro que o governador Helder Barbalho, que vai ser um anfitrião dessa questão, desse encontro, conhece o Parlamento Amazônico, já participou de algumas atividades e já informalmente nos disse que nós iríamos ser convidados para ter vez e voz nesse encontro.
porque ele, natural que é, de um estado em que tem um território amazônico considerável, entende a importância dessa articulação que o Parlamento Amazônico faz, não só com os governadores, como com os presidentes desses países. Então, a gente está indo para o Peru agora em junho, dali nós vamos tirar algumas diretrizes para a gente poder levar para discussão na COP30 e fazer com que a gente possa ser visto, reconhecido e institucionalizado. Com qual objetivo, senador? Final, objetivo que vai chegar na população. Vamos lá. Objetivo de ter uma estrutura oriunda de representantes populares eleitos por vocês que possam, de uma forma ativa, plena, de fato e de direito, se articular nas leis, nos requerimentos, nas moções, nas ações legislativas para ajudar a gente a preservar cada vez mais esse imenso mar verde que é a Amazônia que nós temos, não só no Brasil, como nos outros países. Isso é de uma importância significativa. Por quê? Porque tudo que sai desse parlamento, vocês podem conferir. É ações de situações verdadeiras que estão ocorrendo a partir do momento que ela é denunciada, que ela é falada. E as soluções apresentadas, levando-se sempre em conta o seguinte: há que se ter sim a preservação, mas não podemos deixar de olhar o desenvolvimento. Desenvolvimento sustentável. A gente foi no interior da Amazônia, da Colômbia, na região de Putumayo, e eu presenciei as ações sustentáveis que lá são feitas, produzidas em tanques para criação de pirarucu, em plantações no meio da mata, que dão certo, geram riqueza, geram renda e tem o apoio da sociedade que não desmatou e não fez com que pudesse ter uma consequência pior para todos nós. E que são possíveis de serem replicadas com escala econômica? Perfeitamente. A partir do momento que a gente foi lá e viu as extrações de frutos da Amazônia, a piscicultura, são exemplos que a gente acaba trazendo para cá e é o que nós vamos levar para o Peru e trazer de lá alguma coisa para cá para a gente poder avançar nessas questões. Porque a gente não pode esquecer que na Amazônia moram e vivem milhões de pessoas. Às vezes vocês acham que é só mato e bicho que tem lá. Não é. Tem muita gente que vive em território amazônico. Então, a gente precisa achar um caminho para esse pessoal viver bem nos tempos do século XXI e que possa preservar a natureza respeitando o meio ambiente. Senador, o Brasil conseguiu diminuir o ritmo de desmatamento no último ano e meio. Isso dá alguma vantagem comparativa nas negociações internacionais sobre a preservação da Amazônia? Com certeza absoluta. E eu digo para você, não foi só ação de um governo para outro. Você pode ter certeza que tem um pedacinho de louro do Parlamento Amazônico nisso aí. De tanto que a gente falou, de tanto que a gente brigou, das reuniões. Só da gente existir, mesmo que seja sem a sua institucionalização, ele gera um receio da parte de quem quer fazer o mal feito para que não possa fazer e não ter a repercussão que tem. Em qualquer lugar que vá algum membro do Parlamento Amazônico para fazer alguma interlocução, você pode ter certeza que ele vira notícia. E, senador, Senão eu não estaria aqui, né? Quais são os desafios comuns? Desmatamento. Nos 8 países? Nos 8 países. Desmatamento, tráfico de madeira, garimpo ilegal, pesca ilegal, caça ilegal. É tudo a mesma coisa em proporções diferentes. E tem uma situação que precisa ser alertada, que é muito séria. A questão da segurança pública nesse território. A gente presenciou
a questão de algum tempo atrás, um assassinato de um jornalista e um indigenista. A Polícia Federal atuou de pronto, elucidou o crime, prendeu os assassinos, mas o que a gente observa é uma transversalidade da ação de grupos de narcotraficantes, infelizmente. E para você ter uma contraofensiva da parte dos países, há que se ter também uma união de ação em conjunto. Ou seja, a segurança pública do Brasil com a segurança pública da Colômbia, do Peru. E aonde há uma fragilidade, esses grupos organizados migram para o território que é igual, amazônico, mas para um lugar que é menos vigiado, menos, vamos dizer, combativo. O que mudou na percepção do senhor sobre a região com a experiência do Parlamento Amazônico, de liderar essa estrutura? Bom, primeiro que a gente existe. Não é institucionalizado, mas a gente existe. Estamos indo, todo mundo se encontrar no Peru. Segundo, os avanços que tiveram de queda de desmatamento não foi obra de um governo só. Isso foi uma ação conjunta de uma união, de um pensamento unificado de que é muito mais promissor para a economia local, para o planeta como um todo, manter a floresta viva em pé, remunerando aquele que assim a fizer. Muitas questões dessa que eu acabei de dizer foram debatidas, coisa que não estava sendo, em outros parlamentos, em reuniões internacionais. Eu falei isso no Parlamento Europeu, para os deputados e senadores da Europa. Que oportunidade que eu ia ter para falar isso se não tivesse recriado o Parlamento Amazônico? Várias delegações vieram da Europa para cá, justamente porque eu vou botar os pingos nos is. A França é contra o acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia, com o argumento de que as nossas questões ambientais não são tratadas adequadamente. Mas não é esse o argumento principal. O argumento principal é que a competitividade do setor do agronegócio relativo ao país europeu vai fazer com que lá possa ficar pior do que está. E aí inventaram essa história de pontual, factual de problemas ambientais, que isso gera notícia, mundo afora, e botaram isso de pano de fundo. Eu fui lá no meio do pessoal. É igual você jogar dentro da bomboneira contra o Boca Juniors. Não é para qualquer um, não. E debati com eles. Onde é que chegou num ponto que eu falei assim, vamos lá conhecer. Estava eu, o deputado Celso Russomano, o deputado Arlindo Chinaglia. Vamos lá conhecer, nós organizamos uma missão para vocês verem que não é isso que estão falando. Tem problema? Tem. Ninguém aqui quer passar a mão na cabeça de mal feito. Mas não é bem isso que vocês estão colocando. Vamos lá para vocês ajudarem o governo de vocês a premiar a floresta em pé. Em vez de ficar remediando com recurso para fundo amazônico, para tratar aquilo que já está estragado, vamos manter de forma preventiva o que está bom. E vieram, algumas delegações vieram. Fizeram missões, voltaram com outra impressão. Ou seja, nós já estamos cumprindo um pouco da missão que me foi delegada. Eu já estou no meu segundo mandato de presidente do Parlamento Amazônico. Agora, no Peru, nós vamos discutir esse avanço e já organizar uma transição, porque eu acho saudável que essa presidência possa ser rotativa nos outros países. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Para mim é um prazer estar aqui falando com você, Renata. Um abraço a todos.
No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre transporte, assistência social, energia renovável, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre. Aí ele me pediu uma sugestão, eu digo, por que você não atende essas comunidades com energia solar? Eu achei que ele não ia fazer, os caras fizeram. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. A lei de diretrizes e bases, ela devolve aos secretários de Educação dos Estados e aos professores o direito de fazer experiências. Aprovamos uma segunda libertação para negros e negras. A lei de cotas raciais e sociais nas universidades públicas federais. Que não é um ganhou, o outro ganhou, mas que ganha a educação. Valorizar o Fundeb para aumentar os recursos para a qualidade da educação e da educação pública nesse país. Nós só seremos, de fato, uma grande nação quando, para essa geração de 0 a 18 anos, não faltar absolutamente nada no quesito de educação. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A PEC 3 de 2022, apelidada de PEC das Praias, está mobilizando todo o país. Nessa entrevista, você vai entender exatamente o que diz, o que está escrito no texto da proposta de emenda à Constituição número 3 de 2022, para poder formar a sua opinião de maneira bem informada. Proposta de emenda à Constituição é assunto de cidadania. E é sobre isso que eu converso agora com o advogado especialista em direito imobiliário, Cláudio Cunha. Cláudio, muito obrigado por atender ao nosso convite, por participar dessa nossa entrevista. Oi, Marcelo, um prazer estar aqui, ainda mais num assunto que envolve direito imobiliário, que é a minha paixão. E eu costumo dizer que direito imobiliário é um assunto que todos nós, inclusive quem nunca estudou direito imobiliário, de alguma forma está envolvido. Então, para mim é um prazer estar aqui. Eu cumprimento a todos do estúdio, aos nossos telespectadores e espero contribuir para essa discussão. Então, a gente vai começar explicando, né? Na verdade, pelo apelido que essa PEC tem sido chamada de PEC das Praias, já começa aí alguma confusão conceitual, que são os terrenos de marinha. Né? Muita gente pensa que terreno de marinha são só os terrenos de praia e outras pessoas chegam até, ou eu vi de algumas pessoas comentando, os terrenos são da marinha. Então tem uma confusão aí e o termo é um pouco mais amplo. Eu penso até que o nome dessa proposta o apelido dessa proposta de emenda à Constituição, ou o nome, como queiram dizer, deveria ser a PEC dos terrenos de marinha. Seria mais correto. Mas explica pra gente, Cláudio, o que são esses terrenos de marinha e seus acrescidos? Perfeito, Marcelo. Então, nós temos uma parte da faixa litorânea da costa brasileira que não envolve só costa, envolve rios, lagos, qualquer influência de maré é considerada área de marinha. E essa área de marinha ela é traçada a 33 metros de uma linha chamada de pré-mar. Pré-mar, na verdade, vem de uma palavra chamada que era pleno mar, que era até onde o mar ia. Em 1831 se calculou essa maré e se estipulou, foi um ano de uma maré cheia, então favorável aos terrenos da União, que esse cálculo partisse a partir de 1831, calculando 33 metros para cima da terra, né, horizontalmente, essa área de marinha. Essa área de marinha, ela não necessariamente é área do litoral, ela pode ser área de rio, área de lagoa, inclusive de rio não navegável também. Então, tem algumas hipóteses em que a gente vai ter área de marinha sem qualquer maré, qualquer rio, qualquer influência de maré naquele ponto, porque aquele rio muitas vezes já foi assoreado. Então, realmente é um tema amplo e que envolve diversas questões técnicas e que gera muita confusão para os telespectadores, inclusive no direito também.
onde a gente tem muita pouca informação, muita pouca literatura, e nas faculdades se ensina muito pouco também sobre essa matéria. Bom, uma vez explicado o que são os terrenos de marinha, agora as pessoas já entendem que vai além dos terrenos da costa, né, o terreno do litoral, os terrenos da praia, que é o que realmente está mobilizando a opinião pública. A gente vai explicar agora, eu queria que você nos explicasse como é que são ocupados esses terrenos. Você citou, são terrenos da União, quer dizer, são terrenos do Estado brasileiro, não é o terreno de um governo ou de outro, é o Estado do Estado. Né? Da União, a gente deve entender também que são terrenos da população. Né? Mas vamos lá. Como é que são ocupados esses terrenos hoje? Por que está se discutindo essa transferência do domínio da União para particulares? Marcelo, essa área de marinha foi durante muito tempo considerada uma área necessária à soberania e à segurança do país. Pois era uma área de guerra. A gente tem invasões na Normandia, na Segunda Guerra Mundial, onde a gente tem a praia sempre sendo utilizada. Então, era considerada uma área de segurança nacional. Atualmente, a gente tem essas áreas e elas foram sendo ocupadas. Algumas ocupações regulares, que são os enfiteuses, que são contratos entre particulares e o poder público, a SPU, que é a Secretaria do Patrimônio da União. Eles fazem contratos enfitêuticos, que é um direito real, estabelecido no rol taxativo do Código Civil de 2002. E, através desse contrato, há uma utilização daquele terreno, onde a pessoa que passa a morar, a residir naquele local, ela não é proprietária, ela passa a ter o domínio útil daquele local. Então, é importante a gente entender a diferença entre propriedade e domínio. A propriedade, ela somente se adquire com registro no registro de imóveis. O sistema brasileiro, ele adotou o sistema registral como aquisição da propriedade. Então, nós temos o registro como forma de aquisição da propriedade imóvel e, em alguns casos, nós temos a tradição, que é no caso do carro, do veículo automotivo. Ele é um bem e ele se dá a sua transferência através da entrega dele. No caso dos imóveis, a personalidade, a aquisição do registro, ele permite com que a pessoa passe a ser proprietária. Então, nós temos de um lado, né, a enfiteuse, que é o imóvel que está sendo utilizado, que é de propriedade da União, mas que o particular possui o domínio útil, e nós temos do outro lado o ocupante, que está no imóvel, sob a propriedade da Marinha, mas ele sequer possui o domínio útil. Na verdade, ele é um mero utilizador daquele imóvel. Às vezes, ele comunica essa ocupação e às vezes não. Então, é importante a gente entender que a gente vai ter sempre dois lados dessa moeda. De um lado, a ocupação e do outro lado, a enfiteuse. Então, no caso, a pessoa tem o domínio, mas ela pode usar, pode construir no terreno, existem as normas para isso, mas ela não é proprietária. Então, esses terrenos de marinha continuam sendo de domínio da União. A PEC, o primeiro item da PEC justamente diz que ela revoga o inciso 7º do artigo 20º da Constituição. Esse é o artigo que trata dos terrenos de marinha. Uma vez aprovado, se aprovada a PEC, esses terrenos de marinha, eles passam imediatamente aos ocupantes ou haverá regras para isso? Não, existem algumas regras que a lei estipulou. De uma forma acertada, a lei atribuiu que a transferência para pessoas em situação de carência e até quando for interessante ao poder público, ela vai ser gratuita. Mas na maior parte dos casos, essa transferência vai ser onerosa. Então, o particular ele terá que comprar esse domínio útil, a propriedade desse imóvel ao qual ele mantém sobre o domínio útil. Agora, uma vez compradas, se a gente colocando aqui na hipótese, a gente está gravando essa entrevista enquanto a PEC 3 de 2022 tramita no Senado Federal. Um dia antes de gravarmos a entrevista, houve uma audiência pública
é possível que haja ou que tenham mais audiências públicas, e é importante que cidadãos e cidadãs participem, já que estão tão mobilizados com essa PEC. As audiências públicas do Senado permitem a participação pela ouvidoria do Senado, 0800 61 2211, e também pelo portal e-Cidadania, disponível no site do Senado Federal. Uma vez que aconteça, se houver a aprovação da PEC, de acordo com o que está escrito, vamos lá, o particular comprando ou uma empresa, um empreendimento, ou então o pescador, as comunidades ribeirinhas, ele passando a ser o proprietário desse terreno, tem uma questão que foi levantada também, que é a questão ambiental. Uma grande parte desses terrenos de marinha, eles se localizam em unidades de conservação, unidades de preservação, as chamadas áreas de preservação permanente. Se um terreno de marinha passa para o particular, as áreas de preservação permanente deixam de ser obrigatoriamente preservadas? Não, as áreas de proteção permanente, elas se mantêm. O problema ambiental, ele surge, primeiro, existe um erro na política de moradia no Brasil, que é entender que apenas dando um título de propriedade a gente resolve a questão da moradia. E não necessariamente você entregando o título de propriedade para o cidadão, você está resolvendo o problema de moradia dele. Inclusive, em áreas litorâneas, a gente, obviamente, vai ter uma especulação imobiliária. Então, muito provavelmente, essas pessoas que vão receber o título gratuitamente, elas serão confrontadas por grandes empresas e resorts a vender aquela área. E provavelmente, em razão de uma questão financeira, a maioria aceite vender. Então, tem a questão da especulação imobiliária. Tem uma questão da verticalização das praias, que também é uma questão ambiental. E nós temos também, ontem foi falado na audiência pública, diversos problemas relacionados a essa ocupação das costas. Assoreamento de rios, mudança de correntes de marés, então problemas na vida marinha. Então, desequilíbrios que o homem vai causar, e a gente vai ter que decidir por qual caminho que nós vamos escolher. É uma escolha como cidadão e como país, querer se desenvolver a todo custo ou querer se desenvolver respeitando as regras ambientais. Cláudio, no caso, por exemplo, você está falando que essa mudança na legislação, essa mudança na Constituição pode levar a esse limite de degradação ambiental. Mas os terrenos de marinha, eles não vão exatamente até a água. Por exemplo, no caso da praia, né, você falou que são 33 metros, existe aquela linha pré-amar que define o que são os terrenos de marinha. Esses terrenos, eles chegam até o limite ali onde tem a água, onde essa faixa de areia que as pessoas gostam de ter o seu dia ali de lazer, de ir com as suas famílias, que é o que realmente está levando a essa polêmica toda em torno da proposta de emenda à Constituição número 3 de 2022. Os terrenos de marinha, eles vão até o limite da praia, vão até a areia da praia. Como é que fica esse território, essa delimitação, demarcação desse espaço? Perfeito, Marcelo. Inclusive, isso infelizmente, o debate às vezes fica muito pobre e ele vai para um caminho muito de rótulos e a gente acaba ouvindo e fazendo críticas que não são as críticas certas. E isso é muito ruim para a discussão. Então, quando se diz que as praias vão ser privatizadas ou então que vai haver uma cobrança para o cidadão poder acessar a praia, isso não é verdade. As praias, o cidadão ele tem acesso à praia. O que vai acontecer, na verdade, esse acesso é garantido pela Constituição. O que vai acontecer, na verdade, já acontece em muitos casos, a gente pode ver parte do interior das praias da Bahia, os resorts não deixarem um acesso terrestre ou uma rodovia que permita o acesso à praia. Então, muitas das vezes, você vai ter acesso pela areia. Os espaços dos resorts são muito grandes, então isso realmente vai dificultar o acesso à praia. Agora, a cobrança para o cidadão ir à praia, essa possibilidade ela não existe, tá? O cidadão pode ficar tranquilo que ele vai poder continuar indo à praia. Então não tem a privatização das praias, como está sendo falado, mas existe uma possibilidade de haver a limitação de acesso. É essa a questão?
Na prática, isso já acontece, inclusive, com concessionárias, com permissionárias, onde a praia, ela fica, às vezes, para você acessar, ela tem que subir uma montanha, descer, fazer uma trilha. Então, o que vai haver, sendo uma propriedade privada, hoje, o poder público ele consegue ter mais controle, mesmo através das permissões, ele consegue ter maior gerência sobre aquela área. Quando a iniciativa privada for proprietária daquela área, sem dúvida ela vai ter menos controle, e a gente sabe que o poder público ele falha muito na fiscalização. Então, na prática, a gente realmente vai ter uma dificuldade de acesso às praias, como já acontece em alguns lugares do Brasil. Mas uma questão em relação agora aos municípios. A PEC, ela transfere, né, a partir do momento que revoga o inciso 7º do artigo 20º da Constituição, ela passa pelo texto da proposta de emenda da Constituição, esses terrenos de marinha eles vão ser passados gratuitamente a estados e municípios. Os municípios são responsáveis, segundo a Constituição, isso está no artigo 182, pelo planejamento e ordenamento urbano das cidades. Então, no caso de transferência desses terrenos de marinha para os municípios, ficam os municípios autorizados a expandirem as cidades para esses terrenos de marinhas livremente, ou eles têm regras a seguir, as regras da União? Como é que fica essas regras para uma possível expansão das áreas dos municípios para as terras de marinha, se a proposta de emenda à Constituição for aprovada? Existem algumas regras que são gerais, então o município ele vai também ter que obedecer. Mas a gente tem o município no controle dessas áreas de marinha. O que eu acho, Marcelo, sendo bem sincero, é que a gente tem que pegar o caso a caso. Não dá para a gente querer, na minha opinião, estabelecer uma regra. Nós temos municípios que são municípios ricos, populosos, e temos municípios muito pequenos, com pouca gerência, com poucos orçamento. Então, cada caso, essa é a minha crítica ao projeto, é que eu acho que falta um maior detalhamento de como isso vai se dar na prática, utilizando os planos diretores dos municípios. Então, o município ele não está autorizado a fazer o que quer com aquela região. Ao mesmo tempo, a gente, na prática, sabe que os municípios eles são muito mais vulneráveis à ingerência do capital, do empresário. Então, a gente vai ter, na prática, uma maior abertura dessas regiões para a iniciativa privada, o que pode ser perigoso. Agora, é ruim? Não, não é ruim, porque pode ter algumas situações onde seja interessante desenvolver o progresso, onde a questão ambiental não seja tão importante. Obviamente que essa discussão, e ontem foi falado pela senadora Leila, essa discussão não foi nem discutida pela Comissão Ambiental do próprio Senado. Então, na minha opinião, falta um maior debate com outras áreas do governo, outras entidades, e entender que cada caso é um caso. E quando a gente estabelece uma regra geral de que toda a terra de marinha vai ser passada para o município, isso muitas vezes vai representar um perigo do ponto de vista gerencial do Estado, das empresas petrolíferas, dos portos, então, da pesca. Então, eu acredito que a gente tenha que pensar a situação caso a caso. Seria mais interessante formularmos projetos, e aí sim, em que a área de marinha poderia ser repassada ao município, quando houvesse um planejamento, um programa de execução, de exploração daquela área, respeitando as questões ambientais. Esse planejamento, então, seria prévio à própria PEC. Mas você citou, no caso a senadora Leila, realmente na primeira audiência pública realizada no Senado, foi na Comissão de Constituição e Justiça, e a senadora Leila ela pediu que houvesse também uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente. Então, ainda não houve, até o momento em que gravamos essa entrevista, essa audiência. É possível que aconteça essa audiência e, mais uma vez, convido as pessoas, cidadãs e cidadãos, a participarem dessa audiência. É possível a participação, como eu já citei aqui,
por telefone, pela ouvidoria do Senado, 0800 61 2211, fazendo suas perguntas, e também pelo portal E-Cidadania, inclusive se manifestando. Se você é a favor do projeto, se manifeste, entre em contato com seus parlamentares, pelas redes sociais, pelo e-mail dos gabinetes dos parlamentares, tanto na Câmara dos Deputados quanto aqui no Senado Federal, porque proposta de emenda à Constituição só é aprovada se passar pelas duas casas. Agora, essa questão do ordenamento urbano que a gente estava tratando aqui e da possibilidade de expansão para essas áreas de terreno de marinha, caso os terrenos de marinha sejam destinados aos municípios, aqueles que não estão em propriedade em domínio, né, que não é exatamente propriedade dos particulares. A gente teve casos, por exemplo, em Niterói, em que houve deslizamentos de terra, a gente teve problemas com excesso de chuvas, agora os problemas se repetem no Rio Grande do Sul com muito mais gravidade, e há um ponto que leva também a uma questão importante, que é a questão da responsabilidade civil do Estado, e aí entra a responsabilidade civil dos municípios justamente na fiscalização e no planejamento urbano das cidades. Ou seja, as casas, residências ou empreendimentos comerciais que são construídos em áreas de risco, sem autorização do poder público, mas quando o município ele não interfere, não proíbe esse tipo de ocupação irregular e acaba depois, no momento de tragédia, por eventos naturais, havendo alagamentos, deslizamentos de terra, como os que tem acontecido, isso pode levar lá na frente a uma responsabilização dos municípios que acabam tendo que pagar indenização. Há casos, inclusive, já sendo julgados, no caso de Niterói, por exemplo, no Rio de Janeiro, que aconteceu há alguns anos atrás. Um dos pontos que foi tratado também nessa audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça foi a questão da elevação das marés. Foram mostrados alguns casos de erosão de praias. Acontece, por exemplo, em Santa Catarina, na cidade de Florianópolis. Foi mostrado também casos no Ceará, até no estado do Pará. No caso de o município, sendo detentor das terras de marinha, autorizar essas construções e posteriormente, havendo problemas como esse que estamos vivendo agora, existe esse risco de gerar uma judicialização, tanto no sentido da ocupação desses terrenos, quem é proprietário, quem é ocupante cadastrado, quem não é, e futuramente até em questão de responsabilidade civil, devido a essa proximidade com o mar e rios e lagos também? Marcelo, a gente tem a responsabilidade dos municípios, sendo ela subjetiva, ou seja, sempre que o município agir com culpa, ele vai ser responsável pelo dano realizado, existente. Essa culpa ela pode se dar por uma conduta omissiva ou uma ação. Então, a gente tem que entender que o município, quando ele autoriza a edificação ou uma moradia perto de uma área de risco, sem analisar os critérios técnicos, na minha opinião, ele está agindo com imperícia, ele está dando um laudo técnico, sendo que ele não está sendo técnico naquele momento. Então, ele não está agindo com a perícia necessária e isso induz a culpa do município e, com certeza, futuramente, havendo um acidente, havendo uma catástrofe, você vai ter a responsabilização desses municípios. Cláudio, desculpa, como eu disse lá no início, desculpa a gente interromper. tem como regra do município, perdão. Desculpa interromper, porque você tocou num ponto importante, mas essa pergunta eu acho que ela tem dois lados, é importante eu colocar aqui. Com a PEC, com a transferência do domínio desses terrenos de marinha para os municípios, isso permite também, por outro lado, que os municípios invistam em infraestrutura nessas áreas. Então, a gente tem esses dois lados. Eu gostaria que você comentasse isso também. Não, com certeza, você permitindo que essas áreas se dirijam à titularidade do município, o município vai ter mais interesse em investir nessas áreas. Como eu te disse, eu não acho que o investimento em algumas áreas pelo município seja ruim, mas o que é necessário é que haja um projeto prévio antes dessa transferência e esse projeto seja discutido com toda a parte da população que vai ser alcançada por esse projeto.
desde as populações ribeirinhas, inclusive os empresários, que muitas vezes vão ter uma oportunidade de investimento, gerando empregos, desenvolvendo a economia local. O problema maior não é a titularidade do município. O que eu acredito que seja um problema é a falta de projeto para essas áreas, seja por parte do município, seja por parte da União. O município, o que a gente vê é quando chega em época de eleição, ele sai distribuindo título para agradar a população, ainda que seja em área de risco. Então, a gente tem que pensar se essa política de distribuição de título em área de risco é a política a ser adotada, ou se a gente pode pensar num planejamento de moradia, evitando certas áreas que não deveriam ser utilizadas, seriam ocupadas. Cláudio, a gente está tratando aqui de uma questão que realmente está mobilizando a população. É uma proposta de emenda à Constituição. A Constituição é a nossa lei maior, então qualquer alteração na Constituição brasileira afeta toda a população brasileira e a gente está falando aqui de cidadania. Gostaria que você trouxesse aqui a sua opinião. Para você, o que é cidadania? Bom, eu aprendi que cidadania, de certa forma, são normas éticas que atingem toda a cidade e os cidadãos. Então, na minha visão, a cidadania ela é um conjunto de regras estabelecidas onde todos nós aceitamos, através de um contrato social, obedecer. E esse contrato social ele é em prol da coletividade. Então, quando eu penso em cidadania, eu penso no bem coletivo. E penso que, dentro desse tema que a gente está trazendo, há inclusive essa discussão, onde a terra, quando é da União e dos municípios, são, de certa forma, da população, e quando elas forem transferidas para a iniciativa privada, elas vão deixar de ser do coletivo. Ou seja, a cidadania, ela deixa também, na minha visão, um espaço de coletividade e de uso do bem comum. Bom, Cláudio Cunha, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação em nosso programa, de forma remota, falando diretamente do Rio de Janeiro, uma cidade e um estado diretamente atingido por essa proposta de emenda, interessado, né, nessa proposta de emenda à Constituição. Muito obrigado pela sua participação. Marcelo, queria agradecer a você e a todos os telespectadores que nos ouviram. Desejar meus votos de melhoras para o Rio Grande do Sul, que está passando por esse momento terrível. E agradecer pela oportunidade da gente esclarecer assuntos que permeiam a vida do cidadão comum, mas que, infelizmente, o cidadão comum muitas vezes não tem acesso. Então, obrigado por essa oportunidade de trazer o direito imobiliário para a tela da televisão. Muito obrigado. E eu agradeço também a você que acompanha toda a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre transporte, assistência social, energia renovável, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre. Aí ele me pediu uma sugestão. Eu digo, por que você não atende essas comunidades com energia solar? Eu achei que ele não ia fazer. Os caras fizeram. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A questão ambiental é a questão mais traiçoeira que existe, porque ela é sistêmica. O problema sistêmico é um problema que não se manifesta de uma maneira concreta, tangível e imediata aos olhos de cada uma das pessoas. A quantidade de resíduos que você gera no processo de transformação é muito maior do que no âmbito do consumo do produto, dependendo do tipo de atividade, do tipo de setor econômico, etc. Mas você gera 60%, 70%, 80% de resíduo no processo de fabricação do produto. Aí você pega aquele produto, consome e joga ele fora. Você pode fazer isso enquanto você tem uma escala mínima, quando você chega numa escala como a atual, ele não é mais sustentável, ele é absolutamente catastrófico.
esse hábito orientado por um modelo de passado, né? Que deu certo ou que não trouxe problema, mas que hoje a consequência chegou. A humanidade já está consumindo 70% a mais do que a Terra é capaz de renovar. Nós estamos numa corrida contra o tempo e a gente está perdendo essa corrida. É importante que se tenha uma visão ampla de meio ambiente, que realmente a preocupação do meio ambiente se incorpore ao planejamento nacional, regional, do desenvolvimento no país. Conservar a natureza também é preservar a dignidade humana. O campo de luta da utopia chama-se ecologia e educação. É através da educação que a gente vai conseguir proteger a natureza. Nós sabemos que o Brasil já está sob o efeito das mudanças climáticas. Temos que nos adaptar e trabalhar para prevenir essas situações. É um problema econômico, é um problema social grave. Esta nação tem a obrigação de ter a preocupação equivalente com o meio ambiente. TV Senado. Democracia todo dia. Boa noite. Hoje é segunda-feira, 10 de junho, e o Senado Notícias está no ar. Para apoiar a recuperação das instituições de educação atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul, o Senado está doando cerca de 400 livros. Reitores gaúchos participaram de uma reunião sobre isso hoje com o senador Paulo Paim. Reitores de universidades e institutos federais do Rio Grande do Sul participaram de uma ação promovida pelo Senado Federal com o objetivo de doar livros para as unidades acadêmicas atingidas pelas enchentes no estado. Os representantes das instituições de ensino superior foram recebidos pelo senador Paulo Paim e pela diretora-geral do Senado, Ilana Trombica. Todos os livros que serão doados fazem parte de um catálogo produzido pelo Senado. Os temas são história, cultura, política, economia e diversos outros conteúdos. Os kits que vão ser entregues às unidades de ensino terão um exemplar de cada obra editada pelo Senado. São aproximadamente 400 títulos. O Senado vai doar, por sugestão da diretora Ilana, às bibliotecas dessas instituições um exemplar de cada obra disponível em catálogo editado pelo Senado Federal sobre 2 selos: Conselho Editorial, que abarca livros sobre história e cultura do Brasil, relatos de viajantes, especialmente do século XVIII e XIX, livros sobre nossa formação econômica e política e tratados de relevância política mundial. Houve uma ideia é essa, que teve a aprovação do nosso presidente, o senador Rodrigo Pacheco, que nós possamos fazer uma doação para cada uma das universidades públicas e dos institutos federais localizados no Rio Grande do Sul, para que as suas bibliotecas possam ser enriquecidas com as obras produzidas pelo Senado Federal, seja no Conselho Editorial, seja nas edições técnicas. Vão ser mais ou menos 400 exemplares que serão encaminhados. Os representantes das instituições de ensino superior destacaram a importância da iniciativa, que se junta à rede de solidariedade coordenada pelo Senado. Essa iniciativa do senador, que traz livros, e a partir da educação certamente é o ponto principal e fundamental para que a gente avance na nossa comunidade, avance nos ensinamentos. Então, é uma iniciativa que chega para nós como algo super positivo, né, e válido. Alimentos são importantes, água é importante, vestuário é muito importante, orçamento é muito importante, mas livros, num momento como esse, trazem para instituições de ensino um ar de esperança, de renovação, de que a nossa atividade finalística, aquela que de fato a gente nasceu para fazer, a gente vai continuar fazendo. Para além de tudo isso que a gente faz tão brilhantemente, nós queremos formar pessoas, jovens e adultos que sejam cidadãos críticos e compromissados com o desenvolvimento do Estado brasileiro.
Líderes partidários no Senado demonstram preocupação com a medida provisória que prevê compensações para a queda de arrecadação causada pela desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia e de municípios. Os senadores também anunciaram outras prioridades, como a discussão do projeto que regulamenta a inteligência artificial, em um esforço concentrado para votar indicações de autoridades e embaixadores. A medida provisória estabelece ações para compensar a manutenção da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e de uma parte dos municípios do país até 2027. A MP limita o uso de créditos tributários com o PIS/COFINS para o financiamento da Seguridade Social. Na prática, aumenta indiretamente a carga tributária sobre setores da economia. Na reunião desta quinta-feira, os líderes pediram ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que busque, junto ao governo, alternativas para bancar a reoneração gradual da folha sem prejudicar outros setores da economia. Rodrigo Pacheco determinou a consultoria do Senado que fizesse um estudo elaborado para que a gente tivesse a exata noção desse impacto e, a partir desse impacto, tomar as medidas necessárias. A gente sabe que o setor produtivo brasileiro está hoje sacrificado. Nós temos hoje um sistema tributário que, inclusive, está sendo reformulado, porque deposita um peso muito forte sobre o ombro de quem produz no Brasil, e quem produz no Brasil não pode ser sacrificado. Você não pode resolver um problema gerando um problema muito maior. Agora, precisa conversar com o governo e eles têm que dar as alternativas, né? Você fazer a reoneração, mas onerar do outro lado com mais de 29 bi, que essa é a conta que o setor tem feito aí nessa primeira fase, é muito ruim. Na reunião, os líderes também definiram pautas prioritárias para as próximas semanas. Na terça-feira, dia 11, por exemplo, está marcada uma sessão temática em plenário para debater inteligência artificial. No dia 19, haverá esforço concentrado para sabatina e votação de autoridades. Entre os projetos que poderão avançar estão o Estatuto da Segurança Privada e o projeto que estabelece o marco legal das eólicas offshore. Vejamos agora algumas propostas que estão na pauta de votações do plenário do Senado. Quem traz os detalhes é a repórter Raquel Gonçalves. Nesta terça, estão previstas a discussão em turno único de 3 projetos de lei. O primeiro institui a Política Nacional de Assistência Estudantil, o PNAES. O projeto amplia e garante as condições de permanência dos estudantes em universidades públicas federais e institutos federais, por exemplo. O objetivo é apoiar alunos com diferentes vulnerabilidades, por meio de bolsas que garantam moradia estudantil, alimentação, transporte, atenção à saúde, apoio pedagógico, cultura, esporte e atendimento pré-escolar a dependentes. O projeto deverá ser executado pelo Ministério da Educação. A última tramitação foi na Comissão de Educação e Cultura, onde recebeu parecer favorável do relator, o senador Flávio Arnes. Acompanhe o que ele disse. A proposição e análise busca abordar um problema crítico na educação superior, a evasão escolar devido a condições socioeconômicas desfavoráveis ou outras vulnerabilidades dos estudantes, através de múltiplas iniciativas, como bolsas de permanência, apoio à alimentação, moradia, transporte e atenção à saúde mental. O PL não apenas almeja reduzir as taxas de evasão, mas também melhorar o desempenho acadêmico e facilitar a inclusão social de um amplo público. Também está na pauta do plenário o projeto que altera a lei do estágio de estudantes, para que o intercâmbio no exterior seja equiparado ao estágio, quando houver previsão no projeto pedagógico do curso. E a última pauta da terça é o projeto de lei que altera a Lei Geral dos Esportes, para coibir a prática do bullying nos esportes. O projeto prevê a adoção de medidas que conscientizem, previnam e combatam essa prática. Separamos uma fala do senador astronauta Marcos Pontes. Na Comissão de Esportes, vamos ouvir.
Bullying no esporte é um problema sério que afeta atletas de todas as idades e níveis de habilidade, passando por insultos verbais durante os treinos até agressões físicas nos vestiários, causando danos emocionais e psicológicos significativos nos envolvidos. Para prevenir e combater a intimidação sistemática no esporte, é essencial que as organizações esportivas implementem medidas concretas. Isso inclui a criação de políticas claras de tolerância zero para o bullying e a promoção de uma cultura de respeito mútuo e inclusão dentro das equipes. Já na quarta, outros 3 projetos serão discutidos. Um, que atualiza a Política Nacional de Turismo e o Plano Nacional de Turismo para prever um novo segmento da atividade turística no ordenamento jurídico brasileiro, o turismo colaborativo. Para quem não conhece, o turismo colaborativo consiste na troca do trabalho voluntário de algumas horas nas semanas por acomodação, refeições ou outros benefícios. Esse trabalho pode ser realizado em projetos sociais e ecológicos, organizações não governamentais e albergues, por exemplo. De acordo com o projeto, é mais uma oportunidade de fomento ao setor. Também será analisado o projeto de lei que veio da Câmara dos Deputados, que dispõe sobre medidas emergenciais destinadas aos setores de turismo e de cultura do estado do Rio Grande do Sul. O texto regulamenta situações como adiamento ou cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluindo shows e espetáculos. E a última pauta da quarta é um projeto de lei que institui a campanha nacional permanente Recrutando Anjos no Sistema Único de Saúde. A campanha incentiva a realização de ações relacionadas aos primeiros socorros em casos de obstrução de vias respiratórias por corpo estranho, a exemplo de campanhas educativas e treinamento de pessoal. Na quinta-feira, será analisado o projeto de decreto legislativo que aprova o acordo feito em 2020 entre o Brasil e a República Tcheca sobre a Previdência Social. Esse ato internacional pode favorecer a comunidade brasileira que mora na República Tcheca e as empresas nacionais que atuam nesse país, pois evita o pagamento dobrado da contribuição previdenciária nos 2 países. E, por fim, serão discutidos e votados projetos que instituem o Dia Nacional da Conscientização sobre as distrofias musculares, em 17 de setembro. As distrofias são um grupo de mais de 30 doenças hereditárias que causam o enfraquecimento e a perda progressiva da massa muscular. E o que institui o Dia Nacional do Hematologista e do Hematerapeuta, no dia 29 de outubro. Voltamos ao estúdio. O uso da inteligência artificial vai ser o assunto de uma sessão temática amanhã no plenário do Senado. O relatório sobre o projeto que reúne todas as propostas sobre o assunto já foi apresentado pelo relator, senador Eduardo Gomes, à comissão temporária criada para debater o tema. O relatório apresentado é resultado do trabalho da comissão temporária que foi criada para analisar o tema após o trabalho de uma comissão de juristas criada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O projeto cria o Sistema Nacional de Regulação e Governança de Inteligência Artificial, que será a autoridade competente para fiscalizar e regular o setor e a atividade econômica. Uma das novidades do texto apresentado é o fortalecimento do papel das agências reguladoras nas respectivas áreas de atuação e que vai trabalhar em conjunto com a autoridade competente. Em audiência pública no Conselho de Comunicação Social do Congresso na semana passada, o relator do texto, o senador Eduardo Gomes, falou sobre a importância da atuação das agências reguladoras. Dificilmente vamos encontrar uma agência reguladora superior ou um conselho que seja mais eficiente que o Banco Central para regular a economia, do que a ANS para regular as relações de saúde. Portanto, essa decisão de trabalhar com esses órgãos me parece que foi uma boa ideia e que isso deve prosperar. O texto prevê a gradação dos riscos de uso da IA em alto e excessivo. As atividades de alto risco incluem o funcionamento de infraestruturas críticas, como controle de trânsito e redes de abastecimento de água e de eletricidade, avaliação e classificação de chamadas para serviços públicos essenciais, como bombeiros e assistência médica, veículos autônomos em espaços públicos, quando seu uso puder gerar risco à integridade física das pessoas,
sistemas de identificação e autenticação biométrica para o reconhecimento de emoções e gestão de imigração e controle de fronteiras para avaliar o ingresso das pessoas em território nacional. As atividades de alto risco deverão ser testadas para avaliação de níveis de confiabilidade, performance inconsistente, segurança e proteção, conforme o setor e o tipo de aplicação. E caberá à autoridade competente atualizar essa lista quando for necessário. O projeto proíbe o uso de inteligência artificial em diversas situações que são classificadas como risco excessivo. Entre elas estão induzir pessoas ou grupos a comportamentos que causem danos à saúde, à segurança ou outros direitos fundamentais. Utilizar sistemas de identificação biométrica à distância, em tempo real e em espaços acessíveis ao público, exceto em situações como ordens judiciais, buscas de vítimas de crimes, de pessoas desaparecidas e recapturas de réus evadidos e cumprimentos de mandados de prisão. Possibilitar a produção ou disseminação de material que caracterize ou represente abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes, avaliar risco de cometimento de crime, infrações ou de reincidência com base em traços de personalidade, características ou comportamento passado, criminal ou não, e sistemas de armas autônomas. As pessoas afetadas pelo sistema de inteligência artificial têm direito à privacidade e à proteção dos dados pessoais, além de serem informadas quando os sistemas de IA estiverem sendo aplicados. Quem não cumprir as normas previstas está sujeito a sanções que variam de advertência e multa até suspensão parcial ou total do serviço de inteligência artificial utilizado. A Comissão de Constituição e Justiça pode analisar nesta quarta-feira a proposta de emenda à Constituição que transforma o Banco Central em uma empresa pública. Está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça desta quarta-feira proposta de emenda à Constituição que concede independência ao Banco Central. A PEC transforma a instituição em uma empresa pública. Se aprovada, a autarquia federal, hoje vinculada ao Ministério da Fazenda, passará a ter autonomia técnica, operacional, administrativa, orçamentária e financeira. Pelo texto, uma nova lei complementar deverá ser editada para estabelecer os objetivos, a estrutura e a organização do banco. O BC não será vinculado a nenhum ministério ou qualquer outro órgão público. O relator, senador Plínio Valério, incluiu no substitutivo que a lei complementar deverá criar uma trava de controle do crescimento das despesas com quadro de pessoal e outros investimentos do banco. A política monetária continuará a cargo do Conselho Monetário Nacional, inclusive a definição das metas de inflação. Foram colocadas muitas regras que dão segurança ao sistema financeiro brasileiro e a autonomia do Banco Central é necessária. Agora é uma questão política aqui no Senado. Os atuais servidores do banco poderão optar entre carreiras semelhantes em outros órgãos do governo federal ou por permanecer no quadro próprio do novo Banco Central. Os que optarem pela permanência terão direito à compensação financeira baseada nas contribuições feitas ao regime próprio de previdência dos servidores públicos. O autor da PEC, senador Vanderlan, disse que o texto poderá ser aperfeiçoado. Creio que agora, começando as discussões ali pela CCJ, com certeza virá aí as audiências públicas para aperfeiçoar ainda mais o projeto. Então, estou muito otimista que nós vamos aprovar o projeto e o Banco Central ter essa autonomia administrativa, a autonomia orçamentária e financeira. O relator da chamada PEC das Praias, que permite a venda de terrenos de marinha aos atuais ocupantes, o senador Flávio Bolsonaro, anunciou mudanças na proposta que tem provocado muita discussão. Já aprovada pela Câmara em 2 turnos e em análise no Senado, a chamada PEC das Praias permite a venda de terrenos de marinha a pessoas e empresas que já ocupam as áreas. O texto tem mobilizado defensores do meio ambiente e outros setores da sociedade e provocado muita polêmica. Essa PEC, eu acho que ela vem para, sim, dar uma segurança jurídica a todas essas pessoas que moram nessas regiões e, no meu ponto de vista, o principal é que passa para os municípios esse terreno da União para que eles possam organizar melhor via os seus planos diretores. PEC que quer transferir os terrenos de marinha
para a iniciativa privada, para governos municipais, governos estaduais, indiscriminadamente, podendo gerar o desconforto à população que tem a praia, que tem os rios como bem comum. Nós somos contra. Na página do Senado que permite ao cidadão opinar sobre propostas legislativas, mais de 158 mil pessoas já se posicionaram contra a PEC. O relator, senador Flávio Bolsonaro, anunciou mudanças no texto para, segundo ele, deixar claro que a PEC não vai privatizar praias. Ele acrescentou um artigo dizendo que as praias são bens públicos de uso comum, sendo assegurado livre acesso a elas e ao mar, ressalvadas as áreas consideradas de interesse de segurança. Ele também incluiu um parágrafo dizendo que não será permitida a utilização do solo que impeça ou dificulte o acesso da população às praias. Os chamados terrenos de marinha estão localizados numa faixa que começa 33 metros depois do ponto mais alto que a maré atinge. É onde ficam normalmente bares e hotéis. Além de praias, também são considerados terrenos de marinha as áreas ao redor de rios ou de lagos. Segundo a Secretaria de Patrimônio da União, os terrenos de marinha representam 70% das áreas em nome do governo federal. São cerca de 584 mil terrenos, 99,5% deles cedidos a empresas e pessoas que pagam à União uma espécie de aluguel pela ocupação. Em 2023, eles renderam cerca de 1,1 bilhão ao governo. Esse especialista aponta que o maior problema é o dano ambiental. A gente está falando de um processo que vai acabar com as praias por conta do aumento dos processos erosivos. E isso tem um impacto significativo porque as praias prestam um serviço extremamente importante para a humanidade, para as pessoas, né? A gente está falando de fenômenos como, né, de processos como a ciclagem de nutrientes, proteção da linha de costa. A gente está falando como a produção, né, ou a provisão de alimento que acaba sendo pescado nas praias, em outros locais. E quando eu estou falando de praia, tudo isso que eu estou falando serve também para manguezal, porque neles também há a influência das marés e lá também tem terrenos de marinha que tem uma previsão de ocupação. De amanhã até quinta-feira, na sede da ONU, em Nova York, vai acontecer a 17ª Conferência da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Representante do Senado e com toda uma história no movimento que envolve 194 países, a senadora Mara Gabrilli concorre a uma cadeira de perito independente no Comitê das Nações Unidas. Eles somam milhões de brasileiros. No dia a dia, enfrentam o preconceito e a discriminação. Pouco a pouco, vão ampliando os acessos e conquistando os espaços. A luta pelos direitos das pessoas com deficiência não pode parar. Autora da Lei Brasileira de Inclusão, a senadora Mara Gabrilli introduziu o marco legal no país em conformidade com a regulamentação das Nações Unidas. De 11 a 13 de junho, acontece na sede da ONU a 17ª Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Em 2018, numa conquista inédita para o Brasil, a senadora Mara Gabrilli foi eleita para integrar o Comitê de Peritos das Nações Unidas. Agora, em Nova York, ela disputa novamente uma vaga nesse seleto grupo de especialistas. A conferência desse ano ela vai tratar de temas muito relevantes para o Brasil e para outros tantos países que precisam refletir sobre como aprimorar as políticas de inclusão. E esse ano ainda tem algo muito especial, porque além de estar representando o Senado nessas discussões, eu também participo da eleição como candidata, né, para o cargo de perito independente do Comitê da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o CRPD. Esse cargo que é voluntário, não é remunerado, sem custo algum para os cofres públicos brasileiros. E é algo que muito me orgulha, porque a causa da inclusão ela não é somente um trabalho, ela é uma missão de trabalho, é uma missão de vida para mim. Um raio-x das agressões ao gênero feminino, locais, estados, tipo de violência.
O trabalho minucioso de elaboração do Mapa Nacional de Violência contra a Mulher foi reconhecido internacionalmente e ganhou o prêmio na categoria Impacto Global. 61% das mulheres que sofreram alguma violência doméstica em 2023 não procuraram uma delegacia. O dado está presente no Mapa Nacional da Violência de Gênero, projeto que foi premiado pelo Click Global Transformation Award e ganhou a categoria Impacto Global. O projeto é resultado da parceria entre o Senado Federal, por meio do Observatório da Mulher contra a Violência e do Instituto Data Senado, o Instituto Avon e a Organização de Jornalismo de Dados de Gênero e Número. A premiação ocorreu em Orlando, na Flórida, no Click Connect 2024, conferência anual com o objetivo de identificar e promover avanços na área de ciência e inteligência de dados. O prêmio dado pela Click, a empresa proprietária do software que foi utilizado, ele é muito importante porque ele revela o reconhecimento de uma empresa privada, uma empresa particular, a um projeto social, a um projeto público desenvolvido no Brasil. Então é a primeira vez que uma entidade, um órgão brasileiro recebe esse tipo de prêmio. O Mapa Nacional da Violência de Gênero ter sido reconhecido em uma premiação internacional é fundamental para a gente continuar avançando nessa agenda de viabilizar e facilitar o acesso a informações, a dados e indicadores sobre a violência contra mulheres no Brasil. Dados de qualidade são meios de acesso à cidadania, são instrumentos para a conscientização da sociedade e são ferramentas indispensáveis para que as instituições possam tomar decisões baseadas em evidências. O Mapa Nacional da Violência de Gênero é uma plataforma pública e unificada de dados e indicadores